Lusoteca. A Sociedade do Anel. Primeira parte de O Senhor dos Anéis. Livro 1. Uma festa muito esperada. Quando o Sr. Bilbo Bolseiro de Bolsão anunciou que em breve comemoraria seu 11º aniversário com uma festa de especial magnificência, houve muito falatório e agitação na Vila dos Hobbits. Bilbo era muito rico e muito esquisito, e tinha sido a admiração do condado por 60 anos, desde seu notável desaparecimento e inesperado retorno. A fortuna que trouxera de suas viagens já se tornara uma lenda local, e popularmente acreditava-se, não importasse o que dissessem os mais velhos, que a colina em Bolsão estava repleta de túneis entupidos de tesouros. E se isso não bastasse para a fama, havia também seu vigor prolongado em maravilhar-se. O tempo seguia, mas parecia ter pouco efeito sobre o Sr. Bolseiro. Aos 90 anos estava quase igual aos 50. Aos 99 começaram a chamá-lo de bem conservado, mas inalterado seria a palavra mais certeira. Alguns havia que balançavam a cabeça, pensando que era bom demais para ser verdade. Parecia injusto alguém possuir juventude, aparentemente, perpétua, e também riqueza, alegadamente inesgotável. Isso vai precisar ser pago, diziam. Não é natural e vai dar problemas. Mas até agora os problemas não tinham chegado. E, como o Sr. Bolseiro era generoso com o dinheiro, a maioria das pessoas estava disposta a perdoar suas esquisitices e sua boa sorte. Continuava mantendo relações de visita com seus parentes, exceto, é claro, com os sacola-bolseiros, e tinha muitos admiradores fiéis entre os hobbits de famílias pobres e desimportantes. Mas não tinha amigos próximos, até alguns de seus primos mais jovens crescerem um pouco. O mais velho deles e favorito de Bilbo era o jovem Frodo Bolseiro. Aos 99 anos, ele adotou Frodo como herdeiro e o trouxe para morar em Bolsão. E as esperanças dos sacola-bolseiros finalmente se despedaçaram. Acontecia de Bilbo e Frodo terem o mesmo aniversário, 22 de setembro. É melhor você vir morar aqui, Frodo, meu rapaz, disse Bilbo certo dia. Daí poderemos comemorar nossas festas de aniversário juntos, com conforto. Naquela época, Frodo ainda estava na vintolescência, como os hobbits chamavam a idade irresponsável de 20 e tantos anos, entre a infância e a maioridade aos 33. Mais 12 anos se passaram. A cada ano, os bolseiros haviam dado festas de aniversário conjuntas muito animadas em Bolsão. Mas agora ficou evidente que algo bem excepcional estava sendo planejado para aquele outono. Bilbo ia fazer 111. Um número bem curioso e uma idade muito respeitável para um hobbit. O próprio velho Tuck só alcançara os 130. E Frodo ia fazer 33. 33, um número importante. A data de sua maioridade. As línguas começaram a se mexer na Vila dos Hobbits e em Beirágua, e boatos sobre o evento vindouro percorreram todo o condado. A história e o caráter do Sr. Bilbo Bolseiro tornaram-se mais uma vez o principal assunto das conversas, e os mais velhos, de repente, descobriram uma grata demanda para suas lembranças. Ninguém tinha uma plateia mais atenta que o velho Hamgandi, comumente conhecido por Feitor. Ele discursava na Moita de Era, uma pequena taverna na estrada de Beirágua, e falava com alguma autoridade, pois cuidara do jardim de Bolsão por 40 anos e ajudara o velho Holman no mesmo emprego antes disso. Agora que ele mesmo estava ficando velho e emperrado nas juntas, o trabalho era feito principalmente por seu filho mais novo,
Sam Gamgee. Tanto o pai como o filho tinham relações muito amigáveis com Bilbo e Frodo. Moravam na própria colina, no número 3 da Rua do Bolsinho, logo abaixo de Bolsão. É gentil hobbit muito simpático e de boa fala, o Sr. Bilbo, como eu sempre disse, declarou o feitor. Era a perfeita verdade, pois Bilbo era muito polido com ele, chamando-o de Mestre Handfast e consultando-o constantemente sobre o cultivo de vegetais. E em termos de raízes, especialmente batatas, o feitor era reconhecido como principal autoridade por todos da vizinhança, incluindo ele próprio. Mas esse Frodo que mora com ele? Perguntou o velho Noques de Beirágua. Bolseiro ele se chama, mas é mais que metade Brandebuque, dizem. Não entendo por que um bolseiro da Vila dos Hobbits iria sair em busca de esposa lá longe na terra dos Buques, onde a gente é tão esquisita. Não espanta que são esquisitos, atalhou o papai Dois Pés, o vizinho de porta do feitor. Se eles vivem do lado errado do rio Brandevin e bem junto da Floresta Velha, é um lugar escuro e ruim, se for verdade metade das histórias. Está certo, pai, disse o feitor. Não é que os Brandenbuques da Terra dos Buques vivem na Floresta Velha, mas são uma família estranha, parece. Ficam brincando com barcos nesse rio grande, e isso não é natural. Pouco admira que tenha dado encrenca, eu digo. Mas, seja como for, o Sr. Frodo é o jovem hobbit mais simpático que você queira conhecer. Muito parecido com o Sr. Bilbo. E é mais do que só aparência. Afinal, o pai dele era bolseiro. Era um hobbit decente e respeitável, o Sr. Drogo Bolseiro. Nunca houve muito que falar dele, até ele se afogar. Afogar? Indagaram várias vozes. É claro que já tinham ouvido antes desse boato, e outros mais obscuros. Mas os hobbits têm paixão por histórias de família, e estavam dispostos a ouvir essa de novo. Bem, assim dizem, respondeu o feitor. Vejam, o Sr. Drogo, ele se casou com a coitada da senhorita Prímula Brandebuque. Ela era prima irmã do nosso Sr. Bilbo pelo lado da mãe. A mãe dela era a filha mais moça do velho Tuc. E o Sr. Drogo era primo segundo dele. Então o Sr. Frodo é primo dele em primeiro e segundo grau, com uma geração de diferença, como costumam dizer, se é que me entendem. E o Sr. Drogo estava morando na mansão do Brandevin com o sogro, o velho mestre Gorbadoc, como fazia muitas vezes depois de se casar, já que ele apreciava bons comes, e o velho Gorbadoc tinha uma mesa muito generosa, e saiu para andar de barco no rio Brandevin. Ele e a esposa se afogaram, e o coitado do Sr. Frodo era só uma criança e tudo mais. Ouvi dizer que eles saíram na água depois do jantar à luz do luar, comentou o velho Noques. E foi o peso de Drogo que afundou o barco. E eu ouvi dizer que ela jogou ele na água, e ele a puxou depois, disse Ruivão, o moleiro da Vila dos Hobbits. Não precisa escutar tudo o que houve, Ruivão, respondeu o feitor, que não gostava muito do moleiro. Não é necessário ficar falando de empurrar e puxar. Um barco já é bem traiçoeiro para quem senta quieto, sem precisar procurar mais motivo de encrenca. Seja como for, aí o Sr. Frodo ficou órfão e encalhado, como poderíamos dizer, entre esse povo estranho da terra dos Buques, e, de qualquer forma, ele foi criado na mansão do Brandevin, uma verdadeira coelheira, pelo que falo. O velho mestre Gorbadoc nunca teve menos que algumas centenas de parentes nesse lugar. O Sr. Bilbo nunca fez coisa mais bondosa que trazer o rapaz de volta para morar entre gente decente. Mas calculo que foi um golpe brabo para esses sacola-bolseiros.
Pensavam que iam ficar com um bolsão daquela vez em que ele foi embora e pensavam que estava morto. E daí ele volta e os manda embora e continua vivendo e nunca parece ter um dia a mais de idade, abençoado seja. E de repente produz um herdeiro e com toda a papelada certinha. Agora os sacola-bolseiros nunca vão ver o lado de dentro de bolsão. Pelo menos esperamos que não. Tem uma boa quantidade de dinheiro enfiada lá, ouvi dizer, disse um estranho, um visitante a negócios de Grancava, na Quarta Oeste. Todo o topo da sua colina está cheio de túneis entupidos de arcas de ouro e prata e joias, pelo que eu vi. Então você ouviu mais do que eu posso garantir, respondeu o feitor. Não sei nada de joias. O Sr. Bilbo é liberal com dinheiro e não parece que lhe falte, mas não sei de escavação de túneis. Eu vi o Sr. Bilbo quando ele voltou, coisa de 60 anos atrás, quando eu era rapaz. Não fazia muito tempo que eu era aprendiz do velho Holman, que era primo de meu pai, mas ele me pôs lá em Bolsão para ajudá-lo a impedir as pessoas de pisotearem e invadirem todo o jardim enquanto ocorria a venda. E no meio de tudo isso vem o Sr. Bilbo subindo a colina com um pônei e uns sacos bem grandes e um par de arcas. Não tenho dúvida que na maior parte estavam cheios de tesouros que ele apanhou em terras estrangeiras, onde há montanhas de ouro, dizem, mas não havia o bastante para encher túneis. Mas meu rapaz Sam deve saber mais sobre isso. Ele entra e sai de Bolsão, doido por histórias de antigamente ele é, e ouve todos os relatos do Sr. Bilbo. O Sr. Bilbo ensinou as letras a ele. Não tem mal nisso, vejam bem, e espero que nenhum mal venha daí. Elfos e dragões, eu digo a ele. Repolhos e batatas são melhores para mim e para você. Não vá se misturar nos afazeres dos seus superiores ou vai acabar em encrenca grande demais para você, eu digo a ele. E poderia dizer isso a outros, acrescentou com uma olhadela para o estranho e para o moleiro. Mas o feitor não convenceu sua plateia. A lenda da fortuna de Bilbo já estava fixada demasiado firmemente nas mentes da geração mais jovem de hobbits. Mas é bem provável que ele andou acrescentando ao que trouxe primeiro, argumentou o moleiro, expressando a opinião comum. Muitas vezes ele sai de casa. E veja essa gente bizarra que o visita. Anãos que vêm de noite. E esse velho feiticeiro andante, Gandalf e tudo mais. Pode dizer o que quiser, feitor, mas Bolsão é um lugar esquisito. E a gente de lá é mais esquisita ainda. E você pode dizer o que você quiser sobre coisas que você conhece tanto quanto andar de barco, Sr. Ruivão, retorquiu o feitor, detestando o moleiro ainda mais que de costume. Se isso é ser esquisito, então seria bom se tivéssemos um pouco mais de esquisitice por aqui. Tem gente não muito longe daqui que não serviria um quartilho de cerveja a um amigo, mesmo que morasse numa toca de paredes douradas. Mas eles fazem as coisas do jeito certo em Bolsão. Nosso Sam diz que todos vão ser convidados à festa. E vai ter presentes, veja bem, presentes para todo mundo. E é neste mesmo mês. Aquele mesmo mês era setembro, e o tempo era o melhor que se poderia querer. 1 ou 2 dias depois, espalhou-se um boato, provavelmente iniciado pelo bem informado Sam, de que havia fogos de artifício. E mais, fogos de artifício como não se havia visto no condado por quase um século. De fato, desde a morte do velho Tuc. Os dias passaram e o dia se aproximava. Um carroção de aspecto estranho, carregado com pacotes de aspecto estranho, entrou pela vila dos hobbits certa tardinha e subiu com esforço a colina até Bolsão. Os hobbits, espantados, espiavam pelas portas iluminadas por lanternas para olhá-lo com pasmo. Era conduzido por gente bizarra, cantando estranhas canções.
anãos de barbas compridas e capuzes fundos. Alguns deles ficaram em Bolsão. Ao final da segunda semana de setembro, chegou uma carroça através de Beirágua, da direção da ponte do Brandevin, em plena luz do dia. Um velho a dirigia sozinho. Usava um alto chapéu azul pontudo, um comprido manto cinzento e um cachecol prateado. Tinha uma longa barba branca e sobrancelhas frondosas que se projetavam além da aba do chapéu. Criancinhas hobbits corriam atrás da carroça por toda a vila dos hobbits e também colina acima. Ela tinha uma carga de fogos de artifício, como eles supunham corretamente. Na porta dianteira de Bilbo, o velho começou a descarregar. Havia grandes feixes de fogos de todos os tipos e formas, cada um marcado com um grande G vermelho e a runa élfica. Essa era a marca de Gandalf, é claro. E o velho era Gandalf, o mago, cuja fama no condado se devia principalmente à sua habilidade com fogos, fumaças e luzes. Sua ocupação real era muito mais difícil e perigosa, mas o povo do condado nada sabia a respeito. Para eles, era apenas uma das atrações da festa. Vinha daí a animação das crianças hobbits. "G de grandioso!" gritavam eles, e o velho sorria. Conheciam-no de vista, apesar de ele só aparecer na Vila dos Hobbits ocasionalmente, e nunca se demorar muito. Mas nem eles, nem algum dos seus ancestrais, exceto os mais velhos, haviam visto uma de suas exibições de fogos de artifício. Essas agora pertenciam a um passado lendário. Quando o velho, ajudado por Bilbo e alguns anãos, havia terminado de descarregar, Bilbo distribuiu alguns tostões, mas nenhum só busca-pé ou bombinha chegou a aparecer, para a decepção dos espectadores. "Agora vão correndo", disse Gandalf. "Vocês vão ter bastante quando chegar a hora." Depois sumiu no interior de Bolsão com Bilbo e a porta se fechou. Os jovens hobbits encararam a porta em vão por algum tempo e depois foram embora, sentindo que o dia da festa jamais chegaria. Dentro de Bolsão, Bilbo e Gandalf estavam sentados à janela aberta de um pequeno recinto que dava para o oeste, com vista para o jardim. O fim de tarde estava luminoso e pacífico. As flores brilhavam em vermelho e dourado. Bocas de leão, girassóis e capuchinhas se espalhando pelos muros de relva e espiando pelas janelas redondas. "Como parece luminoso seu jardim!" comentou Gandalf. "Sim", respondeu Bilbo. "Gosto muito mesmo dele e de todo o querido velho condado. Mas acho que preciso de férias." "Então, pretende prosseguir com o seu plano?" "Pretendo. Tomei minha decisão meses atrás e não a mudei." "Muito bem. Não vale a pena dizer nada mais. Atenha-se ao seu plano. Todo o seu plano, veja bem. E espero que ele acabe bem, para você e para todos nós." "Assim espero. Seja como for, pretendo me divertir na quinta-feira e fazer minha pequena brincadeira." "Quem vai rir, eu me pergunto?" indagou Gandalf, balançando a cabeça. "Veremos", respondeu Bilbo. No dia seguinte, mais carroças subiram a colina, e mais carroças ainda. Pode ter havido alguns resmungos sobre comércio local, mas nessa mesma semana começaram a jorrar de Bolsão pedidos de toda espécie de víveres, utilidades ou luxos que pudessem ser obtidos na Vila dos Hobbits, ou em Beirágua, ou em qualquer lugar das redondezas. As pessoas se entusiasmaram e começaram a marcar os dias no calendário e observavam avidamente o carteiro, esperando um convite. Pouco tempo depois, os convites começaram a jorrar.
e a agência do correio da Vila dos Hobbits ficou bloqueada, e a agência do correio de Beirágua ficou soterrada, e foram convocados carteiros auxiliares voluntários. Havia um fluxo constante deles subindo a colina, trazendo centenas de variantes polidas de "Obrigado, irei com certeza". Um aviso apareceu no portão de Bolsão: entrada proibida, exceto para assuntos da festa. Mesmo aqueles que tinham ou fingiam ter assuntos da festa a tratar, raramente a entrada era permitida. Bilbo estava ocupado, escrevendo convites, conferindo respostas, embrulhando presentes e fazendo alguns preparativos particulares. Desde o momento da chegada de Gandalf, ele permaneceu sem ser visto. Certa manhã, os hobbits acordaram e viram o grande campo, ao sul da porta dianteira de Bilbo, coberto de cordas e mastros para tendas e pavilhões. Uma entrada especial foi aberta na encosta que levava à estrada, e largos degraus e um grande portão branco foram construídos ali. As 3 famílias hobbits da Rua do Bolsinho, adjacente ao campo, estavam intensamente interessadas e eram geralmente invejadas. O velho feitor Gandhi até parou de fingir que estava trabalhando no jardim. As tendas começaram a subir. Havia um pavilhão especialmente grande, tanto que a árvore que crescia no campo ficou bem dentro dele e se erguia altiva perto de uma das extremidades, na cabeceira da mesa principal. Havia lanternas suspensas em todos os seus galhos. Ainda mais promissor, na cabeça dos hobbits, uma enorme cozinha ao ar livre foi erguida no canto norte do campo. Um enxame de cozinheiros de todas as tavernas e tascas a milhas de distância chegou para suplementar os anãos e outras pessoas esquisitas que estavam alojadas em Bolsão. A animação chegou ao auge. Então, o tempo ficou nublado. Isso foi na quarta-feira, véspera da festa. A ansiedade era intensa. Então, a quinta-feira, 22 de setembro, chegou a raiar. O sol nasceu, as nuvens desapareceram, as bandeiras foram desenroladas e a diversão começou. Bilbo Bolseiro a chamava de festa, mas era de fato uma variedade de entretenimentos embrulhados em um só. Praticamente todos os que moravam perto foram convidados. Alguns bem poucos foram esquecidos por acidente, mas, como eles apareceram assim mesmo, isso não teve importância. Muita gente de outras partes do condado também foi convidada, e havia até alguns de fora das divisas. Bilbo recebeu os convidados e os adicionais em pessoa no novo portão branco. Entregou presentes a toda a gente e mais alguns. Estes últimos eram os que saíram de novo pelos fundos e voltaram a entrar pelo portão. Os hobbits davam presentes a outras pessoas em seus próprios aniversários. Não muito caros, em regra, e não de forma tão pródiga como nessa ocasião. Mas não era um mau sistema. Na verdade, todo dia na Vila dos Hobbits e em Beirágua era aniversário de alguém, de modo que cada hobbit daquela região tinha boa chance de ganhar ao menos um presente pelo menos uma vez por semana. Mas eles nunca se cansavam disso. Nesta ocasião, os presentes eram incomumente bons. As crianças hobbits estavam tão animadas que por alguns momentos chegaram a se esquecer de comer. Havia brinquedos como jamais tinham visto antes, todos lindos e alguns obviamente mágicos. Muitos deles, na verdade, tinham sido encomendados um ano antes e vieram lá da montanha e de vale e eram legítimos produtos dos anãos. Quando todos os convidados haviam sido recebidos e finalmente estavam dentro do portão, houve canções, danças, música, jogos e, é claro, comida e bebida. Houve 3 refeições oficiais.
almoço, lanche e jantar ou ceia. Mas o almoço e o lanche se destacaram principalmente pelo fato de que, nessas ocasiões, todos os convidados estavam sentados e comendo juntos. Em outras horas, havia simplesmente montes de pessoas comendo e bebendo, continuamente, das 11 até as 6:30, quando começaram os fogos de artifício. Os fogos eram obra de Gandalf. Não somente foram trazidos por ele, mas projetados e feitos por ele. E os efeitos especiais, conjuntos e revoadas de foguetes, foram lançados por ele. Mas houve também uma generosa distribuição de busca-pés, bombinhas, estouros em série, estrelinhas, tochas, velas anânicas, chafarizes élficos, latidos de goblins e ribombos. Todos eram soberbos. A arte de Gandalf melhorava com a idade. Havia foguetes como uma revoada de aves cintilantes, cantando com vozes suaves. Havia árvores verdes com troncos de fumaça escura. Suas folhas se abriam como toda uma primavera que se desdobra num momento, e seus ramos reluzentes derrubavam flores fulgurantes sobre os hobbits assombrados, desaparecendo com suave fragrância logo antes que lhes tocassem os rostos voltados para cima. Havia fontes de borboletas que voavam resplandecentes para dentro das árvores. Havia pilares de fogos coloridos que se erguiam e se transformavam em águias, ou navios à vela, ou uma falange de cisnes em voo. Havia uma tempestade rubra e um borrifo de chuva amarela. Havia uma floresta de lanças de prata que saltavam de repente no ar com o grito de uma tropa aprestada e voltavam a descer sobre o água com o chiado de 100 serpentes abrasadas. E houve também uma última surpresa, em homenagem a Bilbo, e essa assustou imensamente os hobbits, como Gandalf pretendia. As luzes se apagaram. Ergueu-se uma grande fumaça. Ela tomou a forma de uma montanha vista ao longe e começou a brilhar no pico. Cuspiu chamas verdes e escarlates. Dela saiu voando um dragão rubro-dourado, não em tamanho real, mas de aspecto terrivelmente real. Saía-lhe fogo pela queixada, seus olhos estavam fixos para baixo, ouviu-se um rugido e ele mergulhou 3 vezes sobre as cabeças da multidão. Todos se abaixaram e muitos caíram de rosto no chão. O dragão passou como um trem expresso, deu um salto mortal e estourou acima de Beirágua com uma explosão ensurdecedora. Esse é o sinal do jantar, disse Bilbo. A dor e a aflição sumiram de repente, e os hobbits prostrados puseram-se de pé com um salto. Havia um jantar esplêndido para todos, isto é, para todos exceto os convidados ao jantar especial da família. Este foi servido no grande pavilhão da árvore. Os convites estavam limitados a 12 dúzias, um número que os hobbits também chamavam de grosa, apesar de a palavra não ser considerada adequada falando de pessoas. E os convidados foram selecionados de todas as famílias com as quais Bilbo e Frodo tinham parentesco, com o acréscimo de alguns amigos especiais que não eram parentes, como Gandalf. Muitos hobbits jovens foram incluídos e estavam presentes com permissão dos pais, pois os hobbits eram liberais com os filhos em termos de ficarem acordados até tarde, especialmente quando havia chance de lhes conseguir uma refeição grátis. Criar jovens hobbits custava muito mantimento. Havia muitos bolseiros e boffins, e também muitos tucs e brandebucks. Havia vários fossadores, parentes da avó de Bilbo Bolseiro, e vários roliços, aparentados com seu avô Tuc, e uma seleção de covas, bolchers, justa-correias, texugos, bom-corpos, corneteiros e pés soberbos.
Alguns desses tinham apenas um parentesco bem distante com Bilbo, e alguns mal tinham estado na vila dos hobbits antes, já que viviam em cantos remotos do condado. Os sacola-bolseiros não foram esquecidos. Otto e sua esposa Lobélia estavam presentes. Não gostavam de Bilbo e detestavam Frodo, mas o cartão de convite era tão magnífico, escrito com tinta dourada, que sentiram ser impossível recusar. Além disso, seu primo Bilbo estivera se especializando em comida por muitos anos, e sua mesa tinha alta reputação. Todos os 144 convidados esperavam uma festa agradável. Porém, estavam um tanto apreensivos com o discurso de seu anfitrião depois do jantar, um item inevitável. Ele costumava incluir fragmentos do que chamava de poesia, e às vezes, depois de um copo ou dois, fazia alusões às aventuras absurdas de sua misteriosa viagem. Os convidados não se decepcionaram. Tiveram um banquete muito agradável. De fato, um entretenimento que os absorveu. Rico, abundante, variado e prolongado. Nas semanas seguintes, as compras de suprimentos caíram quase a zero em todo o distrito. Mas, como o abastecimento de Bilbo havia esgotado os estoques da maioria das lojas, adegas e depósitos num raio de milhas, isso não importava muito. Após o banquete, mais ou menos, veio o discurso. No entanto, a maior parte da companhia já estava com humor tolerante, naquele ponto deleitoso que eles chamavam de preencher os cantos. Estavam bebericando suas bebidas favoritas e mordiscando seus petiscos favoritos, e seus temores foram esquecidos. Estavam dispostos a escutar qualquer coisa e a dar vivas a cada ponto final. "Minha cara gente!" começou Bilbo, erguendo-se em seu lugar. "Ouçam, ouçam, ouçam!" gritaram. E continuaram repetindo isso em coro, aparentemente relutando em seguir seu próprio conselho. Bilbo saiu de seu lugar e se pôs de pé em uma cadeira embaixo da árvore iluminada. A luz das lanternas lhe caía sobre o rosto radiante. Os botões dourados brilhavam em seu colete bordado de seda. Todos podiam vê-lo de pé, abanando uma mão no ar, com a outra no bolso da calça. "Meus caros bolseiros e bofins", recomeçou ele, "e meus caros tuques e brandenbuques e fossadores e roliços e covas e corneteiros e bolgers, justa-correias, bom-corpos, texugos e pés soberbos." "Pés soberbos!" gritou um hobbit de certa idade do fundo do pavilhão. Seu nome, claro, era Pé Soberbo, e bem merecido. Seus pés eram grandes, especialmente peludos, e estavam ambos sobre a mesa. "Pé soberbos!" repetiu Bilbo. "Também meus bons sacola-bolseiros, a quem finalmente volto a dar as boas-vindas em Bolsão. Hoje é meu 111º aniversário. Tenho 11 anos hoje! Viva! Viva! Muitos anos de vida!" gritavam, e martelavam as mesas com alegria. Bilbo estava se saindo esplendidamente. Era desse tipo de coisa que gostavam, curto e óbvio. "Espero que todos estejam se divertindo como eu." Vivas ensurdecedores. Gritos de sim e não. Barulho de trompas e cornetas, apitos e flautas e outros instrumentos musicais. Como foi dito, havia muitos jovens hobbits presentes. Centenas de bombinhas musicais tinham sido estouradas. A maioria trazia a marca Vale. Isso não queria dizer muita coisa para a maioria dos hobbits, mas todos concordavam que eram bombinhas maravilhosas. Elas continham instrumentos pequenos, mas de feitura perfeita e tons encantadores.
Na verdade, em um canto, alguns dos jovens Tux e Brandebucks, supondo que o tio Bilbo acabara, visto que claramente dissera tudo o que era necessário, montaram uma orquestra improvisada e começaram a tocar uma alegre melodia de dança. O mestre Everard Tuck e a senhorita Melilota Brandebuck subiram numa mesa e, com guizos nas mãos, começaram a dançar a ciranda saltitante. Uma dança bonita, mas um tanto vigorosa. Mas Bilbo não havia terminado. Agarrando uma corneta de um jovem próximo, deu 3 toques altos. O barulho amainou. "Não vou tomar muito do seu tempo", exclamou. Vivas de toda a multidão. "Chamei todos aqui com um propósito." Alguma coisa no modo como disse isso os impressionou. Fez-se quase silêncio, e 1 ou 2 dos Tuks lhe deram ouvidos. "Na verdade, com 3 propósitos. Primeiro de tudo, para lhes dizer que gosto imensamente de todos vocês, e que 11 anos é um tempo curto demais para viver entre hobbits tão excelentes e admiráveis." Tremenda explosão de aprovação. "Não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem." Isso era inesperado e um tanto difícil. Houve alguns aplausos esparsos, mas a maioria deles estava tentando compreender e ver se era um elogio. "Em segundo lugar, para comemorar meu aniversário." Vivas de novo. "Eu deveria dizer nosso aniversário, pois é claro que também é o aniversário de meu herdeiro e sobrinho Frodo. Hoje ele se torna maior de idade e faz jus à sua herança." Alguns aplausos perfunctórios dos mais velhos e alguns gritos altos de "Frodo, Frodo, o bom e velho Frodo" dos mais moços. Os sacola-bolseiros franziram as sobrancelhas e se perguntaram o que queria dizer fazer jus à sua herança. "Juntos nós totalizamos 144 anos. O número de vocês foi escolhido para igualar este notável total. Uma grosa, se me permitem usar a expressão." Nenhum aplauso. Aquilo era ridículo. Muitos dos convidados, em especial os sacola-bolseiros, sentiram-se insultados, certos de que só tinham sido chamados para perfazer o número requerido, como mercadorias numa embalagem. "Uma grosa, essa é boa", expressão vulgar. É também, se me permitirem referir-me à história antiga, o aniversário de minha chegada num barril a Esgaroth, no Lago Longo. Porém, o fato de que era meu aniversário me escapou à memória naquela ocasião. Eu tinha apenas 51 anos e os aniversários não pareciam tão importantes. O banquete, no entanto, foi deveras esplêndido, apesar de eu estar muito resfriado na ocasião, lembro-me, e só poder dizer "muito obrigado". Agora repito mais corretamente. Muitíssimo obrigado por virem à minha pequena festa. Silêncio obstinado. Todos temiam que uma canção ou algum poema fosse iminente e estavam ficando entediados, porque ele não podia parar de falar e deixar que eles brindassem à sua saúde. Mas Bilbo não cantou nem recitou. Pausou por um momento. "Em terceiro e último lugar", prosseguiu ele, "desejo fazer um anúncio." Falou esta última palavra tão alta e repentinamente que todos aqueles que ainda podiam se ergueram nos assentos. "Lamento anunciar que, apesar de, como eu disse, 11 anos seria um tempo curto demais para passar entre vocês, este
É o fim. Estou indo embora. Estou partindo agora. Adeus! Desceu da cadeira e desapareceu. Houve um lampejo cegante de luz e todos os convidados piscaram. Quando abriram os olhos, Bilbo não podia ser visto em nenhum lugar. 144 hobbits, estupefatos, reclinaram-se emudecidos. O velho Odo Pé Soberbo tirou os pés da mesa e pisou forte. Então, fez-se um silêncio profundo, até que, de repente, após várias inspirações profundas, todos os bolseiros, boffins, tuques, brandebuques, fossadores, roliços, covas, bolgers, justa-correias, texugos, bom-corpos, corneteiros e pé-soberbos começaram a falar ao mesmo tempo. A concordância geral era que tinha sido uma brincadeira de muito mau gosto, e foram precisas mais comida e bebida para curar os convidados do choque e do incômodo. É maluco, eu sempre disse isso, foi provavelmente o comentário mais popular. Até os Tuques, com algumas exceções, achavam que o comportamento de Bilbo fora absurdo. No momento, a maior parte deles achou óbvio que seu desaparecimento nada mais era que uma travessura ridícula. Mas o velho Rory Brandebuck não tinha tanta certeza. Nem a idade, nem um jantar enorme haviam embotado sua perspicácia, e ele falou à Nora Esmeralda. Há qualquer coisa esquisita aí, querida. Creio que o bolseiro maluco está à solta outra vez. Velho tolo e bobo. Mas por que se preocupar? Ele não levou as provisões consigo. Chamou Frodo em voz alta para que mandasse o vinho passar outra vez. Frodo era o único presente que não dissera nada. Por algum tempo estivera sentado em silêncio junto à cadeira vazia de Bilbo e ignorara todas as observações e perguntas. É claro que apreciara a brincadeira, apesar de ser um dos iniciados. Achava difícil não rir da indignada surpresa dos convidados, mas ao mesmo tempo sentia-se profundamente perturbado. Deu-se conta, de repente, de que o velho hobbit lhe era muito querido. A maioria dos convidados continuou comendo e bebendo, e discutindo as esquisitices de Bilbo Bolseiro, passadas e presentes. Mas os sacola-bolseiros já haviam partido furiosos. Frodo não queria mais nada com a festa. Deu ordens para servirem mais vinho. Depois, levantou-se e esvaziou seu copo à saúde de Bilbo em silêncio e se esgueirou para fora do pavilhão. Quanto a Bilbo Bolseiro, ao mesmo tempo em que fazia seu discurso, ele estivera mexendo no anel dourado em seu bolso. Seu anel mágico, que mantivera em segredo por tantos anos. Ao descer da cadeira, ele o pôs no dedo. E nunca mais foi visto por nenhum hobbit na Vila dos Hobbits. Caminhou enérgico de volta à toca e ficou um momento parado, escutando com um sorriso o ruído no pavilhão e os sons das festividades em outras partes do campo. Depois entrou. Tirou as roupas da festa, dobrou e embrulhou em papel fino seu colete bordado de seda e o guardou. Então, vestiu depressa uns trajes velhos e desmazelados e prendeu à cintura um cinto gasto de couro. Pendurou nele uma espada curta numa bainha surrada de couro preto. De uma gaveta trancada com cheiro de naftalina, tirou uma velha capa e capuz. Tinham sido trancados como se fossem muito preciosos, mas estavam tão remendados e manchados pelas intempéries que mal se podia adivinhar a cor original. Podiam ter sido verde escuros. Eram um tanto grandes para ele. Depois foi ao escritório e tirou de uma grande caixa forte um maço embrulhado em panos velhos e um manuscrito encadernado em couro. E também um envelope grande e maciço. Enfiou o livro e o maço no topo de um saco pesado que estava de pé ali, já quase cheio.
Deslizou para dentro do envelope seu anel dourado e sua fina corrente, e depois os selou e o endereçou a Frodo. Primeiro, colocou-o sobre o consolo da lareira, mas tirou de repente e o enfiou no bolso. Nesse momento, a porta se abriu e Gandalf entrou depressa. Alô! Exclamou Bilbo. Estava me perguntando se você iria aparecer. Estou contente de encontrá-lo visível, retrucou o mago, sentando-se numa cadeira. Queria apanhá-lo para falar umas últimas palavras. Imagino que você pense que tudo transcorreu de modo esplêndido, de acordo com o plano. Penso sim, disse Bilbo. Porém, aquele lampejo foi surpreendente. Espantou-me bastante, o que dizer dos outros. Um pequeno acréscimo seu, suponho. Foi. Você sabiamente manteve esse anel em segredo todos esses anos, e achei necessário dar aos seus convidados algo mais que pudesse explicar seu súbito desaparecimento. Estragasse minha brincadeira. Você é um velho abelhudo intrometido, riu Bilbo. Mas imagino que sabe o que é melhor, como sempre. Sei. Quando sei alguma coisa. Mas não tenho tanta certeza de toda esta questão. Ela agora alcançou o ponto final. Você fez sua brincadeira e alarmou ou ofendeu a maior parte de seus parentes. E deu a todo o condado algo para falar durante 9 dias. Ou mais, provavelmente 99. Vai em frente? Vou sim. Sinto que preciso de férias. Férias muito longas, como lhe disse antes. Provavelmente férias permanentes. Não espero retornar. Na verdade, não pretendo. E fiz todos os arranjos. Estou velho, Gandalf. Não pareço, mas estou começando a sentir no fundo do coração. Bem conservado, essa é boa, bufou ele. Ora, eu me sinto todo fino, como que esticado, se você me entende. Como manteiga que foi espalhada sobre muito pão. Isso não pode estar certo. Preciso de uma mudança ou algo assim. Gandalf fitou, curioso e de perto. Não parece certo, comentou ele pensativo. Não, afinal, eu acho que seu plano provavelmente é o melhor. Bem, seja como for, estou decidido. Quero ver montanhas de novo, Gandalf. Montanhas! E depois encontrar algum lugar onde possa descansar. Em paz e com tranquilidade, sem um monte de parentes se intrometendo e uma fileira de malditos visitantes pendurados na campainha. Pode ser que eu encontre um lugar onde possa terminar meu livro. Pensei num bom desfecho para ele. E viveu feliz para sempre até o fim de seus dias. Gandalf riu. Espero que sim. Mas ninguém lerá o livro, não importa como termine. Pode ser que leiam em anos futuros. Frodo já leu uma parte até o ponto em que chegou. Você vai ficar de olho em Frodo, não vai? Vou, sim. 2 olhos, sempre que os tiver de sobra. Ele viria comigo, é claro, se eu lhe pedisse. Na verdade, ofereceu-se para vir uma vez, logo antes da festa. Mas ele não quer de verdade, ainda. Quero ver as regiões ermas outra vez antes de morrer. E as montanhas. Mas ele ainda está apaixonado pelo condado, com bosques e campos e riozinhos. Deverá ficar confortável aqui. Estou deixando tudo para ele, é claro, exceto algumas miudezas. Espero que fique feliz quando se acostumar a estar sozinho. Já era hora de ele ser dono do seu nariz. Tudo? Indagou Gandalf. O anel também? Você concordou com isso, lembre-se. Bem, sim, acho que sim, gaguejou Bilbo. Onde ele está? Num envelope, se quer saber, respondeu Bilbo com impaciência. Ali, no consolo da lareira. Ora, não! Aqui está, no meu bolso.
Hesitou. Isso não é estranho, disse baixinho consigo. mas afinal, por que não? Por que não deveria ficar ali? Gandalf encarou Bilbo outra vez, muito intensamente, e havia um brilho em seus olhos. Eu penso, Bilbo, prosseguiu ele tranquilamente, que eu o deixaria para trás. Não quer fazer isso? Ora sim e não. Agora que a hora chegou, não gosto nem um pouco de me separar dele, é isso. E, na verdade, não vejo por que deveria. Por que você quer que eu faça isso? Perguntou. E sua voz sofreu uma curiosa alteração. Estava ríspida com suspeita e incômodo. Você está sempre me atormentando sobre meu anel. Mas você nunca me aborreceu sobre as outras coisas que obtive em minha viagem. Não, mas eu tinha de atormentá-lo, disse Gandalf. Eu queria a verdade. Era importante. Anéis mágicos são, ora, mágicos, e são raros e curiosos. Eu estava profissionalmente interessado em seu anel, pode-se dizer, e ainda estou. Gostaria de saber onde está caso você saia outra vez a passear. Também acho que você o teve por tempo mais do que suficiente. Não vai mais precisar dele, Bilbo, a não ser que eu muito me engane. Bilbo enrubesceu, e havia uma luz raivosa em seus olhos. Seu rosto bondoso se endureceu. Por que não? Exclamou. E afinal, o que lhe importa saber o que faz com minhas coisas? Ele é meu! Eu o encontrei! Ele veio ter comigo! Sim, assentiu Gandalf. Mas não há por que ficar com raiva. Se estou, é culpa sua! Disse Bilbo. Ele é meu, eu lhe digo. Meu! Meu precioso! Sim, meu precioso! O rosto do mago manteve-se grave e atento, e somente um lampejo em seus olhos profundos demonstrava que estava assustado, de fato alarmado. Ele já foi chamado assim, afirmou ele, mas não por você. Mas agora eu o digo. E por que não? Mesmo que Gollum alguma vez tenha dito a mesma coisa, agora não é dele, e sim meu. E vou ficar com ele, eu digo. Gandalf levantou-se. Falou com severidade. Você será um tolo se fizer isso, Bilbo, disse ele. Você deixa isso mais evidente com cada palavra que diz. Ele tem demasiado domínio sobre você. Largue-o! E depois você mesmo pode partir e ser livre. Vou fazer o que decido e partir como bem entender, comunicou Bilbo obstinado. Ora, meu caro Hobbit, exclamou Gandalf. Por toda a sua longa vida fomos amigos, e você me deve alguma coisa. Vamos, faça o que prometeu. Desista dele. Bem, se você quer meu anel para você, diga isso, exclamou Bilbo. Mas não vai tê-lo. Não vou dar meu precioso, eu digo. Sua mão se moveu em direção ao punho da pequena espada. Os olhos de Gandalf relampejaram. Logo será minha vez de ficar com raiva, falou ele. Se você disser isso de novo, vou ficar. Aí você verá Gandalf, o cinzento, desvendado. Deu um passo na direção do Hobbit e pareceu tornar-se alto e ameaçador. Sua sombra preenchia o pequeno recinto. Bilbo recuou até a parede, com a respiração pesada e a mão apertada no bolso. Passaram um momento encarando-se, e o ar do recinto ardia. Os olhos de Gandalf estavam fixos no Hobbit. Lentamente as mãos deste se soltaram, e ele começou a tremer. Não sei o que deu em você, Gandalf, afirmou ele. Você nunca foi assim antes. O que é tudo isso? Ele é meu, não é? Eu o encontrei e Gollum me mataria se eu não o tivesse guardado. Não sou ladrão, não importa o que ele disse. Nunca chamei você assim,
respondeu Gandalf. Nem eu o sou. Não estou tentando roubá-lo, e sim ajudá-lo. Gostaria que confiasse em mim, como costumava. Deu-lhe as costas e a sombra passou. Pareceu minguar outra vez, tornando-se um velho grisalho, curvado e aflito. Bilbo passou a mão sobre os olhos. Lamento, comentou ele, mas senti-me muito estranho. E ainda assim, de certo modo, seria um alívio não me preocupar mais com ele. Ele tem dominado minha mente nos últimos tempos. Às vezes senti que era como um olho me fitando. E sempre quero pô-lo e desaparecer, você sabe. Ou me pergunto se ele está a salvo e o tiro do bolso para me certificar. Tentei trancá-lo, mas descobri que não conseguia descansar sem o ter no bolso. Não sei por quê. E parece que não sou capaz de me decidir. Então confie em mim, disse Gandalf. Estou bem decidido. Vá embora e deixe-o para trás. Pare de possuí-lo. Dê-o a Frodo e eu cuidarei dele. Por um momento, Bilbo ficou parado, tenso e indeciso. Por fim, suspirou. Muito bem, prosseguiu com esforço. Farei isso. Depois deu de ombros e sorriu um tanto pesaroso. Afinal, todo esse negócio da festa era para isto, na verdade. Dar montes de presentes de aniversário e, de algum modo, tornar mais fácil dá-lo ao mesmo tempo. No fim, não ficou mais fácil desse jeito. Mas seria uma pena desperdiçar todos os meus preparativos. Isso estragaria a brincadeira. De fato, anularia a única finalidade que cheguei a ver nesse assunto, assentiu Gandalf. Muito bem, respondeu Bilbo. Ele vai para Frodo com todo o resto. Inspirou fundo. E agora, preciso mesmo partir, ou outra pessoa vai me apanhar. Eu disse adeus e não suportaria fazer tudo de novo. Apanhou o saco e se aproximou da porta. Você ainda está com o anel no bolso, reiterou o mago. Ora, estou sim, exclamou Bilbo. E meu testamento e todos os outros documentos também. É melhor você pegá-lo e entregar em meu nome. Isso será o mais seguro. Não me dê o anel, disse Gandalf. Ponha-o no consolo da lareira. Lá ficará bem seguro até que Frodo chegue. Vou esperar por ele. Bilbo tirou o envelope, mas bem quando estava prestes a colocá-lo junto ao relógio, sua mão se afastou repentinamente, e o pacote caiu no chão. Antes que ele pudesse apanhá-lo, o mago se inclinou, pegou e o pôs no lugar. Outra vez um espasmo de raiva passou depressa pelo rosto do hobbit. De repente ele cedeu a um olhar de alívio e uma risada. Bem, é isso, encerrou ele. Agora me vou. Saíram para o saguão. Bilbo escolheu a bengala favorita no suporte. Depois assobiou. 3 anãos saíram de diferentes quartos, onde estavam ocupados. Está tudo pronto? Perguntou Bilbo. Tudo embalado e etiquetado? Tudo, responderam eles. Bem, então vamos partir. Deu um passo pela porta da frente. Era uma bela noite, e o céu negro estava salpicado de estrelas. Ergueu os olhos farejando o ar. Que divertido! Que divertido partir outra vez pela estrada com anãos! Era por isso mesmo que eu estava ansiando durante anos. Adeus, disse ele, olhando seu velho lar e se inclinando diante da porta. Adeus, Gandalf. Adeus, por enquanto, Bilbo. Cuide-se. Você é velho bastante e talvez sábio o bastante. Cuide-se. Não me importo. Não se preocupe comigo. Agora estou feliz como jamais estive. E isso quer dizer muita coisa. Mas a hora chegou. Estou sendo arrebatado, finalmente! Acrescentou, e depois, em voz baixa, como que para si mesmo,
cantou suavemente no escuro. A estrada segue sempre avante, da porta onde é seu começo. Já longe a estrada vai constante, e eu vou por ela sem tropeço, seguindo-a com pés ansiosos, pois outra estrada vou achar, onde há encontros numerosos. Depois não posso adivinhar. Fez uma pausa em silêncio por um momento. Depois, sem mais palavra, deu as costas às luzes e às vozes no campo e nas tendas, e, seguido pelos 3 companheiros, deu a volta no jardim e trotou percorrendo a longa trilha que descia. Pulou um trecho abaixo da sebe no sopé e passou para os prados, entrando na noite como um farfalhar de vento no capim. Gandalf ficou um tempo com um olhar fixo nele, na escuridão. Até logo, meu caro Bilbo. Até nosso próximo encontro, disse baixinho e voltou para dentro. Frodo entrou logo depois e o encontrou sentado no escuro, absorto em pensamentos. Ele se foi? Perguntou. Sim, respondeu Gandalf. Ele se foi, afinal. Eu gostaria, quero dizer, até esta tarde eu esperava que fosse apenas uma brincadeira, declarou Frodo. Mas no meu coração eu sabia que ele realmente pretendia ir. Ele sempre brincava com coisas sérias. Eu gostaria de ter voltado antes, só para me despedir dele. Na verdade, acho que ele preferiu escapulir tranquilamente no final, disse Gandalf. Não se aflija demais. Ele vai ficar bem, agora. Deixou um pacote para você. Ali está ele. Frodo pegou o envelope no consolo da lareira e lhe lançou um olhar, mas não o abriu. Creio que aí dentro você encontrará seu testamento e todos os outros documentos, afirmou o mago. Agora você é o dono de Bolsão. Imagino que também encontrará um anel dourado. O anel? Exclamou Frodo. Ele deixou isso para mim? Pergunto-me por quê. Ainda assim poderá ser útil. Poderá ou não poderá, disse Gandalf. Eu não faria uso dele se fosse você. Mas mantenha-o em segredo e mantenha-o guardado. Agora vou para a cama. Como dono de Bolsão, Frodo sentiu ser seu doloroso dever despedir-se dos convidados. Àquela altura, boatos sobre eventos estranhos haviam se espalhado pelo campo, mas Frodo só dizia que, sem dúvida, tudo estará esclarecido pela manhã. Por volta da meia-noite, vieram carruagens para as pessoas importantes. Uma a uma elas se afastaram, repletas de hobbits cheios, mas muito insatisfeitos. Vieram os jardineiros contratados e removeram, em carrinhos de mão, os que inadvertidamente tinham ficado para trás. A noite passou devagar. O sol nasceu. Os hobbits se levantaram um tanto tarde. A manhã prosseguiu. Vieram pessoas para começar, seguindo ordens, a remover os pavilhões e as mesas e as cadeiras, e colheres e facas e garrafas e pratos, e lanternas, e os arbustos floridos em caixas, e as migalhas e papéis de bombinhas, bolsas e luvas e lenços esquecidos, e a comida intocada, um item muito reduzido. Então chegou um certo número de outras pessoas, sem ordens, bolseiros e boffins, e bolgers e tucs, e outros convidados que moravam ou estavam alojados por perto. No meio do dia, quando até os mais bem alimentados estavam circulando outra vez, havia em Bolsão uma grande multidão sem convite, mas não inesperada.
Frodo esperava nos degraus sorrindo, mas parecendo um tanto cansado e preocupado. Recebia todos os visitantes, mas não tinha muito mais a dizer do que antes. Sua resposta a todas as questões era simplesmente esta: o Sr. Bilbo Bolseiro partiu, até onde sei, em definitivo. Alguns dos visitantes ele convidou a entrar, pois Bilbo deixara mensagens para eles. Lá dentro, no saguão, estava empilhado um grande sortimento de pacotes e embrulhos e pequenas peças de mobiliário. Em cada item havia uma etiqueta amarrada. Havia diversas etiquetas deste tipo. Para Adelard Took, para ele mesmo, de Bilbo, num guarda-chuva. Adelard já havia levado muitos que não tinham etiqueta. Para Dora Bolseiro, em memória de uma longa correspondência com o amor de Bilbo, num grande cesto de lixo. Dora era irmã de Drogo, a mais velha parenta sobrevivente de Bilbo e Frodo. Tinha 99 anos e escrevera resmas de bons conselhos por mais de meio século. Para Milo Covas, esperando que seja útil, de bebê, numa caneta de ouro e tinteiro. Milo jamais respondia a cartas. Para o uso de Angélica, do tio Bilbo, num espelho convexo redondo. Ela era uma jovem bolseiro e, obviamente, acreditava demais ter um rosto formoso. Para a coleção de Hugo Justa Correia, de um contribuidor, em uma estante vazia de livros. Hugo era grande tomador de livros emprestados, e pior que o normal para devolvê-los. Para Lobélia Sacola Bolseiro, como presente, num estojo de colheres de prata. Bilbo acreditava que ela carregara muitas das suas colheres enquanto ele estava longe em sua antiga viagem. Lobélia bem sabia disso. Quando chegou mais tarde naquele dia, pegou a alusão imediatamente, mas também pegou as colheres. Esta é apenas uma pequena seleção dos presentes reunidos. A residência de Bilbo tinha ficado bastante atulhada de objetos no decorrer de sua longa vida. Era uma tendência das tocas de hobbits ficarem atulhadas. O costume de dar tantos presentes de aniversário tinha grande responsabilidade nisso. Claro que os presentes de aniversário nem sempre eram novos. Havia 1 ou 2 Mathons de uso esquecido que tinham circulado por todo o distrito. Mas Bilbo normalmente dera presentes novos e guardara os que recebera. Agora a velha toca estava sendo desimpedida um pouco. Cada um dos vários presentes de despedida tinha uma etiqueta, escrita pessoalmente por Bilbo, e diversos tinham alguma alusão ou alguma brincadeira. Mas é claro que a maior parte dos objetos foi dada a quem precisava e recebia de bom grado. Os hobbits mais pobres, especialmente os da Rua do Bolsinho, deram-se muito bem. O velho feitor Gandhi ganhou 2 sacos de batatas, uma pá nova, um colete de lã e um frasco de unguento para juntas enferrujadas. O velho Rory Brandebuck, em troca de muita hospitalidade, ganhou uma dúzia de garrafas de velhos vinhedos, um vinho tinto forte da Quarta Sul, e àquela altura bem maduro, visto que fora armazenado pelo pai de Bilbo. Rory perdoou Bilbo por completo e o declarou excelente sujeito depois da primeira garrafa. De tudo, bastante havia sido deixado para Frodo. E é claro que todos os tesouros principais, bem como os livros, os quadros e mais móveis que o suficiente, foram deixados em sua posse. No entanto, não havia sinal nem menção de dinheiro nem joias. Nenhum tostão, nenhuma conta de vidro foram doados. Frodo passou maus bocados naquela tarde. Um boato falso de que toda a instalação estava sendo distribuída de graça espalhou-se como fogo fátuo. E em pouco tempo, a casa estava lotada de gente que não tinha nada a fazer ali, mas que não podia ser mantida do lado de fora. Etiquetas eram arrancadas e misturadas, e brigas irromperam. Algumas pessoas tentaram fazer trocas e acordos no saguão,
e outras tentaram pilhar objetos pequenos que não lhes eram destinados, ou qualquer coisa que parecesse não ser desejada nem vigiada. O caminho do portão estava bloqueado com carrinhos de mão e carretas. No meio da confusão, chegaram os sacola-bolseiros. Frodo se afastara por um momento e deixara o amigo Merry Brandebuck vigiando os objetos. Quando Otto pediu para ver Frodo em voz alta, Merry se inclinou polidamente. Ele está indisposto, disse. Está repousando. Escondido, você quer dizer? Retrucou Lobelia. Seja como for, queremos vê-lo e pretendemos vê-lo. Agora vai, diga a ele. Merry os deixou no saguão por longo período, e eles tiveram tempo de descobrir as colheres que eram presentes de despedida. Isso não melhorou seu humor. Acabaram sendo admitidos no escritório. Frodo estava sentado a uma mesa com um monte de papéis à sua frente. Parecia indisposto em ver os sacola-bolseiros, com certeza, e levantou-se, remexendo alguma coisa no bolso. Mas falou muito educadamente. Os sacola-bolseiros foram bem ofensivos. Começaram lhe oferecendo preços de pechincha ruins, como se fosse entre amigos, para vários objetos valiosos sem etiqueta. Quando Frodo retrucou que só estavam sendo doadas as coisas especialmente marcadas por Bilbo, eles disseram que todo o caso era bem duvidoso. Só uma coisa está clara para mim, falou Otto. É que você está se dando muito bem. Insisto em ver o testamento. Otto teria sido herdeiro de Bilbo, não fosse a adoção de Frodo. Leu o testamento com cuidado e bufou. Infelizmente, ele era muito claro e correto, de acordo com os costumes legais dos hobbits, que, entre outras coisas, exigem 7 assinaturas de testemunhas em tinta vermelha. Frustrados outra vez, disse ele à esposa. E depois de esperar 60 anos! Colheres! Baboseira! Estalou os dedos debaixo do nariz de Frodo e saiu pisando duro. Mas Lobelia não era tão fácil de se livrar. Pouco depois, Frodo saiu do escritório para ver como as coisas estavam andando e a encontrou ainda rodando, investigando frestas e cantos e dando pancadinhas no chão. Escoltou-a com firmeza para fora do recinto, depois de aliviá-la de diversos artigos pequenos, mas bem valiosos, que de algum modo haviam caído dentro do seu guarda-chuva. Pelo rosto dela, parecia que estava na agonia de imaginar uma observação de despedida que fosse realmente avassaladora, mas só conseguiu dizer, virando-se no degrau. Você viverá para se arrepender disto, rapazinho. Por que não foi embora também? Seu lugar não é aqui, você não é bolseiro. Você é um Brandebuck. Ouviu isso, Merry? Foi um insulto, se você me entende, exclamou Frodo, fechando a porta atrás dela. Foi um elogio, disse Merry Brandebuck. E, portanto, não era verdade. Então deram uma volta pela toca e expulsaram 3 jovens hobbits, 2 boffins e um bolger, que estavam fazendo buracos nas paredes de um dos porões. Frodo também teve uma briga com o jovem Sancho Pé Soberbo, neto do velho Odo Pé Soberbo, que começaram uma escavação na despensa maior, onde cria haver um eco. A lenda do ouro de Bilbo excitava ao mesmo tempo curiosidade e esperança, pois ouro lendário, obtido de modo misterioso, se não francamente ilícito, é, como todos sabem, de quem o achar, a não ser que a busca seja interrompida. Depois de derrotar Sancho e empurrá-lo para fora, Frodo desabou numa cadeira no saguão. É hora de fechar a loja, Merry, afirmou ele. Tranque a porta e não a abra para ninguém hoje, nem que tragam um ariete. Então foi recompor-se com uma xícara tardia de chá. Mal estava sentado quando se ouviu uma batida fraca na porta da frente. Muito provavelmente Lobelia de novo, pensou ele. Ela deve ter pensado em alguma coisa bem detestável e voltou para dizê-la. Isso pode esperar.
continuou com seu chá. A batida repetiu-se, bem mais alta, mas ele não deu atenção. De repente, a cabeça do mago surgiu à janela. Se não me deixar entrar, Frodo, vou explodir sua porta, que vai atravessar sua toca e sair pela colina, disse ele. Meu caro Gandalf, meio minuto! Exclamou Frodo, correndo pelo recinto até a porta. Entre, entre! Pensei que era Lobélia. Então eu o perdoo. Mas eu a vi um tempo atrás, dirigindo uma carreta de pônei rumo à beiragua, com uma cara que azedaria leite fresco. Ela quase azedou a mim. Honestamente, faltou pouco para eu usar o anel de Bilbo. Tive ganas de desaparecer. Não faça isso! Exclamou Gandalf, sentando-se. Tenha muito cuidado com esse anel, Frodo. A verdade é, em parte, sobre isso que vim dizer uma última palavra. Bem, do que se trata? O que você já sabe? Só o que Bilbo me contou. Ouvi a história dele, como ele o encontrou e como o usou. Na sua viagem, quero dizer. Qual história, eu me pergunto? Indagou Gandalf. Ah, não a que ele contou aos anãos e pôs no seu livro, respondeu Frodo. Ele me contou a história verdadeira logo depois que vim morar aqui. Falou que você o tinha importunado até lhe contar, e, portanto, era melhor que eu também soubesse. Sem segredos entre nós, Frodo, ele disse. Mas destes não devem ir além. Seja como for, é meu. Isso é interessante, comentou Gandalf. Bem, o que você pensou de tudo isso? Se você se refere a inventar tudo aquilo sobre um presente, bem, pensei que a história verdadeira era muito mais provável, e não consegui ver nenhum motivo para alterá-la. De qualquer modo, não era nada característico de Bilbo fazer isso, e pensei que era bem esquisito. Eu também. Mas coisas esquisitas podem acontecer com pessoas que têm tais tesouros, se os usarem. Que isso seja um alerta para você tomar muito cuidado com ele. Ele pode ter outros poderes além de simplesmente fazer você sumir quando deseja. Não compreendo, disse Frodo. Nem eu, replicou o mago. Meramente comecei a me perguntar sobre o anel, especialmente desde ontem à noite. Não há por que se preocupar, mas, se aceita meu conselho, você o usará muito raramente, ou nunca. Pelo menos imploro que não use de modo que cause comentários ou levante suspeitas. Digo outra vez, mantenha-o guardado e mantenha-o em segredo. Você está muito misterioso. Do que tem medo? Não tenho certeza, por isso não direi nada mais. Poderei ser capaz de lhe contar alguma coisa quando voltar. Vou partir imediatamente. Então, é adeus por hora. Levantou-se. Imediatamente? Exclamou Frodo. Ora, pensei que você iria ficar pelo menos por uma semana. Estava contando com sua ajuda. Eu pretendia, mas tive que mudar de ideia. Poderei estar longe por um bom tempo, mas virei vê-lo de novo assim que puder. Espere-me quando me vir. Vou chegar furtivamente e em silêncio. Não vou mais visitar o condado abertamente muitas vezes. Descobri que me tornei um tanto impopular. Dizem que sou inconveniente e perturbador da paz. Algumas pessoas chegam a me acusar de raptar Bilbo, ou pior. Se quer saber, dizem que há um complô entre você e eu para tomar posse da fortuna dele. Algumas pessoas, exclamou Frodo. Você quer dizer Otto e Lobélia? Que coisa abominável! Eu lhes daria bolsão e tudo mais se pudesse fazer Bilbo voltar e sair perambulando por aí com ele. Amo o condado, mas começo a desejar, de algum modo, que eu também tivesse ido. Pergunto-me se alguma vez vou voltar a vê-lo. Eu também, disse Gandalf. E me pergunto várias outras coisas. Adeus por agora. Cuide-se. Espere me ver, especialmente em horas improváveis.
Adeus! Frodo levou-o até a porta. Ele deu um aceno de mão final e partiu caminhando em velocidade espantosa. Mas Frodo pensou que o velho mago parecia incomumente curvado, quase como se estivesse carregando um grande peso. A noitinha estava chegando e seu vulto encapado desapareceu depressa na penumbra. Frodo não voltou a vê-lo por longo tempo. 2. A Sombra do Passado. O falatório não diminuiu em 9 dias, nem mesmo em 99. O segundo desaparecimento do Sr. Bilbo Bolseiro foi discutido na Vila dos Hobbits e, na verdade, por todo o condado, por 1 ano e 1 dia, e foi lembrado por muito mais tempo que isso. Transformou-se numa história ao pé da lareira para os jovens hobbits. E, eventualmente, o Bolseiro Louco, que costumava sumir com um estrondo e um clarão e reaparecer com sacos de joias e ouro, tornou-se um personagem predileto das lendas e continuou vivendo muito tempo depois de todos os acontecimentos reais estarem esquecidos. Mas, nesse meio tempo, a opinião geral da vizinhança era de que Bilbo, que sempre fora um tanto doido, tinha finalmente enlouquecido de vez e saíra correndo para o grande mundo. Ali ele, sem dúvida, caíra em uma lagoa ou um rio, chegando a um fim trágico, mas não necessariamente precoce. A culpa, na maioria das vezes, era atribuída a Gandalf. Contanto que esse mago danado deixe o jovem Frodo sozinho, quem sabe ele se acalme e desenvolva bom senso de hobbit, diziam. E ao que parecia, o mago deixou Frodo sozinho. Este se acalmou, mas o desenvolvimento de bom senso de hobbit não era muito perceptível. Na verdade, ele imediatamente começou a perpetuar a reputação de esquisitice de Bilbo. Recusou-se a vestir luto. E no ano seguinte deu uma festa em homenagem ao 112º aniversário de Bilbo, que chamou de Banquete do Quintal. Mas ficou abaixo do esperado, pois foram convidadas 20 pessoas, e houve diversas refeições em que nevou comida e choveu bebida, como dizem os hobbits. Alguns ficaram um tanto chocados, mas Frodo manteve o costume de celebrar a festa de aniversário de Bilbo ano após ano, até que se acostumassem. Dizia que não achava que Bilbo estivesse morto. Quando perguntavam, então onde ele está? Ele dava de ombros. Morava sozinho, como Bilbo morara, mas tinha um bom número de amigos, especialmente entre os hobbits mais jovens, em sua maioria descendentes do velho Tuc, que, em criança, gostavam de Bilbo e costumavam entrar e sair de Bolsão. Folco Boffin e Fredegar Bolger eram 2 deles, mas seus amigos mais próximos eram Peregrin Took, usualmente chamado de Pippin, e Merry Brandebuck. Seu nome verdadeiro era Meriadoc, mas raramente era lembrado. Frodo saía com eles em caminhadas pelo condado. Porém, mais a miúde, ele perambulava sozinho. E, para espanto das pessoas sensatas, era visto às vezes longe de casa, caminhando nas colinas e nos bosques sob a luz das estrelas. Merry e Pippin suspeitavam que, às vezes, ele visitava os elfos, como Bilbo fazia. À medida que o tempo passava, as pessoas começaram a notar que também Frodo demonstrava sinais de boa conservação. Externamente mantinha a aparência de um hobbit robusto e enérgico, recém-saído da vintolescência. Algumas pessoas têm a sorte toda, diziam. Mas foi só quando Frodo se aproximou da idade de 50 anos, usualmente mais sóbria, que começaram a achar isso esquisito. O próprio Frodo, após o primeiro choque, descobriu que ser dono do próprio nariz e o Sr. Bolseiro de Bolsão era bem agradável. Por alguns anos foi bastante feliz,
e não se preocupou muito com o futuro. Mas, meio à revelia dele, o arrependimento de não ter ido com Bilbo crescia constantemente. Ele se pegava perguntando-se, em especial no outono, sobre as terras ermas e estranhas visões de montanhas que ele jamais vira lhe vinham em sonhos. Começou a dizer para si mesmo: quem sabe eu mesmo hei de atravessar o rio algum dia. A isso a outra metade de sua mente sempre respondia: ainda não. Assim, as coisas iam indo até que os 40 e tantos foram acabando e seu 50º aniversário se aproximava. 50 era um número que ele acreditava ser significativo, ou agourento, de certa maneira. Fosse como fosse, fora nessa idade que a aventura subitamente acometera Bilbo. Frodo começou a se sentir inquieto, e as velhas sendas pareciam demasiado bem trilhadas. Olhava mapas e se perguntava o que ficava além de suas beiradas. Mapas feitos no condado mostravam quase só espaços brancos para lá das suas divisas. Principiou a vagar para mais longe, e mais frequentemente sozinho. E Merry e os demais amigos o observavam com ansiedade. Muitas vezes era visto caminhando e conversando com os estranhos viandantes que, nessa época, começaram a surgir no condado. Havia boatos de coisas estranhas acontecendo no mundo lá fora, e, como naquela época Gandalf nem aparecera, nem tinha enviado recado por vários anos, Frodo reunia todas as notícias que podia. Elfos, que raramente caminhavam no condado, agora podiam ser vistos passando pelas matas ao entardecer, rumo ao oeste, passando sem retornar. Mas estavam deixando a Terra-média e não se importavam mais com seus infortúnios. Havia, porém, anãos em números incomuns na estrada. A antiga estrada leste-oeste corria através do condado até seu término nos Portos Cinzentos, e os anãos sempre a tinham usado a caminho de suas minas nas Montanhas Azuis. Eram a principal fonte de notícias de regiões longínquas para os hobbits, caso estes quisessem notícias. Em regra, os anãos pouco diziam, e os hobbits não perguntavam mais que isso. Mas agora Frodo costumava encontrar anãos estranhos de regiões distantes, buscando refúgio no oeste. Estavam perturbados, e alguns falavam em sussurros do inimigo e da terra de Mordor. Esse nome os hobbits só conheciam de lendas do passado obscuro, como uma sombra no segundo plano de suas lembranças. Mas era ominoso e inquietante. Parecia que o poder maligno em Treva-mata havia sido expulso pelo Conselho Branco e ressurgido com maior força nos velhos baluartes de Mordor. A Torre Sombria fora reconstruída, dizia-se. Dali o poder se espalhava por toda parte, e longe no leste e no sul havia guerras e temor crescente. Orques se multiplicavam outra vez nas montanhas. Trolls estavam em campo, não mais obtusos, e sim astuciosos e munidos de armas pavorosas. E havia insinuações murmuradas sobre criaturas mais terríveis que todas essas, mas elas não tinham nome. É claro que poucas destas coisas chegavam aos ouvidos dos hobbits comuns. Mas até os mais surdos e mais caseiros começaram a ouvir relatos peculiares. E aqueles cujos afazeres os levavam até as divisas viam coisas estranhas. A conversa no Dragão Verde, em Beirágua, certa tardinha na primavera do 50º ano de vida de Frodo, mostrava que até no confortável coração do condado os boatos tinham sido ouvidos, apesar de a maioria dos hobbits ainda rir-se deles. Sam Gamgee estava sentado a um canto, perto do fogo, e à sua frente estava Ted Ruivão, filho do moleiro, e vários outros hobbits escutavam a conversa deles. Coisas esquisitas a gente ouve esses dias,
Com certeza, disse Sam. Ah, Respondeu Ted. ouve mesmo se escutar. Mas eu posso ouvir contos ao pé do fogo e histórias infantis em casa se quiser. Sem dúvida que pode, retorquiu Sam. E imagino que tem mais verdade em algumas delas do que você pensa. E depois, quem inventou as histórias? Veja os dragões, por exemplo. Não, obrigado, Respondeu Ted. não vou ver. Ouvi falar deles quando era menino, mas agora não tem por que acreditar neles. Só tem um dragão em Beirágua, que é verde, disse ele, obtendo uma risada geral. Está bem, assentiu Sam, rindo com os outros. Mas e esses homens-árvores? Esses gigantes, como se poderia dizer? Dizem que um, maior que uma árvore, foi visto lá em cima, além dos pântanos do norte, não faz muito tempo. Quem dizem? Meu primo, Hall, por exemplo. Ele trabalha para o Sr. Boffin, em Sobremonte, e sobe para a Quarta Norte para caçar. Ele viu um. Diz que viu, quem sabe? O seu Hall sempre diz que viu coisas, E talvez veja coisas que não estão lá. Mas esse era do tamanho de um olmo e andava 7 jardas em cada passo, nem uma polegada a menos. Então aposto que foram umas polegadas a menos. O que ele viu foi um olmo, muito provavelmente. Mas esse estava andando, eu estou lhe dizendo. E não tem olmo nos pântanos do norte. Então Hall não pode ter visto um, disse Ted. Houve algumas risadas e palmas. A plateia parecia achar que Ted marcara um ponto. Ainda assim, continuou Sam, não pode negar que outros, além do nosso Hallfast, viram gente estranha atravessando o condado. Atravessando, veja bem, tem mais gente que é rechaçada na divisa. Os fronteiros nunca estiveram tão ocupados antes. E ouvi dizer que os elfos estão se deslocando para o oeste. Eles dizem que estão indo para os portos, lá longe, além das Torres Brancas. Sam balançou o braço vagamente. Nem ele, nem nenhum deles sabia a que distância ficava o mar, depois das velhas torres, além das divisas ocidentais do condado. Mas era uma tradição antiga que para aqueles lados ficavam os portos cinzentos, de onde às vezes os navios élficos zarpavam para jamais retornar. Estão navegando, navegando, navegando sobre o mar. Estão indo para o oeste e nos deixando, disse Sam, meio entoando as palavras, balançando a cabeça de modo triste e solene. Mas Ted riu-se. Bem, isso não é novidade nenhuma, se você acreditar nas velhas histórias. E não sei o que isso importa para mim ou para você. Eles que naveguem. Mas garanto que você não os viu navegando, nem qualquer outra pessoa do condado. Bem, não sei, declarou Sam pensativo. Ele acreditava ter visto um elfo na floresta certa vez e ainda esperava ver outros algum dia. De todas as lendas que ouvira nos dias de infância, esses fragmentos de relatos e histórias meio recordadas sobre os elfos, como os hobbits sabiam, sempre o haviam comovido mais profundamente. Tem alguns, mesmo por aqui, que conhecem o belo povo e têm notícias dele, disse. Ora, tem o Sr. Bolseiro para quem eu trabalho. Ele me contou que eles estavam navegando e ele sabe um bocado sobre os elfos. E o velho Sr. Bilbo sabia mais. Foram muitas as conversas que tive com ele quando era garotinho. Oh, os dois são birutas, retrucou Ted. Pelo menos o velho Bilbo era biruta e Frodo está ficando. Se é deles que vêm as suas notícias, nunca vai lhe faltar devaneio. Bem, amigos, vou para casa. Saúde! Esvaziou o caneco e saiu ruidosamente. Sam ficou sentado em silêncio e não falou mais nada. Tinha bastante em que pensar. Por exemplo, havia muita coisa para fazer no Jardim de Bolsão, e o dia seguinte seria trabalhoso se o tempo abrisse. A grama estava crescendo depressa. Mas Sam tinha mais em que pensar do que jardinagem. Algum tempo depois, suspirou, levantou-se e saiu. Era o começo de abril, e o céu já estava clareando após chuvas intensas.
O sol se pusera, e uma tardinha fresca e pálida lentamente desbotava e se tornava noite. Caminhou para casa, sob as estrelas precoces, atravessando a vila dos hobbits e subindo a colina, assobiando baixinho, pensativo. Foi bem a esse tempo que Gandalf reapareceu após sua longa ausência. Por 3 anos após a festa, ele estivera afastado. Depois fez uma breve visita a Frodo e, após olhá-lo bem, foi-se embora outra vez. Durante o próximo ano ou 2, ele aparecera com razoável frequência, chegando inesperado após o anoitecer e partindo sem aviso antes do nascer do sol. Não discutia seus próprios afazeres nem viagens e parecia interessado principalmente em pequenas notícias sobre a saúde e as atividades de Frodo. Então, de repente, suas visitas haviam cessado. Fazia mais de 9 anos que Frodo não o vira nem escutara falar dele, e começara a pensar que o mago não voltaria nunca e que desistira de todo o interesse dos hobbits. Mas, naquela tarde, enquanto Sam caminhava para casa e o crepúsculo se desfazia, ouviu-se a batida, outrora familiar, na janela do escritório. Frodo recebeu o velho amigo com surpresa e grande deleite. Entreolharam-se com intensidade. "Tudo bem, hein?" disse Gandalf. "Você parece o mesmo de sempre, Frodo." "Você também", respondeu Frodo. Mas em segredo pensava que Gandalf parecia mais velho e mais atormentado. Exigiu-lhe notícias sobre ele e o vasto mundo, e logo estavam imersos em diálogo, e ficaram acordados até tarde da noite. Na manhã seguinte, após um desjejum tardio, o mago estava sentado com Frodo junto à janela aberta do escritório. Havia um fogo intenso na lareira, mas o sol estava quente e o vento vinha do sul. Tudo parecia fresco, e o verde novo da primavera rebrilhava nos campos e nas pontas dos dedos das árvores. Gandalf pensava numa primavera, quase 80 anos antes, quando Bilbo saíra correndo de Bolsão, sem um lenço. Talvez seus cabelos estivessem mais brancos do que naquela época, e sua barba e suas sobrancelhas mais compridas, e seu rosto mais enrugado, com preocupações de sabedoria. Mas seus olhos eram brilhantes como sempre, e ele fumava e soprava anéis de fumaça com o mesmo vigor e deleite. Agora fumava em silêncio, pois Frodo estava sentado, imóvel, imerso em pensamentos. Mesmo na luz da manhã ele sentia a obscura sombra das novas que Gandalf trouxera. Por fim, rompeu o silêncio. "A noite passada você começou a me contar coisas estranhas sobre meu anel, Gandalf", apontou ele. "E depois você parou porque disse que seria melhor deixar tais assuntos para a luz do dia. Não acha que é melhor terminar agora? Você diz que o anel é perigoso, muito mais perigoso do que eu imagino. De que modo?" "De muitos modos", respondeu o mago. "Ele é mais poderoso do que ousei pensar no começo. Tão poderoso que, no final, ele conquistaria qualquer pessoa de raça mortal que o possuísse. Ele a possuiria. Em Eregion, muito tempo atrás, foram feitos muitos anéis élficos, anéis mágicos, como você os chama. É claro que eram de vários tipos, alguns mais potentes e outros menos. Os anéis menores eram apenas ensaios do ofício antes que este estivesse maduro. E para os artífices élficos, eles eram meras miudezas. Ainda assim, em minha opinião, arriscados para os mortais. Mas os grandes anéis, os anéis de poder, esses eram perigosos. Um mortal, Frodo, que tenha posse de um dos grandes anéis, não morre. Porém não cresce nem obtém mais vida. Ele meramente continua até que, afinal, cada minuto seja uma fadiga. E se ele usar o anel com frequência para se tornar invisível, ele mingua.
No fim, torna-se invisível permanentemente e caminha na penumbra sob o olho do poder sombrio que controla os anéis. Sim, mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, se ele for forte ou de boas intenções no começo, porém nem a força nem o bom propósito durarão. Mais cedo ou mais tarde, o poder sombrio o devorará. Que aterrorizante! Exclamou Frodo. Houve outro longo silêncio. O som de Sam Gamgee, aparando o gramado, entrava do jardim. Por quanto tempo você soube disso? Perguntou Frodo por fim. E quanto Bilbo sabia? Bilbo não sabia mais do que lhe contou, tenho certeza, disse Gandalf. Ele certamente jamais teria legado a você qualquer coisa que acreditasse ser perigosa, mesmo depois de eu prometer cuidar de você. Ele pensava que o anel era muito belo e muito útil em caso de necessidade. E se havia alguma coisa errada ou esquisita, era ele mesmo. Ele disse que lhe estava dominando a mente e sempre se preocupava com ele, mas não suspeitava que a culpa era do próprio anel. Porém, ele tinha descoberto que o objeto exigia atenção. Não parecia ter sempre o mesmo tamanho ou peso. Encolhia e se dilatava de modo estranho, e podia, subitamente, cair de um dedo onde estiver apertado. Sim, ele me alertou sobre isso em sua última carta, afirmou Frodo. Portanto, sempre o mantive em sua corrente. Muito sábio, falou Gandalf. Mas, quanto à sua vida longa, Bilbo nunca fez a conexão com o anel. Assumiu todo o crédito por isso e tinha muito orgulho. Mas estava ficando inquieto e desconfortável. Fino como que esticado, ele disse. Um sinal de que o anel estava assumindo o controle. Por quanto tempo você soube de tudo isso? Frodo perguntou outra vez. Soube? Seguiu Gandalf. Eu soube de muita coisa que somente os sábios sabem, Frodo. Mas se você quer dizer soube deste anel, bem, ainda não sei, poderíamos dizer. Há um último teste a ser feito. Mas não duvido mais de minha conjectura. Quando comecei a conjecturar, refletiu ele, buscando no fundo da memória. Deixe-me ver. Foi no ano em que o Conselho Branco expulsou o poder sombrio de Treva Mata, logo antes da Batalha dos 5 Exércitos, que Bilbo encontrou seu anel. Na época, uma sombra se abateu sobre meu coração, apesar de eu ainda não saber o que temia. Muitas vezes me perguntei como Gollum obteve um grande anel, pois claramente era isso. Pelo menos isso estava óbvio desde o início. Depois, ouvi a estranha história de Bilbo sobre como ele o ganhara, e não consegui acreditar nela. Quando afinal arranquei a verdade dele, vi de imediato que ele estava tentando pôr acima de qualquer dúvida sua reivindicação do anel. Quase como Gollum com seu presente de aniversário. As mentiras eram parecidas demais para meu conforto. Obviamente o anel tinha um poder doentio que se punha imediatamente a agir sobre o possuidor. Esse foi o primeiro alerta que tive de que nem tudo estava bem. Muitas vezes disse a Bilbo que seria melhor que anéis assim não fossem usados, mas ele se ressentiu disso e logo ficou com raiva. Havia pouca coisa mais que eu pudesse fazer. Eu não podia tirá-lo dele sem causar mal maior. E, de qualquer modo, não tinha o direito de fazê-lo. Eu só podia observar e esperar. Talvez pudesse ter consultado Saruman, o Branco, mas algo sempre me reteve. — Quem é ele? Perguntou Frodo. Nunca ouvi falar dele antes. — Talvez não, respondeu Gandalf.
Os hobbits não são ou não eram interesse dele. No entanto, ele é grande entre os sábios. É o chefe de minha ordem e comanda o conselho. Seu conhecimento é profundo, mas seu orgulho cresceu junto com ele e leva a mal qualquer interferência. O saber dos anéis dos elfos, grandes e pequenos, é sua província. Estudou-o por longo tempo, buscando os segredos perdidos de sua feitura. Mas quando os anéis foram debatidos no conselho, tudo o que nos quis revelar do seu saber dos anéis contradisse meus temores. Assim, minha dúvida dormiu, mas inquieta. Assim mesmo observei e esperei. Tudo parecia estar bem com Bilbo, e os anos passaram. Sim, passaram e pareciam não tocá-lo. Ele não demonstrava estar envelhecendo. A sombra outra vez se abateu sobre mim. Mas eu me disse, afinal de contas ele vem de uma família longeva pelo lado materno. Ainda há tempo. Espere. E esperei. Até aquela noite em que ele partiu desta casa. Naquela ocasião ele falou e fez coisas que me encheram com um temor que nenhuma palavra de Saruman poderia aplacar. Por fim, eu sabia que algo obscuro e mortífero estava agindo. E passei a maior parte dos anos desde então encontrando a verdade a esse respeito. Não houve nenhum prejuízo permanente, houve? Perguntou Frodo ansioso. Ele iria melhorar com o tempo, não iria? Quero dizer, ser capaz de descansar em paz? Ele se sentiu melhor de imediato, declarou Gandalf. Mas só há um poder neste mundo que sabe tudo sobre os anéis e seus efeitos. E até onde sei, não há poder no mundo que saiba tudo sobre hobbits. Entre os sábios, eu sou o único que se interessa pelo saber dos hobbits. Um ramo obscuro do conhecimento, mas cheio de surpresas. Eles podem ser moles como manteiga, porém, às vezes, duros como velhas raízes de árvore. Acho provável que alguns resistiriam ao anel por muito mais tempo do que a maioria dos sábios poderia crer. Não acho que você precise se preocupar com Bilbo. É claro que ele possuiu o anel por muitos anos, e o usou. Por isso poderia levar muito tempo para a influência enfraquecer, antes que fosse seguro ele voltar a vê-lo, por exemplo. Do contrário, ele poderia viver por muitos anos bem feliz, simplesmente parando do modo como estava quando se separou dele. Pois, no fim, desistiu dele de própria vontade. Um ponto importante. Não, eu não estava mais preocupado com o caro Bilbo, uma vez que ele havia se livrado do objeto. É por você que me sinto responsável. Desde que Bilbo partiu, tenho me preocupado profundamente com você e com todos esses hobbits encantadores, absurdos, indefesos. Seria um golpe atroz para o mundo se o poder sombrio dominasse o condado. Se todos os seus bondosos, joviais, estúpidos bolgers, corneteiros, boffins, justa-correias e todos os demais, sem mencionar os ridículos bolseiros, fossem escravizados. Frodo estremeceu. Mas por que seríamos? Perguntou. E por que ele quereria escravos assim? Para lhe dizer a verdade, retrucou Gandalf, acredito que até agora, veja bem, ele deixou de notar por completo a existência dos hobbits. Vocês deveriam ser gratos. Mas sua segurança passou. Ele não precisa de vocês. Tem muitos serviçais mais úteis. Mas não esquecerá vocês de novo. E hobbits como escravos miseráveis o agradarão bem mais do que hobbits felizes e livres. Existe uma coisa que se chama malícia e vingança. Vingança? Disse Frodo. Vingança pelo quê? Ainda não compreendo que tudo isso tem a ver com Bilbo, comigo e com o nosso anel. Tem tudo a ver, respondeu Gandalf.
Você ainda não sabe qual é o perigo real. Mas há de saber. Eu mesmo não tinha certeza da última vez em que estive aqui. Mas chegou a hora de falar. Dê-me o anel por um momento. Frodo o tirou do bolso dos calções, onde estava enganchado numa corrente suspensa do seu cinto. Desprendeu-o e o entregou devagar ao mago. Subitamente ele parecia muito pesado, como se ele ou o próprio Frodo estivessem relutantes, de alguma maneira, de que Gandalf o tocasse. Gandalf ergueu. Ele parecia feito de ouro puro e sólido. Você consegue ver alguma marca nele? Perguntou. Não, respondeu Frodo. Não há nenhuma. Ele é bem liso e nunca mostra riscos nem marcas de uso. Muito bem. Olhe. Para espanto e desconforto de Frodo, o mago lançou o anel de súbito no meio de um canto incandescente da lareira. Frodo deu um grito e procurou as tenazes às apalpadelas, mas Gandalf o deteve. Espere! Exclamou ele, em voz de comando, dando uma olhadela em Frodo por debaixo das sobrancelhas eriçadas. Nenhuma mudança aparente aconteceu no anel. Pouco depois, Gandalf ergueu-se, fechou as venezianas do lado de fora da janela e puxou as cortinas. O recinto ficou escuro e silencioso, apesar de os estalos da tesoura de Sam, agora mais perto das janelas, ainda poderem ser ouvidos debilmente do jardim. Por um momento o mago ficou de pé, olhando o fogo. Depois, inclinou-se e removeu o anel para a borda da lareira com as tenazes e o apanhou de imediato. Frodo teve um sobressalto. Está bem frio, disse Gandalf. Pegue-o. Frodo o recebeu na palma da mão que se retraía. Ele parecia ter se tornado mais grosso e pesado do que jamais fora. Levante-o, orientou Gandalf, e olhe de perto. Quando Frodo fez isso, logo viu linhas finas, mais finas que os mais finos traços de pena, dando a volta no anel, por fora e por dentro. Linhas de fogo, que pareciam formar as letras de uma caligrafia fluente. Brilhavam com luz penetrante e ainda assim remota, como se viesse de grande profundeza. Não consigo ler as letras de fogo, disse Frodo com voz trêmula. Não, prosseguiu Gandalf, mas eu consigo. As letras são élficas, de um modo antigo, mas a língua é de Mordor, que não pronunciarei aqui. Mas na língua comum, é isto que elas dizem, aproximadamente. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los. Um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. São apenas 2 versos de um poema conhecido há muito tempo no saber élfico. 3 anéis para os élficos reis sob o céu, 7 para os anãos em recinto rochoso, 9 para os homens que a morte escolheu, 1 para o senhor sombrio no espaldar tenebroso, na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los, na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. Fez uma pausa e depois disse devagar, com voz grave. Este é o anel mestre, o um anel que a todos rege. Este é o um anel que Sauron perdeu muitas eras atrás com grande enfraquecimento de seu poder. Ele o deseja intensamente, mas não pode recuperá-lo. Frodo ficou sentado em silêncio e imóvel. O medo parecia estender uma vasta mão, como uma nuvem escura que se erguesse no leste e assomasse para envolvê-lo. Este
anel, balbuciou. Como foi que ele veio parar comigo? Ah, disse Gandalf. Essa é uma história muito longa. Os começos remontam aos anos de trevas, que agora são lembrados apenas pelos mestres do saber. Se eu fosse lhe contar toda essa história, ainda estaríamos sentados aqui quando a primavera tivesse se tornado inverno. Mas ontem à noite, eu lhe contei de Sauron, o Grande, o Senhor Sombrio. Os boatos que você ouviu são verdadeiros. De fato, ele voltou a se erguer, deixou seu baluarte em Treva-Mata e voltou à sua antiga fortaleza, na Torre Sombria de Mordor. Até vocês, hobbits, ouviram falar nesse nome, como uma sombra nas beiras de velhas histórias. Sempre, depois de uma derrota e uma folga, a sombra assume outra forma e volta a crescer. Gostaria que não tivesse que acontecer no meu tempo, afirmou Frodo. Eu também, assentiu Gandalf. E gostariam todos os que vivem para ver tais tempos. Mas isso não cabe a eles decidir. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. E, Frodo, nosso tempo já começa a parecer sombrio. O inimigo rapidamente torna-se muito forte. Seus planos estão longe de estarem maduros, creio, mas estão amadurecendo. Teremos grandes dificuldades a enfrentar. Teríamos grandes dificuldades a enfrentar, mesmo que não fosse por este tremendo acaso. Ao inimigo falta ainda uma coisa para lhe dar força e conhecimento para abater toda a resistência, romper as últimas defesas e cobrir todas as terras com uma segunda treva. Falta-lhe o Um Anel. Os 3 mais belos de todos, os senhores élficos esconderam dele, e sua mão jamais os tocou nem conspurcou. 7 estiveram em posse dos reis dos anãos, mas 3 ele recuperou, e os demais os dragões consumiram. 9 ele deu a homens mortais, altivos e grandiosos, e assim os apanhou na armadilha. Muito tempo atrás, eles caíram sob o domínio do e se tornaram espectros do Anel, sombras sob sua grande sombra, seus mais terríveis serviçais. Muito tempo atrás. Faz muitos anos desde que os 9 caminharam livremente. Mas, quem sabe, à medida que a sombra volta a crescer, também eles poderão caminhar de novo. Mas vamos, não falemos dessas coisas, nem mesmo na manhã do condado. Assim é agora. Os 9 ele recolheu para si, os 7 também, ou então estão destruídos. Os 3 ainda estão ocultos, mas isso não o perturba mais. Só precisa do pois ele mesmo fez esse anel. É seu, e deixou grande parte de seu antigo poder passar para dentro dele, de modo que pudesse reger todos os demais. Se ele o recuperar, voltará a comandar todos eles de novo, onde quer que estejam, mesmo os 3, e tudo que foi realizado com eles será desnudado, e ele será mais forte que nunca. E esse é o tremendo acaso, Frodo. Ele acreditava que o tinha perecido, que os elfos o haviam destruído, como deveriam ter feito. Mas agora ele sabe que não pereceu, que foi encontrado. Portanto, ele o busca, e todo o seu pensamento se dirige para ele. É sua grande esperança e nosso grande temor. Por que não fui destruído? Questionou Frodo. E como o inimigo chegou a perdê-lo, se era tão forte e ele lhe era tão precioso? Agarrou o anel na mão, como se já visse dedos escuros se estendendo para agarrá-lo. Foi tomado dele, disse Gandalf. A força dos elfos para resistir a ele foi maior outrora.
e nem todos os homens estavam afastados deles. Os homens de Ocidente vieram em ajuda deles. Esse é um capítulo de história antiga que seria bom relembrar, pois também então havia pesar e treva crescente, mas também grande proeza e grandes feitos que não foram totalmente em vão. Um dia, quem sabe, eu lhe contarei toda a história, ou você a ouvirá ser contada toda por alguém que a conhece melhor. Mas, no momento, já que principalmente você precisa saber como este objeto chegou até você, e isso será um relato bem extenso, eis tudo o que vou dizer. Foram Gil-galad, rei élfico, e Elendil de Ocidente que derrotaram Sauron, apesar de eles próprios terem perecido ao fazê-lo. E Isildur, filho de Elendil, cortou o anel da mão de Sauron e o tomou para si. Então Sauron foi vencido, e seu espírito fugiu e esteve escondido por longos anos, até que sua sombra voltasse a tomar forma em Treva Mata. Mas o anel foi perdido. Caiu no grande rio Anduin e desapareceu. Pois Isildur marchava para o norte, seguindo as margens orientais do rio, e perto dos campos de Lis foi tocaiado por orques das montanhas, e quase toda a sua gente foi morta. Ele saltou nas águas, mas o anel se desprendeu de seu dedo enquanto nadava, e então os orques o viram e o mataram a flechadas. Gandalf fez uma pausa. E ali, nas lagoas escuras em meio aos campos de Lis, disse: o anel escapou do conhecimento e da lenda. E mesmo assim, grande parte de sua história agora só é conhecida de alguns poucos. E o Conselho dos Sábios não conseguiu descobrir mais nada. Mas, finalmente, consigo continuar a história, eu creio. Muito tempo depois, mas ainda muito tempo atrás, vivia junto às margens do grande rio, na beirada das terras selváticas, um pequeno povo de mãos hábeis e pés silenciosos. Imagino que fossem da espécie dos hobbits, parentes dos pais dos Grados, pois amavam o rio e muitas vezes nadavam nele ou faziam barquinhos de juncos. Havia entre eles uma família de grande reputação, pois era numerosa e mais rica que a maioria, e era regida por uma avó do povo, severa e sábia no antigo saber, aquele que possuíam. O mais inquisitivo e de mente mais curiosa dessa família chamava-se Sméagol. Interessava-se por raízes e começos. Mergulhava em lagos profundos, escavava debaixo de árvores e plantas crescentes, fazia túneis em morros verdes e parou de erguer os olhos para o topo das colinas, ou as folhas das árvores, ou as flores que se abriam no ar. Sua cabeça e seus olhos estavam voltados para baixo. Tinha um amigo chamado Digor, de jeito semelhante, de olhos mais agudos, porém menos ágil e forte. Certa vez pegaram um barco e desceram para os campos de Lis, onde havia grandes extensões de íris e juncos floridos. Ali, Sméagol desembarcou e foi explorar as margens, mas Digor ficou sentado no barco, pescando. De repente, um grande peixe apanhou seu anzol e, antes que soubesse onde estava, ele foi puxado para fora do barco e para dentro da água, até o fundo. Então soltou a linha, pois lhe pareceu que via algo brilhando no leito do rio. E, segurando a respiração, agarrou o objeto. Depois subiu cuspindo água, com algas no cabelo e a mão cheia de lama, e nadou até a margem. Pasme! Quando lavou a lama, havia em sua mão um lindo anel dourado. Ele brilhava e reluzia ao sol, e seu coração se alegrou. Mas Sméagol estivera vigiando-o detrás de uma árvore,
E enquanto Diggle se regozijava com o anel, Sméagol chegou furtivo por trás. Nos dê isso, Diggle, meu querido, disse Sméagol por cima do ombro do amigo. Por quê? Indagou Diggle. Porque é meu aniversário, querido, e eu quero ele, respondeu Sméagol. Não me importa, disse Diggle. Já lhe dei um presente mais do que pude gastar. Encontrei isto e vou ficar com ele. Oh, vai mesmo, querido, retrucou Sméagol. E pegou Diggle pelo pescoço e o estrangulou, porque o ouro parecia tão brilhante e lindo. Depois, pôs o anel no dedo. Ninguém jamais descobriu o que acontecera com Diggle. Foi assassinado longe de casa e seu corpo foi ocultado habilmente. Mas Sméagol voltou sozinho e descobriu que ninguém de sua família podia vê-lo quando estava usando o anel. Ficou muito contente com sua descoberta e a escondeu, e usou-a para descobrir segredos, e usou seus conhecimentos para fins distorcidos e maliciosos. Seus olhos e seus ouvidos se aguçaram para tudo que fosse doloroso. O anel lhe dera poder de acordo com sua condição. Não admira que ele se tornasse muito impopular e fosse evitado, quando visível, por todos os conhecidos. Chutavam-no e ele lhes mordia os pés. Começou a roubar e a andar por aí resmungando sozinho e a gorgolejar na garganta. Assim chamaram-no de Gollum e o amaldiçoaram. E o mandaram ir para bem longe. E sua avó, que desejava a paz, o expulsou da família e o colocou para fora de sua toca. Vagou solitário, chorando um pouco por causa da dureza do mundo, e viajou rio acima até chegar a um riacho que vinha do alto das montanhas e seguiu por ali. Apanhava peixes em lagoas fundas com seus dedos invisíveis e comia-os crus. Certo dia fazia muito calor, e ao se inclinar numa lagoa, sentiu queimar o topo da cabeça, e uma luz cegante vinda da água lhe doeu nos olhos úmidos. Admirou-se com isso, pois quase se esquecera do sol. Então, pela última vez, ergueu os olhos e sacudiu o punho em sua direção. Mas, ao baixar os olhos, viu à frente, ao longe, os cumes das montanhas nevoentas das quais vinha o riacho. E pensou de repente: deve estar fresco e sombreado debaixo dessas montanhas. A sol não pode me vigiar lá. As raízes dessas montanhas devem ser raízes de verdade. Ali deve haver grandes segredos enterrados que não foram descobertos desde o princípio. Assim, viajou à noite, subindo para as terras altas, e encontrou uma pequena caverna pela qual saía o riacho escuro. E insinuou-se como uma larva no coração dos morros e desapareceu de qualquer conhecimento. O anel foi com ele para as sombras, e seu próprio artífice, quando seu poderio recomeçou a crescer, não conseguiu saber nada a respeito. Gollum! Exclamou Frodo. Gollum? Quer dizer que essa é a própria criatura Gollum que Bilbo encontrou? Que repugnante! Acho que é uma triste história, ponderou o mago. E poderia ter acontecido a outros, até a alguns hobbits que conheci. Não posso crer que Gollum tivesse conexão com os hobbits, por muito distante que fosse, disse Frodo, um tanto agitado. Que ideia abominável! É verdadeira mesmo assim, prosseguiu Gandalf. Sobre suas origens, pelo menos, eu sei mais que os próprios hobbits. E mesmo a história de Bilbo sugere um parentesco. Havia muita coisa no fundo de suas mentes e lembranças que era bem semelhante. Eles se compreendiam notavelmente bem, muito melhor do que um hobbit compreenderia, digamos, um anão ou um orc, ou até um elfo.
Pense nas adivinhas que ambos conheciam, por exemplo. Sim, concordou Frodo. Porém, outras gentes além dos hobbits fazem adivinhas e de tipo bem parecido. E os hobbits não trapaceiam. Gollum pretendia trapacear o tempo todo. Só estava tentando deixar desatento o pobre do Bilbo. E ouso dizer que sua maldade se divertia com a ideia de que estava começando um jogo que poderia acabar lhe fornecendo uma vítima fácil, mas que não faria mal se ele perdesse. É bem verdade, eu temo, disse Gandalf. Mas havia outra coisa aí, creio, que você ainda não vê. Mesmo Gollum não estava completamente arruinado. Ele tinha demonstrado mais resistência do que até um dos sábios poderia imaginar, como um hobbit demonstraria. Havia um cantinho de sua mente que ainda lhe pertencia, e uma luz passava por ali, como que por uma fresta no escuro. Uma luz do passado. Chegava a ser agradável, eu acho, ouvir de novo uma voz bondosa, recuperando lembranças do vento e das árvores, e do sol na grama, e de tais coisas esquecidas. Mas isso, é claro, só acabaria enfurecendo mais a parte malvada dele, a não ser que pudesse ser conquistada, a não ser que pudesse ser curada. Gandalf suspirou. Ai, para ele existe pouca esperança disso. Porém, não nenhuma esperança. Não, apesar de ele possuir o anel por tanto tempo, quase no limite de sua lembrança, pois fazia muito que ele não o usara por longo tempo. Na treva negra raramente era necessário. Certamente ele jamais havia minguado. Ainda está fino e rijo, mas é claro que o objeto lhe devorava a mente, e o tormento se tornara quase insuportável. Todos os grandes segredos, sob as montanhas, tinham revelado ser apenas noite vazia. Não havia mais nada para descobrir, nada que valesse a pena fazer, apenas asquerosas comilanças furtivas e lembranças ressentidas. Ele estava desgraçado por completo. Odiava o escuro e odiava a luz mais ainda. Odiava todas as coisas. E o anel, mais que tudo. O que quer dizer? Perguntou Frodo. Por certo, o anel era seu precioso, a única coisa que lhe importava. Mas, se ele o odiava, por que não se livrou dele ou foi embora deixando-o para trás? Você deveria começar a entender, Frodo, depois de tudo que ouviu, disse Gandalf. Ele o odiava e o amava, assim como odiava e amava a si mesmo. Não podia livrar-se dele. Não lhe restava vontade nesse assunto. Um anel de poder toma conta de si mesmo, Frodo. Ele pode soltar-se traiçoeiramente, mas seu possuidor jamais o abandona. No máximo, joga com a ideia de entregá-lo aos cuidados de outra pessoa. E isso só na primeira etapa, quando o domínio está só começando. Mas, ao que eu sei, só Bilbo, em toda a história, já passou de jogar e realmente o fez. Precisou de toda a minha ajuda também. E mesmo assim, nunca o teria abandonado ou jogado de lado. Não era Gollum, Frodo, e sim o próprio anel que decidia as coisas. O anel o abandonou. O quê? Bem a tempo de encontrar Bilbo? Indagou Frodo. Um orc não lhe teria servido melhor? Isso não é assunto de piada, disse Gandalf. Não para você. Foi o evento mais estranho em toda a história do Anel até agora. A chegada de Bilbo bem naquela hora, pondo a mão sobre ele às cegas no escuro. Havia mais que um poder agindo, Frodo. O Anel estava tentando voltar a seu mestre. Ele se soltara da mão de Isildur e o traíra. Depois, quando veio a oportunidade, apanhou o coitado do Diggle e ele foi assassinado. E depois disso, Gollum e o devorara. Não podia fazer mais uso dele. Ele era demasiado pequeno e mesquinho.
e enquanto ficasse com ele, jamais voltaria a deixar sua lagoa profunda. Aí, então, quando seu mestre estava desperto outra vez, emitindo seu sombrio pensamento de treva-mata, ele abandonou Gollum para ser apanhado pela pessoa mais improvável que se possa imaginar. Bilbo do Condado. Por trás disso havia outra coisa em ação, além de qualquer intenção do artífice do anel. Não posso expressá-lo mais simplesmente, senão dizendo que o Bilbo estava destinado a encontrar o anel, e não por seu artífice. E nesse caso, também você estava destinado a tê-lo. E esse pode ser um pensamento encorajador. Não é, disse Frodo. No entanto, não tenho certeza se entendo você. Mas como você descobriu tudo isso sobre o anel e sobre Gollum? Você realmente sabe tudo? Ou está apenas adivinhando ainda? Gandalf olhou para Frodo e seus olhos rebrilharam. Eu sabia muito, e aprendi muito, respondeu. Mas não vou fazer um relato de todos os meus atos a você. A história de Elendil e de Isildur e do Anel é conhecida de todos os sábios. O seu anel demonstra ser o Anel apenas pela escrita de fogo, à parte de qualquer outra evidência. E quando você descobriu isso? Perguntou Frodo, interrompendo. Agora mesmo, nesta sala, é claro, respondeu o mago rispidamente. Mas eu esperava encontrá-lo. Retornei de escuras jornadas e longas buscas para fazer esse teste final. É a última prova. E agora tudo está demasiado claro. Discernir o papel de Gollum e encaixá-lo na lacuna da história exigiu algum raciocínio. Posso ter começado com conjecturas sobre Gollum, mas agora não estou conjecturando. Eu sei. Eu o vi. Você viu Gollum? Exclamou Frodo admirado. Sim. A coisa óbvia a ser feita, é claro, se fosse possível. Tentei muito tempo atrás, mas consegui afinal. Então, o que aconteceu depois que Bilbo escapou dele? Você sabe disso? Não tão claramente. O que lhe contei é o que Gollum estava disposto a contar. Claro que não do modo como relatei. Gollum é mentiroso e é preciso peneirar suas palavras. Por exemplo, chamava o anel de seu presente de aniversário e insistia nisso. Dizia que vinha de sua avó, que tinha montes de objetos bonitos daquela espécie. Uma história ridícula. Não tenho dúvida de que a avó de Sméagol era uma matriarca, uma grande pessoa à sua maneira. Mas era absurdo dizer que ela possuía muitos anéis élficos e que os dava de presente. Isso era mentira. Mas uma mentira com um grão de verdade. O assassinato de Déagol assombrava Gollum, e ele montara uma defesa, repetindo-a muitas e muitas vezes ao seu precioso, enquanto roía ossos no escuro, até quase acreditar nela. Era o seu aniversário. Déagol deveria lhe ter dado o anel. Obviamente, ele surgira bem a tempo de ser um presente. Era seu presente de aniversário e assim por diante. Eu aguentei por quanto tempo pude, mas a verdade era desesperadoramente importante. E no fim, tive de ser ríspido. Pus nele o temor do fogo e espremi dele a história verdadeira, pedaço a pedaço, junto com muita lamúria e grunhido. Ele achava que fora incompreendido e abusado. Mas quando finalmente tinha me contado sua história, até o fim do jogo de adivinhas e a fuga de Bilbo, não disse mais nada, exceto por alusões obscuras. Havia nele algum outro temor além do meu. Resmungava que ia recuperar o que era seu. As pessoas iam ver se ele ia aguentar ser chutado e expulso para um buraco e depois roubado. Agora Gollum tinha bons amigos. Amigos bons e muito fortes. Eles iam ajudá-lo. Bolseiro ia pagar por isso. Esse era seu principal pensamento.
Odiava Bilbo e maldizia o seu nome. Mais ainda, sabia de onde ele vinha. Mas como ele descobriu isso? Perguntou Frodo. Bem, quanto ao nome, o próprio Bilbo tolamente o contou a Gollum. E depois disso não foi difícil descobrir seu país, uma vez que Gollum saiu. Ah, sim, ele saiu. Seu anseio pelo anel demonstrou ser mais forte que seu medo dos orques ou até da luz. Depois de 1 ou 2 anos, ele deixou as montanhas. Veja, apesar de ainda estar atado pelo desejo dele, o anel não o devorava mais. Ele começou a reviver um pouco. Sentia-se velho, terrivelmente velho, porém menos tímido, e estava mortalmente faminto. A luz do sol e da lua, ele ainda temia e odiava. E sempre será assim, creio. Mas era ardiloso. Descobriu que podia se esconder da luz do dia e do luar, e seguir rápida e tranquilamente na escuridão da noite, com seus olhos pálidos e frios, e apanhar criaturinhas amedrontadas ou desatentas. Ficou mais forte e ousado com nova comida e novos ares. Encontrou o caminho para dentro de Treva-mata, como era de se esperar. Foi lá que você o encontrou? Perguntou Frodo. Eu o vi lá, respondeu Gandalf. Mas antes disso ele vagara longe, seguindo a trilha de Bilbo. Foi difícil saber qualquer coisa segura dele, pois sua fala era constantemente interrompida por imprecações e ameaças. O que ele tem nos bolsos? Dizia. Não queria dizer não, precioso. Trapaceirozinho. Não foi pergunta que vale. Ele trapaceou primeiro, foi isso. Quebrou as regras. Devíamos ter espremido ele, sim, precioso. E vamos espremer, precioso. Isso é uma amostra de sua fala. Não acho que você queira mais. Ouvi isso durante dias cansativos. Mas, por alusões que soltou entre os rosnados, deduzi que seus pés compassados o haviam finalmente levado a Esgaroth, e mesmo às ruas de Vale, escutando em segredo e espiando. Bem, a notícia dos grandes eventos se espalhou pelas terras selváticas, e muitos tinham ouvido o nome de Bilbo e sabiam de onde ele vinha. Em nossa viagem de volta, não tínhamos feito segredo do seu lar no oeste. Os ouvidos aguçados de Gollum logo descobriram o que ele queria. Então, por que não perseguiu Bilbo mais além? Perguntou Frodo. Por que não veio ao condado? Ah, disse Gandalf, agora chegamos ao ponto. Creio que Gollum tentou. Partiu e voltou para o oeste, até o grande rio. Mas depois desviou-se. Não ficou assustado com a distância, estou certo. Não. Outra coisa o puxou para longe. Assim pensam meus amigos, os que o caçaram para mim. Os elfos da floresta o rastrearam primeiro, tarefa fácil para eles, pois então sua trilha ainda estava fresca. Através de Treva-mata e de volta outra vez ela os conduziu, porém nunca o apanharam. A floresta estava repleta de rumores sobre ele, histórias pavorosas mesmo entre animais e pássaros. Os homens da floresta diziam que havia algum novo terror à larga, um fantasma que bebia sangue. Escalava árvores para encontrar ninhos, esgueirava-se para dentro de tocas para encontrar filhotes, insinuava-se em janelas para encontrar berços. Mas na borda ocidental de Treva-mata, a trilha se desviou. Foi rumo ao sul e escapou ao conhecimento dos elfos da floresta e se perdeu. E então cometi um grande erro. Sim, Frodo, e não foi o primeiro. Porém, temo que demonstrará ser o pior. Deixei o assunto de lado. Deixei-o ir embora, pois tinha muito mais coisas em que pensar nessa época e ainda confiava no saber de Saruman. Bem, isso foi anos atrás. Paguei por isso desde então com muitos dias escuros e perigosos.
A trilha esfriara havia tempo quando a retomei, depois que Bilbo partiu daqui. E minha busca teria sido em vão não fosse pela ajuda que tive de um amigo. Aragorn, o maior viajante e caçador desta era do mundo. Juntos procuramos Gollum por toda a extensão das terras selváticas, sem esperança e sem êxito. Mas, por fim, quando eu havia desistido da perseguição e me voltara para outros caminhos, Gollum foi encontrado. Meu amigo voltou de grandes perigos, trazendo consigo a criatura desgraçada. Não queria dizer o que andara fazendo. Só chorava e nos chamava de cruéis, com muito Gollum na garganta. E, quando o pressionamos, ele choramingou e se encolheu, e esfregava as mãos compridas, lambendo os dedos como se lhe doessem, como se lembrasse alguma antiga tortura. Mas temo que não haja dúvida possível. Ele fizera seu caminho lento e sorrateiro, passo a passo, milha a milha, para o sul, descendo afinal à terra de Mordor. Um silêncio pesado se abateu sobre o recinto. Frodo podia ouvir seu coração batendo. Até do lado de fora tudo parecia quieto. Já não se ouvia o som da tesoura de Sam. Sim, para Mordor, disse Gandalf. Ai de nós! Mordor atrai todos os seres malignos, e o poder sombrio empenhava toda a sua vontade para os reunir ali. O anel do inimigo também deixaria sua marca, o deixaria aberto à convocação. E então, toda a gente sussurrava sobre a nova sombra no sul e sobre seu ódio do oeste. Esses eram seus belos novos amigos, que o ajudariam em sua vingança. Tolo desgraçado! Naquela terra ele aprenderia muito, demais para seu conforto. E mais cedo ou mais tarde, espreitando e espionando nas fronteiras, ele seria apanhado e levado para um interrogatório. Foi assim que aconteceu, eu temo. Quando foi encontrado, ele já estivera lá por muito tempo e estava no caminho de volta, em alguma missão de maldade. Mas agora isso não importa muito. Sua pior maldade estava feita. Sim, infelizmente através dele, o inimigo ficou sabendo que o foi reencontrado. Ele sabe onde Isildur tombou. Ele sabe onde Gollum encontrou seu anel. Ele sabe que é um grande anel, pois concedeu vida longa. Ele sabe que não é um dos 3, pois esses jamais foram perdidos e não suportam o mal. Ele sabe que não é um dos 7, nem dos 9, pois deles foram prestadas contas. Ele sabe que é o e finalmente ouviu falar, creio, dos hobbits e do condado. O condado. Ele pode estar procurando-o agora, se já não descobriu onde fica. Na verdade, Frodo, temo que ele até possa pensar que o nome Bolseiro, despercebido por longo tempo, tenha se tornado importante. Mas isso é terrível! Exclamou Frodo. Muito pior do que o pior que imaginei por suas alusões e seus avisos. Oh, Gandalf, melhor dos amigos, o que vou fazer? Pois agora estou com medo de verdade. O que vou fazer? Que pena que Bilbo não apunhalou essa vil criatura quando teve a chance. Pena? Foi a pena que deteve sua mão. A pena e a compaixão de não golpear sem necessidade. E ele foi bem recompensado, Frodo. Tenha a certeza de que ele teve tão poucos danos devidos ao mal e escapou por fim, porque começou sua posse do anel desse modo. Com pena. Lamento, disse Frodo, mas estou apavorado e não sinto nenhuma pena de Gollum. Você não o viu, interrompeu Gandalf. Não, e não quero vê-lo, retrucou Frodo. Não consigo compreender você. Quer dizer que você e os elfos o deixaram continuar vivo depois de todos esses feitos horríveis? Seja como for, agora ele é tão mau quanto um orc e apenas um inimigo. Ele merece a morte. Merece? Imagino que merece.
Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem a vida. Você pode dá-la a eles? Então não seja ávido demais por conferir a morte em julgamento, pois nem mesmo os muitos sábios conseguem ver todos os fins. Não tenho muita esperança de que Gollum possa ser curado antes de morrer, mas existe uma chance. E ele está atado ao destino do Anel. Meu coração me diz que ele ainda tem algum papel a desempenhar, pelo bem ou pelo mal, antes do fim. E quando este chegar, a pena de Bilbo poderá reger o destino de muitos, não menos o seu. Em qualquer caso, não o matamos. Ele está muito velho e muito desgraçado. Os elfos da floresta o mantêm na prisão, mas tratam-no com a bondade que conseguem encontrar em seus sábios corações. Ainda assim, afirmou Frodo, mesmo que Bilbo não tenha matado Gollum, queria que não tivesse ficado com o anel. Queria que nunca o tivesse encontrado e que eu não o tivesse ganho. Por que me deixou ficar com ele? Por que não me obrigou a jogá-lo fora ou a destruí-lo? Deixá-lo? Obrigá-lo? Indagou o mago. Você não escutou tudo o que eu disse? Você não está pensando no que está dizendo. Mas, quanto a jogá-lo fora, isso era obviamente errado. Esses anéis têm maneiras de serem encontrados. Em mãos malignas ele poderia ter feito grande mal. Pior que tudo, poderia ter caído nas mãos do inimigo. Na verdade, teria com certeza, pois este é o Um, e ele está exercendo todo o seu poder para encontrá-lo ou atraí-lo para si. É claro, meu querido Frodo, que era perigoso para você, e isso me perturbou profundamente. Mas havia tanta coisa em jogo que precisei assumir algum risco, mesmo que, quando eu estava longe, não houvesse um só dia em que o condado não fosse vigiado por olhos atentos. Enquanto você não o usasse, eu não pensava que o anel teria qualquer efeito duradouro sobre você, não para o mal, não por muito longo tempo, seja lá como for. E você deve recordar que, 9 anos atrás, quando o vi pela última vez, eu ainda tinha certeza de poucas coisas. Mas por que não destruí-lo, como você diz que deveria ter acontecido muito tempo atrás? Questionou Frodo outra vez. Se me tivesse alertado, ou mesmo mandado uma mensagem, eu teria dado cabo dele. Teria? Como faria isso? Alguma vez tentou? Não, mas imagino que poderia ser martelado ou derretido. Tente, exclamou Gandalf. Tente agora. Frodo retirou o anel do bolso e olhou para ele. Agora parecia singelo e liso, sem marca nem desenho que ele pudesse ver. O ouro parecia muito bonito e puro, e Frodo pensou como era rica e linda a sua cor, como era perfeita a sua forma redonda. Era um objeto admirável e totalmente precioso. Quando tirou, pretendia jogá-lo para longe, para a parte mais quente do fogo. Mas agora via que não podia fazê-lo, não sem grande esforço. Sopesou o anel na mão, hesitante, e forçando-se a lembrar tudo o que Gandalf lhe dissera. E então, com um esforço da vontade, fez um movimento como que para lançá-lo fora, mas descobriu que o pusera de volta no bolso. Gandalf riu sinistro. Está vendo? Também você, Frodo, já não consegue se livrar dele com facilidade, nem ter vontade de danificá-lo. E eu não poderia obrigá-lo, exceto a força, o que lhe destroçaria a mente. Mas quanto a quebrar o anel, a força é inútil. Mesmo que você o pegasse e golpeasse com um malho pesado, ele nem se amassaria um pouco. Ele não pode ser desfeito por suas mãos, nem pelas minhas. Seu foguinho, claro, não derreteria nem ouro comum. Este anel já passou por ele ileso, até sem se aquecer. Mas não há forja de ferreiro neste condado
que possa alterá-lo nem um pouco. Nem mesmo as bigornas e fornalhas dos anãos poderia fazê-lo. Disseram que o fogo dos dragões poderia fundir e consumir os anéis de poder, mas já não há dragão que reste na terra em que o antigo fogo esteja quente o bastante. Nem jamais houve dragão, nem mesmo Ancalagon, o negro, que pudesse causar dano ao Um Anel, o Anel Regente, pois esse foi feito pelo próprio Sauron. Só há uma maneira: encontrar as fendas da perdição nas profundezas de Orodruin, a Montanha de Fogo, e lançar o anel lá dentro, se realmente você quiser destruí-lo, pô-lo além do alcance do inimigo para sempre. Eu realmente quero destruí-lo, exclamou Frodo. Ou, bem, que seja destruído. Não sou feito para demandas perigosas. Gostaria de jamais ter visto o anel. Por que ele veio ter comigo? Por que fui escolhido? Tais perguntas não podem ser respondidas, disse Gandalf. Pode ter certeza de que não foi por algum mérito que outros não possuam. Não por poder nem sabedoria, seja como for. Mas você foi escolhido. E, portanto, precisa usar a força, a coragem e a inteligência que possui. Mas tenho tão pouco de tudo isso. Você é sábio e poderoso. Não quer pegar o anel? Não! Exclamou Gandalf, pondo-se de pé com um salto. Com esse poder, eu teria poder demasiado grande e terrível. E sobre mim o anel obteria um poder ainda maior e mais mortífero. Seus olhos relampejaram, e seu rosto foi iluminado como que por um fogo interior. Não me tente, pois não desejo me tornar igual ao próprio Senhor Sombrio. No entanto, o caminho do anel para meu coração é pela pena, pena da fraqueza e desejo de força para fazer o bem. Não me tente. Não me atrevo a pegá-lo, nem mesmo para mantê-lo guardado, sem uso. O desejo de manejá-lo seria grande demais para minha força. Vou precisar muito dela. Grandes perigos estão diante de mim. Foi até a janela e abriu as cortinas e as venezianas. A luz do sol voltou a fluir para dentro do quarto. Sam passou assobiando pelo caminho lá fora. E agora? Disse o mago, voltando-se outra vez para Frodo. A decisão está com você. Mas eu sempre o ajudarei. Pôs a mão no ombro de Frodo. Vou ajudá-lo a levar este fardo, enquanto ele for seu para ser levado. Mas precisamos fazer alguma coisa logo. O inimigo se move. Fez-se um longo silêncio. Gandalf sentou-se de novo e deu baforadas no cachimbo, como que perdido em pensamentos. Seus olhos pareciam fechados, mas por baixo das pálpebras ele observava Frodo com atenção. Frodo fitava fixamente as brasas vermelhas na lareira, até que elas preenchessem toda a sua visão, e ele parecesse estar olhando para dentro de fundos poços de fogo. Pensava nas lendárias fendas da perdição e no terror da Montanha de Fogo. Bem, pontuou Gandalf finalmente. No que está pensando? Decidiu o que fazer? Não, respondeu Frodo, voltando a si da escuridão e descobrindo, surpreso, que não estava escuro e que pela janela podia ver o jardim iluminado pelo sol. Ou quem sabe, sim. Até onde entendi o que você disse, suponho que devo manter o anel e guardá-lo, ao menos por hora, não importa o que ele me fizer. Qualquer coisa que ele lhe fizer será lenta. Lenta rumo ao mal, se você o mantiver com esse propósito, afirmou Gandalf. Assim espero, colocou Frodo. Mas espero que você logo encontre outro guardador melhor. Mas enquanto isso, parece que sou um perigo para todos os que vivem perto de mim. Não posso guardar o anel e ficar aqui. Eu devia deixar Bolsão, deixar o condado, deixar tudo e ir embora, suspirou.
Gostaria de salvar o condado, se puder. Porém, houve tempos em que pensei que os habitantes eram demasiado estúpidos e obtusos às palavras, e senti que um terremoto ou uma invasão de dragões poderia lhes fazer bem. Mas não me sinto assim agora. Sinto que, contanto que o condado fique para trás, seguro e confortável, eu acharei a vida errante mais suportável. Vou saber que em algum lugar existe uma base firme, mesmo que meus pés não possam mais pisar ali. É claro que algumas vezes pensei em ir embora, mas imaginei isso como uma espécie de férias, uma série de aventuras como as de Bilbo, ou melhores, terminando em paz. Mas isso significaria o exílio, uma fuga de perigo em perigo, puxando-os atrás de mim. E suponho que preciso ir sozinho, se tiver de fazer isso e salvar o condado. Mas sinto-me muito pequeno, muito desarraigado e, bem, desesperado. O inimigo é tão forte e terrível. Não contou a Gandalf, mas, à medida que falava, um grande desejo de seguir Bilbo se acendeu em seu coração. Seguir Bilbo e, quem sabe, até encontrá-lo de novo. Era tão forte que superou seu medo. Quase se pôs a correr ali mesmo, descendo a estrada sem chapéu, como Bilbo fizera numa manhã parecida muito tempo atrás. Meu caro Frodo, exclamou Gandalf, os hobbits são realmente criaturas espantosas, como eu disse antes. Pode-se aprender tudo o que há para saber sobre seus modos em um mês, e, no entanto, 100 anos depois eles ainda podem surpreendê-lo num aperto. Eu mal esperava obter tal resposta, nem mesmo de você. Mas Bilbo não se enganou quando escolheu o herdeiro. Por muito pouco que soubesse como isso revelaria ser importante. Temo que você tenha razão. O anel não conseguirá permanecer oculto no condado por muito mais tempo. E, para seu próprio bem e o de outros, você terá de partir e deixar para trás o nome Bolseiro. Não será seguro usar esse nome fora do condado ou no ermo. Agora vou lhe dar um nome de viagem. Quando se for, vá como o senhor Sotomonte. Mas não creio que precise ir sozinho. Não se você conhecer alguém em quem possa confiar e que esteja disposto a ir ao seu lado. E que você esteja disposto a levar para perigos desconhecidos. Mas se buscar um companheiro, escolha com cuidado. E cuidado com o que disser, mesmo aos amigos mais próximos. O inimigo tem muitos espiões e muitas formas de ouvir. Deteve-se de repente como se escutasse. Frodo tomou consciência de que estava tudo muito quieto, dentro e fora. Gandalf esgueirou-se para um lado da janela. Então, num arranco, pulou para o peitoril e estendeu o braço comprido para fora e para baixo. Ouviu-se um grasnido, e a cabeça encaracolada de Sam Gamgee subiu puxada por uma orelha. Ora, ora, pela minha barba, disse Gandalf. Sam Gamgee, é isso? O que é que você está fazendo? Bendito seja, Sr. Gandalf, senhor, exclamou Sam. Nada. Quer dizer, eu estava só aparando a borda da grama embaixo da janela, se me entende. Pegou sua tesoura e a exibiu à guisa de evidência. Não entendo, prosseguiu Gandalf severo. Faz algum tempo que não ouço mais o som de sua tesoura. Por quanto tempo bancou o abelhudo? Abelhudo, senhor? Não compreendo, com seu perdão. Não tem abelhas em Bolsão, isso é fato. Não seja tolo. O que você ouviu e por que estava escutando? Os olhos de Gandalf lampejavam e as sobrancelhas se projetavam como cerdas. Senhor Frodo, senhor! Exclamou Sam trêmulo. Não deixe que ele me machuque, senhor! Não deixe que ele me transforme em coisa antinatural! Meu velho pai ia ficar magoado! Não quis causar dano, juro pela minha honra, senhor! Ele não vai machucá-lo, disse Frodo.
mal conseguindo conter o riso, apesar de estar ele próprio espantado e um tanto perplexo. Ele sabe tão bem quanto eu que você não quer causar dano. Mas vá, responda as perguntas agora mesmo. Bem, senhor, respondeu Sam, um pouco trepidante. Ouvi bastante coisa que não entendi direito sobre um inimigo e anéis, e o senhor Bilbo, senhor, e dragões, e uma montanha de fogo, e elfos, senhor. Ouvi porque não consegui me conter, se entende o que quero dizer. Bendito seja, senhor, mas adoro histórias desse tipo. E acredito nelas também, não importa o que diz o Ted. Elfos, senhor. Gostaria imensamente de ver eles. Não podia me levar para ver os elfos, senhor, quando partir? Subitamente Gandalf riu. Venha para dentro, gritou ele. E, estendendo ambos os braços, ergueu através da janela o espantado Sam com tesoura, retalhos de grama e tudo, pondo-o de pé no chão. Levá-lo para ver os elfos, hein? Disse ele, espiando Sam de perto, mas com um sorriso vacilando no rosto. Então, ouviu que o Sr. Frodo vai embora? Ouvi, senhor. E foi por isso que engasguei. O que parece que o senhor ouviu. Tentei não engasgar, senhor, mas me escapou. Fiquei tão perturbado. Não há como evitar, Sam, declarou Frodo tristemente. De súbito, dera-se conta de que fugir do condado envolveria mais despedidas dolorosas do que meramente dizer adeus aos confortos familiares de Bolsão. Vou ter que partir. Mas... Então olhou intensamente para Sam. Se você realmente se preocupa comigo, vai manter isso em absoluto segredo. Viu? Se não mantiver, se pronunciar uma só palavra do que ouviu aqui, espero que Gandalf o transforme num sapo malhado e encha o jardim de cobras d'água. Sam caiu de joelhos, tremendo. Levante-se, Sam, falou Gandalf. Pensei em algo melhor que isso. Algo que lhe fechará a boca e o castigará adequadamente por escutar. Você vai partir com o Sr. Frodo. Eu, senhor? Exclamou Sam, pulando como um cachorro convidado a passear. Eu? Partir e ver os elfos e tudo mais? Viva! Gritou. E depois irrompeu em lágrimas. 3. 3 não é demais. Você precisa ir sem alarde, e precisa ir logo, disse Gandalf. 2 ou 3 semanas haviam passado, e ainda Frodo não dava sinais de se aprontar para a partida. Eu sei, mas é difícil fazer as duas coisas, objetou ele. Se eu simplesmente sumir como Bilbo, a história vai correr o condado em um instante. É claro que você não pode sumir, afirmou Gandalf. Isso não vai funcionar. Eu disse logo, não instantaneamente. Se você puder imaginar algum modo de escapar do condado sem que isso seja de conhecimento geral, valerá a pena um pequeno atraso. Mas não pode se atrasar demais. Que tal no outono, no nosso aniversário, ou depois? Perguntou Frodo. Acho que provavelmente poderei fazer acertos para essa época. Para dizer a verdade, ele relutava muito em partir, agora que o tempo havia chegado. Bolsão parecia uma residência mais desejável do que fora por anos, e ele queria aproveitar o quanto pudesse de seu último verão no condado. Quando chegasse o outono, ele sabia que pelo menos parte de seu coração pensaria mais favoravelmente sobre a viagem, como sempre acontecia naquela estação. De fato, em particular, decidira-se a partir em seu 50º aniversário, o 128º de Bilbo. De algum modo, parecia ser o dia adequado para partir a segui-lo. Seguir Bilbo era a coisa mais importante em sua mente, e a única que tornava tolerável a ideia de ir embora. Pensava o mínimo possível sobre o anel e aonde este poderia levá-lo no final. Mas não contava a Gandalf todos os seus pensamentos.
O quanto o mago adivinhava era sempre difícil saber. Ele olhou para Frodo e sorriu. Muito bem, disse ele. Acho que isso vai estar bem. Mas não pode ser mais tarde. Estou ficando muito ansioso. Enquanto isso, cuide-se e não dê qualquer indicação sobre aonde vai. E assegure-se de que Sam Gamgee não fale. Se falar, vou mesmo transformá-lo num sapo. Quanto a aonde estou indo, declarou Frodo, seria difícil de revelar, pois eu mesmo ainda não tenho ideia clara. Não seja absurdo, exclamou Gandalf. Não estou alertando contra deixar um endereço no correio. Mas você está saindo do condado. Isso não pode ser conhecido até que você esteja bem longe. E você precisa ir, ou pelo menos partir, para o norte, sul, oeste ou leste. E a direção certamente não pode ser conhecida. Estive tão ocupado com a ideia de deixar Bolsão e de me despedir que nem mesmo considerei a direção, disse Frodo. Pois irei aonde? E como me guiarei? Qual deverá ser minha demanda? Bilbo saiu para encontrar um tesouro, lá e de volta outra vez, mas eu saio para perder um e não retornar até onde posso ver. Mas você não consegue ver muito longe, comentou Gandalf. Nem eu consigo. Pode ser tarefa sua encontrar as fendas da perdição, mas essa demanda poderá ser de outros, não sei. Seja como for, você ainda não está pronto para essa longa estrada. Não mesmo, assentiu Frodo. Mas, enquanto isso, que curso devo tomar? Na direção do perigo. Mas não muito temerário, nem muito direto, respondeu o mago. Se quer meu conselho, rume para Valfenda. Essa viagem não deverá resultar muito perigosa, apesar de a estrada estar menos favorável do que já esteve, e ela piorará à medida que o ano avança. Valfenda? Disse Frodo. Muito bem. Vou para o leste e vou rumar para Valfenda. Levarei Sam para visitar os elfos. Ele ficará encantado. Falava com despreocupação, mas seu coração se emocionou de repente com o desejo de ver a casa de Elrond, meio-elfo, e de respirar o ar daquele vale profundo onde muitos do belo povo ainda moravam em paz. Certa tardinha de verão, uma notícia espantosa chegou à moita de Era e ao Dragão Verde. Gigantes e outros portentos nas fronteiras do condado foram esquecidos em favor de assuntos mais importantes. O Sr. Frodo estava vendendo Bolsão, na verdade já vendera, aos sacola-bolseiros. Por um precinho bom também, disseram alguns. Uma pechincha, disseram outros. Isso é mais provável quando a senhora Lobélia é quem compra. Otto morrera alguns anos antes, na idade madura, porém decepcionada, de 102 anos. O motivo pelo qual o Sr. Frodo estava vendendo sua bela toca era ainda mais discutível que o preço. Alguns adotavam a teoria, sustentada pelos gestos de cabeça e insinuações do próprio Sr. Bolseiro, de que o dinheiro de Frodo estava acabando. Iria deixar a Vila dos Hobbits e viver tranquilamente com o produto da venda lá na terra dos Books, entre seus parentes Brandebucks. O mais longe possível dos sacola-bolseiros, acrescentavam alguns. Mas tornara-se tão firmemente estabelecida a ideia da fortuna incomensurável dos bolseiros de Bolsão que a maioria achava difícil acreditar nisso, mais difícil que qualquer outra razão ou desrazão que sua fantasia poderia sugerir. Para a maioria, isso seria um complô, obscuro e ainda não revelado, de Gandalf. Apesar de este se manter muito quieto e não sair de dia, era bem conhecido que estava escondido lá em cima em Bolsão. Mas não importa o quanto a mudança pudesse se encaixar com os desígnios de sua magia. Não havia dúvida sobre este fato. Frodo Bolseiro estava retornando à terra dos Books. Sim,
Vou me mudar neste outono, dizia ele. Mary Brandebuck está procurando uma bela tocazinha para mim, ou, quem sabe, uma pequena casa. Na verdade, com a ajuda de Mary, ele já escolhera e comprara uma casinha em Cricôncavo, na região além de Buqueburgo. Para todos, além de Sam, ele fingia que ia estabelecer-se ali permanentemente. A decisão de partir rumo ao leste lhe sugerira a ideia, pois a terra dos Bucks ficava nas beiras orientais do condado, e, como ele vivera ali na infância, a volta pelo menos pareceria plausível. Gandalf ficou no condado por mais de 2 meses. Então, certa tarde, no fim de junho, logo depois de o plano de Frodo estar finalmente acertado, ele anunciou de repente que estava indo embora outra vez na manhã seguinte. Só por um tempinho, espero, afirmou ele. Mas vou descer além da fronteira sul para obter notícias, se puder. Estive ocioso mais tempo do que deveria. Falava com tranquilidade, mas a Frodo pareceu que ele tinha um aspecto bem preocupado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Bem, não. Mas ouvi algo que me preocupou e precisa ser investigado. Se eu pensar, afinal, que vocês devem partir de imediato, voltarei de pronto, ou pelo menos mandarei um recado. Enquanto isso, atenha-se ao seu plano. Mas tome mais cuidado do que nunca, especialmente com o anel. Deixe-me insistir mais uma vez. Não o use. Partiu ao amanhecer. Posso voltar em qualquer dia, disse ele. No mais tardar, voltarei para a festa de despedida. Acho que afinal vocês vão precisar de minha companhia na estrada. Inicialmente, Frodo ficou bastante perturbado, e muitas vezes perguntou-se o que Gandalf teria ouvido. Mas sua inquietação diminuiu, e diante daquele clima agradável, ele esqueceu um pouco suas inquietações. Raramente o condado vira um verão tão bonito ou um outono tão rico. As árvores estavam carregadas de maçãs, o mel pingava das colmeias e o trigo estava alto e cheio. O outono já estava bem adiantado quando Frodo começou a se preocupar com Gandalf de novo. Setembro estava passando e ainda não havia notícia dele. O aniversário e a mudança aproximavam-se, e ainda ele não chegara nem mandara recado. Bolsão começou a ficar movimentado. Alguns amigos de Frodo vieram ficar com ele para ajudar na mudança. Lá estavam Fredegar Bolger e Folco Boffin, e naturalmente seus amigos especiais, Pippin Took e Mary Brandebuck. O grupo virou a casa toda de pernas para o ar. Em 20 de setembro, 2 carroções cobertos partiram carregados para a terra dos Buques, levando ao novo lar pelo caminho da ponte do Brandevin a mobília e os objetos que Frodo não havia vendido. No dia seguinte, Frodo estava ansioso de verdade e manteve constante vigilância por Gandalf. Na quinta-feira, manhã de seu aniversário, o dia amanheceu bonito e claro, como na grande festa de Bilbo longo tempo atrás. Ainda assim, Gandalf não aparecera. À tardinha, Frodo deu seu banquete de despedida. Foi bem reduzido, apenas um jantar para si e seus 4 ajudantes. Mas ele estava perturbado e sem o espírito certo. A ideia de que logo precisaria se despedir dos jovens amigos lhe pesava no coração. Perguntava-se como lhes anunciaria o fato. Os 4 hobbits mais jovens, porém, estavam animadíssimos, e logo a festa se tornou muito alegre, a despeito da ausência de Gandalf. A sala de jantar estava vazia, exceto por uma mesa e cadeiras, mas a comida era boa e havia bom vinho. O vinho de Frodo não fora incluído na venda aos sacola-bolseiros. Seja lá o que acontecer com o resto de minhas coisas quando os SB puserem as garras aqui, pelo menos encontrei um bom lar para isto, disse Frodo esvaziando o copo. Era a última gota de velhos vinhedos. Quando haviam cantado muitas canções e falado de muitas coisas que fizeram juntos,
brindaram ao aniversário de Bilbo e beberam à saúde dele e de Frodo juntos, conforme o costume de Frodo. Depois saíram para tomar um pouco de ar e espiar as estrelas. Então foram dormir. A festa de Frodo terminara, e Gandalf não havia chegado. Na manhã seguinte, estavam ocupados carregando outro carroção com o restante da bagagem. Merry encarregou-se disso e partiu com Fofo, isto é, Fredegar Bolger. Alguém precisa ir lá esquentar a casa antes que você chegue, comentou Merry. Bem, até mais tarde. Depois de amanhã, se você não for dormir no caminho. Folco foi para casa após o almoço, mas Pippin ficou para trás. Frodo estava inquieto e ansioso, procurando em vão escutar algum som de Gandalf. Decidiu esperar até o cair da noite. Depois disso, se Gandalf precisasse dele com urgência, poderia ir a Cricôncavo, e até poderia chegar lá antes. Pois Frodo estava indo a pé. Seu plano, por lazer e uma última olhada no condado, tanto quanto qualquer outro motivo, era caminhar da Vila dos Hobbits até a balsa de Buqueburgo, com a maior tranquilidade. Vou treinar um pouco também, disse ele, olhando-se num espelho empoeirado no saguão meio vazio. Fazia muito tempo que não caminhara com energia, e o reflexo parecia bem flácido, pensou. Depois do almoço, os sacola-bolseiros, Lobelia e seu filho arruivado, Loto, apareceram para grande incômodo de Frodo. Enfim, nosso! Exclamou Lobelia ao dar um passo para dentro. Isso não era educado, nem estritamente verdadeiro, pois a venda de bolsão não teria efeito antes da meia-noite. Mas talvez Lobelia possa ser perdoada. Ela fora obrigada a esperar por bolsão cerca de 77 anos mais do que esperava outrora, e tinha agora 100 anos de idade. De qualquer modo, viera para ver se não haviam levado nada que ela pagara, e queria as chaves. Levou muito tempo para satisfazê-la, pois ela trouxera um inventário completo e começou a conferi-lo de imediato. No fim, partiu com Loto e a chave de reserva, e a promessa de que a outra chave seria deixada na casa dos Gamgees, na Rua do Bolsinho. Ela bufou e demonstrou com clareza que achava os Gamgees capazes de saquearem a toca durante a noite. Frodo não lhe ofereceu chá. Ele tomou seu próprio chá com Pippin e Sam Gamgee na cozinha. Fora oficialmente anunciado que Sam iria à Terra dos Buques para trabalhar para o Sr. Frodo e cuidar do seu pequeno jardim. Um acerto que foi aprovado pelo feitor, mas que não o consolou pela perspectiva de ter Lobelia como vizinha. Nossa última refeição em Bolsão, disse Frodo, empurrando a cadeira para trás. Deixaram a louça suja para Lobelia. Pippin e Sam afivelaram suas 3 mochilas e as empilharam na varanda. Pippin saiu para um último passeio no jardim. Sam desapareceu. O sol se pôs. Bolsão parecia triste, abatido e desgrenhado. Frodo perambulou pelos recintos familiares e viu a luz do pôr do sol se apagando nas paredes e as sombras se insinuando dos cantos. Lentamente escureceu lá dentro. Ele saiu e desceu até o portão na extremidade inferior do caminho. Depois caminhou um pouco pela estrada da colina. Meio que esperava ver Gandalf chegar andando pelo crepúsculo. O céu estava claro e as estrelas brilhavam intensamente. Vai ser uma bela noite, afirmou em voz alta. É bom para o começo. Sinto vontade de caminhar. Não aguento mais ficar por aí. Vou partir, e Gandalf terá de me seguir. Virou-se para voltar e depois parou, pois ouviu vozes, logo virando a esquina junto ao final da Rua do Bolsinho. Uma voz certamente era do velho feitor. A outra era estranha e um tanto desagradável. Não conseguiu distinguir o que ela dizia, mas ouviu as respostas do feitor, bastante estridentes. O velho parecia aborrecido.
Não, o senhor bolseiro foi embora. Foi hoje de manhã e meu Sam foi com ele. Seja como for, todas as coisas dele foram. Sim, liquidou e foi embora, estou dizendo. Por quê? O porquê não é da minha conta, nem da sua. Aonde? Isso não é segredo. Mudou para Buqueburgo ou outro lugar assim, lá bem longe. É, sim, um pedaço de caminho. Eu nunca fui tão longe. É gente esquisita na terra dos Bucks. Não posso dar recado. Boa noite para você. Passos se afastaram descendo a colina. Frodo se perguntou vagamente por que parecia um grande alívio o fato de eles não subirem a colina. Estou farto de perguntas e curiosidades sobre o que estou fazendo, acho, pensou. Que gente bisbilhoteira, todos eles! Meio que pretendia ir perguntar ao feitor quem era o intrometido. Mas pensou melhor, ou pior. Deu a volta e caminhou depressa para a bolsão. Pippin estava sentado na mochila na varanda. Sam não estava lá. Frodo deu um passo porta escura adentro. Sam! Chamou. Sam! É hora! Chegando, senhor! Veio a resposta bem de dentro, logo seguida pelo próprio Sam, enxugando a boca. Estivera dando adeus ao barril de cerveja no porão. Todos a bordo, Sam? Indagou Frodo. Sim, senhor. Agora vou aguentar bastante, senhor. Frodo fechou e trancou a porta redonda e deu a chave a Sam. Corra com ela até sua casa, Sam, disse ele. Depois corte caminho pela rua e nos encontre o mais depressa que puder no portão da Alameda, além dos prados. Hoje à noite não vamos passar pela vila. Orelhas em pé e olhos espiando demais. Sam saiu correndo a toda velocidade. Bem, finalmente partimos, comentou Frodo. Puseram as mochilas nos ombros, pegaram os bastões e dobraram a esquina até o lado oeste de Bolsão. Adeus, disse Frodo, olhando as janelas escuras e vazias. Acenou com a mão, depois voltou-se e, seguindo Bilbo sem saber, apressou-se atrás de Peregrine, que descia a trilha do jardim. Pularam o trecho baixo da sebe lá embaixo e entraram nos campos, passando para o escuro como um farfalhar no capim. No sopé da colina, do lado ocidental, chegaram ao portão que dava para uma alameda estreita. Ali pararam e ajustaram as tiras das mochilas. Logo apareceu Sam, trotando depressa e respirando forte. Sua pesada mochila estava empoleirada nos ombros, e ele pusera na cabeça um alto saco disforme de feltro que chamava de chapéu. À meia luz, ele se parecia muito com um anão. Estou certo de que me deram todas as coisas mais pesadas, disse Frodo. Tenho pena dos caracóis e de todos que carregam a casa nas costas. Ainda posso levar muito mais, senhor. Meu pacote é bem leve, declarou Sam, decidido e inverídico. Não pode não, Sam, exclamou Pippin. É bom para ele. Ele só tem o que nos mandou empacotar. Esteve frouxo ultimamente e vai sentir menos peso quando caminhando tiver perdido um pouco do seu próprio. Sejam bondosos com o pobre velho hobbit, riu-se Frodo. Vou estar fino como uma vara de salgueiro, tenho certeza, antes de chegar à terra dos Bucks. Mas eu estava dizendo bobagens. Suspeito que você assumiu mais que a sua parte, Sam, e vou verificar isso da próxima vez que fizermos as mochilas. Apanhou novamente o bastão. Bem, todos gostamos de caminhar no escuro, disse ele. Portanto, vamos percorrer algumas milhas antes de dormir. Por um curto espaço, seguiram a alameda rumo ao oeste. Depois, deixando-a, viraram para a esquerda e outra vez entraram silenciosamente nos campos. Andaram enfileirados ao longo de sebes e das bordas de capoeiras, e a noite caiu escura sobre eles. Em suas capas escuras estavam tão invisíveis como se todos tivessem anéis mágicos. Visto que todos eram hobbits e tentavam ser silenciosos, não faziam nenhum barulho que os próprios hobbits pudessem ouvir. Mesmo os seres selvagens nos campos e bosques mal perceberam sua passagem. Algum tempo depois atravessaram o Água, a oeste da Vila dos Hobbits,
numa estreita ponte de pranchas. Ali o rio não era mais que uma serpenteante fita negra ladeada de amieiros inclinados. 1 ou 2 milhas mais ao sul, atravessaram apressados a grande estrada que vinha da ponte do Brandavin. Estavam agora na terra dos Tuks e, fazendo uma curva para o sudeste, rumaram para a terra das Colinas Verdes. Quando começavam a subir suas primeiras encostas, olharam para trás e viram as lâmpadas da Vila dos Hobbits ao longe, piscando no suave vale do Água. Logo ela desapareceu nas dobras da paisagem escurecida e foi seguida por Beirágua junto à sua lagoa cinzenta. Quando a luz da última fazenda estava bem para trás, espiando através das árvores, Frodo se virou e acenou com a mão num adeus. Pergunto-me se ainda vou olhar para o vale lá embaixo outra vez, disse baixinho. Quando haviam caminhado por umas 3 horas, fizeram um descanso. A noite estava clara, fresca e estrelada, mas fiapos de névoa como fumaça se arrastavam subindo as encostas dos morros desde os rios e prados fundos. Bétulas com pouca folhagem, balançando ao vento leve sobre suas cabeças, faziam uma teia negra diante do céu pálido. Comeram uma janta muito frugal para hobbits e depois seguiram adiante. Logo deram com uma estrada estreita que rolava para cima e para baixo, desfazendo-se cinzenta na escuridão à frente. A estrada para a Vila do Bosque, Tronco e a balsa de Buqueburgo. Ela subia da estrada principal no Vale do Água e fazia curvas pelos sopés das Colinas Verdes rumo à ponta do bosque, um canto selvagem da Quarta Leste. Algum tempo depois mergulharam numa trilha funda encravada entre altas árvores cujas folhas secas farfalhavam na noite. Estava muito escuro. No começo conversaram ou cantarolaram uma melodia juntos, baixinho, já que estavam longe de ouvidos intrometidos. Depois, seguiram marchando em silêncio, e Pippin começou a ficar para trás. Por fim, quando principiaram a escalar uma encosta íngreme, ele parou e bocejou. — Estou com tanto sono, comentou ele, que logo vou despencar na estrada. — Vocês vão dormir em pé? Já é quase meia-noite. — Pensei que você gostava de caminhar no escuro, disse Frodo. — Mas não há grande pressa. Merry nos espera alguma hora depois de amanhã, mas isso nos dá quase mais 2 dias. Vamos parar no primeiro ponto adequado. — O vento está no oeste, afirmou Sam. Se alcançarmos o outro lado deste morro, vamos encontrar um ponto bem abrigado e confortável, senhor. Tem um bosque seco de abetos logo em frente, se bem me lembro. Sam conhecia bem a paisagem num raio de 20 milhas da Vila dos Hobbits, mas esse era o limite de sua geografia. Logo além do topo da colina, deram com o capão de abetos. Saindo da estrada, penetraram na profunda escuridão das árvores com aromas de resina e reuniram galhos secos e pinhas para fazer fogo. Logo obtiveram alegres estalidos de chamas ao pé de um grande abeto e passaram algum tempo sentados em torno dele até começarem a cabecear. Então, cada um num canto das raízes da grande árvore, enrodilharam-se nas capas e nos cobertores, e logo estavam dormindo profundamente. Não puseram vigia. Mesmo Frodo ainda não temia nenhum perigo, pois estavam ainda no coração do condado. Algumas criaturas vieram olhá-los depois de o fogo se apagar. Uma raposa que passava pela floresta em seus próprios afazeres parou por alguns minutos e farejou. Hobbits, pensou. Bem, e o que mais? Ouvi falar de feitos estranhos nesta terra, mas raramente ouvi de um hobbit dormindo ao relento embaixo de uma árvore. 3 deles. Há algo muito esquisito por trás disto. Tinha toda a razão, porém nunca descobriu nada mais a respeito. Chegou a manhã, pálida e úmida. Frodo acordou primeiro e descobriu que uma raiz da árvore tinha feito um furo em suas costas e que tinha um torcicolo. Caminhar por prazer.
Por que não vim de carroça? Pensou ele, como costumava pensar no começo de uma expedição. E todos os meus belos edredons de pena foram vendidos aos sacola-bolseiros. Estas raízes de árvore fariam bem a eles. Esticou-se. Acordem, hobbits! Exclamou. É uma linda manhã! O que tem de linda? Indagou Pippin, espiando sobre a beira de seu cobertor com um olho. Sam, apronte o de jejum para as 9h30. Já esquentou a água do banho? Sam levantou-se de um salto com aspecto um tanto lacrimejante. Não, senhor. Ainda não, senhor, disse ele. Frodo arrancou os cobertores de Pippin e o rolou para o lado, depois caminhou até a borda do bosque. Longe no leste, o sol se erguia vermelho nas névoas que jaziam espessas sobre o mundo. Tocadas de ouro e vermelho, as árvores outonais pareciam navegar sem raízes em um mar sombreado. Pouco abaixo dele, à esquerda, a estrada descia íngreme para uma depressão e desaparecia. Quando voltou, Sam e Pippin tinham acendido uma boa fogueira. Água! Gritou Pippin. Onde está a água? Não levo água nos bolsos, afirmou Frodo. Pensamos que você tinha ido buscar, respondeu Pippin, ocupado em dispor a comida e as canecas. É melhor você ir agora. Você também pode vir, disse Frodo, e trazer todos os cantis. Havia um regato no sopé da colina. Encheram os cantis e a chaleirinha de acampamento numa pequena queda onde a água descia alguns pés sobre um afloramento de pedra cinzenta. Estava fria, e eles cuspiram e bufaram, banhando os rostos e as mãos. Quando o desjejum estava terminado, e as mochilas afiveladas de novo, passava das 10, e o dia começava a ficar limpo e quente. Desceram a encosta, atravessaram o riacho onde ele passava sob a estrada e subiram pela encosta seguinte, e subiram e desceram por outro flanco das colinas. E a essa altura suas capas, cobertores, água, comida e outros equipamentos já pareciam um fardo pesado. A marcha do dia prometia ser um trabalho quente e exaustivo. Algumas milhas após, no entanto, a estrada deixou de rolar para cima e para baixo. Subiu ao topo de uma encosta íngreme de um jeito serpenteante e preguiçoso, e depois aprestou-se a descer pela última vez. Diante deles viram as terras baixas pontilhadas com pequenos capões de árvores que se desfaziam ao longe numa névoa parda de bosques. Olhavam por cima da ponta do bosque na direção do rio Brandavin. A estrada fazia curvas diante deles como um pedaço de barbante. A estrada segue sempre avante, disse Pippin. Mas eu não posso sem descansar. É mais do que hora do almoço. Sentou-se na margem junto à estrada e fitou a névoa, longe no leste, além da qual estava o rio, e o fim do condado onde passara toda a sua vida. Sam estava de pé ao seu lado. Seus olhos redondos estavam bem abertos, pois olhava por cima de terras que jamais vira, na direção de um novo horizonte. Moram elfos nesses bosques? Perguntou. Não que eu jamais tenha ouvido dizer, comentou Pippin. Frodo estava em silêncio. Também ele fitava o leste ao longo da estrada, como se jamais a tivesse visto antes. De repente falou em voz alta, mas como para si mesmo, dizendo devagar. A estrada segue sempre avante, da porta onde é seu começo. Já longe a estrada vai, constante, e eu vou por ela sem tropeço, seguindo-a com pés morosos, pois outra estrada vou achar, onde há encontros numerosos. Depois, não posso adivinhar. Isso soa como um pedaço das rimas do velho Bilbo, disse Pippin. Ou é uma das suas imitações? Não soa lá muito animador. Não sei, respondeu Frodo. Isso me ocorreu agora, como se eu estivesse inventando, mas posso tê-lo ouvido muito tempo atrás. Certamente lembra-me muito Bilbo nos últimos anos, antes de ele partir. Muitas vezes ele costumava dizer que só havia uma estrada, que era como um grande rio. Suas nascentes estavam em cada soleira, e cada trilha era seu afluente.
É um negócio perigoso, Frodo, sair pela sua porta, ele costumava dizer. Você dá um passo na estrada e, se não cuidar dos seus pés, não há como saber para onde você poderá ser arrastado. Você se dá conta de que esta é a própria trilha que atravessa a Treva-Mata, e se você deixar, ela poderá levá-lo à Montanha Solitária ou, mais longe ainda, a lugares piores. Costumava dizer isso na trilha, junto à porta dianteira de Bolsão, especialmente depois de voltar de uma longa caminhada. Bem, a estrada não vai me arrastar a nenhum lugar por 1 hora ao menos, disse Pippin, tirando a mochila. Os outros seguiram seu exemplo, apoiando as mochilas na encosta e esticando as pernas na estrada. Depois de descansarem, fizeram um bom almoço e descansaram mais. O sol começava a declinar e a luz da tarde iluminava a paisagem quando desceram a colina. Até então não tinham encontrado viva alma na estrada. Aquele caminho não era muito usado, já que mal servia para carroças, e havia pouco tráfego na direção da ponta do bosque. Haviam prosseguido por 1 hora ou mais quando Sam parou por um instante, como quem escuta. Já estavam em solo plano, e a estrada, depois de muitas voltas, estendia-se reta à frente através de capinzais salpicados de árvores altas, isoladas da floresta que se avizinhava. Posso ouvir um pônei ou um cavalo que vem pela estrada atrás de nós, comentou Sam. Olharam para trás, mas a curva da estrada não os deixava enxergar longe. Eu me pergunto se é Gandalf vindo atrás de nós, disse Frodo. Mas, enquanto dizia isso, teve um sentimento de que não era assim, e o acometeu um desejo súbito de se esconder das vistas do cavaleiro. Pode não ser muito importante, falou como quem se desculpa, mas preferia não ser visto na estrada. Por ninguém. Estou farto de notarem e discutirem minhas atividades. E se for Gandalf, acrescentou em reflexão posterior, podemos fazer-lhe uma surpresinha como paga pelo seu atraso. Vamos nos esconder. Os outros dois correram depressa para a esquerda, descendo para uma pequena depressão não longe da estrada. Ali deitaram-se no chão. Frodo hesitou por um segundo. A curiosidade ou alguma outra sensação se opunha ao desejo de se esconder. O som dos cascos se aproximava. Bem a tempo, jogou-se num tufo de capim alto atrás de uma árvore que fazia sombra na estrada. Então ergueu a cabeça e espiou cautelosamente por cima de uma das grandes raízes. Virando a curva, veio um cavalo negro. Não um pônei de hobbit, mas um cavalo crescido. E nele estava montado um homem grande, que parecia agachado na sela, enrolado em um grande manto e capuz negros, de modo que embaixo apareciam apenas suas botas nos altos estribos. O rosto estava na sombra, invisível. Quando chegou à árvore e estava emparelhado com Frodo, o cavalo parou. O vulto montado mantinha-se bem imóvel, com a cabeça inclinada, como quem escuta. Debaixo do capuz veio um ruído, como de alguém que fareja para apanhar um odor fugidio. A cabeça virou-se de um lado da estrada para o outro. Um súbito temor irracional de ser descoberto tomou conta de Frodo, e ele pensou em seu anel. Mal ousava respirar, e, ainda assim, o desejo de tirá-lo do bolso se tornou tão forte que começou a mexer a mão devagar. Sentia que só precisava colocá-lo e estaria salvo. O conselho de Gandalf parecia absurdo. Bilbo usar o anel. E ainda estou no condado, pensou ele, com a mão tocando a corrente em que estava suspenso. Nesse momento o cavaleiro se ergueu e sacudiu as rédeas. O cavalo deu um passo avante, primeiro caminhando devagar, e depois irrompendo num trote rápido. Frodo engatinhou até a beira da estrada
e observou o cavaleiro até este sumir à distância. Não podia ter certeza absoluta, mas teve a impressão de que, subitamente, antes de sair de sua vista, o cavalo desviou para o lado e entrou nas árvores à direita. Bem, eu digo que isso é muito esquisito. Na verdade, perturbador, disse Frodo consigo, caminhando em direção aos companheiros. Pippin e Sam haviam ficado deitados no capim e nada tinham visto. Portanto, Frodo descreveu o cavaleiro e seu estranho comportamento. Não sei dizer porquê, mas tive a certeza de que ele estava me procurando com a visão ou faro. E também tive a certeza de que não queria que ele me descobrisse. Nunca vi nem senti nada parecido no condado até agora. Mas o que alguém do povo grande tem a ver conosco? Disse Pippin. E o que ele está fazendo nesta parte do mundo? Há alguns homens por aí, afirmou Frodo. Lá embaixo, na Quarta Sul, tiveram problemas com o povo grande, creio. Mas nunca ouvi falar de nada parecido com este cavaleiro. Eu me pergunto de onde ele vem. Com sua licença, atalhou Sam de repente. Eu sei de onde ele vem. É da Vila dos Hobbits que vem esse cavaleiro negro, a não ser que tenha mais do que um. E sei aonde ele vai. O que quer dizer? Indagou Frodo rispidamente, encarando-o espantado. Por que não se manifestou antes? É que acabo de lembrar, senhor. Foi assim. Quando voltei à nossa toca ontem à tardinha com a chave, meu pai, ele me disse... Alô, Sam, disse ele. Pensei que tinha saído com o Sr. Frodo esta manhã. Teve um freguês esquisito perguntando pelo Sr. Bolseiro de Bolsão e ele acaba de ir embora. Eu mandei ele ir para Buqueburgo. Não que eu gostasse do som dele. Ele pareceu muito desapontado quando eu falei que o Sr. Bolseiro tinha saído da velha casa para valer. Chiou para mim, foi isso. Isso me deu um belo calafrio. Que tipo de sujeito ele era? Eu falei ao feitor. Não sei, respondeu ele. Mas não era um hobbit. Era alto e meio preto, e se inclinou sobre mim. Acho que era do povo grande das partes estrangeiras. Falava engraçado. Não pude ficar para ouvir mais, senhor, já que o senhor estava esperando, e eu mesmo não dei muita importância. O feitor está ficando velho, e mais do que um pouco cego, e já devia estar quase escurecendo quando esse sujeito subiu a colina e encontrou ele tomando os ares na ponta da nossa rua. Espero que ele não tenha feito nenhum mal, senhor, e nem eu. Seja como for, o feitor não tem culpa, afirmou Frodo. Na verdade, eu o vi falando com um estrangeiro, que parecia estar perguntando por mim, e quase fui lhe perguntar quem era. Gostaria de ter feito isso, ou que você me tivesse contado antes. Eu poderia ter sido mais cuidadoso na estrada. Ainda assim pode não haver ligação entre este cavaleiro e o estrangeiro do feitor, disse Pippin. Deixamos a Vila dos Hobbits em bastante segredo, e não sei como ele poderia ter nos seguido. E isso do faro, senhor, indagou Sam. E o feitor falou que era um sujeito de preto. Devia ter esperado por Gandalf, resmungou Frodo. Mas quem sabe isso só tivesse piorado as coisas. Então você sabe ou supõe alguma coisa sobre este cavaleiro? Disse Pippin, que percebera as palavras resmungadas. Não sei, preferia não adivinhar, declarou Frodo. Muito bem, primo Frodo. Pode guardar seu segredo por ora, se quiser ser misterioso. Enquanto isso, o que devemos fazer? Eu gostaria de um bocado e de um trago, mas de algum modo acho que seria melhor irmos embora daqui. Sua conversa de cavaleiros farejadores com narizes invisíveis me perturbou. Sim, acho que vamos prosseguir agora, disse Frodo. Mas não na estrada, caso aquele cavaleiro volte ou outro o siga. Devemos fazer mais uma boa caminhada hoje. A terra dos Books ainda está a milhas de distância. As sombras das árvores eram longas e estreitas no capim quando partiram outra vez. Mantinham-se agora a uma pedrada de distância, à esquerda da estrada, e tanto quanto podiam ficavam longe da visão dela. Mas isso os atrapalhou, pois o capim era espesso e em tufos, e o chão irregular, e as árvores começavam a se agrupar em capões. O sol se pusera vermelho nas colinas atrás deles,
E a tardinha chegou antes que retornassem à estrada no final do longo trecho plano que ela percorrera reta por algumas milhas. Naquele ponto, ela dobrava à esquerda e descia para a planície da Baixada, rumando para Tronco. Mas uma alameda saía para a direita, serpenteando por uma floresta de velhos carvalhos a caminho da Vila do Bosque. Esse é o caminho para nós, comentou Frodo. Não muito longe da confluência das estradas, eles deram com o enorme vulto de uma árvore. Ainda estava viva e tinha folhas nos raminhos que emitira ao redor dos tocos quebrados dos galhos caídos muito tempo atrás. Mas era oca, e podia-se entrar nela por uma grande fenda do lado oposto à estrada. Os hobbits enfiaram-se lá dentro e se sentaram num chão de folhas velhas e madeira decomposta. Descansaram e fizeram uma refeição leve, conversando baixinho e escutando de tempos em tempos. O crepúsculo os envolveu quando se esgueiraram de volta para a alameda. O vento oeste silvava nos galhos. As folhas sussurravam. Logo a estrada começou a descer para a penumbra, lenta, mas continuamente. Uma estrela saiu acima das árvores no leste, que se apagava diante deles. Seguiram lado a lado e acertando o passo para se manterem animados. Algum tempo depois, as estrelas se tornaram mais densas e luminosas. A sensação de desconforto os abandonou e não procuravam mais ouvir o som de cascos. Começaram a cantarolar baixinho, como os hobbits costumam fazer quando caminham, especialmente quando se aproximam de casa à noite. No caso da maioria dos hobbits, é uma melodia de ceiar ou de ir para a cama. Mas aqueles hobbits cantarolavam uma melodia de caminhada. Mas não, é claro, sem mencionarem o jantar ou a cama. Bilbo Bolseiro escrevera a letra, com uma música antiga como as colinas, e ensinara a Frodo quando andavam nas alamedas do Vale do Água e conversavam sobre aventuras. Há fogo rubro na lareira e um leito sob a cumieira, mas ainda correm nossos pés, na curva achamos de través. Pedra fincada, tronco estranho, que só nós vimos desde antanho. Bosque, flor, folha e capim, passem sim, passem sim. Morro e água a rolar, deixe estar, deixe estar. Virando a esquina, espera quieto, nova estrada, portão secreto. E se hoje de relance os vemos, quem sabe amanhã voltemos para tomar a trilha nua, que vai a sol, que vai ao lua. Nós, maçã, abrunho, espinho, a caminho, lago, vale, pedra e areia. Vamos, eia, vamos, eia. Olhar para trás, o mundo à frente e muitas trilhas para a gente. Por sombras pela noite bela, até que raie cada estrela. O mundo atrás, à frente o lar, a casa e ao leito já tornar. Névoa, nuvem, sombra, escuro, esconjuro, esconjuro. Fogo e luz e carne e pão, a cama então, a cama então. A canção terminou. A cama agora, cantou Pippin em voz alta. Quieto, pontuou Frodo. Acho que estou ouvindo cascos outra vez. Pararam de repente e se mantiveram silenciosos como sombras de árvores, escutando. Ouviu-se um som de cascos na alameda, um pouco mais atrás, porém chegando devagar e nítido com o vento. Rápidos e em silêncio, deslizaram para fora do caminho e correram para a sombra mais profunda, sob os carvalhos. Não vamos longe demais, disse Frodo. Não quero ser visto, mas quero ver se é outro cavaleiro negro. Muito bem, assentiu Pippin. Mas não se esqueça do faro. Os cascos se aproximaram.
Não tinham tempo de encontrar esconderijo melhor que a escuridão geral embaixo das árvores. Sam e Pippin se agacharam atrás de um grande tronco de árvore, enquanto Frodo voltou engatinhando algumas jardas rumo à alameda. Esta aparecia cinza e pálida, uma linha de luz esmaecida através do bosque. Acima dela, as estrelas eram espessas no céu sombrio, mas não havia lua. O som dos cascos parou. Frodo, observando, viu algo escuro passar diante do espaço mais claro entre duas árvores e depois parar. Parecia a sombra negra de um cavalo conduzido por uma sombra menor. A sombra negra parou perto do ponto onde haviam deixado a trilha e oscilava de um lado para o outro. Frodo pensou ouvir o som de fungadelas. A sombra se inclinou para o chão e depois começou a engatinhar na direção dele. Mais uma vez, o desejo de colocar o anel dominou Frodo, mas desta vez era mais forte que antes. Tão forte que quase antes de ele perceber o que fazia, sua mão estava tateando seu bolso. Mas nesse momento houve um som como canção e riso mesclados. Vozes claras subiam e desciam no ar iluminado pelas estrelas. A sombra negra levantou-se e recuou. Montou no cavalo obscuro e pareceu sumir do lado oposto da alameda, na treva da outra beira. Frodo voltou a respirar. "Elfos!" exclamou Sam num sussurro rouco. "Elfos, senhor!" Teria rompido das árvores e corrido em direção às vozes, se não o tivessem puxado para trás. "Sim, são elfos", disse Frodo. "Às vezes pode-se encontrá-los na ponta do bosque. Não vivem no condado, mas perambulam nele na primavera e no outono, vindos de suas próprias terras, lá longe além das colinas das torres. Sou grato por isso. Vocês não viram, mas aquele cavaleiro negro parou bem aqui e estava mesmo engatinhando em nossa direção quando a canção começou. Assim que ouviu as vozes, ele escapuliu." "E quanto aos elfos?" indagou Sam, animado demais para se preocupar com o cavaleiro. "Não podemos ir vê-los?" "Ouça, estão vindo para cá", comentou Frodo. "Só precisamos esperar." O canto se aproximou. Uma voz nítida já se erguia acima das demais. Cantava na bela língua élfica, de que Frodo só conhecia pouca coisa, e os outros nada. Porém, o som mesclado à melodia parecia moldar-se nos pensamentos deles, em palavras que só compreendiam em parte. Esta era a canção como Frodo a ouviu. Neve alva, clara dama, rainha além do mar d'oeste, ó luz dos que vamos sob a rama das árvores do mundo agreste. Githaniel a Elbereth, de alente olhos puros és. Neve alva, a canto voz de uma terra do oceano em pós. Astros que na era obscura ela plantou com mão luzente em campos ao vento, clara e pura, vossa prata flor vemos nascente. A Elbereth, Gilfoniel, lembramos a vagar ao léu, em terra longe de selva agreste, tua luz de estrelas no mar do oeste.
A canção terminou. Estes são altos elfos. Falaram o nome de Elbereth, disse Frodo admirado. Poucos desse mais belo povo jamais são vistos no condado. Agora não restam muitos na Terra-média, a leste do Grande Mar. É de fato um estranho acaso. Os hobbits ficaram sentados na sombra junto ao caminho. Logo depois, os elfos vieram descendo a alameda rumo ao vale. Passaram devagar, e os hobbits podiam ver a luz das estrelas rebrilhando em seus cabelos e seus olhos. Não traziam lanternas, porém, ao caminharem, um tremeluzir, como a luz da lua acima da beira das colinas, antes que ela nasça, parecia cair em torno de seus pés. Agora estavam em silêncio, e quando o último elfo passou, ele se virou, olhou para os hobbits e riu. "Salve, Frodo!" exclamou. "Estás fora de casa à tarde? Ou, quem sabe, estás perdido?" Então chamou os demais em voz alta, e toda a companhia parou e se reuniu em volta deles. "Isto é maravilha deveras", comentaram. "3 hobbits em uma floresta à noite. Não vimos tal coisa desde que Bilbo partiu. Qual é o significado disto?" "O significado disto, bela gente", disse Frodo, "é simplesmente que parecemos estar indo na mesma direção que vós. Agrada-me caminhar sob as estrelas, mas vossa companhia me será bem-vinda." "Mas não temos necessidade de outra companhia, e os hobbits são tão enfadonhos!" riram-se eles. "E como sabes que vamos na mesma direção, já que não sabes aonde vamos?" "E como sabeis meu nome?" retrucou Frodo. "Sabemos muitas coisas", afirmaram eles. "A miúde te vimos antes com Bilbo, por muito que não nos tenhas visto." "Quem sois vós? E quem é vosso senhor?" perguntou Frodo. "Eu sou Gildor", respondeu o líder deles, o elfo que o saudara primeiro. "Gildor Inglorion da casa de Finrod. Somos exilados, e a maior parte de nosso clã há muito partiu, e também nós agora apenas nos demoramos aqui por algum tempo, antes que tornemos por sobre o grande mar. Mas alguns dos nossos habitam ainda em paz em Valfenda. Bem, Frodo, conta-nos o que fazes, pois vemos que há alguma sombra de temor sobre ti." "Ó povo sábio!" interrompeu Pippin com avidez. "Contai-nos sobre os Cavaleiros Negros." "Cavaleiros Negros?" indagaram eles em voz baixa. "Por que perguntas dos Cavaleiros Negros?" "Porque 2 Cavaleiros Negros nos ultrapassaram hoje, ou um deles o fez 2 vezes", disse Pippin. "Faz bem pouco tempo que ele escapuliu quando vós vos aproximastes." Os elfos não responderam de imediato, mas falaram baixinho entre si, na sua própria língua. Por fim, Gildor se virou para os hobbits. "Não falaremos disso aqui", declarou ele. "Pensamos ser melhor que agora venhais conosco. Não é nosso costume, mas por esta vez vos levaremos em nosso caminho, e há vez de permanecer conosco esta noite, se vos apraz." "Oh, belo povo! Isto é sorte além de minha esperança!" exclamou Pippin. Sam não tinha palavras. "Agradeço-vos deveras, Gildor Inglorion", disse Frodo com uma mesura. "Elen sila lumen omentielvo. Uma estrela brilha sobre a hora de nosso encontro", acrescentou na fala dos altos elfos. "Acautelai-vos, amigos", exclamou Gildor rindo. "Não dizeis segredos. Eis um erudito da língua antiga. Bilbo foi um bom mestre. Salve, amigo dos elfos", disse ele, inclinando-se diante de Frodo. "Vem agora com teus amigos e une-te à nossa companhia. Melhor será que caminheis no meio para não vos desviardes. Podereis estar exaustos antes que paremos." "Por quê? Aonde ides?" perguntou Frodo. "Por esta noite iremos aos bosques, nas colinas acima da Vila do Bosque. São algumas milhas, mas a vez de ter repouso ao final delas, e isso abreviará a vossa jornada de amanhã." Voltaram a marchar em silêncio e passaram como sombras e luzes débeis, pois os elfos, ainda mais que os hobbits, conseguem caminhar quando querem, sem ruído nem som de passos. Logo Pippin começou a se sentir sonolento e tropeçou 1 ou 2 vezes, mas de cada vez um elfo alto a seu lado estendeu o braço e o salvou de cair.
Sam caminhava ao lado de Frodo, como que num sonho, tendo no rosto uma expressão meio de medo e meio de alegria admirada. A mata de ambos os lados tornava-se mais densa. Agora as árvores eram mais jovens e espessas, e à medida que a alameda descia, entrando em uma dobra das colinas, havia muitas moitas de aveleira nas encostas que se erguiam de ambos os lados. Por fim, os elfos desviaram da trilha. Um caminho verde passava quase invisível pelo matagal à direita, e seguiram-no, fazendo curvas enquanto subia as encostas arborizadas, até o topo de um flanco das colinas que se projetavam sobre a terra mais baixa do Vale do Rio. De repente saíram da sombra das árvores e diante deles estendia-se um amplo espaço gramado, cinzento sob a noite. Em 3 lados a mata se aproximava dele, mas a leste o solo descia íngreme e os altos das árvores escuras que cresciam no sopé da encosta estavam abaixo dos pés deles. Lá embaixo a baixada era sombria e plana sob as estrelas. Mais perto piscavam algumas luzes na aldeia de Vila do Bosque. Os elfos sentaram-se na grama e conversaram em voz baixa. Pareciam não prestar mais atenção nos hobbits. Frodo e seus companheiros enrolaram-se em capas e cobertores e a sonolência tomou conta deles. A noite prosseguia e as luzes no vale se apagaram. Pippin pegou no sono, tendo por travesseiro um montículo verde. Longe no leste rodavam Remirav, as estrelas enredadas, e lentamente a rubra Borgil se ergueu sobre as névoas, brilhando como joia de fogo. Então, por alguma mudança de ares, toda a névoa foi afastada como um véu, e levantou-se, subindo acima da borda do mundo, o espadachim do céu, Menelvagor, com seu cinto luminoso. Todos os elfos irromperam a cantar. De súbito, sob as árvores, uma fogueira surgiu com luz vermelha. Vinde! Os elfos chamaram os hobbits. Vinde! É hora de conversação e divertimento. Pippin sentou-se e esfregou os olhos. Teve um calafrio. Há uma fogueira no salão e comida para hóspedes famintos, disse um elfo que estava de pé diante dele. Na extremidade sul do gramado havia uma abertura. Ali o solo verde entrava pelo bosque e formava um espaço amplo como um salão, coberto pelos ramos das árvores. Os grandes troncos desciam como pilastras de ambos os lados. No meio ardia uma fogueira, e nas pilastras arbóreas queimavam com constância tochas de luzes douradas e prateadas. Os elfos sentavam-se ao redor do fogo, na grama ou nos anéis cerrados de velhos troncos. Alguns iam e vinham levando taças e servindo bebidas. Outros traziam comida acumulada em travessas e pratos. É alimento modesto, afirmaram aos hobbits, pois estamos alojados na Floresta Verde, longe de nossos passos. Se chegardes a vos hospedar em nossa casa, tratá-vos-emos melhor. Parece-me bom o bastante para uma festa de aniversário, disse Frodo. Mais tarde, Pippin recordou pouca coisa da comida ou da bebida, pois sua mente estava repleta da luz nos rostos dos elfos e do som de vozes tão variadas e belas que ele sentia que estava num sonho acordado. Mas lembrava-se de que havia pão, de sabor melhor que um belo pedaço branco para quem está faminto, e frutas doces como bagas selvagens e mais ricas que os frutos cultivados nos palmares. Esvaziou uma taça repleta de uma bebida perfumada, fresca como uma fonte límpida, dourada como uma tarde de verão. Sam nunca conseguiu descrever com palavras nem fazer uma imagem nítida do que sentiu ou pensou naquela noite, por muito que ela permanecesse em sua lembrança como um dos principais acontecimentos de sua vida. O mais próximo que jamais conseguiu foi dizer: "Bem, senhor, se eu conseguisse cultivar maçãs daquele jeito, eu diria que sou um jardineiro. Mas foi o canto que entrou em meu coração, se me entende." Frodo estava sentado, comendo, bebendo e conversando deliciado. Mas sua mente atentava principalmente para as palavras que eram ditas.
Sabia um pouco da fala élfica e escutava com avidez. Vez por outra falava com os que o serviam e lhes agradecia na própria língua deles. Sorriam para ele e diziam rindo: Eis uma jóia entre os hobbits. Depois de algum tempo, Pippin caiu em sono profundo e foi erguido e levado a um caramanchão sob as árvores. Ali o deitaram num leito macio e ele dormiu pelo restante da noite. Sam recusou-se a deixar o patrão. Quando Pippin se fora, ele veio aninhar-se aos pés de Frodo, onde acabou cabeceando e fechando os olhos. Frodo ficou acordado muito tempo, conversando com Gildor. Falaram de muitas coisas, antigas e novas, e Frodo muito interrogou Gildor sobre os acontecimentos no grande mundo fora do condado. As notícias eram, em sua maioria, tristes e agourentas. De treva crescente, das guerras dos homens e da fuga dos elfos. Por fim, Frodo fez a pergunta que ocupava mais de perto seu coração. Dize-me, Gildor, alguma vez viste Bilbo depois que ele nos deixou? Gildor sorriu. Sim, respondeu. 2 vezes. Ele se despediu de nós neste mesmo lugar, mas eu o vi de novo uma vez longe daqui. Nada mais falou sobre Bilbo. E Frodo silenciou. Não me perguntas nem contas muita coisa acerca de ti próprio, Frodo, disse Gildor. Mas um pouco já sei e consigo ler mais em teu rosto e no pensamento por trás de tuas perguntas. Estás deixando o condado e ainda assim duvidas que encontrarás o que buscas, ou que realizarás o que pretendes, ou que voltarás algum dia. Não é assim? É, assentiu Frodo. Mas pensei que minha partida era um segredo conhecido apenas de Gandalf e de meu fiel Sam. Baixou os olhos para Sam, que roncava baixinho. Por nós o segredo não alcançará o inimigo, disse Gildor. O inimigo? Questionou Frodo. Então sabeis por que estou deixando o condado? Não sei por que razão o inimigo persegue-te, respondeu Gildor. Contudo percebo que te persegue, por muito que me pareça deveras estranho. E te alerto que agora o perigo está à tua frente e atrás de ti, e de ambos os lados. Queres dizer os cavaleiros? Eu temia que fossem serviçais do inimigo. O que são os cavaleiros negros? Gandalf nada te contou? Nada sobre tais criaturas. Então creio que não serei eu a te dizer nada mais, para que o terror não te afaste de tua jornada. Pois, parece-me que partiste no tempo justo, se é que deveras estás em tempo. Agora precisas apressar-te, e não te demores nem retornes, pois o condado não é mais proteção para ti. Não posso imaginar que informações poderiam ser mais aterrorizantes que tuas alusões e alertas, exclamou Frodo. Eu sabia que havia perigo à frente, é claro, mas não esperava encontrá-lo em nosso próprio condado. Um hobbit não pode caminhar do água ao rio em paz? Mas não é vosso próprio condado, disse Gildor. Outros aqui habitaram antes que hobbits houvesse, e outros aqui habitarão de novo quando os hobbits não mais existirem. O amplo mundo está em todo o vosso redor. Podeis vos encerrar em uma cerca, mas com cerca jamais podereis repeli-lo. Eu sei. E ainda assim, ele sempre pareceu tão seguro e familiar. O que posso fazer agora? Meu plano era deixar o condado em segredo e seguir rumo a Valfenda, mas agora meus passos estão sendo perseguidos antes que eu tenha chegado à terra dos buques. Creio que ainda deves seguir esse plano, afirmou Gildor. Não creio que a estrada se revele demasiado difícil para a tua coragem, mas se desejas conselhos mais claros, deves pedi-los a Gandalf. Não conheço a razão de tua fuga e, portanto, não sei por quais meios teus perseguidores te assediarão. Estas coisas é Gandalf quem deve saber. Imagino que o encontrarás antes de deixares o condado? Assim espero. Mas essa é outra coisa que me deixa ansioso. Estive à espera de Gandalf por vários dias. Ele deveria ter chegado à Vila dos Hobbits pelo menos 2 noites atrás, mas nunca apareceu. Agora pergunto-me o que pode ter acontecido. Eu deveria esperar por ele? Gildor silenciou por um momento. Não me agrada essa nova, disse ele por fim. Gandalf atrasar-se não é bom agouro. Mas dizem, não te intrometas nas questões dos magos, pois são sutis e se encolerizam depressa. A escolha é tua, ir ou esperar. E dizem também, respondeu Frodo, não vás buscar conselho aos elfos, pois dirão que não e sim.
Dizem deveras? Riu-se Gildor. Os elfos raramente dão conselhos descuidados, pois um conselho é uma dádiva perigosa, mesmo dos sábios aos sábios, e todos os caminhos poderão resultar mal. Mas o que queres? Não me contaste tudo acerca de ti, e como não hei de escolher melhor que tu, mas se queres um conselho, dar-te-ei por bem da amizade. Creio que agora deves ir de pronto, sem demora. E se Gandalf não chegar antes de partires, também te aconselho isto. Não vás a sós. Leva amigos que sejam confiáveis e dispostos. Agora deves ser grato, pois não dou este conselho de bom grado. Os elfos têm suas próprias labutas e seus próprios pesares, e pouco se importam com os assuntos dos hobbits ou de quaisquer outras criaturas da terra. Nossas trilhas raro cruzam as deles, por acaso ou propósito. Neste encontro pode haver mais do que acaso, mas o motivo não me é claro, e temo dizer demasiado. Estou profundamente grato, disse Frodo, mas gostaria que me contasses diretamente o que são os Cavaleiros Negros. Se eu aceitar teu conselho, poderei não ver Gandalf por longo tempo, e precisaria saber qual é o perigo que me persegue. Não basta saber que são serviçais do inimigo? Respondeu Gildor. Foge deles! Não lhes digas palavra. São mortíferos. Não me perguntes mais. Mas meu coração pressagia que, antes que tudo termine, tu, Frodo, filho de Drogo, mais saberás desses seres cruéis que Gildor Inglório. Que Elbereth te proteja. Mas onde hei de encontrar coragem? Perguntou Frodo. É do que principalmente preciso. A coragem se encontra em lugares inesperados, comentou Gildor. Tenhas boa esperança. Agora dorme. Pela manhã teremos partido, mas enviaremos nossas mensagens pelas terras. As companhias errantes hão de saber de tua jornada e aqueles que têm poder para o bem hão de estar alertas. Nomeio-te amigo dos elfos, e que as estrelas brilhem sobre o fim de tua estrada. Raramente tanto nos deleitamos com estranhos, e é belo ouvir palavras da fala antiga dos lábios de outros viandantes do mundo. Frodo sentiu que o sono o acometia enquanto Gildor terminava sua fala. Vou dormir agora, encerrou ele. E o elfo conduziu para um pavilhão junto a Pippin. Ele se jogou num leito e mergulhou de imediato num sono sem sonhos. 4. Um atalho para cogumelos. Pela manhã, Frodo acordou revigorado. Estava deitado em um caramanchão feito de uma árvore viva, com ramos entrelaçados e inclinados para o chão. Seu leito era de samambaia e capim, fundo e macio, e estranhamente perfumado. O sol brilhava através das folhas agitadas que ainda estavam verdes na árvore. Pôs-se de pé num salto e saiu. Sam estava sentado na grama, junto à beira da floresta. Pippin estava de pé, estudando o céu e o tempo. Não havia sinal dos elfos. Deixaram frutas e bebidas para nós, e pão, disse Pippin. Venha fazer seu de jejum. O pão está quase tão gostoso quanto ontem à noite. Eu não queria deixar nenhum para você, mas Sam insistiu. Frodo sentou-se ao lado de Sam e começou a comer. Qual é o plano para hoje? Perguntou Pippin. Caminhar até Buqueburgo o mais depressa possível, respondeu Frodo e deu atenção à comida. Você acha que vamos ver aqueles cavaleiros? Indagou Pippin de modo jovial. Ao sol matutino, a perspectiva de ver toda uma tropa deles não lhe parecia muito alarmante. Sim, provavelmente, afirmou Frodo, com aversão ao lembrete. Mas espero atravessar o rio sem que nos vejam. Descobriu alguma coisa sobre eles com Gildor? Não muita coisa. Só alusões e enigmas, disse Frodo evasivo. Perguntou sobre o faro? Não discutimos isso, respondeu Frodo de boca cheia. Deviam ter discutido. Tenho certeza de que é muito importante. Nesse caso, tenho certeza de que Gildor se recusaria a explicar, disse Frodo abruptamente. E agora me deixe em paz um pouco. Não quero responder a uma fiada de perguntas enquanto estou comendo. Quero pensar. Céus! Exclamou Pippin. No de jejum? Saiu andando para a beira do gramado. Da mente de Frodo, a manhã luminosa,
traiçoeiramente luminosa, pensou, não expulsara o medo da perseguição. E ele ponderou as palavras de Gildor. A voz alegre de Pippin chegou até ele. Ele corria na grama verde e cantava. Não, eu não poderia, disse ele consigo. É uma coisa trazer comigo meus jovens amigos numa caminhada pelo condado, até ficarmos famintos e exaustos, e a comida e o leite serem agradáveis. Levá-los ao exílio, onde a fome e a exaustão podem não ter cura, é bem outra coisa, mesmo que estejam dispostos a ir. A herança é só minha. Acho que nem deveria levar Sam. Olhou para Sam Gamgee e notou que Sam o observava. Bem, Sam, comentou ele, que tal? Vou sair do condado assim que puder. Na verdade, decidi-me a não esperar nem um dia em Cricôncavo, se conseguir. Muito bem, senhor. Você ainda pretende vir comigo? Pretendo. Vai ser muito perigoso, Sam. Já é perigoso. Muito provavelmente, nenhum de nós vai voltar. Se o senhor não voltar, então eu não volto. Isso é certeza, respondeu Sam. Não o deixe, me disseram. Deixar ele? Eu respondi. Nunca pretendo fazer isso. Eu vou com ele mesmo que ele escale até a lua. E se algum desses cavaleiros negros tentar parar ele, vão ter que se haver com Sam Gamgee, eu disse. Eles riram. Quem são eles? E do que você está falando? Os elfos, senhor. Conversamos um pouco ontem à noite, e parecia que eles sabiam que o senhor estava de partida, então não vi razão para negar. Gente maravilhosa, os elfos, senhor. Maravilhosa. São mesmo, assentiu Frodo. Ainda gosta deles agora que os viu mais de perto? Parece que estão um pouco acima dos meus gostos e desgostos, por assim dizer, respondeu Sam devagar. Parece que não importa o que eu penso deles. São bem diferentes do que eu esperava. Tão velhos e jovens, e tão alegres e tristes, por assim dizer. Frodo olhou para Sam bastante admirado, meio esperando ver um sinal exterior da estranha mudança que parecia tê-lo dominado. Não soava como a voz do velho Sam Gamgee que ele cria conhecer. Mas tinha um aspecto do velho Sam Gamgee sentado ali, exceto pelo rosto, notavelmente pensativo. Você sente que é preciso deixar o condado agora, quando já se realizou o seu desejo de vê-los? Perguntou. Sim, senhor. Não sei como dizer, mas depois de ontem à noite eu me sinto diferente. Parece que enxergo à frente. E de certo jeito. Sei que vamos pegar uma estrada muito comprida, para a escuridão. Mas sei que eu não posso dar a volta. Agora não é ver os elfos, nem dragões, nem montanhas que eu quero. Não sei direito o que eu quero, mas tenho algumas coisas para fazer antes do fim. E ele fica à frente, não no condado. Preciso resolver isso, senhor, se me entende. Nem um pouco. Mas compreendo que Gandalf escolheu um bom companheiro para mim. Estou contente. Iremos juntos. Frodo terminou o seu de jejum em silêncio. Depois, erguendo-se, esquadrinhou a paisagem à frente e chamou Pippin. Tudo pronto para partir? Indagou ele quando Pippin veio correndo. Precisamos ir embora já. Dormimos até tarde, e falta caminharmos muitas milhas. Você dormiu até tarde, quer dizer, retrucou Pippin. Acordei muito antes, e só esperamos que você acabe de comer e pensar. Agora acabei as duas coisas, e vou rumar para a balsa de Buqueburgo o mais depressa possível. Não vou me desviar, de volta à estrada que abandonamos ontem à noite. Vou cortar caminho direto pelos campos daqui. Então, você vai voar, disse Pippin. A pé não vai cortar caminho direto em nenhum lugar deste terreno. Não seja como for, podemos cortar mais direto que a estrada, respondeu Frodo. A balsa fica a leste da Vila do Bosque, mas a estrada dura se volta para a esquerda. Pode ver uma curva dela ali longe ao norte. Ela circunda a ponta norte do pântano para dar no caminho elevado da ponte acima de Tronco. Mas isso é um desvio de milhas. Podemos poupar um quarto da distância se formos reto para a balsa de onde estamos. Atalhos fazem grandes atrasos, argumentou Pippin. É uma paisagem irregular por aqui,
e há lodaçais e todo tipo de dificuldades lá no pântano. Eu conheço o terreno por lá. E se você está preocupado com os cavaleiros negros, não sei se é muito pior encontrá-los na estrada ou num bosque ou campo. É menos fácil encontrar pessoas nos bosques e campos, respondeu Frodo. E, se supõe que você está na estrada, há mais probabilidade de você ser procurado na estrada que fora dela. Tudo bem, disse Pippin. Vou seguir em cada lodaçal e valeta. Mas é difícil. Eu esperava passar pela Perca Dourada em Tronco antes do pôr do sol. A melhor cerveja da Quarta Leste, pelo menos costumava ser. Faz muito tempo que não a provo. Isso decide tudo, exclamou Frodo. Atalhos fazem atrasos, mas tavernas fazem atrasos maiores. A todo custo precisamos manter você longe da Perca Dourada. Queremos chegar a Buqueburgo antes do anoitecer. O que diz, Sam? Vou com o senhor, Sr. Frodo, respondeu Sam, apesar de receios particulares e um profundo pesar pela melhor cerveja da Quarta Leste. Então, se vamos mourejar pelo lodaçal e pela urze, vamos agora, disse Pippin. Já estava quase tão quente como estivera no dia anterior, mas começavam a vir nuvens do oeste. Parecia provável que fosse chover. Os hobbits desceram de qualquer jeito uma íngreme encosta verde e mergulharam nas árvores densas lá embaixo. Seu curso fora escolhido para deixarem a Vila do Bosque à esquerda e cortarem caminho numa linha oblíqua pelos bosques que se agrupavam do lado oriental das colinas, até alcançarem a planície embaixo. Dali podiam rumar direto para a balsa por um terreno que era aberto, exceto por algumas valetas e cercas. Frodo calculou que tinha 18 milhas a percorrer em linha reta. Logo descobriu que o Capão era mais próximo e mais emaranhado do que parecera. Não havia trilhas na vegetação rasteira e não avançaram muito depressa. Quando haviam chegado, com esforço ao pé da ladeira, encontraram um riacho que descia das colinas atrás deles em um leito fundamente escavado, com margens íngremes e escorregadias, cobertas de sarças. De modo muito inconveniente, ele atravessava o trajeto que tinha escolhido. Não podiam saltar sobre ele e nem atravessá-lo de qualquer maneira sem ficarem molhados, arranhados e enlameados. Pararam, pensando o que iriam fazer. Primeiro obstáculo, disse Pippin com um sorriso cruel. Sam Gamgee olhou para trás. Através de uma abertura nas árvores, vislumbrou o topo da encosta verde pela qual tinham descido. Olhem, falou ele, agarrando Frodo pelo braço. Todos olharam e na beira acima deles viram diante do céu um cavalo parado. Ao lado dele estava curvado um vulto negro. Desistiram imediatamente de qualquer ideia de retornar. Frodo foi à frente e mergulhou depressa nas moitas espessas junto ao riacho. Ufa! Exclamou a Pippin. Ambos estávamos certos. O atalho já está estragado, mas nos escondemos no último segundo. Você tem ouvido aguçado, Sam. Consegue escutar alguma coisa vindo? Ficaram em silêncio, quase sem respirar, enquanto escutavam. Mas não havia som de perseguição. Não imagino que ele tente trazer o cavalo por essa encosta abaixo, disse Sam. Mas acho que ele sabe que nós descemos por ela. É melhor irmos em frente. Ir em frente não foi nada fácil. Tinham as mochilas para carregar e as moitas e sarças relutavam em deixá-los passar. A crista atrás deles cortou o vento e o ar estava imóvel e abafado. Quando finalmente abriram caminho à força para um terreno mais aberto, estavam encalorados, exaustos e muito arranhados, e também não tinham mais certeza da direção em que estavam indo. As margens do riacho desceram à medida que ele chegava ao terreno plano e ficava mais largo e raso, fluindo em frente rumo ao pântano e ao rio. Ora, é o córrego do Tronco, comentou Pippin. Se quisermos voltar ao nosso rumo, precisamos atravessar imediatamente e virar para a direita. Passaram o riacho pelo val e correram sobre um amplo espaço aberto, repleto de juncos e sem árvores, na margem oposta. Além dele, voltaram a entrar num cinturão de árvores.
na maioria altos carvalhos, com um olmo ou um freixo aqui e ali. O terreno era bastante plano e havia pouca vegetação rasteira, mas as árvores eram demasiado próximas para que pudessem ver muito adiante. As folhas eram sopradas para cima em súbitas lufadas de vento, e pingos de chuva começaram a cair do céu encoberto. Então o vento cessou e a chuva caiu a cântaros. Caminhavam com dificuldade, tão depressa quanto podiam, sobre manchas de grama e através de amontoados espessos de folhas mortas. E em toda a volta a chuva tamborilava e gotejava. Não falavam, mas sempre olhavam para trás e de um lado para o outro. Depois de meia hora, Pippin disse: Espero que não tenhamos virado demais para o sul e não estejamos atravessando esta floresta de comprido. Não é uma faixa muito larga. Eu diria que não mais que 1 milha na parte mais ampla. E a esta altura já deveríamos ter atravessado. Não vale a pena começar a fazer zigue-zagues, apontou Frodo. Isso não vai consertar as coisas. Vamos prosseguir como estamos indo. Não tenho certeza de que já quero sair a céu aberto. Foram em frente por mais um par de milhas. Então o sol voltou a brilhar por entre os farrapos de nuvens e a chuva amainou. Já passava do meio-dia e sentiram que era mais do que hora de almoçar. Pararam embaixo de um olmo. Suas folhas, apesar de amarelarem depressa, ainda eram espessas, e o solo a seus pés era bastante seco e protegido. Quando chegaram a fazer a refeição, descobriram que os elfos haviam enchido seus cantis com uma bebida límpida de cor dourada pálida. Tinha o perfume de um mel feito de muitas flores e era maravilhosamente refrescante. Muito depressa estavam rindo e estalando os dedos para a chuva e para os cavaleiros negros. Sentiam que as poucas últimas milhas logo seriam percorridas. Frodo apoiou as costas no tronco da árvore e fechou os olhos. Sam e Pippin estavam sentados por perto e começaram a cantarolar. Depois, a cantar baixinho. Ho, 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 a garrafeu vou, o coração curi, adeus ao mal dou. Chuva caiu, vento soprou, e muito longe ainda vou, mas debaixo da árvore me deito, e as nuvens olho satisfeito. Ho, ho, ho! Recomeçaram eles mais alto. Detiveram-se de repente. Frodo pôs-se de pé num salto. Um longo gemido veio trazido pelo vento, como o grito de alguma criatura maligna e solitária. Ergueu-se e diminuiu, e terminou com uma nota aguda e penetrante. Enquanto se mantinham sentados e de pé, como que congelados de repente, respondeu-lhe outro grito, mais fraco e distante, porém não menos de enregelar o sangue. Então fez-se silêncio, rompido apenas pelo som do vento nas folhas. — E o que vocês pensam que foi isso? Perguntou Pippin por fim, com voz que tentava soar despreocupada, mas que tremia um pouco. — Se foi uma ave, foi uma que nunca ouvi antes no condado. — Não foi ave nem fera, disse Frodo. Foi um chamado ou sinal. Havia palavras nesse grito, apesar de eu não conseguir entendê-las. Mas nenhum hobbit tem uma voz assim. Nada mais disseram a respeito. Todos pensavam nos cavaleiros, mas ninguém falou deles. Agora já relutavam em ficar ou prosseguir, porém mais cedo ou mais tarde teriam de atravessar o terreno aberto até a balsa, e era melhor ir logo e à luz do dia. Em poucos momentos, haviam recolocado as mochilas e partido. Não faltou muito para a floresta terminar de repente. Amplos campos gramados se estendiam diante deles. Viam agora que, de fato, tinham virado demais para o sul. Do lado oposto da planície, podiam entrever o morro baixo de Buqueburgo, na outra margem do rio, mas ele agora estava à sua esquerda. Esgueirando-se com cuidado para fora da beira da floresta, partiram através do campo aberto
o mais depressa que puderam. Primeiro sentiram medo, longe do abrigo da mata. Muito atrás deles erguia-se o local alto onde haviam feito de jejum. Frodo meio que esperava ver o pequeno vulto distante de um cavaleiro na crista, escuro diante do céu, mas não havia sinal disso. O sol, escapando das nuvens que se dissipavam à medida que ele descia rumo às colinas que haviam deixado, agora voltara a brilhar intensamente. O medo os abandonou, apesar de ainda se sentirem inseguros. Mas a paisagem se tornava cada vez mais domesticada e organizada. Logo chegaram a campos e prados bem cuidados. Havia sebes e portões e diques de drenagem. Tudo parecia tranquilo e pacífico, apenas um canto comum do condado. Animavam-se mais a cada passo. A linha do rio aproximou-se, e os cavaleiros negros começaram a aparecer fantasmas da floresta que já haviam deixado bem para trás. Passaram pela borda de um enorme campo de nabos e chegaram a um portão maciço. Do outro lado corria uma travessa cheia de sulcos, por entre sebes baixas e bem cuidadas, rumo a um capão de árvores ao longe. Pippin parou. Conheço estes campos e este portão, disse ele. Aqui é Glebafava, as terras do velho Magote. É a fazenda dele ali entre as árvores. Um problema depois do outro, respondeu Frodo, parecendo quase tão assustado como se Pippin tivesse declarado que a Alameda era a fenda que levava ao covil de um dragão. Os outros olharam-no surpresos. O que há de errado com o velho Magote? Perguntou Pippin. Ele é muito amigo de todos os Brandebucks. É claro que é o terror dos invasores e tem cães ferozes. Mas, afinal, as pessoas daqui estão perto da fronteira e precisam estar mais alertas. Eu sei, disse Frodo. Ainda assim, acrescentou com uma risada constrangida, fico aterrorizado com ele e seus cães. Evitei a fazenda dele durante anos e anos. Ele me pegou várias vezes invadindo para pegar cogumelos quando eu era jovem, na mansão do Brandevin. Da última vez ele me bateu, depois me agarrou e me mostrou aos cães. Vejam, rapazes, disse ele, na próxima vez que este pestinha puser os pés em minhas terras, vocês podem devorá-lo. Agora mandem ele embora. Perseguiram-me até a balsa. Nunca me esqueci do susto, mas arrisco dizer que as feras sabiam o que estavam fazendo e não me pegariam de verdade. Pippin riu. Bem, está na hora de fazer as pazes, especialmente se estiver voltando para viver na terra dos Books. O velho Magote é boa gente, na verdade, se você não mexer nos cogumelos dele. Vamos entrar pela Alameda. Aí não estaremos invadindo. Se nós o encontrarmos, sou eu quem vai falar. Ele é amigo de Merry, e em certa época eu costumava vir frequentemente aqui com ele. Seguiram pela Alameda, até verem os telhados de palha de uma grande casa e de construções rurais que espiavam pelas árvores à frente. Os magotes e os poçapés de tronco, e a maioria dos habitantes do pântano, habitavam em casas, e essa fazenda era solidamente construída de tijolos e tinha um muro alto em toda a volta. Havia um amplo portão de madeira que se abria do muro para a Alameda. De repente, quando se aproximavam, irromperam terríveis ladridos e latidos, e ouviu-se uma voz gritando alto. Garra! Presa! Lobo! Venham, rapazes! Frodo e Sam ficaram imóveis, mas Pippin avançou alguns passos. O portão se abriu, e 3 enormes cães saíram a toda para a Alameda e correram na direção dos viajantes com ferozes latidos. Não deram importância para Pippin, mas Sam espremeu-se contra o muro, enquanto 2 cães de aspecto lupino o farejavam cheios de suspeitas e grunhiam quando ele se mexia. O maior e mais feroz dos 3 parou diante de Frodo, arrepiando e rosnando. Pelo portão apareceu então um hobbit largo e troncudo, de rosto redondo e rubicundo. Alô, alô! E quem é que são vocês? E o que é que querem? Perguntou ele. Boa tarde, Sr. Magote, falou Pippin.
O fazendeiro fitou-o de perto. Ora, se não é o mestre Pippin, Sr. Peregrine Took, eu devia dizer, exclamou ele, mudando a expressão carrancuda em um largo sorriso. Faz muito tempo que não o vejo por aqui. Sorte sua que eu conheço. Estava justamente saindo para atiçar os cachorros nos estranhos. Tem umas coisas curiosas acontecendo hoje. É claro que às vezes vaga gente esquisita por aqui. Perto demais do rio, disse ele, balançando a cabeça. Mas esse sujeito era o mais bizarro que já vi com estes olhos. Ele não vai atravessar minhas terras de novo sem permissão, se eu puder evitar. Que sujeito você quer dizer? Perguntou Pippin. Então vocês não viram? Disse o fazendeiro. Subiu pela alameda para o caminho elevado não faz muito tempo. Era um freguês estranho que fazia perguntas estranhas. Mas quem sabe vocês venham para dentro e vamos trocar notícias com mais conforto. Eu tenho um bocado de boa cerveja no barril, se você e seus amigos quiserem, Sr. Tuca. Parecia evidente que o fazendeiro lhes contaria mais se pudesse fazê-lo no seu próprio tempo e do seu próprio jeito. Portanto, todos aceitaram o convite. E os cachorros? Perguntou Frodo ansioso. O fazendeiro riu. Não vão lhe fazer mal, não, a menos que eu os ordene. Aqui, garra, presa, junto, exclamou. Junto, lobo! Para alívio de Frodo e Sam, os cães saíram andando e os deixaram em liberdade. Pippin apresentou os outros dois ao fazendeiro. Sr. Frodo Bolseiro, comentou ele. Pode não se lembrar dele, mas ele morava na mansão do Brandevin. Ouvindo o nome Bolseiro, o fazendeiro teve um sobressalto e olhou atentamente para Frodo. Por um momento, Frodo pensou que a lembrança dos cogumelos roubados fora despertada e que os cães receberiam ordem de mandá-lo embora. Mas o fazendeiro Magote o tomou pelo braço. — Ora, que coisa mais estranha! — exclamou. — Senhor Bolseiro, é isso? Venha para dentro, precisamos conversar. Entraram na cozinha do fazendeiro e se sentaram junto à larga lareira. A senhora Magote trouxe cerveja numa jarra enorme e encheu 4 canecas grandes. Era uma boa bebida, e Pippin viu-se mais do que compensado por perder a perca dourada. Sam bebericou a cerveja com suspeição. Tinha desconfiança natural dos habitantes de outros cantos do condado. E também não estava disposto a fazer amizade rápida com alguém que tinha surrado seu patrão, não importava quanto tempo atrás. Depois de algumas observações sobre o tempo e as perspectivas agrícolas, que não eram piores que de costume, o fazendeiro Magote pousou a caneca e olhou para eles um por vez. — Bem, Sr. Peregrine, disse ele, de onde é que estão vindo? E aonde é que vão? Vinham me visitar? Porque se era assim, já tinham passado pelo meu portão sem eu vê-los. — Bem, não, respondeu Pippin. Para falar a verdade, já que você adivinhou, entramos na alameda pela outra ponta. Viemos por cima dos seus campos. Mas isso foi um mero acidente. Nos perdemos na floresta lá atrás, perto de Vila do Bosque, tentando pegar um atalho até a balsa. Se estavam com pressa, a estrada teria sido mais útil, comentou o fazendeiro. Mas eu não estava preocupado com isso. Você tem permissão de caminhar por todas as minhas terras, se quiser, Sr. Peregrine. E você, Sr. Bolseiro, por muito que goste de cogumelos, riu-se. Ah, sim, eu reconheci o nome. Lembro-me daquele tempo quando o jovem Frodo Bolseiro era um dos piores balandrinhos da terra dos buques. Mas não era nos cogumelos que eu estava pensando. Eu tinha acabado de ouvir o nome Bolseiro quando vocês apareceram. O que vocês acham que esse freguês esquisito me perguntou? Esperaram ansiosamente que ele prosseguisse. Bem, continuou o fazendeiro, chegando ao ponto com lenta satisfação. Ele veio montado num grande cavalo negro, entrando pelo portão que estava aberto e vindo bem até minha porta. Ele mesmo também estava todo de preto, e encapado e encapuzado como se não quisesse ser reconhecido.
Ora, que coisa no condado ele pode estar querendo, eu pensei comigo. Não vemos muitos do povo grande deste lado da fronteira. E, de qualquer modo, eu nunca tinha ouvido falar de ninguém como esse sujeito de preto. Bom dia para você, disse eu, saindo na direção dele. Esta alameda não leva a lugar nenhum, e aonde estiver indo, seu caminho mais rápido vai ser de volta à estrada. Não gostei do aspecto dele. Quando o Garra saiu, deu uma farejada e soltou um ganido como se tivesse sido picado. Pôs o rabo entre as pernas e fugiu chorando. O sujeito de preto não se mexia. Eu venho de acolá, comentou ele, devagar e meio duro, apontando para o oeste atrás de si por cima dos meus campos, veja só. Você viu o bolseiro? Perguntou ele com uma voz estranha e se inclinou sobre mim. Não pude ver nenhum rosto, pois o capuz dele descia bem baixo e senti uma espécie de calafrio descendo a espinha. Mas não entendia por que ele vinha cavalgando tão atrevido pela minha terra. Vá embora, exclamei. Não tem bolseiros aqui. Está na parte errada do condado. Era melhor voltar para o oeste, para a Vila dos Hobbits. Mas dessa vez pode ir pela estrada. Bolseiro partiu, respondeu ele com um sussurro. Ele está vindo. Não está longe. Quero encontrá-lo. Se ele passar, você me conta? Voltarei com ouro. Não vai não, disse eu. Vai voltar ao seu lugar bem rapidinho. Eu lhe dou 1 minuto antes de chamar todos os meus cachorros. Ele soltou uma espécie de chiado. Talvez fosse uma risada. Talvez não. Então esporeou o grande cavalo bem em cima de mim e eu me desviei com um pulo bem a tempo. Chamei os cães, mas ele girou, cavalgou pelo portão e subiu a alameda na direção do caminho elevado como um raio de tempestade. O que acham disso? Frodo ficou um momento olhando para o fogo, mas seu único pensamento era como haveriam de alcançar a balsa. Não sei o que pensar, disse ele por fim. Então, vou lhe dizer o que pensar, comentou Magote. Nunca devia ter se misturado com a gente da Vila dos Hobbits, Sr. Frodo. As pessoas são esquisitas por lá. Sam remexeu-se na cadeira e olhou inamistosamente para o fazendeiro. Mas você sempre foi um rapaz afoito. Quando ouvi que tinha deixado os Brandebooks e ido morar com esse velho Sr. Bilbo, eu falei que iria ao encontro da encrenca. Ouça o que digo. Tudo isso vem desses feitos esquisitos do Sr. Bilbo. Ele conseguiu seu dinheiro de um jeito estranho no estrangeiro, é o que dizem. Quem sabe alguns querem saber o que foi feito do ouro e das joias que ele enterrou na colina da Vila dos Hobbits, segundo ouvi dizer. Frodo nada disse. As conjecturas astutas do fazendeiro eram um tanto embaraçosas. Bem, Sr. Frodo, prosseguiu Magote, estou contente que tenha tido o bom senso de voltar à terra dos Books. Meu conselho é, fique por lá e não se misture com essa gente de fora. Você vai ter amigos por aqui. Se algum desses sujeitos negros vier atrás de você de novo, eu lido com eles. Digo que está morto ou que abandonou o condado ou qualquer coisa que queira. E poderá ser a verdade, pois bem provavelmente é do velho Sr. Bilbo que eles querem notícias. Você pode ter razão, disse Frodo, evitando o olhar do fazendeiro e fitando o fogo. Magote olhou pensativo. Bem, estou vendo que você tem suas próprias ideias, comentou. É evidente como o meu nariz que não foi o acaso que trouxe aqui você e esse cavaleiro na mesma tarde. E talvez minha notícia não tenha sido grande notícia para você, afinal. Não estou lhe pedindo que me conte nada que pretenda manter em segredo, mas percebo que se meteu em alguma encrenca. Quem sabe está pensando que não será muito fácil chegar à balsa sem ser apanhado. Era o que eu estava pensando, disse Frodo. Mas precisamos tentar chegar até lá. E não vamos conseguir isso ficando sentados pensando. Então lamento dizer que precisamos ir embora. Muitíssimo obrigado por sua gentileza.
Estive aterrorizado com você e seus cachorros por mais de 30 anos, fazendeiro Magote. Por muito que você ria de ouvir isso. É pena, pois me faltou um bom amigo. E agora sinto partir tão depressa. Mas voltarei, quem sabe, um dia, se tiver oportunidade. Será bem-vindo quando vier, afirmou Magote. Mas agora tive uma ideia. Já é quase o pôr do sol e vamos jantar, pois normalmente vamos para a cama logo depois do sol. Se você e o Sr. Peregrine e todos puderem ficar para comer um bocado conosco, isso nos dará prazer. E a nós também, disse Frodo. Mas temo que precisamos partir já. Mesmo agora vai escurecer antes que possamos alcançar a balsa. Ah! Mas espere um minuto. Eu ia dizer, depois de um jantarzinho eu vou tirar uma pequena carroça e levar todos até a balsa. Isso vai lhes poupar uma boa caminhada e também poderá poupá-los de outro tipo de problema. Frodo então aceitou o convite de bom grado, para alívio de Pippin e Sam. O sol já estava atrás das colinas no oeste e a luz minguava. Entraram 2 dos filhos de Magote e suas 3 filhas, e um generoso jantar foi servido na grande mesa. A cozinha estava iluminada com velas e o fogo foi reavivado. A senhora Magote entrava e saía alvoroçada. Entraram 1 ou 2 outros hobbits pertencentes ao pessoal da fazenda. Em pouco tempo, 14 estavam sentados para comer. Havia cerveja em quantidade e uma enorme travessa de cogumelos e toucinho, além de muitos outros pratos substanciosos de fazenda. Os cães, deitados junto ao fogo, roíam crostas e estalavam ossos. Quando haviam terminado, o fazendeiro e seus filhos saíram com um lampião e aprontaram a carroça. Estava escuro no pátio quando os visitantes saíram. Jogaram as mochilas na carroça e embarcaram. O fazendeiro sentou-se no lugar do condutor e açoitou seus 2 pôneis robustos. Sua esposa estava de pé na luz da porta aberta. "Tome cuidado, Magote!" exclamou ela. "Não fique discutindo com estrangeiros e volte direto para cá." "Vou voltar," disse ele, e conduziu a carroça para fora do portão. Já não havia nenhum sopro de vento. A noite estava silenciosa e quieta, e o ar um tanto gélido. Seguiram sem luzes e bem devagar. 1 ou 2 milhas adiante, a alameda acabou, atravessando uma valeta funda e subindo por um breve aclive até o caminho elevado, de altas margens. Magote apeou e deu uma boa olhada em ambas as direções, para o norte e para o sul, mas nada se via na escuridão, e não havia nem som no ar silencioso. Tênues fiapos de névoa do rio estavam suspensos sobre as valetas e rastejavam pelos campos. "Vai ser espesso," comentou Magote, "mas não vou acender meus lampiões antes de virar para casa. Esta noite ouviremos qualquer coisa que venha pela estrada muito antes de encontrá-la." Eram 5 milhas ou mais da alameda de Magote até a balsa. Os hobbits enlearam-se, mas os ouvidos estavam alertas para algum som além do rangido das rodas e do lento clop dos cascos dos pôneis. A Frodo parecia que a carroça era mais lenta que uma lesma. Ao lado dele, Pippin cabeceava de sono, mas Sam se esforçava para enxergar à frente na neblina que subia. Chegaram finalmente à entrada da alameda da balsa. Estava assinalada com 2 altos postes brancos que subitamente surgiram à sua direita. O fazendeiro Magote puxou as rédeas dos pôneis e a carroça parou rangendo. Tinham começado a desembarcar apressados quando, de repente, ouviram o que todos estavam temendo. Cascos na estrada à frente. O som vinha na direção deles. Magote desceu com um salto e ficou segurando as cabeças dos pôneis e espiava na treva. Clip-clop, clip-clop. O cavaleiro vinha se aproximando. A batida dos cascos soava alta no ar, silencioso e enevoado. "Melhor se esconder, Sr. Frodo",
disse Sam com ansiedade. Abaixe-se na carroça e cubra-se com mantas, e vamos mandar esse cavaleiro para o lugar dele. Apeou e foi até o lado do fazendeiro. Os cavaleiros negros teriam de atropelá-lo para chegar perto da carroça. Clop, 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 clop. O cavaleiro estava quase diante deles. Quem vem lá? Chamou o fazendeiro Magote. Os cascos que avançavam detiveram-se. Pensavam ser capazes de divisar indistintamente um escuro vulto encapuzado na névoa, 1 ou 2 jardas à frente. E aí? Insistiu o fazendeiro, jogando as rédeas para Sam e dando um passo à frente. Não se aproxime nem mais um passo. O que você quer e aonde vai? Quero o senhor bolseiro. Você ouviu? Disse uma voz abafada. Mas a voz era de Mary Brandebuck. Um lampião tapado foi descoberto e a luz recaiu sobre o rosto espantado do fazendeiro. — Senhor Mary! Exclamou ele. — Sim, claro. Quem pensou que era? Indagou Mary adiantando-se. Quando saiu da neblina e os temores deles amainaram, ele subitamente pareceu diminuir ao tamanho ordinário de um hobbit. Montava um pônei e tinha um cachecol enrolado no pescoço e no queixo para protegê-lo do nevoeiro. Frodo saltou da carroça para saudá-lo. — Ah, então aí vocês estão, finalmente! Disse Mary. Estava começando a me perguntar se iriam aparecer hoje e estava prestes a voltar para o jantar. Quando começou a neblina, atravessei e cavalguei na direção de Tronco para ver se tinham caído em alguma valeta. Mas não faço ideia do caminho pelo qual vocês vieram. Onde os encontrou, Sr. Magote? Na sua Lagoa dos Patos? Não, eu os peguei invadindo, afirmou o fazendeiro, e quase aticei meus cachorros contra eles. Mas eles vão lhe contar a história toda, não tenho dúvida. Agora, se me derem licença, Sr. Merry, Sr. Frodo e todos, é melhor eu voltar para casa. A Sra. Magote vai estar preocupada com essa noite cada vez mais espessa. Recuou a carroça na alameda e deu a volta. Bem, boa noite para todos, disse. Foi um dia esquisito, com certeza. Mas tudo está bem quando acaba bem. Mas talvez não deveríamos dizer isso antes de chegarmos na nossa própria porta. Não nego que agora vou ficar contente quando chegar. Acendeu os lampiões e montou. De repente, tirou uma grande cesta debaixo do assento. Quase que me esquecia, comentou. A Sra. Magote montou esta cesta para o Sr. Bolseiro com os cumprimentos dela. Entregou-a e se afastou, seguido por um coro de agradecimentos e boas noites. Ficaram observando os pálidos anéis de luz em torno dos seus lampiões à medida que sumiam na noite nevoenta. Subitamente Frodo riu. Da cesta coberta que estava segurando, subia o aroma de cogumelos. 5. Uma conspiração desmascarada. Agora nós é que deveríamos ir para casa, disse Mary. Há alguma coisa esquisita aqui, já vejo. Mas vai ter de esperar até entrarmos. Entraram pela alameda da balsa, que era reta e bem cuidada, e ladeada de grandes pedras caiadas. Após cerca de 100 jardas, ela terminava na margem do rio, onde havia um largo cais de madeira. Uma grande balsa chata estava atracada ao lado dele. Os postes brancos de amarração, junto à beira da água, bruxuleavam à luz de 2 lampiões sobre postes altos. Atrás deles, nos campos planos, as névoas já estavam acima das sebes. Mas a água diante deles era escura, só com alguns fiapos enrolados, semelhantes a vapor, entre os juncos perto da margem. Parecia haver menos neblina na margem oposta. Mary conduziu o pônei por um passadiço, subindo na balsa, e os demais o seguiram. Então Mary empurrou a balsa devagar com um bastão comprido. O Brandevin fluía lento e largo diante deles. Do lado oposto, a margem era íngreme, e um caminho tortuoso subia por ela, partindo do desembarcadouro distante. Ali havia lampiões que tremeluziam. Mais atrás, erguia-se a colina Buck.
E nesta, através de mantos esparsos de névoa, brilhavam muitas janelas redondas, amarelas e vermelhas. Eram as janelas da mansão do Brandevin, o antigo lar dos Brandebucks. Muito tempo atrás, Gorhendad Velho Buck, chefe da família Velho Buck, uma das mais antigas do pântano, ou, de fato, do condado, atravessara o rio que era a fronteira original das terras a leste. Construiu e escavou a mansão do Brandevin, mudou seu nome para Brandebuck e se estabeleceu como senhor do que era praticamente um pequeno país independente. Sua família cresceu cada vez mais, e após a época dele continuou crescendo, até que a mansão do Brandevin ocupasse a totalidade da colina baixa e tinha 3 grandes portas dianteiras, muitas portas laterais e cerca de 100 janelas. Então, os Brandebucks e seus numerosos dependentes começaram a escavar e depois a construir em todo o arredor. Essa foi a origem da Terra dos Buques, uma faixa densamente habitada entre o rio e a Floresta Velha, uma espécie de colônia do condado. Sua aldeia principal era Buqueburgo, que se agrupava nas margens e encostas atrás da mansão do Brandevin. O povo do pântano era amigo dos habitantes da Terra dos Buques, e a autoridade do senhor da mansão, como chamavam o chefe da família Brandebuck, ainda era reconhecida pelos fazendeiros entre Tronco e Juncal. Mas a maior parte das pessoas do velho condado considerava a gente da Terra dos Buques peculiar, quase meio estrangeira. De fato, eles não eram muito diferentes dos demais hobbits das 4 quartas, exceto por um ponto. Gostavam de barcos e alguns deles sabiam nadar. Suas terras originalmente não tinham proteção no leste, mas desse lado haviam cultivado uma sebe, a sebe alta. Fora plantada muitas gerações atrás e agora era espessa e alta, pois era cuidada constantemente. Estendia-se desde a ponte do Brandevin, em uma grande curva que se afastava do rio, até fim da sebe, onde o Volta-Vime vindo da floresta confluía com o Brandevin, bem mais que 20 milhas de uma ponta a outra. Mas é claro que não era uma proteção completa. A floresta se aproximava da sebe em muitos pontos. Os habitantes da Terra dos Buques mantinham as portas trancadas depois do anoitecer, e isso também não era costumeiro no condado. A balsa deslocava-se lentamente através da água. A margem da Terra dos Buques aproximava-se. Sam era o único membro do grupo que não atravessara o rio antes. Sentia uma sensação estranha enquanto passava por ele a correnteza lenta e gorgolejante. Sua vida antiga ficara para trás na névoa. Aventuras obscuras estavam à frente. Coçou a cabeça e, por um momento, teve o efêmero desejo de que o Sr. Frodo tivesse continuado vivendo sossegado em Bolsão. Os 4 hobbits apearam da balsa. Merry a estava amarrando, e Pippin já conduzia o pônei trilha acima, quando Sam, que estivera olhando para trás como quem se despede do condado, disse num sussurro rouco: "Olhe para trás, Sr. Frodo. Vê alguma coisa?" No embarcador oposto, sob os lampiões distantes, conseguiam apenas divisar um vulto. Parecia um obscuro embrulho negro deixado para trás. Mas, enquanto observavam, ele pareceu mexer-se e balançar para cá e para lá, como quem esquadrinha o chão. Depois engatinhou ou voltou agachado para a escuridão, além dos lampiões. "O que, em nome do condado, é aquilo?" exclamou Merry. "Algo que está nos seguindo", disse Frodo. "Mas agora não pergunte mais. Vamos embora imediatamente." Correram trilha acima até o topo da margem, mas, quando olharam para trás, a borda oposta estava envolta em névoa e nada podia ser visto. "Ainda bem que vocês não mantêm barcos na margem oeste", disse Frodo. "Cavalos podem atravessar o rio?"
Podem andar 10 milhas para o norte até a ponte do Brandevin. Ou podem nadar, respondeu Mary. No entanto, nunca ouvi falar de algum cavalo nadando no Brandevin. Mas o que os cavalos têm a ver com isso? Eu lhe conto mais tarde. Vamos entrar e podemos conversar depois. Está bem. Você e Pippin sabem um caminho, então vou simplesmente cavalgar em frente e dizer a Fofo Bolger que vocês estão a caminho. Vamos tratar do jantar e tudo mais. Jantamos cedo com o fazendeiro Magote, comentou Frodo. Mas podemos jantar de novo. Hão de jantar. Dê-me essa cesta, disse Merry, adiantando-se na escuridão. Havia uma certa distância do Brandevin até a nova casa de Frodo, em Cricôncavo. Passaram pela colina Buck e a mansão do Brandevin à esquerda, e, nos arrabaldes de Buqueburgo, deram com a estrada principal da Terra dos Buques, que rumava para o sul desde a ponte. Meia milha para o norte dessa estrada chegaram a uma alameda que saía à direita. Seguiram-na por algumas milhas, subindo e descendo no terreno. Alcançaram por fim um portão estreito numa sebe espessa. No escuro não se via sinal da casa. Ela ficava afastada da alameda, no meio de um amplo círculo de grama cercado por uma fileira de árvores baixas, no interior da sebe externa. Frodo a escolhera porque ela ficava num canto pouco frequentado da região e não havia outras habitações por perto. Podia-se entrar e sair sem ser percebido. Fora construída muito antes pelos Brandebucks para uso de hóspedes ou de membros da família que quisessem escapar por uns tempos da vida apertada na mansão do Brandevin. Era uma casa antiquada e rústica, tanto quanto possível parecia com uma toca de hobbit. Era comprida e baixa, sem andar de cima, e tinha um telhado de relva, janelas redondas e uma grande porta redonda. Enquanto subiam pelo caminho verde vindos do portão, não havia luz visível. As janelas estavam escuras e fechadas por venezianas. Frodo bateu à porta e Fofo Bolger a abriu. Uma luz amistosa esparramou-se para fora. Esgueiraram-se para dentro depressa e fecharam-se no interior junto com a luz. Estavam num amplo saguão que tinha portas de ambos os lados. Diante deles, um corredor se estendia para os fundos, pelo meio da casa. Bem, o que acha disso? Perguntou Merry, vindo pelo corredor. Fizemos o melhor possível em pouco tempo para que se parecesse com um lar. Afinal de contas, Fofo e eu só chegamos aqui ontem com a última carroça carregada. Frodo olhou em volta. Parecia mesmo um lar. Muitos de seus objetos favoritos, ou os de Bilbo, eles faziam com que se lembrasse vivamente dele em seu novo entorno. Estavam arrumados tanto quanto possível do modo como estiveram em Bolsão. Era um lugar agradável, confortável, acolhedor. E ele se viu desejando que realmente estivesse vindo ali para se estabelecer em tranquila aposentadoria. Parecia injusto ter dado todo aquele trabalho aos amigos, e outra vez perguntou-se como iria lhes dar a notícia de que teria de deixá-los tão breve, de fato, imediatamente. No entanto, isso teria de ser feito naquela mesma noite, antes que fossem todos para a cama. É encantador, disse ele com esforço. Mal sinto que me mudei. Os viajantes penduraram as capas e empilharam as mochilas no chão. Merry os conduziu pelo corredor e abriu de chofre uma porta na outra extremidade. A luz do fogo saíra e uma lufada de vapor. Um banho! Exclamou Pippin. Oh, bendito Meriadoc! Em que ordem vamos entrar? Indagou Frodo. Primeiro mais velho ou primeiro mais veloz? De qualquer jeito você será o último, mestre Peregrine. Confie em mim, eu ajeito as coisas melhor que isso, disse Merry. Não podemos começar a vida em Cricôncavo, brigando pelo banho. Nesse cômodo há 3 banheiras e uma tina de cobre cheia de água fervente. Também há toalhas, esteiras e sabonete. Entrem, e depressa! Merry e Fofo foram à cozinha do outro lado do corredor e se ocuparam com os preparativos finais de um jantar tardio. Do banheiro,
Vinham fragmentos de canções concorrentes, misturados ao som de gente chapinhando e chafurdando. A voz de Pippin elevou-se de repente acima das demais, em uma das canções de banho favoritas de Bilbo. Ei, cante o banho no fim do dia, que da lama e cansaço nos alivia. É bobo quem cantar não tente, ó, coisa nobre é água quente. Ó, doce é o som da chuva caindo, e o córrego a saltar do morro é lindo. Mas melhor que chuva é o riacho que passa, é água quente em vapor e fumaça. Ó, água fria se preciso desce, pela garganta que a sede esquece. Melhor é cerveja para beber, e água quente no lombo a correr. Ah, bela é a água que em salto arranca, debaixo do céu da fonte branca. Mas não há fonte que mais contente que chapinhar na água quente. Houve um tremendo golpe de água e um grito de "Oa!" de Frodo. Parecia que grande parte do banho de Pippin imitara uma fonte a arrancar em salto. Merry foi até a porta. "Que tal jantar e cerveja na garganta?" chamou. Frodo saiu secando o cabelo. "Há tanta água no ar que vou para a cozinha para terminar", disse ele. "Cáspite!" exclamou Merry olhando para dentro. O chão de pedra estava alagado. "Você devia enxugar tudo isso com um esfregão antes de comer qualquer coisa, Peregrine", determinou ele. "Apresse-se ou não vamos esperar por você." Jantaram na cozinha, numa mesa junto ao fogo. "Imagino que vocês três não vão querer cogumelos de novo", perguntou Fredegar, sem grandes esperanças. "Vamos sim", exclamou Pippin. "São meus", disse Frodo. "Dados a mim pela Sra. Maggot, uma rainha entre as esposas de fazendeiros. Tirem suas mãos gananciosas e eu vou servi-los." Hobbits são apaixonados por cogumelos, muito além das preferências mais gananciosas do povo grande. É um fato que explica em parte as longas expedições do jovem Frodo aos renomados campos do pântano e a ira de um injuriado Maggot. Naquela ocasião havia bastante para todos, mesmo de acordo com os padrões dos hobbits. Também houve muitas outras coisas em seguida, e quando haviam terminado, o próprio fofo Bolger soltou um suspiro de contentamento. Empurraram a mesa para longe e dispuseram cadeiras em torno da lareira. "Mais tarde limparemos", comentou Merry. "Agora me contem tudo a respeito. Imagino que estiveram vivendo aventuras, o que não foi muito justo sem mim. Quero um relato completo, e mais do que tudo, quero saber qual foi o problema com o velho Maggot e por que ele falou comigo daquele jeito. Soava quase como se estivesse assustado, se é que isso é possível." "Todos estivemos assustados", disse Pippin após uma pausa, em que Frodo ficou fitando fogo e não falou. "Você também teria ficado se fosse perseguido por cavaleiros negros durante 2 dias. "E o que são eles?" "Vultos negros montados em cavalos negros", respondeu Pippin. "Se Frodo não vai falar, eu vou lhe contar toda a história desde o princípio." Fez então um relato completo de sua viagem desde o momento em que deixaram a Vila dos Hobbits. Sam assentiu com várias inclinações de cabeça e exclamações. Frodo ficou em silêncio. "Eu pensaria que vocês estão inventando tudo isso", disse Merry. "Se não tivesse visto aquele vulto negro no atracadouro e ouvido o som estranho na voz de Maggot. O que você acha de tudo isso, Frodo?" "O primo Frodo esteve muito fechado", comentou Pippin. "Mas chegou a hora de ele se abrir. Até agora não recebemos nenhuma informação, exceto a conjectura do fazendeiro Maggot de que tinha algo a ver com o tesouro do velho Bilbo." "Isso foi só uma conjectura", disse Frodo depressa. "Maggot não sabe nada." "O velho Maggot é um sujeito astuto", respondeu Merry. "Por trás do seu rosto redondo, acontece muita coisa que não transparece na fala. Ouvi dizer que em certa época ele costumava entrar na Floresta Velha e tem a reputação de conhecer um monte de coisas estranhas. Mas pelo menos você pode nos contar, Frodo, se pensa que a conjectura dele é boa ou ruim." "Eu
Acho, respondeu Frodo devagar, que foi uma boa conjectura até onde chegou. Existe uma conexão com as antigas aventuras de Bilbo, e os cavaleiros estão procurando, ou talvez devêssemos dizer, esquadrinhando, por ele ou por mim. Também temo, se é que querem saber, que isso não é nenhuma brincadeira, e que não estou seguro aqui nem em qualquer outro lugar. Olhou em torno para as janelas e as paredes, como se temesse que elas cedessem de repente. Os demais o espiavam em silêncio e trocavam olhadelas significativas. Vai escapar num minuto, Pippin cochichou para Merry. Merry assentiu com a cabeça. Bem, disse Frodo por fim, levantando-se na cadeira e endireitando as costas, como se tivesse tomado uma decisão. Não posso manter isso no escuro por mais tempo. Tenho algo a contar para todos vocês, mas não sei bem como começar. Acho que consigo ajudar você, afirmou Merry calmamente, contando-lhe eu mesmo parte da história. O que quer dizer? Indagou Frodo, olhando para ele ansiosamente. Apenas isto, meu bom e velho Frodo. Você está desgostoso porque não sabe como dizer adeus. É claro que pretendia abandonar o condado, mas o perigo o acometeu mais cedo do que esperava e agora está se decidindo a partir de imediato. E não quer. Sentimos muito por você. Frodo abriu a boca e a fechou de novo. Seu ar de surpresa era tão cômico que riram. Bom e velho Frodo, disse Pippin. Você realmente pensava que tinha jogado poeira nos olhos de todos nós? Para isso, você nem de perto foi cuidadoso ou esperto bastante. Obviamente, você está planejando partir e se despedir de todos os seus lugares habituais por todo este ano, desde abril. Constantemente ouvimos você resmungando. Me pergunto se voltarei a olhar para esse vale outra vez, e coisas assim. E fingindo que seu dinheiro havia acabado, e chegando a vender seu amado bolsão àqueles sacola-bolseiros. E todas aquelas conversas reservadas com Gandalf. Céus! Exclamou Frodo. Pensei que estava sendo cuidadoso e esperto. Não sei o que Gandalf diria. Então todo o condado está discutindo minha partida? Ah, não, disse Merry. Não se preocupe com isso. É claro que o segredo não vai durar muito, mas, no momento, creio, só é conhecido por nós, os conspiradores. Afinal, você precisa recordar que o conhecemos bem e estamos com você com frequência. Normalmente conseguimos adivinhar o que você está pensando. Eu conheci a Bilbo também. Para dizer a verdade, estive observando você bem de perto desde que ele partiu. Pensei que você iria segui-lo mais cedo ou mais tarde. De fato, esperava que fosse mais cedo, e ultimamente estivemos muito ansiosos. Tínhamos pavor de que você pudesse nos escapulir e ir embora de repente, sozinho como ele. Desde esta primavera temos mantido os olhos abertos e fizemos muito planejamento por nossa conta. Você não vai escapar tão facilmente. Mas preciso ir, disse Frodo. Não dá para evitar, caros amigos. É uma desgraça para todos nós, mas não adianta tentarem me impedir. Já que deduziram tudo isso, por favor, ajudem-me e não me impeçam. Você não compreende, prosseguiu Pippin. Você precisa ir e, portanto, precisamos ir também. Merry e eu vamos com você. Sam é um excelente sujeito e pularia dentro da goela de um dragão para salvá-lo, se não tropeçasse nos próprios pés. Mas você vai precisar de mais de um companheiro em sua aventura perigosa. Meus caros e muito amados hobbits, disse Frodo profundamente comovido. Mas eu não poderia permitir. Também decidi isso muito tempo atrás. Vocês falam de perigo, mas não compreendem. Isto não é uma caçada ao tesouro. Não é uma viagem de lá e de volta. Estou fugindo de perigo mortal em perigo mortal. É claro que compreendemos, comentou Merry com firmeza. Foi por isso que decidimos vir. Sabemos que o anel não é assunto para brincadeira, mas vamos fazer o melhor para ajudá-lo contra um inimigo. O anel, disse Frodo, agora completamente atônito. Sim, o anel, assentiu Merry. Meu bom e velho hobbit, você não leva em conta a curiosidade dos amigos.
Faz anos que sei da existência do anel. Na verdade, desde antes de Bilbo partir. Mas já que ele obviamente o considerava um segredo, mantive o conhecimento em minha cabeça até formarmos nossa conspiração. É claro que eu não conheci Bilbo tão bem quanto conheço você. Eu era jovem demais e também ele era mais cuidadoso. Mas não era cuidadoso o bastante. Se quiser saber como acabei descobrindo, eu lhe conto. Prossiga, disse Frodo com voz fraca. Os sacola-bolseiros foram a desgraça dele, como se poderia esperar. Certo dia, um ano antes da festa, aconteceu que eu estava caminhando pela estrada e vi Bilbo à frente. De repente, os SP apareceram à distância, vindo em nossa direção. Bilbo diminuiu o passo e depois, puf, desapareceu. Fiquei tão espantado que mal tive a iniciativa de me esconder de jeito mais convencional. Mas atravessei a sebe e caminhei pelo campo do outro lado. Estava espiando a estrada depois que os SB passaram e encarando Bilbo diretamente quando, de repente, ele reapareceu. Percebi um brilho de ouro quando ele pôs algo de volta no bolso da calça. Depois disso, mantive os olhos abertos. De fato, confesso que espionei. Mas você precisa admitir que era muito intrigante. Eu só estava na adolescência. Devo ser a única pessoa do condado, além de você, Frodo, que já viu o livro secreto do velhinho. Você leu o livro dele? Exclamou Frodo. Ora céus! Nada está seguro? Não seguro demais, devo dizer, disse Merry. Não só dei uma olhadela rápida, e essa foi difícil de conseguir. Ele jamais deixava o livro por aí. Pergunto-me o que foi feito dele. Gostaria de dar outra olhada. Está com você, Frodo? Não estava em Bolsão. Ele deve tê-lo levado. Bem, como eu dizia, prosseguiu Merry, guardei comigo meu conhecimento até esta primavera, quando as coisas ficaram sérias. Então formamos nossa conspiração. E como também éramos sérios e sabíamos o que estávamos fazendo, não fomos escrupulosos demais. Você não é muito fácil de decifrar. E Gandalf é pior. Mas, se quiser ser apresentado a nosso principal investigador, posso revelá-lo. Onde está ele? Disse Frodo, olhando em volta, como se esperasse que um vulto mascarado e sinistro fosse sair de um armário. Um passo à frente, Sam, falou Merry. E Sam se levantou com o rosto escarlate até as orelhas. Eis nosso coletor de informações. E coletou bastante coisa, posso lhe dizer, antes de acabar sendo apanhado. Depois disso, devo dizer, ele pareceu considerar-se em liberdade condicional e secou. Sam! Exclamou Frodo, sentindo que o espanto não podia ser maior. Totalmente incapaz de decidir sentir-se raivoso, divertido, aliviado ou meramente tolo. Sim, senhor, disse Sam. Com sua licença, senhor. Mas não tive má intenção com o senhor, Sr. Frodo, nem com o Sr. Gandalf também. Ele tem bom senso, veja. E quando o senhor disse ir sozinho, ele disse não, leve alguém em quem possa confiar. Mas parece que não posso confiar em ninguém, disse Frodo. Sam olhou com tristeza. Tudo depende do que quer, atalhou Merry. Pode confiar em nós para estarmos com você, venha o que vier. Até o amargo fim. E pode confiar em nós para mantermos qualquer segredo seu. Melhor do que você mesmo mantém. Mas não pode confiar em nós para o deixarmos encarar sozinho os infortúnios e partir sem uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. Seja como for, aí está. Sabemos a maior parte do que Gandalf lhe contou. Sabemos muita coisa sobre o anel. Estamos com um medo horrível. Mas vamos com você. Ou vamos segui-lo como cães de caça. E afinal de contas, senhor, acrescentou Sam, devia aceitar o conselho dos elfos. Gildor falou que deveria levar os que estivessem dispostos, e não pode negar isso. Não nego, disse Frodo olhando para Sam, que agora dava um largo sorriso. Não nego. Mas nunca mais vou acreditar que você está dormindo, esteja roncando ou não. Hei de chutar você para ter certeza. Vocês são um bando de patifes fraudulentos, comentou ele virando-se para os demais. Mas
Benditos sejam! Ele riu, erguendo-se e agitando os braços. Eu me dou por vencido. Vou aceitar o conselho de Gildor. Se o perigo não fosse tão tenebroso, eu dançaria de alegria. Ainda assim, não posso evitar sentir alegria. Mais alegria do que senti por longo tempo. Eu estava temendo esta noite. Bom, isso está decidido. 3 vivas para o capitão Frodo e companhia! Gritaram. E dançaram em torno dele. Merry e Pippin começaram uma canção que aparentemente tinham preparado para essa ocasião. Era feita conforme o modelo da canção dos anãos que impelira Bilbo à sua aventura muito tempo atrás, e seguia a mesma melodia. Adeus vamos dar ao fogo e ao lar, com chuva a cair ou vento a soprar. Vamos embora antes da aurora, além do bosque e do monte a vagar. A Valfenda, então, onde elfos estão, em clareiras sob nebuloso grotão, percorrendo desertos e campos abertos, sem sabermos se vamos adiante ou não. À frente inimigos, atrás os perigos, sob o céu dormiremos em nossos abrigos, até que consiga ter fim a fadiga, acabar a viagem, a missão dos amigos. Vamos embora, vamos embora, partimos antes que rompa a aurora. Muito bom, disse Frodo. Mas nesse caso, há um monte de coisas a fazer antes de nos deitarmos. Sob um teto, pelo menos esta noite. Oh, isso foi poesia, disse Pippin. Você realmente pretende partir antes que rompa a aurora? Não sei, respondeu Frodo. Temo esses cavaleiros negros e tenho certeza de que não é seguro passar muito tempo no mesmo lugar, especialmente num lugar onde é sabido que vim. E também Gildor me aconselhou a não esperar. Mas gostaria muito de ver Gandalf. Pude ver que o próprio Gildor ficou perturbado quando ouviu que Gandalf jamais apareceu. Na verdade, tudo depende de 2 coisas. Quão logo os cavaleiros podem chegar a Buqueburgo? E quão logo podemos partir? Isso vai exigir muitos preparativos. A resposta à segunda pergunta, comentou Merry, é que podemos ir embora daqui a 1 hora. Preparei praticamente tudo. Há 5 pôneis no estábulo além dos campos. As provisões e os apetrechos estão todos embalados, exceto por algumas roupas adicionais e pela comida perecível. Parece que foi uma conspiração muito eficiente, disse Frodo. Mas e os cavaleiros negros? Seria seguro esperar um dia por Gandalf? Tudo depende do que você pensa que os cavaleiros farão se o encontrarem aqui, respondeu Merry. É claro que poderiam ter chegado até aqui se não fossem detidos no portão norte, onde a sebe se estende até a margem do rio, logo deste lado da ponte. Os vigias do portão não os deixariam passar à noite, apesar de poderem arrombá-lo. Mesmo à luz do dia, tentariam mantê-los fora, creio, pelo menos até transmitirem uma mensagem ao senhor da mansão, pois não lhes agradariam o aspecto dos cavaleiros e certamente se assustariam com eles. Mas é claro que a terra dos buques não consegue resistir por muito tempo a um ataque determinado. E é possível que de manhã até um cavaleiro negro que chegasse montado, perguntando pelo senhor Bolseiro, fosse deixado passar. É bem conhecido, em geral, que você está voltando para viver em Cricôncavo. Frodo passou alguns momentos sentado, pensativo. Eu me decidi, disse ele por fim. Parto amanhã assim que houver luz. Mas não vou pela estrada. Seria mais seguro esperar aqui do que fazer isso. Se eu sair pelo portão norte,
minha partida da Terra dos Books será conhecida de imediato, em vez de permanecer secreta ao menos por vários dias, como poderia ficar. E mais, a ponte e a estrada a leste, perto da fronteira, certamente serão vigiadas, quer algum cavaleiro penetre na Terra dos Books ou não. Não sabemos quanto eles são, mas há pelo menos 2, e possivelmente mais. A única coisa a fazer é sair numa direção bem inesperada. Mas isso só pode significar entrar na Floresta Velha, apontou Fredegar apavorado. Não pode estar pensando em fazer isso. É tão perigoso quanto os Cavaleiros Negros. Não exatamente, disse Merry. Soa bem desesperado, mas acredito que Frodo está certo. É o único modo de ir embora sem ser seguido imediatamente. Com sorte poderemos nos adiantar bastante. Mas não vão ter nenhuma sorte na Floresta Velha, objetou Fredegar. Ninguém jamais tem sorte lá dentro. Vão se perder, as pessoas não entram lá. Ah, entram sim, corrigiu Merry. Os Brandebuques entram, às vezes quando lhes dá vontade. Temos uma entrada particular. Frodo entrou certa vez muito tempo atrás. Entrei diversas vezes, normalmente à luz do dia, é claro, quando as árvores estão sonolentas e bastante quietas. Bem, façam o que acharem melhor, disse Fredegar. Tenho mais medo da Floresta Velha do que de qualquer coisa que conheço. As histórias sobre ela são um pesadelo. Mas meu voto pouco conta, já que não vou na viagem. Ainda assim estou muito feliz que fique alguém para trás que possa contar a Gandalf o que vocês fizeram quando ele aparecer, como com certeza vai aparecer brevemente. Por muito que gostasse de Frodo, Fofo Bolger não tinha desejo de deixar o condado, nem de ver o que havia fora dele. Sua família vinha da Quarta Leste, na verdade, do Val Budi, nos Campos da Ponte, mas ele jamais atravessara a ponte do Brandevin. Sua tarefa, conforme os planos originais dos conspiradores, era ficar para trás e lidar com gente intrometida, e manter pelo tempo possível a presunção de que o Sr. Bolseiro ainda morava em Cricôncavo. Até trouxera algumas roupas velhas de Frodo para ajudá-lo a desempenhar esse papel. Pouco imaginavam o quanto esse papel se revelaria perigoso. Excelente! Exclamou Frodo quando compreendeu o plano. De outra forma, não poderíamos ter deixado o recado para Gandalf. Não sei se esses cavaleiros sabem ler ou não, é claro, mas não me atreveria a arriscar um recado escrito para o caso de entrarem e darem busca na casa. Mas já que Fofo está disposto a manter o forte, e eu poderei ter certeza de que Gandalf saberá por qual caminho nós fomos, estou decidido. Vou entrar na Floresta Velha amanhã na primeira hora. Bem, é isso, disse Pippin. No geral, prefiro nossa tarefa à de Fofo. Esperar aqui até virem os Cavaleiros Negros. Espere até estar bem dentro da floresta, advertiu Fredegar. Vai querer estar aqui comigo antes desta hora amanhã. Não adianta discutir mais sobre isso, disse Merry. Ainda precisamos fazer ordem e dar os toques finais na bagagem antes de nos deitarmos. Vou chamar todos vocês antes que rompa a aurora. Quando finalmente estava na cama, Frodo não conseguiu dormir por algum tempo. Suas pernas doíam. Estava contente que iria cavalgar pela manhã. Acabou caindo num sonho vago em que parecia estar olhando por uma alta janela para um escuro mar de árvores emaranhadas. Lá embaixo, junto às raízes, havia um som de criaturas rastejando e fungando. Ele tinha a certeza de que conseguiriam farejá-lo mais cedo ou mais tarde. Então, ouviu um ruído ao longe. Primeiro pensou que fosse um forte vento vindo sobre as folhas da floresta. Então soube que não eram folhas, e sim o som do mar muito longe. Um som que jamais ouvira na vida desperta, apesar de frequentemente lhe perturbar os sonhos. De repente descobriu que estava a céu aberto. Não havia árvores, afinal. Estava numa charneca escura e havia no ar um estranho cheiro de sal. Erguendo os olhos, viu diante de si uma alta torre branca, posta sozinha numa crista elevada. Acometeu um forte desejo de subir à torre e ver o mar.
Começou a subir a crista rumo à torre com esforço. Mas, de repente, veio uma luz no céu e houve um ruído de trovão. 6. A Floresta Velha. Frodo despertou de repente. Ainda estava escuro no quarto. Merry estava ali de pé, com uma vela numa mão e socando a porta com a outra. Muito bem. O que é? Disse Frodo, ainda abalado e desnorteado. O que é? Exclamou Merry. É hora de levantar. São 4:30 e faz muito nevoeiro. Venha. Sam já está aprontando desde jejum. Até Pippin já levantou. Vou só selar os pôneis e buscar o que vai carregar as bagagens. Acorde-se, preguiçoso do fofo. Pelo menos ele precisa levantar e se despedir de nós. Logo após as 6 horas, os 5 hobbits estavam prontos para partir. Fofo Bolger ainda bocejava. Esgueiraram-se para fora da casa em silêncio. Merry ia à frente, conduzindo um pônei carregado, e pegou uma trilha que atravessava um capão atrás da casa e depois cortava diversos campos. As folhas das árvores rebrilhavam e cada ramo pingava. O capim estava cinza com o orvalho frio. Tudo estava quieto, e ruídos longínquos pareciam próximos e nítidos. Aves tagarelando num quintal, alguém fechando a porta de uma casa distante. No seu barracão, encontraram os pôneis, animaizinhos robustos do tipo que os hobbits adoram, não velozes, mas bons para um longo dia de trabalho. Montaram e logo estavam cavalgando no nevoeiro, que parecia abrir-se relutante à frente e fechar-se ameaçador atrás. Depois de cavalgarem por cerca de 1 hora, devagar e sem conversarem, viram a sebe surgindo repentinamente à frente. Era alta e enredada em teias de aranha prateadas. — Como vão atravessar isso? Perguntou Fredegar. — Sigam-me! Exclamou Merry. — E verão. Virou à esquerda ao longo da sebe e logo chegaram a um ponto, onde ela se curvava para dentro, acompanhando a borda de uma depressão. Havia sido feito um corte a certa distância da sebe, que descia suavemente para dentro do solo. Era ladeado por muros de tijolo que se erguiam continuamente até, de repente, se arquearem e formarem um túnel que mergulhava fundo embaixo da sebe, saindo numa depressão do outro lado. Ali, Fofo Bolger parou. — Adeus, Frodo, disse ele. Gostaria que você não estivesse entrando na floresta. Só espero que não precise de socorro antes que o dia termine. Mas boa sorte para você, hoje e todos os dias. Se não houver nada pior à frente do que a Floresta Velha, estarei com sorte, comentou Frodo. Diga a Gandalf que se apresse pela Estrada Leste. Logo havemos de retornar a ela andando o mais depressa possível. Adeus! Exclamaram, e desceram pelo declive, desaparecendo das vistas de Fredegar no interior do túnel. Era escuro e úmido. Na outra ponta estava fechado com um portão de robustas barras de ferro. Merry apiou e destrancou o portão. E quando todos haviam atravessado, ele o empurrou para fechá-lo de novo. Ele fechou-se com um som metálico e a fechadura estalou. O som era agourento. — Aí está, disse Merry. Vocês deixaram o condado e agora estão do lado de fora, na beira da Floresta Velha. — São verdadeiras as histórias sobre ela? Perguntou Pippin. — Não sei a quais histórias você se refere, respondeu Merry. Se quer dizer as velhas histórias de bicho-papão que as amas de leite de fofo costumavam lhe contar, sobre goblins e lobos e coisas do tipo, eu diria que não. Eu, de qualquer modo, não acredito nelas. Mas a floresta é esquisita. Tudo nela está muito mais vivo, mais consciente do que acontece, por assim dizer, que as coisas do condado. E as árvores não gostam de estranhos. Elas observam a gente. Normalmente contentam-se em apenas observar a gente, enquanto durar a luz do dia, e não fazem muita coisa. Às vezes as mais hostis podem largar um galho, ou estender uma raiz, ou agarrar a gente com um cipó comprido,
Mas à noite as coisas podem ser bem alarmantes, é o que me dizem. Só estive aqui depois do anoitecer 1 ou 2 vezes, e sempre perto da sebe. Pensei que todas as árvores estavam sussurrando entre si, repassando notícias e tramas em uma língua ininteligível. E os galhos balançavam e tateavam sem haver vento. Dizem que as árvores chegam a se mexer e podem cercar estranhos e confiná-los. Na verdade, faz tempo que atacaram a sebe. Vieram e se plantaram bem ao lado dela e se inclinaram por cima. Mas os hobbits vieram e derrubaram centenas de árvores e fizeram uma grande fogueira na floresta e queimaram todo o solo em uma longa faixa a leste da sebe. Depois disso, as árvores desistiram do ataque, mas se tornaram muito hostis. Ainda há um amplo espaço vazio, não muito para dentro, onde foi feita a fogueira. São só as árvores que são perigosas? Perguntou Pippin. Há diversos seres esquisitos que vivem na profundeza da floresta e do lado oposto, disse Merry. Ou pelo menos é o que eu ouvi dizer, mas nunca vi nenhum deles. Mas alguma coisa faz trilhas. Quando se penetra, encontra-se trilhas abertas. Mas elas parecem se deslocar e mudar de tempos em tempos de um jeito esquisito. Perto desse túnel existe, ou existiu por muito tempo, o começo de uma trilha bem larga que levava à clareira da fogueira, e depois mais ou menos em nossa direção, a leste e um pouco ao norte. Essa é a trilha que vou tentar encontrar. Os hobbits saíram então pelo portal do túnel e atravessaram a larga depressão. Do lado oposto havia uma trilha apagada que subia para o chão da floresta, 100 de jardas e mais além da sebe. Mas ela desapareceu assim que os trouxe para debaixo das árvores. Olhando para trás, conseguiam enxergar a linha escura da sebe através dos troncos das árvores que já estavam densas em redor deles. Olhando para frente, só conseguiam ver troncos de árvores de inúmeros tamanhos e formas. Retos ou curvos, torcidos, inclinados, atarracados ou esbeltos, lisos ou rugosos e ramificados. E todos os troncos eram verdes ou cinzentos, com musgo e vegetação viscosa e desgrenhada. Só Merry parecia bastante animado. É melhor nos guiar e encontrar essa trilha, disse-lhe Frodo. Não deixe nos perdermos uns dos outros, nem esquecer de que lado fica a sebe. Abriram caminho entre as árvores, e seus pôneis arrastaram-se avante, evitando com cuidado todas as raízes retorcidas e entrelaçadas. Não havia vegetação rasteira. O solo subia continuamente, e enquanto avançavam, parecia que as árvores se tornavam mais altas, mais escuras e mais densas. Não havia som, exceto por um eventual pingo de umidade que caía pelas folhas silenciosas. Naquele momento não havia sussurros nem movimento entre os ramos, mas todos tiveram uma sensação desconfortável de que estavam sendo observados com reprovação, que se aprofundava em aversão e até inimizade. A sensação cresceu cada vez mais, até perceberem que estavam erguendo os olhos depressa ou espiando para trás sobre os ombros como quem espera um golpe repentino. Ainda não havia sinal de trilha, e as árvores constantemente pareciam barrar-lhes o caminho. De repente, Pippin sentiu que não conseguia aguentar mais e, sem aviso, soltou um grito. — Ei! Ei! —exclamou. — Não vou fazer nada! Só me deixe passar, por favor! Os demais pararam espantados, mas o grito morreu como que abafado por uma pesada cortina. Não houve eco nem resposta, apesar de a mata parecer tornar-se mais apinhada e mais vigilante que antes. — Eu não gritaria se fosse você, disse Merry. Faz mais mal que bem. Frodo começou a se perguntar se seria possível encontrar uma passagem e se fizera bem em fazer os outros entrarem naquela mata abominável. Merry olhava de um lado para o outro e já parecia incerto sobre o caminho a tomar. Pippin notou isso. — Você não levou muito tempo para nos perder, comentou ele. —
Mas, nesse momento, Mary assobiou aliviado e apontou para a frente. Bem, bem, disse ele. Essas árvores se deslocam mesmo. Ali está a clareira da fogueira à nossa frente. Oh, assim espero. Mas a trilha até lá parece ter ido embora. A luz ficou mais clara à medida que avançavam. De repente saíram das árvores e se viram em um amplo espaço circular. Lá estava o céu acima deles, azul e claro para sua surpresa, pois embaixo do teto da floresta não haviam conseguido ver como nascia a manhã e se erguia a neblina. No entanto, o sol ainda não estava alto bastante para iluminar a clareira, apesar de sua luz estar nos topos das árvores. Todas as folhas eram mais espessas e verdes em torno das bordas da clareira, cercando-a com uma parede quase sólida. Ali não crescia nenhuma árvore, somente capim grosso e muitas plantas altas. Abioto e cicuta dos prados, desbotados e de longos talos, ervas de queimada que soltavam sementes nas cinzas fofas, urtigas e cardos viçosos. Um lugar lúgubre, mas parecia um jardim encantador e alegre depois da floresta fechada. Os hobbits sentiram-se encorajados e ergueram os olhos esperançosos para a luz do dia que se espalhava no céu. Do lado oposto da clareira havia uma lacuna na parede de árvores e uma trilha limpa mais além. Podiam vê-la entrando pela mata, larga em alguns lugares e aberta no alto, apesar de às vezes as árvores se fecharem e lhe fazerem sombra com os ramos escuros. Cavalgaram subindo por essa trilha. Ainda estavam num leve aclive, mas agora andavam muito mais depressa e mais animados, pois lhes parecia que a floresta havia abrandado e, afinal, ia deixá-los passar sem obstáculo. Mas, pouco depois, o ar começou a ficar quente e abafado. As árvores se aproximaram de novo de ambos os lados e não conseguiam mais enxergar muito à frente. Agora sentiam, mais forte que nunca, a má vontade da mata oprimindo-os. Fazia tanto silêncio que a batida dos cascos de seus pôneis, farfalhando nas folhas mortas e às vezes tropeçando em raízes ocultas, parecia reboar em seus ouvidos. Frodo tentou cantar uma canção para encorajá-los, mas sua voz afundou num murmúrio. Ó vós que vagais na terra sombria, não desespereis, apesar de erradia. Toda a floresta chega ao termo, e o sol aberto percorre o ermo. O sol poente, o sol nascente, o fim do dia, o dia iminente, pois a leste-oeste todo bosque se acaba. Acaba. Enquanto dizia essa palavra, sua voz se desfez em silêncio. O ar parecia pesado e a pronúncia de palavras cansativa. Logo atrás deles, um grande galho de uma velha árvore inclinada caiu na trilha com estrondo. As árvores pareciam se fechar diante deles. Elas não gostam de tudo isso sobre terminar e acabar, disse Mary. Eu não cantaria mais neste momento. Espere que cheguemos à beira e daí vamos nos virar e lhes dar um coro entusiasmado. Falou com jovialidade e, se sentia grande ansiedade, não a demonstrava. Os demais não responderam. Estavam deprimidos. Um grande peso se abatia continuamente sobre o coração de Frodo. E agora, com cada passo adiante, ele se arrependia de ter pensado em desafiar a ameaça das árvores. Na verdade, estava prestes a parar e a propor que retornassem, se isso ainda fosse possível, quando as coisas tomaram uma nova direção. A trilha parou de subir e, por algum espaço, ficou quase nivelada. As árvores escuras se afastaram e podiam ver a trilha à frente avançando quase reta. Diante deles, mas a alguma distância, estava um morro verde, sem árvores,
erguendo-se da mata em volta como uma cabeça calva. A trilha parecia ir direto para lá. Voltaram então a avançar depressa, deleitados com a ideia de subirem por um tempo acima do teto da floresta. A trilha afundou e depois recomeçou a subir, levando-os por fim ao sopé da íngreme encosta. Ali, ela deixou as árvores e sumiu no capim. A mata se erguia em toda a volta do morro como cabelos densos que acabassem de repente num círculo em torno de um cocoruto rapado. Os hobbits levaram os pôneis para cima, dando voltas e mais voltas até alcançarem o topo. Ali pararam, olhando atentamente ao redor deles. O ar brilhava iluminado pelo sol, mas estava nebuloso, e não conseguiam enxergar muito longe. Perto dali, a névoa já quase desaparecera, mas aqui e ali ela permanecia em depressões da mata, e ao sul deles, de uma profunda dobra que atravessava a floresta, a neblina ainda subia como vapor ou fiapos de fumaça branca. "Ali", disse Merry, apontando com a mão. "Ali está a linha do Volta-Vime. Ele desce das colinas e corre para o sudoeste pelo meio da floresta para confluir com Brandevin abaixo de Fim da Sebe. Não queremos ir nessa direção. Dizem que o Vale do Volta-Vime é a parte mais estranha de toda a mata, o centro de onde vem toda a estranheza, por assim dizer." Os demais olharam na direção que Merry apontara, mas pouco conseguiam ver, além de névoas acima do vale úmido e profundo. E além dele, a metade meridional da floresta desaparecia da visão. Agora o sol no topo do morro estava esquentando. Deviam ser umas 11 horas, mas a névoa do outono ainda os impedia de enxergar muita coisa em outras direções. A oeste não podiam divisar nem a linha da Sebe, nem o vale do Brandevin atrás dela. Ao norte, onde olhavam com maior esperança, nada podiam enxergar que pudesse ser a linha da grande estrada leste, aonde estavam se dirigindo. Estavam numa ilha em um mar de árvores, e o horizonte estava velado. Do lado sudeste, o solo caía muito depressa, como se as encostas do morro continuassem bem abaixo das árvores, como costas de uma ilha que são, na verdade, os flancos de uma montanha que se ergue de águas profundas. Sentaram-se na borda verde e contemplaram a mata abaixo deles enquanto fazia a refeição meridiana. Quando o sol subiu e passou do meio-dia, divisaram longe, no leste, as linhas verde-acinzentadas das colinas que ficavam além da floresta velha daquele lado. Isso os animou bastante, pois era bom ter a visão de algo além das bordas da mata, apesar de não pretenderem ir naquela direção se pudessem evitá-la. As colinas dos túmulos tinham, nas lendas dos hobbits, uma reputação tão sinistra quanto a própria floresta. Por fim, decidiram-se a prosseguir outra vez. A trilha que os trouxera ao morro reapareceu do lado norte, mas, antes de terem percorrido grande distância nela, deram-se conta de que ela virava continuamente para a direita. Logo ela começou a descer depressa, e imaginaram que, na verdade, ela rumava para o Vale do Volta-Vime. Não era de jeito nenhum a direção que queriam tomar. Após uma discussão, decidiram abandonar aquela trilha enganosa e rumar para o norte, pois apesar de não terem conseguido vê-la do cume, a estrada devia ficar naquela direção e não podia estar a muitas milhas de distância. Também ao norte e à esquerda da trilha, o terreno parecia mais seco e mais aberto, subindo até encostas onde as árvores eram menos espessas e pinheiros e abetos tomavam o lugar dos carvalhos e freixos e outras árvores estranhas e sem nome da mata mais densa. No começo a escolha pareceu boa. Avançaram a velocidade razoável, porém sempre que vislumbravam o sol numa clareira aberta, pareciam ter se inexplicavelmente desviado para o leste. Mas algum tempo depois, as árvores começaram a se fechar de novo, bem onde, de longe, tinham parecido menos densas e emaranhadas. Então, descobriram inopinadamente fundas dobras no solo, como sulcos de grandes rodas de gigantes, ou largos fossos e estradas afundadas,
há muito desusadas e afogadas em sarças. Geralmente, cruzavam bem pela sua linha de marcha, e só podiam ser atravessadas descendo e escalando do outro lado, o que era trabalhoso e difícil com os pôneis. A cada vez que desciam, encontravam o fundo repleto de arbustos densos e vegetação rasteira entrelaçada, que por algum motivo não cedia à esquerda, mas só se abria quando viravam à direita, e tinham de andar certa distância pelo fundo até encontrarem um lugar para subirem pela marcha oposta. A cada vez que se arrastavam para fora, as árvores pareciam mais fundas e escuras, e sempre era mais difícil encontrar um caminho à esquerda e para cima, e eram forçados à direita e para baixo. Após 1 ou 2 horas, haviam perdido todo o sentido nítido de direção, apesar de saberem muito bem que há tempos tinham deixado de seguir rumo ao norte. Estavam sendo interceptados e simplesmente seguiam um curso escolhido para eles, ao leste e ao sul, rumo ao coração da floresta, e não para fora. A tarde estava acabando quando toparam aos trancos e barrancos com uma dobra que era mais larga e funda que qualquer outra que já tivessem encontrado. Era tão íngreme e saliente que demonstrou ser impossível escalar para fora, à frente ou atrás, sem abandonar os pôneis e a bagagem. Só o que podiam fazer era seguir a dobra, para baixo. O solo tornou-se mole e lodoso em alguns pontos. Apareceram nascentes nas margens e logo viram-se seguindo um regato que escorria e sussurrava num leito cheio de ervas. Então, o chão começou a decair rapidamente e o regato ficou forte e ruidoso, fluindo e saltando depressa em costa abaixo. Estavam em uma funda vala, fracamente iluminada, encoberta por árvores muito acima deles. Depois de tropeçarem ao longo da correnteza por um certo tempo, saíram da escuridão muito de repente. Viram a luz do sol à frente como se fosse através de um portão. Chegando à abertura, descobriram que haviam descido por uma fissura numa encosta alta e íngreme, quase um penhasco. No sopé havia um amplo espaço de capim e juncos, e ao longe podiam divisar outra margem quase igualmente íngreme. Uma tarde dourada, com tardia luz do sol, repousava quente e sonolenta sobre o terreno oculto entre as duas. No meio serpenteava preguiçoso um rio escuro de água parda, ladeado com antigos salgueiros, coberto por salgueiros, bloqueado com salgueiros caídos e manchado com milhares de folhas desbotadas de salgueiro. O ar estava denso com elas, esvoaçando amarelas dos galhos, pois uma brisa morna e suave soprava mansamente no vale, e os juncos farfalhavam, e os ramos de salgueiro rangiam. — Bem, pelo menos agora tenho alguma ideia de onde estamos, disse Mary. Viemos quase na direção oposta da que pretendíamos. Este é o rio Volta-Vime. Vou em frente para explorar. Avançou para a luz do sol e desapareceu no capim alto. Algum tempo depois reapareceu e relatou que havia terreno bastante sólido entre o sopé do penhasco e o rio. Em alguns lugares a grama firme descia até a beira da água. No mais, disse ele, parece que há algo como um caminho fazendo curvas deste lado do rio. Se virarmos para a esquerda e o seguirmos, certamente acabaremos saindo pelo lado leste da floresta. Imagino que sim, assentiu Pippin. Quer dizer, se a trilha chegar até lá e não nos conduzir apenas a um lodaçal e lá nos deixar. Quem fez a trilha, você acha? E por quê? Tenho certeza de que não foi em nosso benefício. Estou começando a suspeitar muito desta floresta e de tudo que há nela e a acreditar em todas as histórias sobre ela. E você faz ideia do quanto teremos de avançar para leste? Não, disse Mary. Não faço. Não sei nem em que ponto do Volta-Vime estamos, ou quem haveria de vir aqui com frequência o bastante para fazer uma trilha em sua margem. Mas não há outra saída que eu possa ver ou imaginar. Já que não havia alternativa, saíram enfileirados, e Mary os levou à trilha que tinha descoberto. Em toda parte os juncos e capins eram exuberantes e altos.
às vezes bem acima de suas cabeças. Mas a trilha, uma vez encontrada, era fácil de seguir, dando voltas e se torcendo, escolhendo o solo mais seguro entre os lodaçais e as lagoas. Aqui e ali, ela passava sobre outros regatos que desciam por valas rumo ao Volta Vimy, vindos das terras mais altas da floresta, e nesses pontos havia troncos de árvore ou feixes de galharia cuidadosamente dispostos. Os hobbits começaram a sentir muito calor. Exército de moscas de todos os tipos zumbiam em torno de seus ouvidos, e o sol da tarde lhes queimava as costas. Finalmente chegaram, de repente, a uma tênue sombra. Grandes galhos cinzentos atravessavam por cima da trilha. Cada passo à frente tornava-se mais relutante que o anterior. Parecia que uma sonolência se insinuava do chão, lhe subia pelas pernas e caía de mansinho do ar sobre suas cabeças e olhos. Frodo sentiu o queixo cair e a cabeça inclinar-se. Logo diante dele, Pippin caiu para a frente de joelhos. Frodo parou. Não adianta, ouviu Merry dizer. Não posso dar mais um passo sem descansar. Preciso cochilar. É fresco embaixo dos salgueiros. Menos moscas. Frodo não gostou de como isso soava. Vamos lá! Exclamou. Não podemos cochilar ainda. Precisamos nos livrar da floresta primeiro. Mas os demais já tinham passado do ponto e não se importavam. Ao lado deles, Sam estava de pé, bocejando e piscando como bobo. De repente, o próprio Frodo sentiu que o sono o dominava. Sua cabeça girava. Já não parecia haver quase nenhum som no ar. As moscas tinham parado de zumbir. Só um ruído suave no limiar da audição, uma palpitação leve, como de uma canção meio sussurrada, parecia mexer-se nos ramos acima. Ele ergueu os olhos pesados e viu, inclinando-se sobre ele, um enorme salgueiro, velho e grisalho. Parecia enorme, com galhos espalhados que subiam como braços estendidos, com muitas mãos de dedos compridos, e seu tronco nodoso e torcido se abria em largas fissuras que rangiam baixinho à medida que os ramos se mexiam. As folhas, esvoaçando diante do céu claro, ofuscaram-no, e ele desabou, jazendo onde caíra na grama. Merry e Pippin arrastaram-se para diante e se deitaram com as costas apoiadas no tronco do salgueiro. Atrás deles, as grandes rachaduras se escancararam para recebê-los, enquanto a árvore oscilava e rangia. Ergueram os olhos para as folhas cinzentas e amarelas, movendo-se devagar diante da luz e cantando. Fecharam os olhos e então pareceu que quase conseguiam ouvir palavras serenas, dizendo algo sobre água e sono. Renderam-se ao encanto e adormeceram profundamente ao pé do grande salgueiro cinzento. Frodo ficou algum tempo deitado, lutando contra o sono que o dominava. Então, com um esforço, pôs-se outra vez de pé com dificuldade. Sentia um desejo irresistível por água fresca. Espere por mim, Sam, balbuciou. Preciso banhar os pés 1 minuto. Meio em sonho, vagou adiante até o lado da árvore junto ao rio, onde grandes raízes recurvas cresciam rumo à correnteza, como dragonetes nodosos que se esforçassem por beber lá embaixo. Pôs-se a cavalo numa delas e balançou os pés quentes na fresca água parda. E ali também ele adormeceu de repente, encostado à árvore. Sam sentou-se e coçou a cabeça, e arreganhou a boca num bocejo cavernoso. Estava preocupado. A tarde estava avançando e ele achava incomum sua súbita sonolência. Tem mais por trás disto que sol e ar morno, murmurou consigo. Não gosto desta árvorezona grande. Não confio nela. Escute como está cantando sobre sono agora. Isso não vai ficar assim. Ergueu-se de pé e saiu cambaleando.
para ver o que fora feito dos pôneis. Descobriu que 2 haviam perambulado certa distância ao longo da trilha, e acabara de apanhá-los e trazê-los de volta com os outros quando ouviu 2 ruídos, um alto e o outro suave, mas muito nítido. Um era como o impacto de algo pesado caindo na água. O outro era um ruído como o estalo de uma fechadura quando uma porta se fecha, depressa e em silêncio. Correu de volta para a margem. Frodo estava na água perto da beira, e uma grande raiz de árvore parecia estar sobre ele, apertando-o para baixo, mas ele não resistia. Sam o agarrou pela jaqueta e o arrancou de debaixo da raiz. Depois, com dificuldade, trouxe-o para a margem. Ele acordou quase de imediato, tossiu e cuspiu. Sabe, Sam, disse ele por fim, a árvore desgraçada me jogou na água. Senti isso. A raiz grande simplesmente se torceu e me derrubou. Imagino que estava sonhando, Sr. Frodo, respondeu Sam. Não devia sentar num lugar assim se está sonolento. E os outros? Perguntou Frodo. Pergunto-me que espécie de sonhos eles estão sonhando. Deram a volta ao outro lado da árvore, e então Sam compreendeu o estalido que ouvira. Pippin sumira. A fenda junto à qual se deitara tinha fechado de forma que não se via nenhuma fresta. Merry fora apanhado. Outra fenda se fechara em sua cintura. As pernas estavam para fora, mas o restante dele estava dentro de uma abertura sombria, cujas bordas agarravam como uma pinça. Frodo e Sam golpearam primeiro o tronco onde Pippin estivera deitado. Depois, esforçaram-se freneticamente para puxar e abrir as mandíbulas da fenda que segurava o pobre Merry. Foi totalmente em vão. Que coisa pérfida que aconteceu! Exclamou Frodo impetuoso. Por que foi que viemos a esta floresta pavorosa? Queria que estivéssemos todos de volta em Cricôncavo. Chutou a árvore com toda a força sem atentar para seus próprios pés. Um tremor quase imperceptível percorreu o tronco e subiu aos galhos. As folhas farfalharam e sussurraram, mas agora com um som de riso fraco e longínquo. — Acha que temos um machado na nossa bagagem, Sr. Frodo? Perguntou Sam. — Eu trouxe uma machadinha para cortar lenha, disse Frodo. Não iria adiantar muito. — Espere um minuto, exclamou Sam, que tivera uma ideia sugerida pela lenha. Podemos fazer alguma coisa com fogo. Podemos, disse Frodo, duvidoso. Podemos conseguir assar Pippin vivo lá dentro. Podemos tentar machucar ou assustar esta árvore, para começar, sugeriu Sam ferozmente. Se ela não os soltar, eu a derrubo, mesmo que precise roê-la. Correu até os pôneis e logo voltou com 2 pederneiras e uma machadinha. Rapidamente juntaram capim seco, folhas e fragmentos de casca, e fizeram uma pilha de ramos quebrados e paus cortados. Encostaram-nos no tronco do lado oposto dos prisioneiros. Assim que Sam fez uma faísca no pavio, este atiçou o capim seco e ergueu-se um redemoinho de chamas e fumaça. Os ramos estalaram. Pequenos dedos de fogo lamberam a casca seca e retalhada da antiga árvore e a chamuscaram. Um tremor percorreu todo o salgueiro. As folhas pareciam chiar sobre suas cabeças com um som de dor e raiva. Merry deu um berro alto e do âmago da árvore ouviram Pippin dando um grito abafado. — Apaguem! Apaguem! Gritou Merry. — Ele vai me espremer em 2 se não apagarem! Ele disse! — Quem? O quê? Gritou Frodo, dando a volta, correndo para o outro lado da árvore. — Apaguem! Apaguem! Implorou Merry. Os ramos do salgueiro começaram a oscilar violentamente. Houve um som como de vento começando a soprar e se espalhando para fora, aos ramos das outras árvores em volta, como se tivessem soltado uma pedra na tranquila soneca do Vale do Rio e produzido ondulações de raiva que percorriam toda a floresta. Sam chutou a pequena fogueira e pisoteou as fagulhas. Mas Frodo, sem ideia clara por que o fazia, ou o que esperava, correu ao longo da trilha gritando: Socorro! 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 Parecia-lhe que mal conseguia ouvir o som de sua própria voz esganiçada.
Ela era soprada para longe dele pelo vento do salgueiro e se afogava num clamor de folhas assim que as palavras saíam de sua boca. Sentia-se desesperado, perdido e insensato. De repente parou. Havia uma resposta, ou pensou assim, mas ela parecia vir de trás dele, pela trilha, mais de dentro da floresta. Virou-se e escutou, e logo não teve dúvida. Alguém cantava uma canção. Uma voz profunda e contente cantava despreocupada e feliz, mas cantava disparates. Bim, bão, balalão, badala, carrilhão, badala ali, salta aqui debaixo do chorão. Bom tom, alegre tom, bombadil, bom. Meio esperançosos e meio temendo algum novo perigo, Frodo e Sam estavam ambos imóveis. De súbito, do meio de uma longa fieira de palavras disparatadas, assim pareciam, a voz se ergueu, alta e clara, e irrompeu nesta canção. Ei, vem, balalão, alazão, docinho, leve ao vento e o emplumado estorninho. Lá debaixo da colina, a luz do sol brilhando, na soleira fria, a luz dos astros esperando. Lá minha dama está, filha da mulher do rio, mais clara que a água, como salgueiro esguio, Dom Tom Bombadil trazendo lírios d'água. Volta a casa saltar, seu canto afasta a mágoa. Ei, vem balalão, alazão, contente, frutadouro, frutadouro, belo e florescente. Velho salgueiro, recolhe tua raiz. Tom está com pressa a noite por um triz. Tom volta a casa trazendo lírios d'água. Ei, vem alazão, meu canto afasta a mágoa. Frodo e Sam estavam como que encantados. O vento parou numa lufada. As folhas estavam outra vez suspensas em galhos rígidos. Houve outra explosão de cantoria e então, de repente, saltitando e dançando ao longo da trilha, surgiu acima dos juncos um velho chapéu surrado de copa alta com uma longa pena azul enfiada na fita. Com mais um pulinho e um salto, viu-se um homem. Ou assim parecia. Fosse como fosse, era grande e pesado demais para ser um hobbit, porém não alto bastante para ser do povo grande, se bem que fazia barulho suficiente para ser um, pisoteando com grandes botas amarelas nas pernas grossas e rompendo pelo capim e pelos juncos como uma vaca descendo para beber. Tinha um casaco azul e uma longa barba castanha. Os olhos eram azuis e brilhantes, e o rosto era vermelho como uma maçã madura, mas sulcada por uma centena de rugas de riso. Nas mãos ele levava, sobre uma grande folha, como se fosse uma bandeja, um montículo de nenúfares brancos. "Socorro!" gritaram Frodo e Sam, correndo em sua direção com as mãos estendidas. "Oa! Oa! Calma aí!" exclamou o velho erguendo uma mão, e eles se detiveram como se tivessem sido imobilizados. "Ora, rapazinhos, aonde vão vocês, soprando como um fale? Que problema vocês têm? Sabem quem sou eu? Sou Tom Bombadil. Digam o que aflige. Tom agora está com pressa. Não esmaguem os nenúfares." "Meus amigos estão presos no salgueiro!" exclamou Frodo sem fôlego. "O mestre Merry está sendo esmagado numa fenda!" exclamou Sam. "O quê?" gritou Tom Bombadil, dando um salto no ar. "O velho salgueiro! Nada pior que isso, hein? Isso se conserta. Sei uma canção para ele. Velho salgueiro cinza! Esfriarei seu tutano se não se comportar. Cantarei suas raízes fora. Chamo o vento com canção, sopro folha e galho. Velho salgueiro!" Pousando os nenúfares com cuidado na grama, ele correu até a árvore.
Ali viu os pés de Mary ainda aparecendo. O restante já fora puxado mais para dentro. Tom encostou a boca na fenda e começou a cantar para dentro em voz baixa. Não conseguiam distinguir as palavras, mas evidentemente Mary reanimou-se. Começou a espernear. Tom se afastou com um salto e, quebrando um ramo pendente, bateu com ele no flanco do salgueiro. "Deixe-o sair agora, velho salgueiro", disse ele. "O que está pensando? Não devia estar desperto. Coma terra, cave fundo, beba água, vá dormir. É Bombadil quem fala." Então agarrou os pés de Mary e o puxou para fora da fenda, que se alargou subitamente. Houve um rangido dilacerante, e a outra fenda se abriu, e dela saltou Pippin, como se tivesse sido chutado. Então, com um estalo alto, ambas as fendas voltaram a se fechar firmemente. Um tremor percorreu a árvore da raiz à copa, e fez-se silêncio completo. "Obrigado", disseram os hobbits, um após o outro. Tom Bombadil irrompeu em risada. "Bem, meus rapazinhos", disse ele, curvando-se para lhes olhar no rosto. "Venham comigo à minha casa. A mesa está posta, creme amarelo, favo, pão branco e manteiga. Fruta douro aguarda. Tem tempo para perguntas à mesa do jantar. Sigam atrás de mim tão depressa quanto puderem." Com isso apanhou os nenúfares e então, chamando-os com um aceno de mão, saiu saltitando e dançando pela trilha rumo ao leste, ainda cantando alto e disparatado. Surpresos e aliviados demais para falar, os hobbits o seguiram o mais depressa que puderam. Mas não foi depressa o bastante. Tom logo desapareceu à frente deles, e o ruído de sua canção se tornou mais fraco e longínquo. Subitamente sua voz veio flutuando de volta para eles, num grande alô. "Vão saltando, amiguinhos, pelo volta de mim. Tom acende velas contra a treva que oprimi. O sol se põe no oeste, então a tristeza aperta. Caindo as sombras da noite, a porta será aberta. Através das vidraças, a luz virá amarela. Não temam amieiro nem salgueiro que apela. Não tema ramo raiz, é Tom que vai à frente. Ei, vem balalão, esperam pela gente." Depois disso, os hobbits nada mais ouviram. Quase de imediato o sol pareceu se esconder entre as árvores atrás deles. Pensaram na luz oblíqua da tarde rebrilhando no rio Brandevin e nas janelas de Buqueburgo começando a lampejar com centenas de luzes. Grandes sombras caíram sobre eles. Troncos e ramos de árvores pendiam sobre a trilha, escuros e ameaçadores. Névoas brancas começaram a subir e se enrodilhar na superfície do rio e a vagar em torno das raízes das árvores nas suas margens. Do próprio solo a seus pés, elevou-se um vapor sombrio e misturou-se ao crepúsculo, que caía rapidamente. A trilha tornou-se difícil de seguir, e eles estavam muito cansados. Suas pernas pareciam de chumbo. Estranhos ruídos furtivos corriam entre os arbustos e juncos de ambos os lados. E quando erguiam os olhos para o céu pálido, avistavam estranhos rostos, retorcidos e nodosos, que assomavam escuros diante da penumbra e os olhavam maliciosamente da margem alta e das bordas da mata. Começaram a sentir que toda aquela região era irreal e que tropeçavam através de um sonho agourento que não levava a nenhum despertar. Quando já sentiam os pés reduzindo o passo e chegando à imobilidade, notaram que o terreno se elevava suavemente. A água começou a murmurar. Na escuridão perceberam o brilho branco da espuma onde o rio corria sobre uma breve queda d'água. Então, de súbito, as árvores acabaram e as névoas ficaram para trás. Saíram da floresta e deram com uma ampla área gramada que brotava diante deles. O rio, pequeno e veloz àquela altura, descia alegre ao encontro deles, reluzindo aqui e ali à luz das estrelas que já brilhavam no céu.
A grama sob seus pés era lisa e curta, como se tivesse sido podada ou rapada rente. As beiradas da floresta eram recortadas e aparadas como uma sebe. Agora a trilha estava nítida diante deles, bem cuidada e ladeada de pedras. Fazia curvas subindo até o topo de um outeiro gramado cinzento agora na noite pálida e estrelada. E ali, ainda acima deles, em mais uma encosta, viram piscar as luzes de uma casa. A trilha desceu outra vez, depois subiu de novo, subiu por uma longa encosta lisa de relva rumo à luz. De repente, um largo feixe amarelo brotou claro de uma porta que foi aberta. Ali estava a casa de Tom Bombadil diante deles. Sobe, desce, sob o morro. Atrás dela um aclive íngreme do terreno se estendia, cinzento e sem vegetação, e além dele, as formas escuras das colinas dos túmulos entravam pela noite oriental adentro. Todos correram adiante, hobbits e pôneis. Metade de sua exaustão e todos os seus temores já os haviam abandonado. Ei, vem, balalão! Ressoou a canção para saudá-los. Ei, vem, alazão! Que caras são estas, hobbits e pôneis? Todos gostam de festa! Vamos nos divertir! Juntos cantemos! Então, outra voz clara, jovem e antiga como a primavera, como a canção de água contente que vem fluindo na noite desde uma manhã luminosa nas colinas, veio caindo como prata ao seu encontro. A canção que comece, juntos cantemos, sol, astro, lua e névoa, chuva e vapor que vemos, orvalho na pena, luz nos ramos extremos, vento na colina, no campo os crisantemos, lírios sobre a água, juncos no lago sombrio, Dom, Tom Bombadil e a filha do rio. E com essa canção, os hobbits se viram na soleira da porta, e uma luz dourada brilhava a toda a sua volta. 7. Na casa de Tom Bombadil. Os 4 hobbits passaram sobre a larga soleira de pedra e se detiveram piscando. Estavam em um recinto comprido e baixo, repleto da luz de lampiões que balançavam nas vigas do teto. E na mesa de madeira escura polida havia muitas velas, altas e amarelas, que queimavam com luz intensa. Numa cadeira, do lado oposto da sala diante da porta de entrada, estava sentada uma mulher. Seus longos cabelos amarelos lhe desciam ondulados pelos ombros. Seu vestido era verde, verde como juncos jovens, pontilhado de prata como contas de orvalho. E seu cinto era de ouro, em forma de uma corrente de lírios guarnecida de olhos azuis claros de miosotes. Ao redor de seus pés, em amplos vasos de cerâmica verde e marrom, flutuavam nenúfares brancos, de forma que ela parecia entronizada no meio de uma lagoa. Entrem, bons visitantes, disse ela. E quando falou, eles perceberam que era dela a voz clara que tinham ouvido cantando. Com alguns passos tímidos, penetraram mais no recinto e começaram a fazer profundas mesuras, sentindo-se estranhamente surpresos e desajeitados, como gente que, batendo à porta de um chalé para pedir um gole d'água, se depara com uma bela e jovem rainha élfica, trajada de flores vivas. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, ela se levantou com um leve salto, passou por cima das vasilhas de nenúfares e correu na direção deles, rindo. E ao correr, seu vestido farfalhava suavemente, como vento nas margens floridas de um rio. Venham, cara gente, prosseguiu ela tomando Frodo pela mão. Riam e se alegrem. Eu sou Frutadouro, filha do rio. Então passou por eles com leveza e, fechando a porta, deu-lhe as costas com os braços alvos estendidos diante dela.
Vamos deixar a noite lá fora, prosseguiu, pois vocês ainda temem, quem sabe, a névoa e as sombras das árvores e a água funda e os seres indóceis. Nada temam, pois hoje à noite estão sob o teto de Tom Bombadil. Os hobbits olharam-na admirados, e ela olhou para cada um deles e sorriu. Bela senhora Frutadouro, disse Frodo por fim, sentindo o coração movido por uma alegria que não compreendia. Estava ali de pé, como às vezes estivera, encantado por belas vozes élficas. Mas o feitiço que agora repousava sobre ele era diferente. Menos incisivo e exaltado era o deleite, porém mais profundo e mais próximo do coração mortal. Maravilhoso, mas não estranho. Bela senhora Frutadouro, disse outra vez, agora está clara para mim a alegria que se escondia nas canções que ouvimos. Ó clara como água, do salgueiro ramo esguio, junco no lago vivo, bela filha do rio. Primavera e verão, de novo primavera, vento na cachoeira, folha que a rir me espera. Parou de repente e gaguejou, dominado pela surpresa de se ouvir dizendo tais coisas. Mas Frutadouro riu. Bem-vindo, comentou ela. Eu não tinha ouvido que a gente do condado tinha línguas tão doces. Mas vejo que você é um amigo dos elfos. A luz em seus olhos e o timbre de sua voz o revelam a mim. Este é um encontro festivo. Sente-se agora e espere pelo mestre da casa. Não vai demorar. Está cuidando de seus animais cansados. Os hobbits sentaram-se de bom grado em cadeiras baixas de assentos de junco, enquanto o Frutadouro se ocupava com a mesa. E seus olhos a seguiam, pois a esbelta graça de seu movimento os enchia de deleite tranquilo. De algum lugar atrás da casa veio o som de alguém cantando. Vez por outra escutaram, entre muitos, vem alazão, e vem balalão, e badala carrilhão, as palavras repetidas. Dom Tom Bombadil gosta de chacota, azul claro é o palito, amarela bota. Bela senhora, disse Frodo outra vez algum tempo depois. Conte-me, se minha pergunta não parece tola, quem é Tom Bombadil? Ele é, respondeu o Frutadouro, interrompendo seus movimentos rápidos e sorrindo. Frodo fitou-a com um olhar de interrogação. Ele é, assim como você ouviu, afirmou ela em resposta ao olhar dele. Ele é o mestre do bosque, da água e da colina. Então, toda esta terra estranha lhe pertence? Não, de fato, respondeu ela, e seu sorriso se apagou. Isso seria um fardo deveras, acrescentou em voz baixa, como que para si mesma. As árvores e os capins, e todas as coisas que crescem ou vivem na terra, pertencem cada um a si mesmo. Tom Bombadil é o mestre. Ninguém jamais apanhou o velho Tom caminhando na floresta, chapinhando na água, saltando no alto dos morros sob luz e sombra. Ele não tem medo. Tom Bombadil é mestre. Uma porta se abriu e Tom Bombadil entrou. Agora estava sem chapéu e seus espessos cabelos castanhos estavam coroados com folhas de outono. Ele riu e, chegando-se à Frutadouro, tomou-a pela mão. Eis minha linda senhora, disse ele, inclinando-se diante dos hobbits. Eis minha Frutadouro, traje todo em prata e verde, flores no seu cinto. A mesa está posta. Eis creme amarelo, favo, pão branco e manteiga, leite, queijo, ervas verdes, frutas bem maduras. Isso nos basta assim? Pronto está o jantar?
Está, assentiu Frutadouro. Mas quem sabe os visitantes não estão. Tom bateu palmas e exclamou. Tom, Tom! Estão cansados, quase você esquece. Venham já, meus bons amigos. Tom vai renová-los. Limpem as sujas mãos, lavem os seus rostos. Tirem a capa imunda, arrumem os cabelos. Abriu a porta e eles o seguiram por um curto corredor, passando por um canto abrupto. Chegaram a um recinto baixo de teto inclinado, um alpendre, ao que parecia, agregado à extremidade norte da casa. As paredes eram de pedra limpa, mas em sua maioria estavam cobertas de esteiras verdes suspensas e cortinas amarelas. O piso era de lajes, e juncos verdes frescos estavam espelhados sobre ele. Havia 4 colchões grossos, cada um com cobertores brancos empilhados, postos no chão ao longo de um dos lados. Na parede oposta havia um banco comprido com largas bacias de cerâmica e, junto a ele, estavam jarros marrons cheios d'água, alguns frios e outros fumegantes. Chinelos verdes macios estavam dispostos ao lado de cada cama. Logo depois, lavados e refeitos, os hobbits estavam sentados à mesa, 2 de cada lado, e nas extremidades sentavam-se Frutadouro e o mestre. Foi uma refeição longa e jovial. Apesar de os hobbits comerem do jeito que só hobbits famintos conseguem, nada lhes faltou. A bebida em suas canecas parecia água límpida e fria, porém encheu-lhes o coração como vinho e libertou-lhes as vozes. De súbito, os visitantes se deram conta de que estavam cantando alegremente, como se isso fosse mais fácil e mais natural que falar. Por fim, Tom e Frutadouro se levantaram e limparam a mesa depressa. Mandaram os visitantes ficarem sentados e eles foram instalados em cadeiras, cada um com um banquinho para os pés cansados. Havia fogo na ampla lareira diante deles, e ele queimava com um aroma doce, como se fosse feito com madeira de macieira. Quando estava tudo posto em ordem, foram apagadas todas as luzes da sala, exceto por um lampião e um par de velas nas pontas do consolo da lareira. Então Frutadouro se postou à frente deles com uma vela nas mãos e desejou a cada um uma boa noite e um sono profundo. Agora, fiquem em paz, disse ela, até amanhã. Que o ruído da noite não os perturbe, pois aqui nada passa pela porta e pela janela, a não ser o luar, a luz das estrelas e o vento do alto da colina. Boa noite. Saiu do recinto com um lampejo e um farfalhar. O som de suas passadas era como um regato descendo suave pela encosta, por cima de pedras frias, no silêncio da noite. Tom ficou algum tempo sentado em silêncio ao lado deles, enquanto cada um tentava reunir a coragem de fazer uma das muitas perguntas que pretendia fazer no jantar. O sono se acumulava nas suas pálpebras. Por fim, Frodo falou. Você me ouviu chamando, mestre, ou foi só o acaso que eu trouxe naquele momento? Tom mexeu-se, como alguém que desperta agitado de um sonho agradável. É? O quê? Disse ele. Eu ouvi chamando? Não, eu não ouvi. O canto me ocupava. O acaso me levou, se dizem que é acaso. Não foi plano meu, se bem que o esperava. Notícias já ouvimos, soubemos que vagavam. Achamos que vinham logo descendo até a água. Toda a trilha lá conduz para o Volta-Vime. Velho Salgueiro Cinza é cantor pujante. É difícil pros pequenos fugir de sua armadilha, mas Tom tinha sua tarefa que ele não impediu. Tom cabeceou como se o sono o estivesse dominando de novo, mas prosseguiu com voz suave e cantante. Esta era minha tarefa, colher lírios d'água, folhas verdes, lírios brancos, agrado à bela senhora. Os últimos do fim do ano,
a proteger do inferno, florindo a seus belos pés, até sumir a neve. Todo ano, ao fim do verão, para ela vou buscá-los, em ampla lagoa funda e clara, descendo volta vi-me. Lá primeiro abrem no ano, lá mais tempo duram. Nessa lagoa há muito tempo achei a filha do rio, a bela e jovem frutadouro, sentada entre os juncos, cantava docemente e o coração batia forte. Abriu os olhos e fitou-os com um súbito lampejo azul. Vocês tiveram sorte, pois agora não vou mais descer assim tão longe, seguindo o rio do bosque, não enquanto o fim do ano nem hei de passar na casa do salgueiro antes da primavera, alegre primavera, quando a filha do rio, dançando desce a trilha e se banha no baixio. Calou-se outra vez. Mas Frodo não pôde se abster de fazer mais uma pergunta, aquela cuja resposta ele mais desejava. Conte-nos, mestre, disse ele, sobre o salgueiro. O que é ele? Nunca ouvi falar dele antes. Não conte, exclamaram Merry e Pippin ao mesmo tempo, sentando-se eretos de repente. Não agora, não antes que seja amanhã. Isso está certo, assentiu o velho. Agora é descanso. Há coisas que não se devem ouvir quando o mundo é sombra. Durmam até amanhã. Repousem no travesseiro. Ruído à noite não escutem. Salgueiro gris não temam. E com isso, arreou o lampião, o apagou com um sopro, e pegando uma vela em cada mão, conduziu-os para fora da sala. Seus colchões e travesseiros eram macios como plumas, e os cobertores eram de lã branca. Mal se haviam deitado nas camas espessas e puxado as mantas leves, e já tinham adormecido. No meio da noite, Frodo estava deitado, num sonho sem luz. Então viu nascer a lua nova. A sua luz delgada erguia-se diante dele, um muro negro de rocha, perfurado por um arco escuro semelhante a um grande portão. A Frodo pareceu que o erguiam, e, passando por cima, ele viu que o muro era um círculo de colinas, e que no interior havia uma planície, e no meio desta se erguia um pináculo de pedra, como uma enorme torre, porém não feita por mãos. No topo estava o vulto de um homem. A lua, à medida que subia, pareceu por um momento estar suspensa sobre sua cabeça, e rebrilhava em seus cabelos brancos, que eram agitados pelo vento. Da planície escura lá embaixo subiam gritos de vozes cruéis e o uivo de muitos lobos. De súbito, uma sombra, com a forma de grandes asas, passou diante da lua. O vulto ergueu os braços e uma luz brilhou no cajado que empunhava. Uma enorme águia desceu em mergulho e o carregou. As vozes se lamentaram e os lobos choramingaram. Veio um ruído, como o sopro de forte vento, e trouxe o som de cascos, galopando, galopando, galopando desde o leste. Cavaleiros negros, pensou Frodo ao despertar, com o som dos cascos ainda ecoando em sua mente. Perguntou-se se algum dia voltaria a ter coragem de deixar a segurança daquelas paredes de pedra. Ficou deitado imóvel, ainda escutando. Mas tudo já estava em silêncio, e por fim ele se virou e caiu outra vez no sono, ou vagou em algum outro sonho não recordado. Ao lado dele, Pippin tinha sonhos agradáveis, mas eles sofreram uma mudança e ele se virou e gemeu. De repente acordou, ou pensou ter acordado, e, no entanto, ainda ouvia no escuro o som que lhe perturbara o sono. Tip-tap, quack. O ruído era como de galhos trasteando ao vento, dedos de ramos arranhando a parede e a janela,
Cric, cric, cric. Perguntou-se se havia salgueiros perto da casa. E então, de repente, teve a sensação terrível de que nem estava em uma casa comum, e sim dentro do salgueiro, escutando aquela horrível voz seca e rangente, rindo-se dele outra vez. Sentou-se, sentiu os travesseiros macios cedendo às mãos e deitou-se de novo aliviado. Parecia ouvir o eco de palavras em seus ouvidos. Não temam, fiquem em paz até amanhã. Ruído à noite não escutem. Então, voltou a dormir. Foi o som de água que Mary ouviu caindo em seu sono tranquilo. A água caindo suavemente e depois espalhando-se irresistivelmente em volta de toda a casa, em uma escura lagoa sem margens. Ela gorgolejava sob as paredes e subia de modo lento, mas constante. Vou me afogar, pensou ele. Ela vai dar um jeito de entrar. Aí vou me afogar. Sentiu-se deitado em um lodaçal mole e viscoso, e levantando-se de um salto pôs o pé no canto de uma laje fria e dura. Recordou então onde estava e se deitou outra vez. Parecia ouvir, ou lembrar-se de ouvir. Nada passa pela porta e pela janela, a não ser o luar, a luz das estrelas e o vento do alto da colina. Uma leve lufada de ar puro mexeu a cortina. Ele respirou fundo e caiu no sono de novo. Até onde pôde se lembrar, Sam dormiu a noite toda em profundo contentamento. Se é que uma pedra fica contente. Despertaram todos os quatro ao mesmo tempo, à luz da manhã. Tom mexia-se pelo quarto, assobiando como um estorninho. Quando ouviu que se agitavam, bateu palmas e exclamou: Ei, vem, balalão, alazão, meus caros! Abriu as cortinas amarelas e os hobbits viram que elas cobriam as janelas em ambas as pontas do quarto, uma dando para o leste e a outra para o oeste. Saltaram de pé descansados. Frodo correu até a janela oriental e viu-se olhando para uma horta cinzenta com orvalho. Esperava, de certa forma, ver gramado chegando até as paredes, um gramado todo marcado de marcas de cascos. Na verdade, sua visão estava encoberta por uma alta fileira de favas em postes. Mas acima delas, muito além, o cume cinzento da colina se erguia diante do sol nascente. Era uma manhã pálida. No leste, atrás de nuvens compridas como fiapos de lã suja tingidos de vermelho nas bordas, havia reluzentes profundezas de amarelo. O céu revelava uma chuva que estava por vir. Mas a luz se espalhava depressa, e as flores vermelhas das favas começaram a luzir diante das folhas verdes e úmidas. Pippin olhou pela janela ocidental para uma lagoa de névoa. A floresta estava escondida debaixo de neblina. Era como olhar de cima para um telhado inclinado de nuvens. Havia uma dobra ou canal onde a névoa se partia em muitas plumas e vagas. O Vale do Volta-Vime. O riacho descia pela colina à esquerda e desaparecia nas sombras brancas. Ali perto havia um jardim de flores e uma sébia aparada, enredada de prata, e mais além, uma grama cortada cinzenta, pálida, com gotas de orvalho. Não havia salgueiro à vista. Bom dia, alegres amigos! Exclamou Tom, escancarando a janela do leste. Ar fresco fluiu para dentro. Tinha cheiro de chuva. O sol não vai dar as caras muito hoje, creio. Estive andando por aí, saltando pelos altos desde a madrugada gris, nariz pro vento e pro tempo, grama úmida nos pés, úmido céu por cima. Acordei frutadouro cantando à janela, mas nada desperta hobbits de manhã bem cedo. O povo pequeno à noite desperta no escuro e dorme quando chega a luz. Badala, carrilhão, despertem alegres amigos, ruído à noite já esqueçam.
Badala, carrilhão, dão, badão, meus caros. Se vierem logo atrás, encontram de jejum à mesa. Se atrasarem, é capim, água de chuva. Nem é preciso dizer, não que a ameaça de Tom parecesse muito séria, que os hobbits logo vieram e saíram da mesa tarde, só quando ela estava começando a parecer bem vazia. Nem Tom nem Frutadouro estavam lá. Ouvia-se Tom pela casa, fazendo estardalhaço na cozinha, subindo e descendo as escadas e cantando aqui e ali do lado de fora. O recinto dava para o oeste, acima do vale envolto em névoa, e a janela estava aberta. Pingava a água do beiral de palha lá em cima. Antes que tivessem terminado de jejum, as nuvens haviam se unido em um telhado ininterrupto, e começou a descer uma chuva reta e cinzenta, suave e contínua. Por trás de sua profunda cortina, a floresta estava completamente oculta. Enquanto olhavam pela janela, veio até eles, caindo docilmente como se descesse do céu fluindo com a chuva, a clara voz de Frutadouro, que cantava acima deles. Conseguiam ouvir poucas palavras, mas pareceu-lhes evidente que a canção era uma canção de chuva, doce como chuviscos em colinas secas, que contava a história de um rio desde a nascente no Planalto até o mar muito abaixo. Os hobbits escutaram deleitados, e Frodo tinha o coração alegre e abençoava o tempo clemente porque ele atrasava sua partida. A ideia de ir embora estivera pesando sobre ele desde o momento em que despertara, mas agora acreditava que não iriam adiante naquele dia. O vento alto assentou-se no oeste, e nuvens mais finas e úmidas vieram rolando para derramarem sua carga de chuva nas cabeças nuas das colinas. Em torno da casa, nada se via senão água caindo. Frodo estava parado junto à porta aberta, vendo a trilha branca de greda se transformar num riacho de leite e descer borbulhando rumo ao vale. Tom Bombadil dobrou trotando uma esquina da casa, agitando os braços como se enxotasse a chuva. E, de fato, quando saltou sobre a soleira, estava bem seco, exceto pelas botas. Estas ele tirou e as pôs no canto da lareira. Então sentou-se na cadeira maior e chamou os hobbits a se reunirem em torno dele. É o dia de lavagem de Frutadouro, disse ele, e de limpeza de outono. Molhado demais para os hobbits. Deixe-os descansar enquanto podem. É dia bom para contos longos, perguntas e respostas. E é Tom quem vai falando. Contou-lhes então muitas histórias notáveis, às vezes meio que falando sozinho, às vezes fitando-os de repente com um brilhante olho azul debaixo de sobrancelhas fundas. Muitas vezes sua voz se tornava canção, e ele saía da cadeira e dançava por ali. Contou-lhes histórias de abelhas e flores, dos modos das árvores e das estranhas criaturas da floresta, dos seres maus e dos seres bons, seres amistosos e seres hostis, seres cruéis e seres bondosos, e segredos ocultos sob as sarças. À medida que escutavam, começaram a compreender as vidas da floresta à parte de si próprios, na verdade, a sentir que eles próprios eram os estranhos ali onde todos os demais seres estavam em casa. Movia-se constantemente para dentro e para fora da sua fala o velho salgueiro, e Frodo já estava sabendo o bastante para se contentar, na verdade mais que o bastante, pois não era um saber confortável. As palavras de Tom desnudaram os corações das árvores e seus pensamentos, que eram muitas vezes sombrios, estranhos e repletos de ódio pelos seres que andam livres sobre a terra, roendo, mordendo, quebrando, picando, queimando, destruidores e usurpadores. Não era sem motivo que ela se chamava Floresta Velha, pois era antiga de fato, uma sobrevivente de vastas matas esquecidas. E nela viviam ainda sem envelhecer mais depressa que as colinas, os pais dos pais das árvores, recordando os tempos em que eram os senhores.
Os anos incontáveis os haviam enchido de orgulho e sabedoria enraizada e de malícia. Mas nenhum era mais perigoso que o grande salgueiro. Seu coração era corrompido, mas sua força era verde. E era astucioso e mestre dos ventos, e sua canção e seu pensamento percorriam as matas de ambos os lados do rio. Seu espírito cinza e sedento retirava poder da terra e se espalhava no solo, como delgados filamentos de raízes e invisíveis dedos de ramos no ar, até ter sob seu domínio quase todas as árvores da floresta, desde a sebe até as colinas. De súbito a fala de Tom deixou as matas e saiu aos saltos, subindo pelo jovem regato, sobre cascatas borbulhantes, sobre pedregulhos e rochas desgastadas, e entre florezinhas na grama densa e em recantos úmidos, vagando afinal ao alto das colinas. Ouviram falar dos grandes túmulos, e dos morros verdes, e dos anéis de pedras nas colinas e nas depressões entre as colinas. Os carneiros baliam em rebanhos. Muros verdes e muros brancos se erguiam. Havia fortalezas nas elevações. Reis de pequenos reinos lutavam entre si, e o jovem sol brilhava como fogo no metal vermelho de suas espadas novas e ávidas. Havia vitória e derrota, e torres caíam, fortalezas eram queimadas, e chamas subiam ao céu. Ouro era empilhado nos ataúdes de reis e rainhas mortos, e morros os cobriam, e as portas de pedra se fechavam, e a grama crescia por cima de tudo. Os carneiros andavam por algum tempo mordendo a grama, mas logo as colinas estavam outra vez desertas. Uma sombra veio de lugares escuros e longínquos, e os ossos eram agitados nos morros. Coisas tumulares caminhavam nos lugares ocos com um tinido de anéis em dedos frios, e correntes de ouro ao vento. Anéis de pedra se arreganhavam no solo como dentes quebrados ao luar. Os hobbits estremeceram. Mesmo no condado, ouvira-se o rumor das coisas tumulares, das colinas dos túmulos além da floresta. Mas não era uma história que algum hobbit gostasse de ouvir, mesmo junto a uma confortável lareira lá longe. Agora aqueles quatro se lembraram do que a alegria daquela casa expulsara de suas mentes. A casa de Tom Bombadil se aninhava sob a própria encosta daquelas colinas temidas. Perderam o fio da história dele e se remexeram inquietos, entreolhando-se de lado. Quando voltaram a acompanhar as palavras dele, descobriram que já se embrenhara em estranhas regiões além da sua lembrança e além dos seus pensamentos despertos, em tempos quando o mundo era mais amplo e os mares fluíam direto para a praia no oeste. E Tom seguiu cantando, para lá e para cá, rumo à antiga luz das estrelas, quando somente os antepassados dos elfos estavam despertos. Então ele parou de repente e viram que ele cabeceava como se estivesse adormecendo. Os hobbits estavam sentados imóveis diante dele, encantados. E pareceu que, sob o encanto de suas palavras, o vento se fora, e as nuvens haviam secado, e o dia fora retirado, e a escuridão tinha chegado do leste e do oeste, e todo o céu estava repleto da luz de estrelas brancas. Frodo não sabia dizer se haviam passado a manhã e a tarde de um dia ou de muitos dias. Não sentia nem fome nem cansaço, apenas um completo assombro. As estrelas brilhavam pela janela e o silêncio dos céus parecia estar ao seu redor. Finalmente ele falou, movido por seu assombro e um súbito medo daquele silêncio. — Quem é você, mestre? Perguntou. — O quê? Disse Tom, erguendo-se na cadeira e com os olhos rebrilhando no escuro. — Não sabe meu nome ainda? Só essa é a resposta. Diga quem é você. Só o mesmo e sem nome? Mas você é jovem
Eu sou velho. O mais velho é o que sou. Ouçam bem, amigos. Tom aqui esteve, antes do rio e das árvores. Tom recorda a primeira gota de chuva e a primeira bolota. Fez trilhas antes do povo grande, viu o povo pequeno chegar. Esteve aqui antes dos reis, dos túmulos e das coisas tumulares. Quando os elfos foram pro oeste, Tom já estava aqui, antes dos mares serem curvados. Viu a treva sob os astros, quando não havia temor. Antes que o Senhor Sombrio viesse de fora. Uma sombra pareceu passar pela janela, e os hobbits espiaram impacientes pelas vidraças. Quando se viraram outra vez, Frutadouro estava de pé na porta atrás deles, emoldurada de luz. Segurava uma vela protegendo a chama da corrente de ar com a mão. E a luz fluía através dela, como a luz do sol através de uma concha branca. A chuva acabou, disse ela, e novas águas estão correndo morro abaixo, sob as estrelas. Agora vamos rir e nos contentar. E vamos à comida e bebida, exclamou Tom. Histórias compridas dão sede, e escutar por muito tempo é tarefa faminta, manhã, tarde e noite. Com essas palavras, saltou da cadeira e, num pulo, pegou uma vela do consolo da lareira, acendendo-a na chama que Frutadouro segurava. Depois dançou em torno da mesa. De súbito pulou pela porta e desapareceu. Voltou logo trazendo uma bandeja grande e repleta. Então, Tom e Frutadouro puseram a mesa. E os hobbits sentados meio se admiravam e meio riam. Tão bela era a graça de Frutadouro e tão alegres e esquisitas as cabriolas de Tom. Porém, de algum modo, eles pareciam executar uma só dança, e nenhum impedia o outro, entrando e saindo da sala e em volta da mesa. E com grande agilidade a comida e as vasilhas e as luzes foram postas em ordem. As prateleiras ardiam com velas brancas e amarelas. Tom fez uma mesura aos visitantes. O jantar está pronto, disse Frutadouro. E então os hobbits viram que ela estava trajada toda de prata, com um cinto branco, e seus sapatos eram como escamas de peixe. Mas Tom estava todo de azul puro, azul como miosotes lavados pela chuva, e suas meias eram verdes. Foi um jantar ainda melhor que antes. Os hobbits, sob o encanto das palavras de Tom, podiam ter perdido uma refeição ou muitas, mas quando a refeição estava diante deles, parecia que não tinham comido há pelo menos uma semana. Por algum tempo não cantaram, nem mesmo falaram muito, e ficaram muito atentos aos seus afazeres. Mas, algum tempo depois, seus corações e ânimos se reergueram, e suas vozes soaram com júbilo e riso. Depois de comerem, Frutadouro lhes cantou muitas canções, canções que começavam alegres nas colinas e suavemente caíam no silêncio. E nos silêncios eles viam em suas mentes lagoas e águas mais largas do que já tinham conhecido, e olhando nelas viam o céu embaixo e as estrelas como joias nas profundezas. Então, mais uma vez, ela lhes desejou boa noite e os deixou junto à lareira. Mas agora Tom parecia bem desperto e os cumulou de perguntas. Parecia já conhecer muita coisa sobre eles e todas as suas famílias, e, na verdade, conhecer muito sobre toda a história e os acontecimentos do condado, desde dias mal lembrados entre os próprios hobbits. Isso não os surpreendia mais. Mas ele não escondeu que devia seu conhecimento recente, em grande parte, ao fazendeiro Magote, que parecia considerar pessoa de maior importância do que eles haviam imaginado. A terra sob seus velhos pés, argila nos seus dedos, sabedoria nos seus ossos, e tem 2 olhos abertos, disse Tom. Também era evidente que Tom tratava com os elfos,
e parecia que, de algum modo, recebera notícias de Gildor acerca da fuga de Frodo. Na verdade, Tom sabia tanta coisa e questionava de maneira tão astuta que Frodo se viu contando mais sobre Bilbo e suas próprias esperanças e temores do que contara antes, mesmo a Gandalf. Tom balançava a cabeça para cima e para baixo, e seus olhos brilharam quando ouviu falar dos cavaleiros. Mostre o precioso anel, disse ele subitamente, no meio da história. E Frodo, para seu próprio espanto, tirou a corrente do bolso e, desprendendo o anel, entregou-o a Tom de imediato. Ele pareceu crescer, jazendo por um momento em sua grande mão de pele morena. Então, de repente, ele o aproximou do olho e riu. Por um segundo, os hobbits tiveram uma visão, ao mesmo tempo cômica e alarmante, do seu claro olho azul brilhando através de um círculo de ouro. Então Tom pôs o anel em torno da ponta do dedo mínimo e o ergueu à luz das velas. Por um momento, os hobbits não notaram nada estranho nisso. Então arquejaram. Não havia sinal de que Tom tivesse desaparecido. Tom riu outra vez e, então, rodopiou o anel no ar, e ele sumiu num clarão. Frodo deu um grito, e Tom se inclinou para a frente e o devolveu para ele com um sorriso. Frodo examinou-o atentamente e com alguma suspeição, como quem emprestou um berloque a um prestidigitador. Era o mesmo anel, ou parecia ser o mesmo e pesar o mesmo, pois esse anel sempre parecera a Frodo estranhamente pesado na mão. Mas algo incitou-o a se assegurar. Talvez estivesse um bocado aborrecido por Tom parecer tão despreocupado com algo que o próprio Gandalf considerava tão perigosamente importante. Esperou por uma oportunidade, quando a conversa prosseguiu e Tom contava uma história absurda sobre texugos e seus modos estranhos, então colocou o anel. Merry voltou-se em sua direção para dizer alguma coisa, teve um sobressalto e conteve uma exclamação. Frodo estava contente, de certo modo. Era seu próprio anel, afinal de contas, pois Merry fitava sua cadeira perplexo e, obviamente, não conseguia vê-lo. Levantou-se e se esgueirou em silêncio de junto da lareira para a porta externa. Ei, você! Exclamou Tom, olhando para ele, tendo nos olhos brilhantes uma expressão de quem enxerga muito bem. Ei, venha, Frodo, você! Aonde está indo? O velho Tom Bombadil ainda não é cego. Tire o anel de ouro. A mão fica melhor sem ele. Volte, deixe de xiste e sente ao meu lado. Vamos falar mais um pouco, pensar sobre amanhã. Tom ensina a estrada certa para os seus pés não se perderem. Frodo riu, tentando sentir-se satisfeito, e, tirando o anel, voltou e sentou-se de novo. Tom então lhes disse que calculava que o sol fosse brilhar no dia seguinte, e que seria uma linda manhã, e que a partida seria esperançosa. Mas fariam bem em sair cedo, pois naquela região o tempo era algo de que o próprio Tom não podia ter grande certeza, e às vezes mudava mais depressa do que ele conseguia trocar de jaqueta. Não sou mestre do clima, disse ele, nem ninguém que anda em duas pernas é. A conselho dele, decidiram rumar quase diretamente para o norte ao saírem de sua casa, sobre as encostas ocidentais e mais baixas das colinas. Desse modo, esperavam dar com a estrada leste em um dia de viagem e evitar os túmulos. Ele lhes disse que não tivesse medo, mas que se concentrassem em seus próprios afazeres. Fiquem na grama verde. Não se intrometam com pedra velha ou coisas frias, nem espreitem suas casas, só se fossem gente forte de coração robusto. Disse isso mais de uma vez, e aconselhou-os a passarem pelos túmulos do lado oeste, se acontecesse de se verem junto a um deles. Depois ensinou-lhes um poema para ser cantado caso por azar caíssem em algum perigo ou dificuldade no dia seguinte. Ó, Tom Bombadil, Tom Bombarqueiro, pela água, bosque e morro, caniço e salgueiro, pelo fogo, sol e lua,
ouça o nosso grito. Tom Bombadil nos salve do apuro aflito. Quando todos tinham cantado depois dele, ele deu um tapinha nas costas de cada um, rindo, e pegando as velas levou-os de volta ao quarto de dormir. 8. Neblina nas colinas dos túmulos. Naquela noite não ouviram ruídos. Mas em seus sonhos ou fora deles, não sabia onde, Frodo escutou uma suave canção percorrendo-lhe a mente. Uma canção que parecia vir feito luz pálida detrás de uma cortina de chuva cinzenta, e que crescia para transformar o véu todo em vidro e prata, até que este finalmente se abrisse e se descortinasse diante dele uma longínqua paisagem verde, sob um breve nascer do sol. A visão se desfez ao despertar, e ali estava Tom, assobiando como uma árvore cheia de pássaros, e o sol já se inclinava colina abaixo, através da janela aberta. Lá fora, tudo era verde e ouro pálido. Após o de jejum, que outra vez comeram sozinhos, aprestaram-se para dizer adeus, com os corações tão pesados quanto era possível numa manhã assim, fria, luminosa e limpa, debaixo de um céu outonal lavado, de azul tênue. O ar vinha fresco do noroeste. Seus pôneis tranquilos estavam quase brincalhões, farejando e mexendo-se sem parar. Tom saiu da casa, acenou com o chapéu e dançou na soleira, mandando os hobbits se erguerem, partirem e saírem em boa marcha. Cavalgaram ao longo de uma trilha que fazia curvas atrás da casa e subiram pela encosta rumo à extremidade norte do topo da colina que a abrigava. Tinham acabado de apear para conduzir os pôneis pelo último aclive íngreme quando Frodo parou de repente. "Frutadouro!" exclamou ele. "Minha bela senhora trajada toda de verde prateado, não nos despedimos dela, nem a vimos desde a tardinha." Estava tão aflito que voltou atrás, mas, nesse momento, um chamado nítido desceu ondulando. Ali estava ela, no topo da colina, acenando para eles. Os cabelos voavam soltos e luziam e rebrilhavam ao captar o sol. Uma luz, semelhante ao brilho da água na grama orvalhada, cintilou sob seus pés enquanto ela dançava. Subiram apressados o último aclive e se postaram junto a ela, sem fôlego. Inclinaram-se, mas com um aceno do braço, ela os mandou olharem em volta, e vislumbraram do alto da colina as terras sob a manhã. Agora estava tão claro e podia-se enxergar tão distante quanto antes estivera velado e nevoento quando estiveram no Morro da Floresta, o qual agora podiam ver, erguendo-se pálido e verde através das árvores escuras no oeste. Naquela direção, o terreno se erguia em cristas de mata verdes, amarelas, ruivas ao sol, além das quais se escondia o vale do Brandavin. Ao sul, além da linha do Voltavime, havia um brilho distante como vidro pálido, onde o rio Brandavin fazia uma grande curva na planície e fluía para longe do conhecimento dos hobbits. Ao norte, além das colinas que minguavam, o terreno corria em trechos planos e em elevações cinzentas, verdes e de cores pálidas de terra, até se desfazer na distância indistinta e sombria. A leste erguiam-se as colinas dos túmulos, crista após crista na manhã, e sumiam da vista numa impressão. Não eram mais que uma impressão de azul e um remoto rebrilhar branco que se mesclava à bainha do céu, mas que lhes falava da lembrança e dos contos antigos sobre as montanhas altas e distantes. Inspiraram profundamente o ar e sentiram que um salto e alguns passos decididos os levariam aonde quisessem. Parecia tímido caminhar de lado, passando sobre os sopés enrugados das colinas rumo à estrada,
quando deviam estar saltando, saudáveis como Tom, sobre as alpôndras das colinas, direto para as montanhas. Frutadouro lhes falou e chamou de volta seus olhos e pensamentos. Vão depressa agora, belos visitantes, disse ela, e mantenham-se firmes no propósito. Ao norte, com vento no olho esquerdo e uma bênção em seus passos. Apressem-se enquanto brilha o sol. E a Frodo ela falou. Adeus, amigo dos elfos. Foi um alegre encontro. Mas Frodo não encontrou palavras para responder. Fez uma funda mesura, montou em seu pônei e, seguido pelos amigos, desceu devagar o leve declive por trás da colina. A casa de Tom Bombadil, o vale e a floresta se perderam de vista. O ar tornou-se mais quente entre as paredes verdes das encostas e o aroma da relva subiu forte e doce ao respirarem. Voltando-se para trás, quando alcançaram o fundo da Depressão Verde, viram Frutadouro, agora pequena e esbelta como uma flor iluminada pelo sol diante do céu. Estava parada, vigiando-os ainda, e suas mãos estavam estendidas na direção deles. Enquanto olhavam, ela deu uma exclamação límpida e, erguendo a mão, virou-se e desapareceu atrás da colina. O caminho deles serpenteou pelo fundo da depressão, deu a volta no verde sopé de uma colina íngreme, entrando em outro vale mais fundo e mais largo, e passou sobre as encostas de mais outras colinas, descendo por seus longos declives, subindo de novo por seus flancos lisos, ascendendo a novos cumes e baixando a novos vales. Não havia árvore nem água visível. Era uma região de capim e relva curta e elástica, silenciosa, exceto pelo sussurro do ar sobre as bordas da paisagem e por gritos altos e solitários de estranhas aves. À medida que viajavam, o sol subiu e esquentou. A cada vez que escalavam uma crista, a brisa parecia ter diminuído. Quando vislumbraram o terreno a oeste, a floresta distante parecia fumegar, como se a chuva que caíra estivesse se alçando de novo em forma de vapor das folhas, das raízes e do humus. Agora jazia uma sombra na beira da visão, uma névoa escura, acima da qual o firmamento superior era como uma tampa azul, quente e pesada. Por volta do meio-dia chegaram a uma colina cujo cume era largo e achatado, como uma tigela rasa de borda verde amontoada. No interior, nenhum ar se movia, e o céu parecia próximo às suas cabeças. Atravessaram por ali e olharam para o norte. Então se animaram, pois parecia evidente que já haviam avançado mais do que esperavam. É verdade que todas as distâncias haviam se tornado nebulosas e ilusórias, mas não podia haver dúvida de que as colinas estavam terminando. Um longo vale se estendia abaixo deles, encurvando-se rumo ao norte até alcançar uma abertura entre duas encostas íngremes. Não parecia haver outras colinas mais além. Bem ao norte, entreviam tenuemente uma longa linha escura. Essa é uma fileira de árvores, disse Merry, e ela deve marcar a estrada. Ao longo de toda ela, por muitas léguas a leste da ponte, crescem árvores. Alguns dizem que elas foram plantadas nos dias de outrora. Esplêndido! Exclamou Frodo. Se hoje à tarde avançarmos tão bem quanto nesta manhã, teremos saído das colinas antes que o sol se ponha e andaremos em busca de um lugar para acamparmos. Mas, ao falar, ele voltou a olhar para o leste e viu que daquele lado as colinas eram mais altas e os olhavam de cima. E todas essas colinas estavam coroadas de montículos verdes, e em algumas havia pedras fincadas apontando para cima, como dentes pontiagudos em gengivas verdes. A visão era um tanto inquietante. Por isso voltaram-se para o outro lado e desceram no círculo côncavo. No meio dele estava uma pedra solitária que muito se erguia sob o sol no alto, e àquela hora não lançava sombra.
era disforme e ainda assim significativa, como um marco divisório, ou um dedo vigiando, ou mais como um alerta. Mas já estavam com fome, e o sol ainda estava no topo destemido. Portanto, encostaram-se ao lado leste da pedra. Ela estava fresca, como se o sol não tivesse poder para aquecê-la. Mas naquele momento isso parecia agradável. Ali comeram, beberam e fizeram a céu aberto um almoço tão bom quanto alguém poderia desejar, pois a comida vinha lá debaixo da colina. Tom lhes fornecera o bastante para confortar o dia. Seus pôneis, livres da carga, vagavam na grama. Cavalgar sobre as colinas e comer a contento, o sol morno e o aroma da relva, ficar deitado um pouco demais, esticar as pernas e olhar o céu acima de seus narizes. Talvez essas coisas bastem para explicar o que aconteceu. Seja como for, acordaram de repente, desconfortáveis, de um sono em que jamais tinham pretendido cair. A pedra fincada estava fria e lançava uma longa sombra pálida que se estendia a leste por cima deles. O sol, de um amarelo pálido e aguado, brilhava através da névoa logo acima da borda oeste da depressão em que estavam deitados. Ao norte, sul e leste, além da borda, a neblina era espessa, fria e branca. O ar estava silencioso, pesado e gélido. Seus pôneis estavam parados juntos, de cabeças baixas. Os hobbits, alarmados, puseram-se de pé aos saltos e correram até a borda oeste. Viram-se em uma ilha na neblina. Enquanto olhavam, consternados, na direção do sol poente, ele caiu ante seus olhos em um mar branco e uma fria sombra cinzenta surgiu no leste atrás deles. A neblina rolou até as bordas e se ergueu acima deles. E, ao subir, inclinou-se sobre suas cabeças até se transformar em teto. Estavam encerrados em um salão de névoa cuja coluna central era a pedra fincada. Sentiram-se como se uma armadilha estivesse se fechando em torno deles, mas não desanimaram por completo. Ainda recordavam a visão esperançosa que tiveram da linha da estrada à frente e ainda sabiam em qual direção ela ficava. De qualquer modo, já estavam tão desgostosos daquele lugar oco em torno da pedra que não tinham em mente qualquer intenção de ficar ali. Fizeram as mochilas tão depressa quanto os dedos gélidos funcionavam. Logo, estavam conduzindo seus pôneis, enfileirados por cima da borda, descendo pela longa encosta norte da colina, afundando em um mar nevoento. À medida que desciam, a névoa se tornava mais fria e úmida, e os cabelos lhe pendiam da testa frouxos e gotejantes. Quando chegaram ao fundo, estava tão gelado que pararam e buscaram capas e capuzes, que logo se orvalharam com gotas cinzentas. Depois, montando nos pôneis, voltaram a avançar devagar, estimando o caminho pelas subidas e descidas do terreno. Estavam se dirigindo do melhor modo que sabiam à abertura semelhante a um portão na extrema ponta norte do longo vale que haviam visto pela manhã. Assim que passassem pela brecha, só teriam que prosseguir numa linha mais ou menos reta, e no fim, certamente topariam com a estrada. Seus pensamentos não iam além disso, exceto por uma vaga esperança de que, além das colinas, quem sabe, talvez não houvesse neblina. Prosseguiram muito devagar. Para evitar que se separassem e vagassem em direções diferentes, iam em fila com Frodo à frente. Sam estava atrás dele, e atrás dele, Pippin, e depois Merry. O vale parecia estender-se sem fim. Subitamente Frodo viu um sinal de esperança. De ambos os lados à frente, uma escuridão começou a surgir através da névoa, e ele supôs que finalmente estavam se aproximando da abertura nas colinas, o portão norte das Colinas dos Túmulos. Se pudessem atravessá-lo, estariam livres. "Venham, sigam-me!"
chamou por cima do ombro e correu à frente. Mas sua esperança logo minguou em confusão e alarme. As manchas escuras ficaram mais escuras, porém reduziram-se. E de repente ele viu, erguendo-se ameaçadoras diante dele, inclinando-se um pouco, uma na direção da outra, como as colunas de uma porta sem topo, duas enormes pedras fincadas. Não conseguia recordar que tivesse visto o sinal delas no vale quando vigiara na colina pela manhã. Passou entre elas quase antes de se dar conta disso, e, no momento em que passou, a escuridão pareceu cair sobre ele. Seu pônei empinou e bufou, e ele caiu. Quando olhou para trás, descobriu que estava sozinho. Os outros não o tinham seguido. "Sam!" chamou. "Pippin! Mary! Sigam-me! Por que não me acompanham?" Não houve resposta. O medo tomou conta dele, e ele correu de volta, passando pelas pedras, gritando desesperado. "Sam! Sam! Mary! Pippin!" O pônei escapou para o nevoeiro e sumiu. De certa distância, ou assim parecia, pensou ter ouvido um grito. "Ei, Frodo! Ei!" Era para o lado leste, à sua esquerda, quando estava postado abaixo das grandes pedras, espiando com esforço na escuridão. Arremeteu na direção do chamado e viu-se subindo um aclive íngreme. Chamou de novo durante seu esforço e continuou chamando de modo cada vez mais frenético. Mas durante algum tempo não ouviu resposta, e depois ela apareceu fraca e muito à frente e bem acima dele. "Frodo! Ei!" vinham as vozes débeis do nevoeiro. E depois um grito que parecia "socorro, socorro", repetido muitas vezes, terminando num último "socorro", que acabava com um longo gemido, interrompido de súbito. Avançou aos tropeços, com toda a velocidade que podia, rumo aos gritos. Mas a luz já se fora, e a noite grudenta se fechara sobre ele, de modo que era impossível ter certeza de qualquer direção. O tempo todo ele parecia estar escalando para cima, para cima. Somente a mudança de nível do solo a seus pés lhe revelou quando finalmente alcançou o topo de uma crista ou colina. Estava exausto, suado e, no entanto, gelado. A escuridão era total. "Onde vocês estão?" gritou desolado. Não houve resposta. Ele se deteve, escutando. De repente teve consciência de que estava esfriando muito e de que um vento começava a soprar, um vento gelado. O tempo estava mudando. Agora a névoa fluía ao seu redor aos fiapos e farrapos. Sua respiração fumegava e a escuridão estava menos próxima e espessa. Olhou para cima e viu surpreso que débeis estrelas estavam surgindo sobre sua cabeça em meio aos filamentos de nuvens e neblina que corriam. O vento começou a chiar acima do capim. Imaginou de repente que escutara um grito abafado e foi naquela direção. E, enquanto ele avançava, a neblina enrolou-se e se afastou para os lados, e revelou-se o céu estrelado. Um olhar lhe mostrou que estava de frente para o sul, no topo de uma colina redonda que devia ter escalado pelo norte. Do leste, soprava um vento cortante. À direita, uma forma negra, sombria, se erguia diante das estrelas ocidentais. Ali ficava um grande túmulo. "Onde vocês estão?" gritou outra vez, ao mesmo tempo raivoso e com medo. "Aqui!" respondeu uma voz grave e fria, que parecia vir do chão. "Estou te esperando." "Não!" disse Frodo, mas não saiu correndo. Seus joelhos fraquejaram e ele caiu no chão. Nada aconteceu e não se fez nenhum ruído. Ergueu os olhos, tremendo, em tempo de ver um vulto alto e obscuro, como uma sombra diante das estrelas. Este inclinou-se sobre ele.
Pensou que havia 2 olhos muito frios, apesar de animados por uma luz pálida que vinha de remota distância. Então um aperto mais forte e frio que o ferro o dominou. O toque gélido congelou-lhe os ossos e não recordou mais nada. Quando recobrou os sentidos, não conseguiu lembrar-se de nada por um momento, exceto pela sensação de pavor. Então soube, de repente, que estava aprisionado, apanhado sem esperança. Estava num túmulo. Uma coisa tumular o apanhara, e ele provavelmente já estava sujeito aos terríveis feitiços das coisas tumulares das quais falavam as histórias sussurradas. Não se atreveu a mexer-se, mas ficou sentado como se encontrava, deitado de costas numa pedra fria, com as mãos sobre o peito. Mas, apesar de seu medo ser tão grande que parecia fazer parte da própria treva que o cercava, viu-se deitado ali, pensando em Bilbo Bolseiro e suas histórias, de suas caminhadas juntos nas alamedas do condado e de conversas sobre estradas e aventuras. Há uma semente de coragem oculta, a miúde no fundo, é bem verdade, no coração do mais gordo e tímido hobbit, esperando por algum perigo final e desesperado que a faça crescer. Frodo não era nem muito gordo, nem muito tímido. Na verdade, apesar de não sabê-lo, Bilbo e Gandalf consideravam-no o melhor hobbit do condado. Pensou que havia chegado ao fim de sua aventura. Um fim terrível. Mas o pensamento o fortaleceu. Descobriu que estava ficando tenso, como quem vai dar um salto final. Não se sentia mais flácido, como uma presa desamparada. Ali, deitado, pensando e concentrando-se, ele notou de súbito que a treva estava cedendo devagar. Uma pálida luz esverdeada acrescia em torno dele. No começo ela não lhe mostrou em que espécie de lugar estava, pois a luz parecia provir dele mesmo e do chão ao seu lado, e ainda não alcançar o teto ou as paredes. Virou-se e ali, no brilho frio, viu Sam, Pippin e Merry jazendo ao seu lado. Estavam deitados de costas, e os rostos pareciam pálidos de morte, e trajavam branco. Em volta deles jaziam muitos tesouros, de ouro, talvez, se bem que aquela luz pareciam frios e desgraciosos. Tinham diademas na cabeça, havia correntes de ouro em suas cinturas e nos dedos traziam muitos anéis. Havia espadas estendidas ao lado deles e escudos a seus pés. Mas por cima dos 3 pescoços estava deitada uma longa espada nua. De repente começou uma canção. Um murmúrio frio, erguendo-se e decaindo. A voz parecia muito longínqua e incalculavelmente lúgubre. Às vezes alta no ar e aguda, às vezes como um gemido grave vindo do chão. Do fluxo informe de sons tristes, porém horríveis, fieiras de palavras formavam-se vez por outra. Palavras cruéis, duras, frias, impiedosas e desgraçadas. A noite se rebelava contra a manhã, da qual fora privada, e o frio maldizia o calor pelo qual ansiava. Frodo estava gelado até a medula. Pouco depois a canção tornou-se mais nítida, e com terror no coração, ele percebeu que ela se transformara num encantamento. Frios são alma, mão e osso. Frio sono em pétreo fosso, não mais despertem na pedra crua, até gasto sol e morta a lua. Os astros morrerão ao negro vento, e no ouro onde jazer em sono lento. Teu senhor sombrio
a mão levantar sobre terra murcha e morto mar. Ouviu atrás da cabeça um som rangente e raspante. Erguendo-se em um braço, olhou e logo viu a luz pálida que estavam em uma espécie de corredor que virava uma esquina atrás deles. Por essa esquina, um braço comprido tateava, caminhando nos dedos na direção de Sam, que estava deitado mais próximo, e rumo ao punho da espada que jazia sobre ele. De início, Frodo sentiu-se como quem, de fato, fora transformado em pedra pelo encantamento. Então, veio-lhe um feroz pensamento de escape. Perguntou-se se, caso pusesse o anel, a coisa tumular não veria e ele poderia achar o caminho da saída. Pensou em si correndo livre pela grama, lamentando-se por Merry, Sam e Pippin, mas ele próprio livre e vivo. Gandalf admitiria que não havia nada mais que ele pudesse fazer. Mas a coragem que fora despertada nele era agora demasiado forte. Ele não conseguiria abandonar os amigos tão facilmente. Vacilou, tateando no bolso, e então lutou outra vez consigo mesmo. E, enquanto isso, o braço esgueirou-se mais para perto. Uma súbita resolução firmou-se dentro dele. E ele agarrou uma espada curta que estava a seu lado e, ajoelhado, agachou-se raso sobre os corpos dos companheiros. Com a força que tinha, golpeou o braço rastejante perto do pulso e a mão desprendeu-se. Mas, no mesmo momento, a espada se fendeu até o punho. Houve um guincho e a luz sumiu. No escuro, ouviu-se o ruído de um rosnado. Frodo caiu para a frente em cima de Merry e o rosto de Merry estava frio. De súbito voltou-lhe à mente, de onde desaparecera com a primeira chegada da neblina, a lembrança da casa junto à colina e de Tom cantando. Lembrou-se do poema que Tom lhes ensinara. Com voz fraca e desesperada, começou. Oh, Tom Bombadil. E, com aquele nome, sua voz pareceu fortalecer-se. Tinha um som pleno e vivaz, e o recinto escuro ecoava como se fossem tambores e trombetas. Oh, Tom Bombadil, Tom Bombarqueiro, pela água, bosque e morro, caniço e salgueiro, pelo fogo, sol e lua, ouça nosso grito. Tom Bombadil, nos salve do apuro aflito. Fez-se um silêncio súbito e profundo, em que Frodo conseguiu ouvir seu coração batendo. Após um momento longo e lento, ouviu claramente, mas muito longe, como se ela descesse através do solo ou de paredes espessas, uma voz que cantava em resposta. Dom Tom Bombadil gosta de chacota, azul claro é o paletó e amarela a bota. Ninguém jamais o apanha, pois Tom é mestre a sós. Potentes são suas canções, seu pé é bem veloz. Houve um intenso som ribombante, como de pedras rolando e caindo, e, de repente, a luz entrou em jorro, luz de verdade, a singela luz do dia. Uma abertura baixa, semelhante a uma porta, apareceu na extremidade do recinto para além dos pés de Frodo. E ali estava a cabeça de Tom, chapéu, pena e tudo mais, emoldurada diante da luz do sol que nascia vermelho atrás dele. A luz atingiu o chão e os rostos dos 3 hobbits deitados ao lado de Frodo. Eles não se mexeram, mas o aspecto doentio os abandonara. Agora, pareciam apenas estar dormindo muito profundamente. Tom agachou-se, tirou o chapéu e entrou no recinto escuro cantando. Saia daí, velho fantasma, assuma a luz do sol. Murche como a névoa fria, uive como os ventos. Longe nas terras ermas, bem além dos montes. Nunca mais volte aqui, vazia deixe a tumba.
seja perdido, esquecido, mais sombrio que a treva, nos portões trancados sempre até que o mundo se emende. A estas palavras, ouviu-se um grito, e parte da extremidade interna do recinto desabou com estrépito. Então, veio um guincho longo e arrastado que se desfez em distância inimaginável, e depois disso, silêncio. Venha, amigo Frodo, disse Tom. Vamos sair pra grama limpa. Ajude-me a levá-los. Juntos carregaram Merry, Pippin e Sam. Quando Frodo deixou o túmulo pela última vez, pensou ver uma mão decepada ainda contorcendo-se, como uma aranha ferida, num montículo de terra caída. Tom voltou para dentro e ouviu-se o som de muitos baques e pisadas. Quando saiu, trazia nos braços uma grande carga de tesouro, objetos de ouro, prata, cobre e bronze. Muitas contas e correntes e ornamentos cravejados de joias. Subiu no túmulo verde e depositou-os em cima dele, deixando todos à luz do sol. Ali ficou de pé, de chapéu na mão e cabelos ao vento, olhando os 3 hobbits que tinham sido deitados de costas na grama, do lado oeste do montículo. Erguendo a mão direita, disse em voz clara e imperiosa: Despertem, bons rapazes, despertem, sem ter medo. Aqueçam alma e membro. Caiu o frio rochedo. Abriu-se a negra entrada, partida está mão morta. A noite, rumo à noite, foi-se, aberta está a porta. Para grande alegria de Frodo, os hobbits remexeram-se, estenderam os braços, esfregaram os olhos e depois puseram-se de pé aos saltos. Olharam em torno, admirados, primeiro para Frodo e depois para Tom, parado no topo do túmulo acima deles em tamanho natural, e depois para si mesmos, trajando finos trapos brancos, coroados e cingidos de ouro pálido e tilintando com quinquilharias. O que foi? Que prodígio! Começou Merry, sentindo o diadema dourado que escorregara por cima de um olho. Então deteve-se, e uma sombra tomou seu rosto e fechou os olhos. É claro, eu me lembro, exclamou. Os homens de Carn Dûm nos acometeram de noite e fomos derrotados. Ah, a lança em meu coração! Agarrou o peito. Não, disse ele abrindo os olhos. O que eu estou dizendo? Estive sonhando? Aonde você foi, Frodo? Pensei que estava perdido, comentou Frodo. Mas não quero falar nisso. Vamos pensar no que faremos agora. Vamos em frente. Vestidos desse jeito, senhor? Indagou Sam. Onde estão minhas roupas? Jogou na grama o diadema, o cinto e os anéis e olhou em torno, desamparado, como se esperasse encontrar sua capa, jaqueta, calça e outras roupas de hobbit jogadas ali à mão. Não vai encontrar as roupas de novo, disse Tom, descendo do montículo com um salto e rindo enquanto dançava em volta deles à luz do sol. Dir-se-ia que nada perigoso nem pavoroso tinha acontecido. E, de fato, o horror se desfez em seus corações enquanto o olhavam e viam um alegre lampejo nos seus olhos. O que quer dizer? Perguntou Pippin, olhando-o meio perplexo e meio divertido. Por que não? Mas Tom balançou a cabeça, dizendo: Já se reencontraram, saídos da água funda. Roupas são pouca perda para quem não se afoga. Alegrem-se, amigos, que a morna luz do sol aqueça alma e membro. Arranquem trapos velhos, corram nus sobre a grama, que Tom vai à caça. Desceu a colina aos pulos, assobiando e chamando. Seguindo-o com o olhar, Frodo viu correndo rumo ao sul, seguindo a depressão verde entre a colina deles e a vizinha, ainda assobiando e exclamando: Ei, venham, oi, venham, aonde vão vagar? Acima, abaixo, perto ou longe, aqui, ali ou lá.
orelha alerta, focinhudo, bronco e rabinho, meia branca, meu rapaz, e o velho parrudinho. Cantava assim, correndo veloz, jogando o chapéu para cima e apanhando-o, até ser ocultado por uma dobra do terreno. Mas, por certo tempo, seu "Ei, venham, oi, venham" voltava flutuando, trazido pelo vento que mudara de direção para o sul. O ar tornava-se outra vez muito quente. Os hobbits correram pela grama por algum tempo, como ele os mandara. Então, deitaram-se ao sol para se aquecerem, com o deleite de quem foi arrebatado subitamente do inverno cruel para um clima ameno, ou de pessoas que, após longa doença que as acamou, acordam um dia e dão-se conta de que estão inesperadamente curadas e que o dia outra vez está pleno de promessas. Quando Tom voltou, estavam se sentindo fortes e famintos. Ele ressurgiu primeiro o chapéu, por cima da crista da colina, e atrás dele vinham em fila obediente 6 pôneis, os 5 deles e mais um. Este último era, obviamente, o velho parrudinho. Era maior, mais forte, mais gordo e mais velho que os pôneis deles. Mary, a quem pertenciam os outros, na verdade, não lhes dera nenhum daqueles nomes, mas eles responderam aos nomes novos que Tom lhes dera pelo resto de suas vidas. Tom chamou-os um a um, e eles atravessaram a crista e pararam enfileirados. Então, Tom fez uma mesura aos hobbits. Aqui estão seus pôneis, disse ele. Têm mais juízo, de certo modo, que vocês, hobbits vagantes. Mais juízo nos focinhos, pois farejam risco à frente em que vocês tropeçam. E se correm para salvar-se, é na direção certa. Perdoem-nos a todos. Embora tenham um coração fiel, encarar coisas tumulares não é pro que nasceram. Vejam, lá vem de novo com toda a sua carga. Merry, Sam e Pippin vestiram-se então com os trajes de reserva das mochilas. E logo sentiram calor demais, pois foram obrigados a vestir algumas das roupas mais grossas e quentes que haviam trazido prevendo a chegada do inverno. De onde vem esse outro animal velho? Esse parrudinho? Perguntou Frodo. É meu, disse Tom. Amigo de 4 patas, quase nunca o monto, sai vagando por aí, livre nas colinas. Os seus pôneis em minha casa conheceram Parrudinho. Farejaram-no de noite, correram ao seu encontro. Pensei que os buscaria e com palavras sábias lhes tiraria o medo. Mas agora, Parrudinho, Tom vai cavalgar. Ei, ele vem com vocês para pô-los na estrada. Para isso uso o pônei. Pois não é fácil falar com hobbits que cavalgam quando se está a pé, trotando ao lado deles. Os hobbits se deleitaram ao ouvir isso e agradeceram a Tom muitas vezes. Mas ele riu e disse que eram tão bons em se perder que ele não se sentiria feliz antes de tê-los posto a salvo além dos limites de sua terra. Tenho coisas para resolver, comentou ele. Meu fazer e meu canto, minha fala e meu andar e minha vigia da região. Tom não está sempre perto, abrindo portas e fendas de salgueiro. Tom tem casa para cuidar e Frutadouro aguarda. De acordo com o sol, ainda era bastante cedo, algo entre 9 e 10 horas, e os hobbits começaram a pensar em comida. Sua última refeição fora o almoço junto à pedra fincada no dia anterior. Agora fizeram o de jejum com o restante das provisões de Tom, que deviam ser para o jantar, com acréscimos que Tom trouxera consigo. Não foi uma refeição grande, considerando os hobbits e as circunstâncias, mas sentiram-se muito melhor depois dela. Enquanto comiam, Tom subiu pelo montículo e vasculhou os tesouros. Amontoou a maioria numa pilha que cintilava e faiscava na grama. Mandou que lá ficassem, livres para quem os achar, aves, feras, elfos ou homens e todos os seres bondosos, pois assim o encanto do montículo seria rompido e disperso,
e nenhuma coisa jamais voltaria ali. Para si, escolheu na pilha um broche engastado com pedras azuis de muitos tons, como flores de linho ou asas de borboletas azuis. Olhou por muito tempo, como se alguma lembrança o movesse, balançando a cabeça e dizendo, enfim: "Eis um belo brinquedo pro Tom e sua senhora. Era Bela que outrora usou este no ombro. Frutadouro usará, e não a esqueceremos." Escolheu para cada hobbit um punhal longo, em formato de folha e aguçado, de feitura maravilhosa, damasquinado com formas de serpentes em vermelho e ouro. Eles brilharam quando os tirou das bainhas negras, feitas de algum estranho metal, leve e forte, e engastado com muitas pedras ígneas. Fosse por alguma virtude dessas bainhas, fosse pelo encantamento que residia no montículo, as lâminas pareciam intocadas pelo tempo, sem ferrugem, afiadas, reluzindo ao sol. "Velhos punhais são compridos como espadas para hobbits", disse ele. "É bom ter lâminas afiadas se os do condado andam ao leste, ao sul ou muito longe, para a sombra e para o perigo." Contou-lhes então que aquelas lâminas tinham sido forjadas muitos longos anos atrás pelos homens de Ossiente. Eram inimigos do Senhor Sombrio, mas foram derrotados pelo maligno rei de Carn-dûm, na terra de Angmar. "Poucos ainda se lembram deles", murmurou Tom, "mas alguns ainda vagam, filhos de olvidados reis, que andam solitários, protegendo de seres maus gente desatenta." Os hobbits não compreenderam suas palavras, mas enquanto ele falava, tiveram uma visão como de uma grande extensão de anos às suas costas, como uma vasta planície sombria sobre a qual andavam, a largos passos, vultos de homens, altos e soturnos, com espadas reluzentes, e no fim vinha um com uma estrela na testa. Então a visão se desfez e estavam de volta no mundo iluminado pelo sol. Era hora de partir outra vez. Aprestaram-se arrumando as mochilas e carregando os pôneis. Penduraram suas novas armas nos cintos de couro sob as jaquetas, sentindo que eram bem desajeitadas e pensando se teriam alguma utilidade. Antes, nenhum deles havia pensado em combate como uma das aventuras em que sua fuga os colocaria. Finalmente puseram-se a caminho. Conduziram os pôneis colina abaixo. Depois, montando, trotaram velozes ao longo do vale. Olharam para trás e viram o topo do velho montículo na colina, e dali, a luz do sol no ouro, subia como uma chama amarela. Depois deram a volta em uma encosta das colinas, e ele ficou oculto de sua visão. Apesar de Frodo olhar em volta por todos os lados, não via sinal das grandes pedras fincadas que pareciam um portão, e em pouco tempo chegaram à lacuna no norte e passaram cavalgando depressa, e o terreno fez um declive à sua frente. Foi uma bela viagem com Tom Bombadil trotando alegre ao lado deles, ou diante deles, montado em Parrudinho, que era capaz de andar muito mais depressa do que seu volume prometia. Tom cantava a maior parte do tempo, mas era quase tudo absurdo, ou então, quem sabe, uma língua estranha desconhecida dos hobbits, uma língua antiga cujas palavras eram mormente de assombro e deleite. Avançaram continuamente, mas logo viram que a estrada estava mais longe do que tinham imaginado. Mesmo sem neblina, o sono deles no meio do dia não teria permitido que a alcançassem antes do cair da noite do dia anterior. A linha escura que haviam visto não era de árvores, e sim uma linha de arbustos que cresciam à beira de uma vala funda, com um muro íngreme do lado oposto. Tom disse que fora outrora a fronteira de um reino, porém, muito tempo atrás. Parecia recordar algo triste a esse respeito, e não falou muito. Desceram na vala, subiram do outro lado e passaram por uma brecha no muro, e então Tom se virou direto para o norte, pois estavam rumando um tanto para o oeste. Agora o terreno era aberto e bastante plano,
e apressaram o passo, mas o sol já estava baixo quando finalmente viram uma linha de altas árvores à frente e souberam que tinham voltado à estrada após muitas aventuras inesperadas. Galoparam nos pôneis percorrendo os últimos 8avos de milha e pararam sob as sombras compridas das árvores. Estavam no alto de uma ribanceira inclinada e a estrada, agora indistinta com o cair da tarde, fazia curvas abaixo deles. Naquele ponto ela corria quase de sudoeste a nordeste e à direita descia rapidamente para uma depressão larga. Era sulcada e mostrava muitos sinais da recente chuva forte. Havia poças e buracos cheios de água. Desceram pela ribanceira e olharam para lá e para cá. Não havia nada à vista. Bem, finalmente estamos aqui de novo, disse Frodo. Acho que não perdemos mais de 2 dias com meu atalho pela floresta. Mas quem sabe o atraso acabe sendo útil. Pode tê-los desviado de nosso encalço. Os outros o encararam. A sombra do temor dos Cavaleiros Negros subitamente os assaltou de novo. Desde que tinham entrado na floresta, tinham se preocupado principalmente em voltar à estrada. Só agora, com ela se estendendo diante de seus pés, foi que recordaram o perigo que os perseguia e que mais provavelmente os espreitava na própria estrada. Voltaram-se ansiosos para o sol poente, mas a estrada era parda e vazia. — Você acha? Perguntou Pippin hesitante. — Você acha que podemos ser perseguidos hoje à noite? — Não, espero que não hoje à noite, respondeu Tom Bombadil. Nem talvez no dia seguinte. Mas não creiam em meu palpite. Não tenho certeza. Meu saber falha a leste. Tom não é mestre dos Cavaleiros da Terra Negra, longe do seu domínio. Ainda assim, os hobbits desejavam que ele os acompanhasse. Sentiam que, se alguém soubesse lidar com Cavaleiros Negros, seria ele. Agora logo estariam avançando em terras que lhes eram inteiramente estranhas, além de todas as lendas do condado, exceto as mais vagas e distantes, e na penumbra crescente ansiavam pelo lar. Abateu-se sobre eles uma profunda solidão e um sentido de perda. Ficaram parados em silêncio, relutantes na despedida final, e só lentamente se deram conta de que Tom lhes estava dando adeus e dizendo-lhes que se animassem e cavalgassem sem parar até o anoitecer. Tom vai dar um bom conselho até que o dia acabe. Depois disso, que a sua sorte os acompanhe e guie. A 4 milhas pela estrada há um vilarejo. Bree, sob a colina de Bree, com portas que dão pro oeste. Lá há a velha estalagem ao pônei empinado. Cevado Carrapicho é o bom taverneiro. Podem passar a noite e depois amanhã os porá a caminho. Coragem, mas alertas. Sejam os corações alegres. Cavalguem rumo à sina. Imploraram-lhe que pelo menos fosse até a estalagem e bebesse com eles uma vez mais. Mas ele riu e recusou, dizendo: Aqui acaba a terra de Tom. Não passo a divisa. Tenho a casa para cuidar e Frutadouro aguarda. Então deu a volta, jogou o chapéu para o alto, montou no lombo de Parrudinho e cavalgou ribanceira acima e para longe, cantando no crepúsculo. Os hobbits subiram pela encosta e o observaram até que se perdesse de vista. Sinto muito me despedir do mestre Bombadil, disse Sam. Ele é um aviso, não tem dúvida. Calculo que podemos ir bem mais longe e não ver ninguém melhor, nem mais esquisito. Mas não nego que vou ficar contente de ver esse pônei empinado que ele falou. Espero que seja como o dragão verde lá perto de casa. Que tipo de gente tem em Bree? Há hobbits em Bree, comentou Merry. E também povo grande. Imagino que seja bem acolhedor. Segundo todos os relatos, o pônei é uma boa estalagem. Vez por outra, minha gente cavalga até lá. Pode ser tudo o que desejamos, disse Frodo. Mas, assim mesmo, fica fora do condado.
Não se sintam muito em casa. Por favor, lembrem-se, todos vocês, de que o nome Bolseiro não pode ser mencionado. Eu sou o Sr. Sotomonte, se for preciso dar algum nome. Então, montaram nos pôneis e partiram em silêncio para dentro do entardecer. A escuridão desceu depressa, enquanto lenta e penosamente desciam o declive e subiam do outro lado, até por fim verem luzes piscando um tanto à frente. Adiante, erguia-se a colina de Bri, bloqueando o caminho, uma massa escura diante das estrelas nevoentas. E debaixo de seu flanco ocidental aninhava-se uma aldeia grande. Foi na direção dela que se apressaram então, desejando apenas encontrar uma lareira e uma porta entre eles e a noite. 9. Na estalagem do pônei empinado. Bri era a principal aldeia de sua área, uma pequena região habitada como uma ilha em meio às terras vazias ao seu redor. Além da própria Bri, havia estrado do outro lado da colina, valão num fundo vale um pouco mais a leste, e Archet na beira da floresta Chet. Em torno da colina de Bri e das aldeias, ficava uma pequena região de campos e bosques cultivados com apenas algumas milhas de largura. Os homens de Bri tinham cabelos castanhos, eram troncudos e um tanto baixos, joviais e independentes. Não pertenciam a ninguém a não ser a eles mesmos, mas eram mais amistosos e familiares com hobbits, anãos, elfos e outros habitantes do mundo em redor do que costumava ou costuma acontecer com o povo grande. De acordo com seus próprios relatos, eram os habitantes originais e descendiam dos primeiros homens que vagaram rumo ao oeste do mundo médio. Poucos haviam sobrevivido aos tumultos dos dias antigos, mas quando os reis retornaram por sobre o grande mar, encontraram os homens de Bri ainda ali, e ali eles ainda estavam agora, quando a lembrança dos antigos reis se esvaíra na grama. Naqueles dias, outros homens não tinham moradias estabelecidas tão longe para o oeste, nem no raio de 100 léguas do condado. Mas nas terras selvagens, além de Bri, havia viandantes misteriosos. A gente de Bri os chamava de caminheiros e nada sabia de sua origem. Eram mais altos e morenos que os homens de Bri, e acreditava-se que tivessem estranhos poderes de visão e audição, e que compreendiam as linguagens das feras e das aves. Vagavam à sua vontade rumo ao sul e a leste até as montanhas nevoentas. Mas agora haviam-se poucos e raros. Quando apareciam, traziam notícias de longe e contavam histórias estranhas e olvidadas que se escutavam com avidez. Mas as pessoas de Bri não se tornavam amigas deles. Havia também muitas famílias de hobbits na região de Bri, e essas afirmavam ser o mais antigo povoamento de hobbits do mundo, que fora fundado muito antes da própria travessia de Brandevin e da colonização do condado. Viviam mormente em estrado, apesar de haver algumas mesmo em Bri, especialmente nas encostas mais altas da colina, acima das casas dos homens. O povo grande e o povo pequeno, como se chamavam, viviam amistosamente, cuidando de seus próprios afazeres à sua própria maneira, mas ambos considerando-se corretamente como partes necessárias da gente de Bri. Em nenhum outro lugar do mundo encontrava-se esse peculiar, mas excelente, arranjo. A própria gente de Bri, grandes e pequenos, não viajava muito, e os afazeres das 4 aldeias eram sua principal preocupação. Ocasionalmente, os hobbits de Bri chegavam até a Terra dos Buques, ou à Quarta Leste, mas, apesar de sua pequena terra não ficar a muito mais de um dia de cavalgada a leste da ponte do Brandevin, os hobbits do condado visitavam-na raramente agora. Um eventual morador da Terra dos Buques, ou um Tuk aventureiro, poderia sair até a estalagem por 1 ou 2 noites, mas até isso estava se tornando cada vez menos comum.
Os hobbits do condado se referiam aos de Bree e a qualquer outro que morasse além dos limites como forasteiros, e muito pouco se interessavam por eles, considerando-os obtusos e rudes. Provavelmente havia muito mais forasteiros espalhados pelo oeste do mundo nesses dias do que a gente do condado imaginava. Alguns, sem dúvida, não eram mais que vagabundos, dispostos a cavar uma toca em qualquer encosta e só ficar ali enquanto lhe servisse. Mas, seja como for, na região de Bree, os hobbits eram decentes e prósperos, e não eram mais rústicos que a maioria de seus parentes distantes de dentro. Ainda não tinham esquecido que houvera um tempo em que havia muitas idas e vindas entre o condado e Bree. Conforme todos os relatos, havia sangue de Bree entre os Brandebooks. A aldeia de Bree tinha cerca de 100 casas de pedra do povo grande, a maioria acima da estrada, aninhando-se na encosta da colina, com janelas que davam para o oeste. Daquele lado, correndo em mais de um semicírculo desde a colina e a volta para ela, havia uma funda vala com uma sebe espessa do lado interno. A estrada cruzava por cima dela num caminho elevado, mas onde atravessava a sebe estava bloqueada por um grande portão. Havia outro portão no canto sul, onde a estrada saía da aldeia. Os portões eram fechados ao cair da noite, mas logo em seu interior havia pequenas guaritas para os porteiros. Junto à estrada, ali onde ela virava à direita para circundar o sopé da colina, estava uma grande estalagem. Fora construída muito tempo atrás, quando o tráfego das estradas era muito maior, pois Bree se localizava num velho encontro de caminhos. Outra antiga estrada cruzava a estrada leste logo além da vala, na extremidade ocidental da aldeia, e em dias passados, homens e outras pessoas de vários tipos haviam viajado muito por ali. Estranho como notícias de Bree ainda eram dito na quarta leste, descendendo daqueles dias quando notícias do norte, sul e leste podiam ser ouvidas na estalagem, e quando os hobbits do condado costumavam ir ouvi-las com maior frequência. Mas as terras do norte estavam desoladas há tempos, e a estrada norte já mal era usada. Estava coberta de capim, e a gente de Bree a chamava de Caminho Verde. A estalagem de Bree ainda estava lá, no entanto, e o taverneiro era uma pessoa importante. Sua casa era ponto de encontro dos ociosos, tagarelas e curiosos entre os habitantes, grandes e pequenos, das 4 aldeias, e refúgio de caminheiros e outros viandantes, e para aqueles viajantes, anãos em sua maioria, que ainda percorriam a estrada leste, indo e vindo das montanhas. Estava escuro e brilhavam estrelas brancas quando Frodo e seus companheiros chegaram, enfim, à encruzilhada do Caminho Verde e se aproximaram da aldeia. Chegaram ao portão oeste e o encontraram fechado, mas havia um homem sentado à porta da guarita logo além. Ele levantou-se de um salto, buscou um lampião e olhou-os por cima do portão, surpreso. — O que é que vocês querem e de onde vêm? — perguntou rispidamente. — Estamos a caminho da estalagem daqui — respondeu Frodo. — Estamos viajando para o leste e não podemos ir mais longe esta noite. — Hobbits! 4 hobbits! E mais pela falação do condado! Disse o porteiro, baixinho como quem fala consigo mesmo. Fitou-os de modo sombrio por um momento e depois abriu o portão devagar, deixando-os passar. — Não é sempre que vemos gente do condado cavalgando na estrada de noite — prosseguiu ele, quando pararam por um momento à sua porta. — Vão desculpar meu espanto, que afazeres levam vocês lá longe, a leste de Bree. E quais são os seus nomes, posso perguntar? — Nossos nomes e nossos afazeres são só nossos, e este não parece um bom lugar para discuti-los, afirmou Frodo, desgostoso com o aspecto do homem e seu tom de voz. — Seus afazeres são só seus, não tem dúvida, disse o homem. Mas é afazer meu fazer perguntas depois que anoitece. Somos hobbits da terra dos Books e inventamos de viajar e pernoitar na estalagem daqui, atalhou Merry. Eu sou o Sr. Brandebook. Isso basta para você? A gente de Bree costumava ser cortês com os viajantes, ao que eu vi. Está bem, assentiu o homem. Não quis ofender.
Mas talvez vocês encontrem mais gente do que o velho Harry do portão que vai lhes fazer perguntas. Tem gente esquisita por aí. Se forem até o pônei, vão descobrir que não são os únicos hóspedes. Desejou-lhes boa noite, e nada mais disseram. Mas Frodo pôde ver, à luz do lampião, que o homem ainda os observava com curiosidade. Ficou contente de ouvir o portão se fechar com estrépito atrás deles enquanto avançavam. Perguntou-se por que o homem tinha tantas suspeitas e se alguém teria pedido notícias de um grupo de hobbits. Podia ter sido Gandalf. Ele podia ter chegado enquanto eles se atrasavam na floresta e nas colinas. Mas no aspecto e na voz do porteiro havia algo que o inquietou. O homem ficou fitando os hobbits por um momento e depois voltou à sua casa. Assim que deu as costas, um vulto escuro escalou o portão rapidamente e se dissolveu nas sombras da rua da aldeia. Os hobbits subiram por um aclive suave, passando por algumas casas isoladas, e pararam diante da estalagem. As casas lhes pareciam grandes e estranhas. Sam ergueu os olhos para a estalagem, com seus 3 andares e muitas janelas, e sentiu desânimo no coração. Imaginara-se encontrando gigantes mais altos que árvores e outras criaturas ainda mais apavorantes em algum momento do decorrer de sua jornada. Mas, nesse momento, achou bem suficiente sua primeira visão dos homens e suas casas altas, de fato demais para o fim escuro de um dia cansativo. Imaginou cavalos negros parados, todos selados, nas sombras do pátio da estalagem, e cavaleiros negros espiando pelas escuras janelas superiores. Com certeza, não vamos passar a noite aqui, vamos, senhor, exclamou. Se tem hobbits nesse lugar, por que não procuramos alguns dispostos a nos abrigar? Seria mais acolhedor. O que há de errado com a estalagem? Disse Frodo. Tom Bombadil a recomendou. Imagino que seja bem acolhedor lá dentro. Mesmo de fora, a estalagem parecia uma casa agradável a olhos familiares. Dava de frente para a estrada, e 2 alas se estendiam para trás, em um terreno parcialmente recortado nas encostas inferiores da colina, de forma que nos fundos as janelas do 2º andar estavam ao nível do chão. Havia um amplo arco que abria para um pátio entre as 2 alas, e à esquerda, sob o arco, havia um grande portal ao qual se subia por alguns degraus largos. A porta estava aberta, e a luz escoava por ela. Acima do arco havia um lampião, e embaixo dele balançava uma grande tabuleta. Um gordo pônei branco erguido nas patas traseiras. Por cima da porta estava pintado em letras brancas: o pônei empinado de cevado carrapicho. Muitas das janelas inferiores mostravam luzes por trás de cortinas grossas. Enquanto hesitavam no escuro do lado de fora, alguém começou a cantar uma alegre canção lá dentro, e muitas vozes joviais uniram-se altas no refrão. Passaram um momento ouvindo aquele som animador e depois apiaram dos pôneis. A canção terminou e romperam risadas e palmas. Conduziram os pôneis por baixo do arco e, deixando-os parados no pátio, subiram os degraus. Frodo adiantou-se e quase atropelou um homem gordo e baixo, de cabeça calva e rosto rubicundo. Vestiu um avental branco e estava alvoroçado, saindo por uma porta e entrando em outra, carregando uma bandeja repleta de canecas cheias. Podemos... começou Frodo. Meio minuto, por favor! Gritou o homem por cima do ombro, e sumiu em uma babel de vozes e uma nuvem de fumaça. Um momento depois tinha saído de novo, enxugando as mãos no avental. Boa noite, pequeno mestre, disse ele inclinando-se. Do que está precisando? Camas para 4 e cocheiras para 5 pôneis, se isso for possível. É o senhor Carrapicho? Isso mesmo! Cevado é o meu nome. Cevado Carrapicho, às suas ordens. Vocês são do condado, né? Indagou ele e depois subitamente bateu com a mão na testa, como quem tenta recordar alguma coisa. Hobbits! Exclamou. Ora, o que isso me lembra? Posso perguntar seus nomes, senhores? Senhor Tuk e Sr. Brandebuck, respondeu Frodo. E este é Sam Genji. Meu nome é Sotomonte. Veja só,
exclamou o Sr. Carrapicho, estalando os dedos. Lá se foi de novo. Mas vai voltar quando eu tiver tempo de pensar. Eu estou correndo mais que os pés, mas vou ver o que posso fazer pelos senhores. Não é sempre que vem um grupo do condado por estes dias. Eu sentiria muito se não pudesse recebê-los. Mas hoje à noite já tem tamanha multidão na casa que há tempos não aparece. Nunca chove, mas depois derrama, como dizemos em Bri. Ei, Nob! Gritou ele. Cadê você, sua lesma de pés lanudos? Nob! Chegando, senhor, chegando! Um hobbit de aspecto jovial surgiu de repente por uma porta e, ao ver os viajantes, parou e os encarou com grande interesse. Cadê o Bob? Perguntou o senhorio. Não sabe? Bem, encontre-o! A toda! Não tenho 6 pernas e nem 6 olhos. Diga ao Bob que tem 5 pôneis que precisam de estábulos. Ele precisa achar espaço de algum jeito. Nob saiu trotando com um sorriso e uma piscadela. Ora bem, o que eu ia dizer? Disse o Sr. Carrapicho batendo na testa. Uma coisa expulsa a outra, por assim dizer. Esta noite estou tão ocupado que minha cabeça está rodando. Tem um grupo que veio subindo o Caminho Verde lá do sul ontem à noite. Isso já foi bem estranho para começar. Depois tem uma companhia viajante de anãos rumando para o oeste que chegou esta tardinha. E agora são vocês. Se não fossem hobbits, duvido que pudéssemos alojá-los. Mas temos 1 ou 2 quartos na ala norte que foram feitos especialmente para hobbits quando este lugar foi construído. No térreo, como eles costumam preferir. Janelas redondas e tudo que eles gostam. Espero que fiquem confortáveis. Vão querer jantar, sem dúvida. Assim que for possível. Agora, por aqui. Conduziu-os por um curto espaço ao longo de um corredor e abriu uma porta. Aqui tem uma bela salinha de estar, disse ele. Espero que sirva. Agora, deem licença. Estou tão ocupado, sem tempo para falar. Preciso ir trotando. É trabalho duro para 2 pernas, mas não emagreço. Mais tarde passo aqui. Se quiserem alguma coisa, toquem a sineta e Nob virá. Se ele não vir, toquem e gritem. Finalmente partiu, deixando-os sentindo-se sem fôlego. Parecia capaz de falar num fluxo infindável, não importa o quanto estivesse ocupado. Viram-se num recinto pequeno e acolhedor. Havia um bom fogo aceso na lareira e, diante dela, algumas cadeiras baixas e confortáveis. Havia uma mesa redonda, já coberta com uma toalha branca, e sobre ela uma grande sineta. Mas Nob, o criado hobbit, entrou apressado muito antes que pensassem em tocar. Trouxe velas e uma bandeja repleta de pratos. Vão querer algo para beber, mestres? Perguntou. E posso lhes mostrar os quartos enquanto aprontam seu jantar? Estavam lavados e ocupados com boas e fundas canecas de cerveja quando o Sr. Carrapicho e Nob entraram outra vez. Num piscar de olhos a mesa estava posta. Havia sopa quente, frios, uma torta de amoras pretas, pães frescos, pedaços de manteiga e meio queijo maduro. Comida boa e simples, boa como teriam no condado, e bastante acolhedor para desfazer a última desconfiança de Sam, já bem aliviada pela excelência da cerveja. O senhorio rodou um pouco por ali e depois preparou-se para deixá-los. Não sei se gostariam de se juntar ao grupo quando tiverem jantado, comentou ele de pé junto à porta. Quem sabe vão preferir ir para a cama. Ainda assim, a companhia teria muito prazer em recebê-los se estiverem dispostos. Não temos forasteiros, viajantes do condado, eu devia dizer, com seu perdão, com frequência, e gostamos de ouvir algumas notícias ou qualquer história ou canção em que estejam pensando. Mas como quiserem. Toquem a sineta se precisarem de alguma coisa. Sentiram-se tão refeitos e reanimados ao final do jantar, cerca de 3/4 de hora de contínua atividade, sem interrupções para conversa desnecessária, que Frodo, Pippin e Sam decidiram juntar-se à companhia. Merry disse que seria abafado demais.
Vamos ficar sentado quieto aqui junto ao fogo por algum tempo. Quem sabe saia mais tarde para tomar ar. Cuidado com o que fazem e dizem, e não se esqueçam de que deveriam estar escapando em segredo, mas ainda estão em plena estrada e não muito longe do condado. Muito bem, disse Pippin. Cuide-se você. Não se perca e não esqueça que é mais seguro dentro de casa. A companhia estava no grande salão comum da estalagem. O grupo era grande e misturado, como Frodo percebeu quando seus olhos se acostumaram à iluminação. Esta vinha principalmente de um intenso fogo de troncos, pois os 3 lampiões suspensos nas vigas eram fracos e estavam meio envoltos em fumaça. Cevado Carrapicho estava de pé junto ao fogo, conversando com alguns anãos e 1 ou 2 homens de aspecto estranho. Nos bancos havia gente variada, homens de Bree, uma coleção de hobbits locais, sentados juntos, tagarelando. Mais alguns anãos e outros vultos vagos difíceis de distinguir lá nas sombras e nos cantos. Assim que os hobbits do condado entraram, houve um coro de boas-vindas da gente de Bree. Os estranhos, especialmente os que tinham subido do Caminho Verde, encararam-nos curiosos. O senhorio apresentou os recém-chegados ao povo de Bree tão depressa que, apesar de terem entendido muitos nomes, raramente tiveram certeza de quem eram os donos. Os homens de Bree pareciam todos ter nomes um tanto botânicos e bem esquisitos para a gente do condado, como Vela de Junco, Barba de Bode, Urzal, Macieira, Lã de Cardo e Samambaia, sem falar em Carrapicho. Alguns dos hobbits tinham nomes semelhantes. Os Artemísias, por exemplo, pareciam numerosos, mas a maior parte tinha nomes naturais como Ladeira, Texugo, Buraqueiro, Areias e Tuneloso, muitos dos quais se usavam no condado. Havia vários sotomontes de estrado e, como não podiam imaginar que alguém tivesse o mesmo nome sem ser parente, acolheram Frodo cordialmente como um primo há muito perdido. Na verdade, os hobbits de Bree eram amistosos e curiosos, e Frodo logo descobriu que teria que fornecer alguma explicação sobre o que estava fazendo. Afirmou que se interessava por história e geografia, o que provocou grande balançar de cabeças, apesar de nenhuma dessas palavras ser muito usada no dialeto de Bree. Disse que pensava em escrever um livro, o que provocou silencioso espanto, e que ele e os amigos queriam coletar informações sobre hobbits que viviam fora do condado, especialmente nas terras orientais. Diante disso, irrompeu um coro de vozes. Se Frodo realmente quisesse escrever um livro e tivesse muitos ouvidos, em poucos minutos teria aprendido o suficiente para vários capítulos. E como se não bastasse, deram-lhe toda uma lista de nomes, começando com o velho cevado aqui, que ele poderia consultar para informações adicionais. Mas, algum tempo depois, visto que Frodo não dava sinal de escrever um livro ali mesmo, os hobbits voltaram às suas perguntas sobre os fatos do condado. Frodo não se mostrou muito comunicativo, e logo se viu sentado sozinho num canto, escutando e olhando em volta. Os homens e anãos falavam mormente de eventos distantes e contavam notícias de um tipo que estava se tornando demasiado comum. Havia distúrbios lá no sul, e parecia que os homens que tinham subido pelo Caminho Verde estavam se mudando, procurando terras onde pudessem encontrar alguma paz. A gente de Bree era solidária, mas claramente não estava disposta a admitir grande número de estrangeiros em sua terrinha. Um dos viajantes, um sujeito estrábico e repulsivo, previa que cada vez mais pessoas viriam para o norte no futuro próximo. Se não lhes derem espaço, eles mesmos vão fazê-lo. Têm direito de viver como todo mundo, disse em voz alta. Os habitantes locais não pareceram contentes com a perspectiva. Os hobbits não deram muita atenção a tudo aquilo, pois no momento não parecia dizer respeito a hobbits. O povo grande dificilmente pediria alojamento em tocas de hobbits. Estavam mais interessados em Sam e Pippin, que já se sentiam bem em casa e conversavam alegres sobre os eventos do condado. Pippin provocou muitos risos com um relato do desabamento do teto da toca municipal de Gran Cava. Will Pealvo,
prefeito e o hobbit mais gordo da Quarta Oeste, foi enterrado em greda e saiu como um bolinho enfarinhado. Mas houve várias perguntas que deixaram Frodo um pouco inseguro. Um dos moradores de Bree, que parecia ter estado no condado várias vezes, queria saber onde viviam os Sotomontes e de quem eram parentes. De repente, Frodo percebeu que um homem curtido pelo tempo, de estranho aspecto, sentado nas sombras junto à parede, também escutava atento a conversa dos hobbits. Tinha à sua frente um caneco alto e fumava um cachimbo de tubo comprido com entalhes curiosos. Tinha as pernas estendidas à frente, mostrando botas altas de couro maleável que lhe serviam bem, mas tinham passado por muitas agruras e agora estavam empastadas de barro. Uma capa de pano grosso, verde escuro e manchada pelas viagens, estava fechada em torno dele, e apesar do calor do recinto, ele usava um capuz que fazia sombra em seu rosto. Mas o brilho de seus olhos podia ser visto enquanto observava os hobbits. — Quem é esse? Perguntou Frodo, quando teve oportunidade de sussurrar ao Sr. Carrapicho. — Acho que não o apresentou. — Ele? Disse o senhorio, sussurrando em resposta, olhando de esguelha sem virar a cabeça. — Não sei ao certo. É dessa gente vagante. Nós os chamamos de caminheiros. Ele raramente fala. Não que não possa contar uma bela história quando está disposto. Some por um mês ou um ano e daí aparece de novo. Na primavera passada ficou entrando e saindo bastante. Mas não o vi por aí ultimamente. O nome de verdade dele eu nunca ouvi. Mas por aqui o conhecem como Passo Largo. Anda bem veloz nas pernas compridas. Mas não conta a ninguém o seu motivo para a pressa. Mas não há como explicar o leste e oeste, como dizemos em Bree, significando os caminheiros e a gente do condado, com sua licença, hein? Engraçado você perguntar dele. Mas nesse momento o Sr. Carrapicho foi chamado por um pedido de mais cerveja, e sua última observação permaneceu sem explicação. Frodo percebeu que Passo Largo agora olhava para ele, como se tivesse ouvido ou adivinhado tudo o que fora dito. Pouco depois, acenando com a mão e inclinando a cabeça, ele convidou Frodo a vir sentar-se junto dele. Quando Frodo se aproximou, ele puxou o capuz para trás, mostrando uma cabeça desgrenhada, de cabelos escuros salpicados de cinza, e um par de olhos cinzentos e alertas em um rosto pálido e severo. — Chamam-me de Passo Largo, disse ele em voz baixa. — Tenho muito prazer em conhecê-lo, mestre Sotomonte, se é que o velho Carrapicho acertou seu nome. — Acertou, assentiu Frodo com rigidez. Estava longe de se sentir confortável à vista daqueles olhos alertas. — Bem, mestre Sotomonte, disse Passo Largo, se eu fosse você, impediria seus jovens amigos de falarem demais. Bebida, fogo e encontros fortuitos são bem agradáveis, mas, bem, aqui não é o condado. Há gente esquisita por aí. Mas não devia ser eu dizendo isso, você pode estar pensando. Acrescentou com um sorriso retorcido, vendo a olhadela de Frodo. E houve viajantes ainda mais estranhos passando por Bree ultimamente. Prosseguiu, observando o rosto de Frodo. Frodo retornou-lhe o olhar, mas nada disse, e Passo Largo não deu mais sinal. Sua atenção pareceu fixar-se repentinamente em Pippin. Alarmado, Frodo deu-se conta de que o ridículo jovem Tuk, encorajado pelo sucesso com o gordo prefeito de Grancava, estava, na verdade, fazendo um relato cômico da festa de despedida de Bilbo. Já estava fazendo uma imitação do discurso e se aproximava do espantoso desaparecimento. Frodo aborreceu-se. Era uma história bem inofensiva para a maioria dos hobbits locais, sem dúvida. Apenas uma história engraçada sobre aquela gente engraçada do outro lado do rio. Mas alguns, por exemplo, o velho Carrapicho, sabiam de algumas coisas e provavelmente já tinham ouvido boatos do sumiço de Bilbo muito tempo atrás. Isso lhes recordaria o nome Bolseiro, especialmente se tivesse havido investigações sobre esse nome em Bree. Frodo ficou irrequieto, pensando no que deveria fazer.
Pippin evidentemente estava apreciando a atenção que conquistara, esquecendo-se por completo do seu perigo. Frodo temeu, de repente, que no humor do momento ele pudesse chegar a mencionar o anel. E isso poderia ser um desastre. É melhor fazer alguma coisa depressa. Passo Largo cochichou em seu ouvido. Frodo levantou-se de um salto, pôs-se de pé numa mesa e começou a falar. A atenção da plateia de Pippin foi perturbada. Alguns dos hobbits olharam para Frodo, riram e bateram palmas, pensando que o Sr. Sotomonte tinha tomado toda a cerveja que aguentava. Frodo sentiu-se repentinamente muito tolo e viu-se, como costumava fazer quando discursava, manuseando os objetos em seu bolso. Sentiu o anel em sua corrente e, muito inexplicavelmente, foi tomado pelo desejo de colocá-lo e sumir daquela situação tola. De algum modo, pareceu-lhe que a sugestão lhe vinha de fora, de alguém ou algo naquela sala. Resistiu firmemente à tentação e agarrou o anel na mão como se quisesse dominá-lo e evitar que escapasse ou causasse algum dano. De qualquer modo, isso não lhe deu nenhuma inspiração. Falou algumas palavras adequadas, como diriam no condado. Estamos todos muito gratos pela gentileza de sua recepção e arrisco-me a esperar que minha breve visita ajude a renovar os velhos laços de amizade entre o condado e Bree. Depois hesitou e tossiu. Todos na sala estavam agora olhando para ele. Uma canção! Gritou um dos hobbits. Uma canção! Uma canção! Gritaram todos os demais. Vamos, mestre, cante-nos alguma coisa que não ouvimos antes. Por um momento, Frodo ficou boquiaberto. Depois, desesperado, começou uma canção ridícula de que Bilbo gostava bastante. E, na verdade, se orgulhava bastante, pois ele mesmo inventara a letra. Era sobre uma estalagem, e provavelmente foi por isso que Frodo a recordou justo naquele momento. Aqui está toda ela. Hoje em dia, em regra, só se recordam algumas palavras. Numa estalagem, velha estalagem ao pé do morro antigo, a cerveja que fazem é tão castanha que o homem da lua com sede tamanha desceu que nem pôde consigo. O gato ébrio do estribeiro na rabeca é mestre cheio, o arco empunha o gato borracha guinchando, o alto roncando, baixo serrando pelo meio. O dono tem um cachorrinho que é louco por um xixi. Se fazem graça, os fregueses escutam e ri, todas as vezes engasga, mas não desiste. Também tem lá uma vaca chifruda altiva, qual rainha. A música anime faz com que aplauda. E como que a ébria balança a cauda na grama, dança sozinha. Oh, quanta baixela feita de prata, colheres a rodo. Pro domingo existe um par especial, polido ilustrado, nada banal durante o sábado todo. O homem da lua bebeu quanto pôde, o gato pôs-se a lamentar, colher e prato dançavam na mesa. No jardim a vaca saltava bem tesa e o cachorro a cauda a caçar. O homem da lua tomou mais um trago e sob a cadeira rolou. E lá cochilou e sonhou com cerveja as estrelas do céu a sumir. Ora veja, e por pouco o sol não raiou. O estribeiro então falou ao seu gato. Os brancos corcéis da lua relincham e mordem os freios de prata, mas o homem ressona e nada o resgata. E logo o sol sai à rua. O gato ao violino tocou grosso e fino, uma dança de erguer o freguês. Guinchando, serrando, dá tudo que pode, e o dono do homem da lua sacode, dizendo, já passa das 3. Rolaram o homem colina acima, na lua puseram no ato. Os corcéis a galope, atrás da ressaca, saltando qual corça, vinha a vaca e a colher, fugiu com um prato. A todo o violino tocou grosso e fino, rugia bem alto o cão. A vaca e os cavalos de ponta cabeça, com vivas pulavam da cama depressa, dançando sobre o chão. Pim-pum, da rabeca as cordas romperam. A vaca saltou sobre a lua, o cãozinho já não parava de rir, e o prato de sábado pôs-se a fugir com a colher que aos domingos atua. A lua escondeu-se por trás da colina, quando a sol foi erguendo a cabeça.
e mal conseguia crer no que via, pois incrível que fosse, apesar de já dia, foram todos pra cama depressa. Houve aplausos altos e longos. Frodo tinha boa voz, e a canção lhes estimulou a imaginação. Onde está o velho Cevada? Exclamaram. Ele devia ouvir isso. Bob devia ensinar o gato a tocar rabeca, e daí poderíamos dançar. Pediram mais cerveja e começaram a gritar. Vamos ouvir de novo, mestre. Vamos lá mais uma vez. Fizeram Frodo beber mais uma e depois recomeçar a canção, enquanto muitos deles cantavam junto, pois a melodia era bem conhecida e eles eram rápidos em pegar a letra. Agora foi a vez de Frodo sentir-se contente. Deu pulinhos na mesa, e quando chegou pela segunda vez em A Vaca Saltou sobre a Lua, deu um pulo no ar. Com demasiado vigor, pois desceu, bum, em cima de uma bandeja cheia de canecas e escorregou e rolou da mesa com estrondo, tinido e choque. Toda a plateia escancarou a boca de rir e parou em silêncio pasmado, pois o cantor desapareceu. Simplesmente sumiu, como se tivesse passado pelo chão, zás, sem deixar buraco. Os hobbits locais olharam fixamente estupefatos, e depois se ergueram aos saltos e chamaram Cevado aos gritos. Toda a companhia se afastou de Pippin e Sam, que se viram abandonados num canto e observados de longe, sombria e duvidosamente. Era evidente que muitas pessoas já os consideravam companheiros de um mágico viajante com poderes e propósitos desconhecidos. Mas havia um morador moreno de Bree que ficou fitando-os com uma expressão astuciosa e meio zombeteira que os deixou muito desconfortáveis. Logo ele se esgueirou porta fora, seguido pelo sulista estrábico. Os dois tinham cochichado juntos durante boa parte da noite. Frodo sentiu-se um tolo. Sem saber o que mais fazer, engatinhou por baixo das mesas até o canto escuro junto a Passo Largo, que permanecia sentado imóvel, sem dar sinal de seus pensamentos. Frodo reclinou-se na parede e tirou o anel. Não sabia dizer como este acabara em seu dedo. Só podia supor que estivera manuseando-o no bolso enquanto cantava e que, de algum modo, o pusera no dedo quando estendeu a mão num solavanco para amortecer a queda. Por um momento perguntou-se se o próprio anel não lhe pregara uma peça. Talvez tivesse tentado revelar-se como reação a algum desejo ou comando sentido na sala. Não lhe agradava o aspecto dos homens que haviam saído. Bem, comentou Passo Largo quando ele ressurgiu. Por que fez aquilo? Pior do que qualquer coisa que seus amigos poderiam dizer. Meteu os pés pelas mãos, ou devo dizer o dedo. Não sei o que quer dizer, disse Frodo, irritado e alarmado. Ah, sabe sim, respondeu Passo Largo. Mas é melhor esperarmos que o alvoroço diminua. Depois, por favor, senhor Bolseiro, gostaria de uma conversinha tranquila. Sobre o quê? Perguntou Frodo, ignorando o súbito uso de seu nome correto. Um assunto de certa importância. Para nós dois, respondeu Passo Largo, olhando nos olhos de Frodo. Você poderá ouvir algo do seu interesse. Muito bem, comentou Frodo, tentando parecer indiferente. Falo com você mais tarde. Enquanto isso, uma discussão acontecia junto à lareira. O Sr. Carrapicho entrara trotando e agora estava tentando escutar ao mesmo tempo vários relatos conflitantes do acontecido. Eu vi ele, Sr. Carrapicho, disse um hobbit. Ou melhor, não vi ele, se me entende. Ele sumiu no ar, por assim dizer. Não me diga, Sr. Artemisia, respondeu o senhorio com expressão perplexa. Digo sim, retrucou Artemisia. E quero dizer isso mesmo, ainda por cima. Tem algum engano em algum lugar, disse Carrapicho balançando a cabeça. O Sr. Sotomonte era meio grande para sumir no ar, ou na névoa, o que é mais provável nesta sala. Bem, onde está ele agora? Exclamaram diversas vozes. Como é que eu vou saber?
Ele é livre para ir aonde quiser, contanto que pague pela manhã. Ali está o Sr. Tuck. Esse não sumiu. Bem, eu vi o que eu vi e vi o que não vi, disse Artemisia obstinado. E eu digo que tem algum engano, repetiu Carrapicho, apanhando a bandeja e recolhendo a louça quebrada. É claro que há um engano, disse Frodo. Eu não desapareci. Aqui estou. Só estava trocando algumas palavras com Passo Largo no canto. Avançou à luz do fogo, mas a maior parte da companhia se afastou, ainda mais perturbada que antes. Não estavam nem um pouco satisfeitos com sua explicação de que engatinhara depressa por baixo das mesas depois de cair. A maioria dos hobbits e os homens de Bree saíram na mesma hora, ofendidos, sem gosto para mais entretenimento naquela noite. Um ou dois olharam para Frodo de modo sombrio e partiram resmungando entre si. Os anãos e os 2 ou 3 homens estranhos que ainda restavam levantaram-se e deram boa noite ao senhorio, mas não a Frodo e seus amigos. Pouco tardou para não sobrar ninguém, exceto Passo Largo, que continuava sentado, sem ser notado, junto à parede. O Sr. Carrapicho não parecia muito aborrecido. Calculava com boa probabilidade que em muitas noites futuras sua casa estaria lotada outra vez, até o presente mistério estar exaustivamente discutido. Ora, o que andou fazendo, Sr. Sotomonte? Perguntou, assustando meus fregueses e quebrando minha louça com suas acrobacias. Sinto muito se lhe causei algum inconveniente, disse Frodo. Foi totalmente sem querer, eu asseguro. Um acidente muito infeliz. Está certo, Sr. Sotomonte. Mas se vai dar mais cambalhotas, fazer prestidigitação ou o que for, seria melhor avisar as pessoas antes. E avisar a mim. Por aqui temos algumas suspeitas de tudo que é fora do normal. Inquietante, se me entende. E não passamos a gostar disso de repente. Não hei de fazer mais nada parecido, Sr. Carrapicho. Eu lhe prometo. E agora acho que vou indo para a cama. Vamos partir cedo. Pode mandar aprontar nossos pôneis para as 8 horas? Muito bem. Mas antes que vá, gostaria de uma palavrinha em particular, Sr. Sotomonte. Acabo de recordar uma coisa que devia lhe contar. Espero que não me leve a mal. Quando eu tiver ajeitado 1 ou 2 coisas, vou até seu quarto, se me permitir. Certamente, disse Frodo. Mas sentia desânimo. Pensou em quantas conversas privadas precisaria ter antes de ir dormir e o que elas revelariam. Toda essa gente estava aliada contra ele? Começou a suspeitar que até o rosto gordo do velho Carrapicho ocultava intenções sombrias. 10. Passo Largo. Frodo, Pippin e Sam retornaram à sala de estar. Não havia luz. Merry não estava lá e o fogo estava quase apagado. Foi só depois de soprarem as brasas para produzir fogo e de lhe jogarem em cima alguns feixes de lenha que descobriram que Passo Largo viera com eles. Ali estava ele sentado calmamente numa cadeira junto à porta. — Alô! — disse Pippin. — Quem é você e o que quer? — Sou chamado de Passo Largo — respondeu ele. E apesar de ele poder ter esquecido, seu amigo prometeu ter uma conversa tranquila comigo. — Creio que você diz que eu ouviria algo do meu interesse — disse Frodo. — O que tem a dizer? — Várias coisas — respondeu Passo Largo. — Mas é claro que tenho meu preço. — O que quer dizer? — perguntou Frodo abruptamente. — Não se assuste. Só quero dizer isto. Eu lhe contarei o que sei e lhe darei alguns bons conselhos, mas vou querer uma recompensa. — E qual seria ela, se me faz favor? — indagou Frodo. Suspeitava agora que tinha caído nas mãos de um tratante e pensou incomodado que só trouxera pouco dinheiro. Ele todo mal satisfaria um trapaceiro, e Frodo não podia abrir mão de nem um pouco. — Nada mais do que você pode gastar — respondeu Passo Largo, com um lento sorriso, como se adivinhasse os pensamentos de Frodo.
Apenas isto. Você precisa levar-me consigo até que eu queira deixá-lo. Ah, realmente? Retrucou Frodo surpreso, mas não muito aliviado. Mesmo que eu quisesse mais um companheiro, não concordaria com uma coisa dessas antes de saber muito mais sobre você e seus afazeres. Excelente! Exclamou Passo Largo, cruzando as pernas e reclinando-se confortavelmente. Você parece estar recuperando o bom senso, isso é muito bom. Fui muito descuidado até aqui. Muito bem, vou lhe contar o que sei e deixar a recompensa por sua conta. Você poderá dá-la de bom grado depois de me ouvir. Então prossiga, disse Frodo. O que sabe? Demais. Coisas sombrias demais, comentou Passo Largo soturno. Mas quanto aos seus afazeres... Levantou-se e foi até a porta, abriu-a depressa e olhou para fora. Depois fechou-a silenciosamente e sentou-se outra vez. Tenho ouvidos aguçados, prosseguiu abaixando a voz. E apesar de não conseguir desaparecer, cacei muitas criaturas selvagens e desconfiadas, e normalmente consigo evitar que me vejam, se assim quiser. Ora, esta tarde eu estava atrás da sebe na estrada a oeste de Bree, quando vieram 4 hobbits da região das colinas. Não preciso repetir tudo o que eles disseram ao velho Bombadil, ou uns aos outros. Mas uma coisa me interessou. Por favor, lembrem-se, disse um deles, de que o nome bolseiro não pode ser mencionado. Eu sou o Sr. Sotomonte, se for preciso dar algum nome. Isso me interessou tanto que eu os segui até aqui. Esgueirei-me por cima do portão bem atrás deles. Quem sabe o Sr. Bolseiro tem um motivo honesto para deixar o nome para trás, mas, se for assim, eu o aconselharia, e a seus amigos, a terem mais cuidado. Não sei que interesse meu nome tem para qualquer pessoa de Bree, disse Frodo com raiva. E ainda preciso saber por que ele interessa a você. O senhor Passo Largo pode ter um motivo honesto para espionar e ouvir conversas alheias, mas, se for assim, eu aconselharia explicá-lo. Boa resposta! Exclamou Passo Largo rindo. Mas a explicação é simples. Eu estava buscando um hobbit chamado Frodo Bolseiro. Queria encontrá-lo depressa. Fiquei sabendo que ele levava para fora do condado, bem, um segredo que diz respeito a mim e a meus amigos. Ora, não me entenda mal, exclamou Passo Largo quando Frodo se ergueu da cadeira e Sam pulou de senho franzido. Vou cuidar do segredo melhor que você. E é preciso cuidado. Inclinou-se para diante e olhou para eles. Vigiem cada sombra, disse em voz baixa. Cavaleiros negros passaram por Bree. Na segunda-feira veio um descendo pelo caminho verde, dizem. E outro apareceu depois, subindo pelo caminho verde, vindo do sul. Fez-se silêncio. Finalmente Frodo falou a Pippin e Sam. Eu devia ter adivinhado pela forma como o porteiro nos recebeu, disse ele. E o senhorio parece ter ouvido alguma coisa. Por que nos pressionou a irmos ter com a companhia? E por que cargas d'água nos comportamos de modo tão tolo? Devíamos ter ficado quietos aqui dentro. Teria sido melhor, comentou Passo Largo. Eu os teria impedido de ir ao salão comum se pudesse, mas o taverneiro não me deixou entrar para falar-lhe, nem levou recado. Acha que ele... começou Frodo. Não penso mal do velho carrapicho. Só que ele não gosta nada de vagabundos misteriosos do meu tipo. Frodo olhou confuso. Bem, eu tenho um aspecto bem de tratante, não tenho? Disse Passo Largo com o lábio torcido e um brilho esquisito nos olhos. Mas espero que possamos nos conhecer melhor. Quando isso acontecer, espero que você explique o que aconteceu no fim de sua canção. Pois essa pequena travessura... Foi puro acidente, interrompeu Frodo. Fico pensando, prosseguiu Passo Largo. Acidente, então. Esse acidente pôs em perigo sua posição. Quase nada além do que já estava, retrucou Frodo. Eu sabia que esses cavaleiros estavam me perseguindo, mas, de qualquer modo,
Agora eles parecem ter me perdido e foram embora. Não pode contar com isso, disse Passo Largo abruptamente. Eles vão voltar, e mais estão chegando. Há outros. Sei quantos são. Conheço esses cavaleiros. Fez uma pausa, e seus olhos estavam frios e severos. E há algumas pessoas em Bri que não merecem confiança. Prosseguiu. Bill Samambaia, por exemplo, tem um mau nome na região de Bri, e gente esquisita visita sua casa. Deve tê-lo visto na companhia, um sujeito moreno com expressão de escárnio. Ele estava bem perto de um dos estrangeiros sulistas, e saíram de fininho juntos logo após o seu acidente. Nem todos esses sulistas têm boas intenções. E quanto a Samambaia, ele venderia qualquer coisa a qualquer pessoa, ou causaria prejuízos para se divertir. Que Samambaia vai vender? E o que meu acidente tem a ver com ele? Disse Frodo, ainda decidido a não entender as insinuações de Passo Largo. Notícias suas, é claro, respondeu Passo Largo. Um relato de seu número seria muito interessante para certas pessoas. Depois disso, dificilmente teriam que ficar sabendo seu nome verdadeiro. Parece-me extremamente provável que vão sabê-lo antes que esta noite termine. Isso basta? Pode fazer o que quiser com minha recompensa. Leve-me como guia ou não, mas posso dizer que conheço todas as terras entre o condado e as montanhas nevoentas, pois perambulei por elas durante muitos anos. Sou mais velho do que pareço. Posso ser de alguma valia. Depois desta noite, você terá que abandonar a estrada aberta, pois os cavaleiros vão vigiá-la noite e dia. Poderá escapar de Bri e lhe permitirão avançar enquanto brilhar o sol, mas não irá longe. Vão atacá-lo no ermo, em algum lugar escuro onde não há auxílio. Quer que o encontre? Eles são terríveis. Os hobbits olharam-no e viram surpresos que seu rosto estava distorcido como se fosse de dor, e suas mãos agarravam os braços da cadeira. O quarto estava muito quieto e silencioso, e a luz parecia ter enfraquecido. Por um instante, ele ficou sentado com olhos que nada viam, como se caminhasse numa lembrança distante ou escutasse sons longínquos na noite. Aí está! Exclamou um momento depois, passando a mão pela testa. Talvez eu saiba mais do que vocês sobre esses perseguidores. Vocês os temem, mas ainda não os temem o bastante. Amanhã terão que escapar se puderem. Passo Largo pode conduzi-los por trilhas que raramente são pisadas. Querem a companhia dele? Fez-se um pesado silêncio. Frodo não deu resposta. Sua mente estava confusa com dúvida e temor. Sam franziu o senho e os olhos para o patrão, e finalmente irrompeu. Com licença, Sr. Frodo, eu diria que não. Este Passo Largo, ele alerta e ele diz, tomem cuidado, e eu digo sim para isso, e vamos começar por ele. Ele vem lá do ermo, e nunca ouvi falar bem de gente assim. Ele sabe alguma coisa, isso está claro, e mais do que eu gosto. Mas não é motivo para nós deixarmos que ele nos conduza a algum lugar escuro e longe de auxílio, como ele diz. Pippin estava irrequieto e parecia desconfortável. Passo Largo não respondeu a Sam, mas voltou os olhos aguçados para Frodo. Frodo viu que ele o espiava e desviou os olhos. Não, disse devagar. Não concordo. Eu penso que você não é realmente como decidiu parecer. Começou falando comigo como o povo de Bri, mas sua voz mudou. Ainda assim parece que Sam tem razão nisto. Não vejo por que você nos alerta para termos cuidado, porém pede que confiemos em você. Por que o disfarce? Quem é você? O que você realmente sabe sobre meus afazeres? E como sabe? A lição de cautela foi bem aprendida, disse Passo Largo com um sorriso inflexível. Mas cautela é uma coisa, e titubear é outra. Agora jamais chegará a Valfenda por seus próprios meios, e confiar em mim é sua única chance. Você precisa decidir-se. Responderei a algumas de suas perguntas, se isso o ajudar na decisão. Mas por que haveria de acreditar na minha história, se já não confia em mim? Seja como for,
Aqui está. Nesse momento, alguém bateu à porta. O Sr. Carrapicho chegara com velas, e atrás dele estava Nob com jarras de água quente. Passo Largo encolheu-se num canto escuro. Vim lhes dar boa noite, disse o senhorio pondo as velas na mesa. Nob, leve a água aos quartos. Entrou e fechou a porta. É assim, começou ele, hesitando e parecendo aflito. Se fiz algum mal, estou sinceramente arrependido. Mas uma coisa expulsa a outra, como se deve admitir. Eu sou um homem ocupado, mas nesta semana uma coisa e depois outra atiçaram minha memória, como diz o ditado, e espero que não seja tarde demais. Veja, me pediram para esperar hobbits do condado, em especial um com o nome de Bolseiro. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Frodo. Ah, você é quem sabe, respondeu o senhorio com astúcia. Não vou denunciá-lo, mas me disseram que esse Bolseiro estaria viajando com o nome de Sotomonte, e recebi uma descrição que se ajusta bem em você, eu é que digo. De fato. Como é, então? Indagou Frodo, interrompendo imprudentemente. Um sujeitinho robusto de bochechas vermelhas, comentou o Sr. Carrapicho solenemente. Pippin deu uma risadinha, mas Sam pareceu indignado. Isso não vai ajudá-lo muito. Vale para a maioria dos hobbits, cevada, ele me disse. Prosseguiu o Sr. Carrapicho com uma olhadela para Pippin. Mas este é mais alto que alguns e mais bonito que a maioria. E tem um corte no queixo. Rapaz animado, de olhos brilhantes. Perdão, mas foi ele quem disse, não eu. Ele disse? E quem era ele? Perguntou Frodo com avidez. Ah, foi Gandalf, se sabe a quem me refiro. Um mago, dizem que ele é, mas é bom amigo meu, seja mago ou não. Mas agora, não sei o que ele há de me dizer se eu vir de novo. Vai azedar toda a minha cerveja, ou me transformar num bloco de madeira, não me espantaria. Ele é meio apressado. Seja como for, o que está feito não pode ser desfeito. Bem, o que você fez? Indagou Frodo, perdendo a paciência com o lento desenrolar dos pensamentos de Carrapicho. Onde eu estava? Disse o senhorio fazendo uma pausa e estalando os dedos. Ah, sim! O velho Gandalf. 3 meses atrás ele entrou direto em minha sala sem bater. Cevada, diz ele, vou partir pela manhã. Pode fazer algo por mim? Basta dizer, eu respondi. Estou com pressa, disse ele. E eu próprio não tenho tempo, mas quero mandar um recado ao condado. Você tem alguém que possa mandar em quem você confie? Posso achar alguém, eu falei. Quem sabe amanhã ou depois de amanhã? Que seja amanhã, disse ele e me deu uma carta. Está endereçada bem claramente, afirmou o Sr. Carrapicho, tirando uma carta do bolso e lendo o endereço lenta e altivamente. Dava valor à sua reputação de homem letrado. Senhor Frodo Bolseiro, Bolsão, Vila dos Hobbits, no Condado. Uma carta de Gandalf para mim? Exclamou Frodo. Ah! Disse o Sr. Carrapicho. Então seu nome verdadeiro é Bolseiro? É, assentiu Frodo. E é melhor me dar essa carta imediatamente e explicar por que jamais a mandou. Imagino que isso é o que veio me contar, apesar de ter levado muito tempo para chegar ao ponto. O pobre Sr. Carrapicho parecia incomodado. Tem razão, mestre, disse ele, e peço seu perdão. E tenho medo mortal do que Gandalf vai dizer se tiver causado algum mal. Mas não a segurei de propósito. Guardei-a em segurança. Daí não consegui encontrar ninguém disposto a ir ao condado no dia seguinte, nem no dia depois desse. E não podia abrir mão de ninguém do meu pessoal. E daí uma coisa e depois outra expulsou isso da minha cabeça. Sou um homem ocupado. Vou fazer o que puder para ajeitar as coisas e, se houver alguma ajuda que eu possa dar, basta dizer. Deixando de lado a carta, eu não prometi menos a Gandalf. Cevada, disse ele para mim. Esse meu amigo do condado pode ser que apareça por aqui brevemente. Ele e outro. Virá com o nome de Sotomonte. Atente para isso. Mas não precisa fazer perguntas.
E se eu não estiver com ele, poderá estar em apuros e poderá precisar de ajuda. Faça por ele tudo o que puder e serei grato, ele disse. E aqui está você. E parece que os apuros não estão longe. O que quer dizer? Perguntou Frodo. Esses homens de preto, disse o senhorio baixando a voz, estão buscando por bolseiro. E se eles têm boas intenções, eu sou um hobbit. Foi na segunda-feira, e todos os cachorros estavam choramingando, e os gansos gritavam. Sinistro, disse eu. Nob, ele veio e me contou que 2 homens de preto estavam à porta perguntando por um hobbit chamado Bolseiro. O cabelo de Nob estava todo em pé. Mandei embora os sujeitos de preto e bati a porta na cara deles. Mas ouvi dizer que estão fazendo a mesma pergunta daqui até Archet. E aquele caminheiro, Passo Largo, ele também esteve fazendo perguntas. Tentou entrar aqui para encontrá-lo antes de você comer um bocado ou jantar, foi isso? Foi isso, disse Passo Largo de repente, adiantando-se para a luz. E muitos apuros poderiam ter sido evitados se você o tivesse deixado entrar, Cevado. O senhorio deu um salto surpreso. Você? Exclamou. Está sempre surgindo de repente. O que quer agora? Ele está aqui com minha permissão, disse Frodo. Veio oferecer-me sua ajuda. Bem, quem sabe de seus afazeres é você, talvez, comentou o Sr. Carrapicho olhando para Passo Largo com suspeita. Mas se eu estivesse na sua dificuldade, não me associaria com um caminheiro. Então se associaria com quem? Perguntou Passo Largo. Com um taverneiro gordo que só se lembra do próprio nome porque as pessoas o gritam para ele o dia inteiro? Eles não podem ficar no pônei para sempre, não podem ir para casa. Tem uma longa estrada diante de si. Você vai com eles para afastar os homens de preto? Eu? Deixar Bree? Eu não faria isso por dinheiro nenhum, disse o Sr. Carrapicho, parecendo assustado de verdade. Mas por que não pode passar um tempo quieto aqui, Sr. Sotomonte? O que são todos esses acontecimentos esquisitos? O que esses homens de preto estão perseguindo e de onde vêm? É o que eu queria saber. Lamento não poder explicar tudo, respondeu Frodo. Estou cansado e muito preocupado, e é uma longa história. Mas, se quer me ajudar, eu o aviso de que estará em perigo enquanto eu estiver em sua casa. Esses cavaleiros negros... Não tenho certeza, mas temo que venham de... Eles vêm de Mordor, disse Passo Largo em voz baixa. De Mordor, Cevado, se isso significa algo para você. Salve-nos! Exclamou o Sr. Carrapicho, empalidecendo. Evidentemente o nome lhe era conhecido. Essa é a pior notícia que chegou em Bree no meu tempo. É, sim, disse Frodo. Ainda está disposto a me ajudar? Estou, assentiu o Sr. Carrapicho. Mais do que nunca. Porém, não sei o que alguém como eu pode fazer contra... hesitou. Contra a sombra no leste, completou Passo Largo baixinho. Não é muito, Cevado, mas todo pouquinho ajuda. Pode deixar o Sr. Sotomonte dormir aqui esta noite, como Sr. Sotomonte, e pode esquecer o nome Bolseiro até que ele esteja bem longe. Vou fazer isso, disse Carrapicho. Mas vão descobrir que ele está aqui sem ajuda minha, eu temo. É pena o Sr. Bolseiro ter chamado a atenção para si esta noite, para não dizer mais. A história da partida desse Sr. Bilbo foi ouvida em Bree antes de hoje à noite. Até nosso Nob adivinhou algumas coisas no seu cocuruto lerdo. E tem outros em Bree que raciocinam mais depressa que ele. Bem, só podemos esperar que os cavaleiros não voltem logo, disse Frodo. Espero mesmo que não, concordou Carrapicho. Mas sejam assombrações ou não, não vão entrar tão facilmente no pônei. Não se preocupem até amanhã. Nob não vai dizer palavra alguma. Nenhum homem de preto vai passar por minhas portas enquanto eu puder ficar de pé. Eu e meu pessoal vamos vigiar hoje à noite. Mas é melhor que durmam um pouco, se puderem. Seja como for, precisamos ser chamados ao amanhecer, avisou Frodo. Precisamos partir o mais cedo possível.
Dê jejum às 6h30, por favor. Certo, vou dar as ordens, disse o senhorio. Boa noite, senhor bolseiro. Sotomonte, eu deveria dizer. Boa noite? Ora, veja só, onde está o seu senhor Brandebuque? Não sei, respondeu Frodo com súbita ansiedade. Tinham se esquecido de Merry por completo e estava ficando tarde. Temo que esteja lá fora. Ele falou alguma coisa sobre sair para tomar ar. Bem, vocês precisam ser vigiados com certeza. Seu grupo parece que está de férias, exclamou Carrapicho. Preciso ir depressa ferrolhar as portas, mas vou garantir que deixem seu amigo entrar quando ele chegar. É melhor mandar Nob procurá-lo. Boa noite a todos. Finalmente o Sr. Carrapicho saiu, com outro olhar duvidoso para Passo Largo e um balanço de cabeça. Seus passos recuaram pelo corredor. Bem, disse Passo Largo, quando vai abrir a carta? Frodo examinou o lacre com cuidado antes de rompê-lo. Certamente parecia ser de Gandalf. No interior, escrita na letra vigorosa, mas graciosa, do mago, havia a seguinte mensagem. O pônei empinado, Bree, dia do meio do verão, ano 1418 do Condado. Caro Frodo, más notícias me chegaram aqui. Preciso partir imediatamente. É melhor que você deixe Bolsão logo e saia do condado mais tardar antes do final de julho. Vou retornar assim que puder e vou segui-lo, se descobrir que foi embora. Deixe um recado para mim aqui se passar por Bree. Pode confiar no senhorio, Carrapicho. Poderá encontrar um amigo meu na estrada, um homem magro, moreno e alto, que alguns chamam de Passo Largo. Ele conhece nosso assunto e vai ajudá-lo. Rume para Valfenda. Ali espero que possamos nos reencontrar. Se eu não chegar, Elrond vai aconselhá-lo. Seu, com pressa, Gandalf. Observação. Não o use de novo, não importa por qual motivo. Não viaje de noite. Observação 2. Assegure-se de que é o Passo Largo de verdade. Há muitos homens estranhos nas estradas. Seu nome verdadeiro é Aragorn. Não rebrilha tudo o que é ouro, nem perdidos estão os que vagam. Não fenece o antigo tesouro, nem geadas raízes apagam. Das cinzas um fogo renasce, uma luz das sombras virá. A espada partida refaz-se, o sem coroa outra vez reinará. Observação 3. Espero que Carrapicho mande esta mensagem imediatamente. É um homem valoroso, mas sua memória é como um depósito de trastes. O que buscamos está sempre enterrado. Se ele esquecer, hei de assá-lo. Boa viagem. Frodo leu a carta para si e depois a passou a Pippin e Sam. Realmente o velho Carrapicho confundiu as coisas, disse ele. Merece ser assado. Se eu tivesse recebido esta carta imediatamente, agora poderíamos todos estar a salvo em Valfenda. Mas o que terá acontecido com Gandalf? Ele escreve como se estivesse rumando para um grande perigo. Faz muitos anos que ele vem fazendo isso, comentou o Passo Largo. Frodo virou-se e olhou pensativo, admirado com a segunda observação de Gandalf. Por que não me contou logo que era amigo de Gandalf? Perguntou ele. Isso teria poupado tempo. Teria? Algum de vocês teria acreditado em mim até agora? Disse Passo Largo. Eu nada sabia dessa carta. O que sabia é que teria de persuadi-lo a confiar em mim sem prova se fosse ajudá-lo. Seja como for, eu não pretendia contar-lhe tudo sobre mim de imediato. Eu precisava estudar você primeiro e ter certeza de você. O inimigo já me armou ciladas antes de hoje. Assim que eu estivesse decidido, estava disposto a lhe contar qualquer coisa que perguntasse. Mas preciso confessar, acrescentou ele com uma risada estranha, que esperava que me aceitasse por mim mesmo. Às vezes um homem caçado se cansa da desconfiança e anseia por amizade. Mas nesse ponto eu creio que minha aparência está contra mim. Está, pelo menos à primeira vista, riu Pippin com súbito alívio,
após ter lido a carta de Gandalf. Mas bonito é quem bonito faz, como dizemos no condado. E ouso dizer que todos nós vamos ter a mesma aparência depois de passarmos dias deitados em sebes e valas. Levaria mais que alguns dias, ou semanas, ou anos de andanças no ermo para você se parecer com Passo Largo, respondeu ele. E você morreria primeiro, a não ser que seja feito de material mais duro do que parece. Pippin deu-se por vencido, mas Sam não se assustou e ainda olhava duvidoso para Passo Largo. Como vamos saber que você é o Passo Largo que Gandalf fala? Exigiu. Você nunca mencionou Gandalf até esta carta aparecer. Você poderia ser um espião representando um papel, ao que posso ver, tentando nos fazer ir consigo. Você pode ter apagado o Passo Largo de verdade e pegado as roupas dele. O que tem a dizer sobre isso? Que você é um sujeito decidido, respondeu o Passo Largo. Mas temo que minha única resposta a você, Sam Gamgee, é esta. Se eu tivesse matado o Passo Largo de verdade, eu poderia matar vocês. E já os teria matado sem tanta conversa. Se eu estivesse buscando o anel, eu poderia tê-lo agora. Levantou-se e pareceu tornar-se subitamente mais alto. Em seus olhos brilhava uma luz incisiva e imperiosa. Jogando a capa para trás, pôs as mãos no punho de uma espada que trazia escondida no flanco. Eles não ousaram mover-se. Sam ficou sentado boquiaberto, fitando-o, emudecido. Mas eu sou o Passo Largo de verdade. Felizmente, disse ele baixando os olhos para eles, com um rosto suavizado por um sorriso repentino. Eu sou Aragorn, filho de Arathorn, e se puder salvá-los por vida ou morte, eu farei. Fez-se um longo silêncio. Por fim, Frodo falou hesitante. Eu acreditava que você fosse amigo antes que a carta chegasse, disse ele. Ou pelo menos desejava. Você me assustou diversas vezes esta noite, mas nunca do modo como os serviçais do inimigo me assustariam, assim imagino. Acho que um de seus espiões iria, bem, parecer mais belo e dar impressão mais imunda, se me entende. Entendo. Riu-se Passo Largo. Eu pareço imundo e dou uma bela impressão. É isso? Não rebrilha tudo que é ouro, nem perdidos estão os que vagam. Então, os versos se referiam a você? Perguntou Frodo. Não consegui distinguir sobre o que eles eram. Mas como sabia que estavam na carta de Gandalf, se jamais a viu? Eu não sabia, respondeu ele. Mas eu sou Aragorn, e esses versos vêm com esse nome. Sacou a espada e viram que a lâmina, de fato, estava partida um pé abaixo do punho. Não serve para grande coisa, não é, Sam? Disse Passo Largo. Mas está próxima a hora em que há de ser reforjada. Sam nada disse. Bem, continuou Passo Largo. Com a permissão de Sam, vamos considerar isso resolvido. Passo Largo há de ser seu guia. E agora acho que é hora de irem dormir e descansar o quanto puderem. Amanhã teremos uma estrada difícil. Mesmo que nos permitam deixar Bree sem impedimento, agora dificilmente podemos esperar partir sem sermos notados. Mas tentarei perder-nos assim que possível. Sei de 1 ou 2 caminhos para sair da região de Bree que não são pela estrada principal. Assim que nos desfizermos da perseguição, vou rumar para o Topo do Vento. Topo do Vento? Indagou Sam. O que é isso? É uma colina logo ao norte da estrada, perto da metade do caminho daqui até Valfenda. Ela domina uma ampla vista de todo o entorno. E ali teremos a oportunidade de olharmos em nossa volta. Gandalf vai rumar para esse ponto se nos seguir. Depois do Topo do Vento, nossa viagem ficará mais difícil e vamos ter de escolher entre diferentes perigos. Qual foi a última vez que viu Gandalf? Perguntou Frodo. Sabe onde está ou o que está fazendo? Passo Largo assumiu uma expressão grave. Não sei, disse. Vim para o oeste com ele na primavera. Muitas vezes vigiei as fronteiras do condado nos últimos anos, quando ele estava ocupado em outros lugares. Ele raramente o deixou desprotegido.
Encontramo-nos pela última vez em 1º de maio, no Val Sarn, rio abaixo do Brandavin. Ele me contou que seu assunto com você havia progredido bem e que você partiria para Valfenda na última semana de setembro. Como eu sabia que ele estava ao seu lado, fui embora em minha própria viagem. Isso demonstrou ser ruim, pois é óbvio que alguma notícia chegou até ele. Eu não estava disponível para ajudar. Estou preocupado pela primeira vez desde que o conheço. Devíamos ter tido mensagens, mesmo que ele próprio não pudesse vir. Quando voltei, muitos dias atrás, ouvi as más novas. Espalhara-se por toda a parte a notícia de que Gandalf desaparecera e de que os cavaleiros tinham sido vistos. Foi a gente élfica de Gildor que me contou. E mais tarde, contaram-me que você havia saído de casa, mas não havia notícia de sua partida da Terra dos Buques. Estive observando a estrada a leste com ansiedade. Você acha que os Cavaleiros Negros têm alguma coisa a ver com isso? Quero dizer, com a ausência de Gandalf? Perguntou Frodo. Não sei de nada mais que pudesse tê-lo impedido, exceto pelo próprio inimigo, disse Passo Largo. Mas não perca a esperança. Gandalf é maior do que sua gente do condado pensa. Em regra, vocês só conseguem ver seus gracejos e seus brinquedos. Mas esse nosso assunto será a maior tarefa dele. Pippin bocejou. Lamento, disse ele, mas estou exausto. Apesar de todo o perigo e preocupação, preciso ir para a cama ou dormir onde estou sentado. Onde está aquele sujeito tolo, Merry? Seria a gota d'água se tivéssemos de sair no escuro para procurá-lo. Nesse momento ouviram uma porta batendo. Depois vieram pés apressando-se pelo corredor. Merry entrou a toda, seguido por Nob. Fechou a porta com pressa e se encostou nela. Estava sem fôlego. Fitaram-no alarmados por um momento antes de ele dizer em voz entrecortada: Eu os vi, Frodo! Eu os vi! Cavaleiros Negros! Cavaleiros Negros? Exclamou Frodo. Onde? Aqui, na aldeia. Fiquei dentro por 1 hora. Depois, como vocês não voltavam, saí para um passeio. Eu já tinha voltado, estava parado um pouco fora da luz do lampião, olhando as estrelas. De repente eu tive um arrepio e senti que alguma coisa horrível estava rastejando para perto. Havia uma espécie de sombra mais profunda entre as sombras do outro lado da estrada, logo além da beira da luz do lampião. Ela imediatamente se esgueirou para a treva sem fazer ruído. Não havia cavalo. Para que lado foi? Perguntou Passo Largo súbita e bruscamente. Merry teve um sobressalto, percebendo o estranho pela primeira vez. Prossiga, disse Frodo. Ele é amigo de Gandalf. Explico mais tarde. Pareceu que saiu estrada acima, para o leste, continuou Merry. Tentei seguir. É claro que sumiu quase num instante, mas dobrei a esquina e avancei até a última casa da estrada. Passo Largo olhou para Merry admirado. Você tem coração resoluto, comentou ele. Mas isso foi tolice. Não sei, disse Merry. Nem coragem nem tolice, eu acho. Mal consegui me segurar. Eu parecia estar sendo puxado de alguma forma. De qualquer modo, eu fui, e de repente ouvi vozes junto a Sebe. Uma estava murmurando, e a outra cochichava ou chiava. Eu não conseguia ouvir uma só palavra do que diziam. Não me arrastei mais para perto, porque comecei a tremer inteiro. Então fiquei aterrorizado e dei a volta, e estava justamente a ponto de correr para casa quando alguma coisa chegou por trás de mim e eu despenquei. Eu encontrei ele, senhor, atalhou Nob. O senhor Carrapicho me mandou sair com um lampião. Desci até o portão oeste e depois voltei subindo no rumo do portão sul. Bem ao lado da casa de Bill Samambaia, pensei que podia haver alguma coisa na estrada. Não posso jurar, mas me pareceu que os 2 homens estavam se abaixando para alguma coisa, levantando ela. Dei um grito, mas quando cheguei ao ponto não tinha sinal deles. Só o Sr. Brandebuck deitado à beira da estrada. Ele parecia que estava dormindo. Pensei que caía em água profunda, ele disse para mim quando sacudi ele. Estava muito esquisito.
E assim que o despertei, ele se levantou e correu para cá como uma lebre. Temo que isso seja verdade, afirmou Mary. Mas não sei o que eu disse. Tive um sonho feio que eu não consigo recordar. Eu me desfiz em pedaços. Não sei o que me deu. Eu sei, afirmou Passo Largo. O hálito negro. Os cavaleiros devem ter deixado seus cavalos do lado de fora e voltaram secretamente pelo portão sul. Agora devem estar sabendo de todas as notícias, pois visitaram Bill Samambaia. E provavelmente aquele sulista era espião também. Alguma coisa poderá acontecer durante a noite, antes que deixemos Bree. O que vai acontecer? Indagou Mary. Vão atacar a estalagem? Não, acho que não, respondeu Passo Largo. Ainda não estão todos aqui. E, de qualquer modo, não é esse o costume deles. São mais fortes na sombra e solidão. Não atacam abertamente uma casa onde haja luzes e muita gente. Não se não estiverem desesperados. Não enquanto todas as longas léguas de Eriador ainda estiverem diante de nós. Mas o poder deles está no terror, e alguns de Bree já estão em suas garras. Vão obrigar esses coitados a algum trabalho maligno. Samambaia e alguns dos estrangeiros, e quem sabe o porteiro também. Trocaram palavras com Harry no portão oeste na segunda-feira. Eu os estava observando. Ele estava pálido e trêmulo quando eles o deixaram. Parece que temos inimigos à volta toda, disse Frodo. O que havemos de fazer? Fiquem aqui e não vão aos seus quartos. Eles certamente descobriram quais são. Os quartos dos hobbits têm janelas dando para o norte e próximas do chão. Vamos todos ficar juntos e aferrolhar essa janela e a porta. Mas primeiro, Nob e eu vamos buscar sua bagagem. Enquanto Passo Largo estava fora, Frodo fez a Mary um rápido relato de tudo o que ocorrera desde o jantar. Mary ainda estava lendo e ponderando a carta de Gandalf quando Passo Largo e Nob voltaram. Bem, mestres, disse Nob, alvorocei os lençóis e pus um almofadão no meio de cada cama. E fiz uma bela imitação de sua cabeça com o capacho de lã marrom, Sr. Sotomonte, senhor, acrescentou arreganhando os dentes. Pippin riu. Muito natural, comentou ele. Mas o que vai acontecer quando desmascararem o disfarce? Havemos de ver, respondeu Passo Largo. Esperemos que possamos defender o forte até amanhã. Boa noite para vocês, disse Nob, e saiu para assumir sua parte da vigia nas portas. Empilharam as mochilas e o equipamento no chão da sala de estar. Empurraram uma cadeira baixa de encontro à porta e fecharam a janela. Espiando para fora, Frodo viu que a noite ainda estava limpa. A foice girava luminosa sobre as encostas da colina de Bree. Depois fechou e aferrolhou as pesadas venezianas internas e juntou as cortinas. Passo Largo reforçou o fogo e soprou todas as velas. Os hobbits deitaram-se em seus cobertores, com os pés voltados para a lareira. Mas Passo Largo estabeleceu-se na cadeira junto à porta. Conversaram um pouco, pois Mary ainda tinha várias perguntas a fazer. Saltou sobre o Lua, riu Mary à socapa, enrolando-se no cobertor. Muito ridículo da sua parte, Frodo. Mas queria ter estado lá para ver. A nobre gente de Bree estará comentando isso daqui a 100 anos. Assim espero, disse Passo Largo. Depois todos fizeram silêncio. E um após o outro, os hobbits caíram no sono. 11. Um punhal no escuro. Enquanto se preparavam para dormir na estalagem em Bree, a escuridão jazia sobre a terra dos buques. Uma névoa errou pelos vales e ao longo da margem do rio. A casa em Cricôncavo estava silenciosa. Fofo Bolger abriu a porta com cuidado e espiou para fora. Um sentimento de temor estivera crescendo dentro dele o dia todo, e era incapaz de descansar ou ir para a cama. Havia uma ameaça pairando no imóvel ar noturno. Enquanto ele fitava a treva lá fora, uma sombra negra se mexeu sob as árvores.
O portão pareceu abrir-se por vontade própria e fechar-se de novo, sem ruído. O terror tomou conta dele. Encolheu-se e por um momento ficou parado no saguão, tremendo. Depois fechou e trancou a porta. A noite avançou. Ouviu-se o som baixo de cavalos sendo conduzidos furtivamente pela alameda. Pararam diante do portão, e 3 vultos negros entraram, como sombras da noite, rastejando pelo chão. Um foi até a porta, os outros, um para cada canto da casa de ambos os lados. E ali ficaram, em pé, imóveis como sombras de pedras, enquanto a noite prosseguia devagar. A casa e as árvores, imóveis, pareciam esperar sem fôlego. Houve um leve remexer de folhas e um galo cantou ao longe. A hora fria antes do amanhecer estava passando. O vulto junto à porta moveu-se. No escuro sem luar, nem estrelas, rebrilhou uma lâmina sacada, como se uma luz gélida tivesse sido desembainhada. Ouviu-se uma pancada baixa, mas pesada, e a porta estremeceu. Abra, em nome de Mordor, disse uma voz tênue e ameaçadora. No segundo golpe, a porta cedeu e caiu para dentro, com o madeirame estourado e a fechadura rompida. Os vultos negros entraram rapidamente. Nesse momento, entre as árvores próximas, soou uma trompa. Ela rasgou a noite como fogo no topo de uma colina. Despertem! Medo, fogo, inimigos, despertem! Fofobolger não estivera ocioso. Assim que vira os vultos sombrios rastejando do jardim, soubera que precisava correr ou pereceria. E correu, saindo pela porta dos fundos, através do jardim e por sobre os campos. Quando alcançou a casa mais próxima, a mais de 1 milha de distância, desabou na soleira da porta. Não, não, não! Gritava ele. Não, eu não está comigo! Levou algum tempo até alguém conseguir entender sobre o que ele estava balbuciando. Por fim, captaram a ideia de que havia inimigos na terra dos Buques, alguma estranha invasão da Floresta Velha. Então, não perderam mais tempo. Medo! Fogo! Inimigos! Os Brandebuques estavam dando o toque de trompa da terra dos Buques, que não fora dado por 100 anos, não desde que os lobos brancos haviam vindo no fero inverno, quando o Brandevin congelou todo. Despertem! Despertem! Ao longe, ouviram-se trompas em resposta. O alarme se espalhava. Os vultos negros fugiram da casa. Um deles, ao correr, deixou cair uma capa de hobbit na soleira. Na alameda, irrompeu um barulho de cascos que se intensificou em galope e fugiu martelando na escuridão. Em toda a volta de Cricôncavo, ouvia-se o ruído de trompas tocando, vozes gritando e pés correndo. Mas os cavaleiros negros cavalgaram como um vendaval para o portão norte. Os pequenos que toquem! Sauron lidaria com eles mais tarde. Enquanto isso, tinham outra missão. Agora sabiam que a casa estava vazia e o anel se fora. Atropelaram os guardas do portão e desapareceram do condado. No início da noite, Frodo despertou de um sono profundo, de repente, como se algum som ou presença o tivesse incomodado. Viu que Passo Largo estava sentado, alerta, em sua cadeira. Seus olhos rebrilhavam à luz do fogo, que fora cuidado e ardia forte, mas não fez sinal nem movimento. Frodo logo caiu no sono outra vez, mas seus sonhos outra vez foram perturbados pelo barulho do vento e de cascos galopando. O vento parecia enrodilhar-se na casa e sacudi-la, e ao longe ouviu o toque impetuoso de uma trompa. Abriu os olhos e ouviu um galo cantando com vontade no pátio da estalagem. Passo Largo abrir as cortinas e empurrar as venezianas com um estalo. A primeira luz cinzenta do dia entrava pelo recinto,
e vinha um ar frio pela janela aberta. Assim que Passo Largo acordou a todos, foi diante deles até os quartos. Quando os viram, ficaram contentes de terem seguido seu conselho. As janelas tinham sido arrombadas e balançavam, e as cortinas esvoaçavam. As camas estavam remexidas, e os almofadões retalhados e jogados no chão. O capacho marrom fora feito em pedaços. Passo Largo foi imediatamente buscar o taverneiro. Pobre Sr. Carrapicho parecia sonolento e assustado. Mal fechara os olhos a noite toda, dizia ele, mas não ouvira ruído nenhum. Jamais aconteceu coisa assim na minha época! Exclamou, erguendo as mãos horrorizado. Hóspedes que não conseguem dormir em suas camas, bons almofadões arruinados e tudo mais. A que ponto chegamos? Há tempos sombrios, disse Passo Largo. Mas por ora você poderá ser deixado em paz quando tiver se livrado de nós. Vamos partir imediatamente. Não se preocupe com o de jejum. Um gole e um bocado em pé vão ter de bastar. Vamos empacotar tudo em alguns minutos. O Sr. Carrapicho saiu às pressas para mandar aprontar os pôneis e para lhes buscar um bocado. Porém, bem logo voltou, consternado. Os pôneis haviam sumido. Todas as portas dos estábulos tinham sido abertas durante a noite, e eles haviam sumido. Não só os pôneis de Mary, mas todos os outros cavalos e animais da casa. Frodo ficou devastado com a notícia. Como podiam esperar chegar a Valfenda a pé, perseguidos por inimigos montados? Seria mais fácil partir rumo à lua. Passo Largo ficou um instante sentado em silêncio, olhando para os hobbits como se pesasse sua força e coragem. Pôneis não nos ajudariam a escapar de cavaleiros, disse ele por fim pensativo, como se adivinhasse o que Frodo tinha em mente. A pé não iríamos muito mais devagar, não nas estradas que pretendo trilhar. Eu ia caminhar em todo caso. São a comida e as provisões que me preocupam. Não podemos confiar em que consigamos algo para comer entre aqui e Valfenda, a não ser o que levarmos conosco. E deveríamos levar mais que o necessário, pois poderemos nos atrasar ou sermos obrigados a fazer desvios bem longe do caminho direto. Quanto estão dispostos a carregar nas costas? O quanto for necessário, respondeu Pippin com desânimo, mas tentando mostrar que era mais resistente do que parecia, ou se sentia. Eu consigo carregar por 2, afirmou Sam desafiador. Não se pode fazer nada, Sr. Carrapicho? Perguntou Frodo. Não podemos conseguir uns pôneis na aldeia? Ou, quem sabe, apenas um para bagagem? Não acho que possamos alugá-los, mas poderíamos ser capazes de comprá-los, acrescentou o duvidoso, perguntando-se se poderia arcar com essa despesa. Duvido, disse o senhorio infeliz. Os 2 ou 3 pôneis de montar que havia em Bree estavam alojados no meu pátio, e esses se foram. Quanto a outros animais, cavalos ou pôneis de tração ou coisa assim, existem muito poucos em Bree e não estarão à venda. Mas vou fazer o que puder. Vou desencavar o Bob e mandá-lo fazer uma ronda assim que possível. Sim, assentiu Passo Largo, relutante. É melhor fazer isso. Temo que precisemos tentar conseguir um pônei, pelo menos. Mas assim termina qualquer esperança de partirmos cedo e nos esgueirarmos em silêncio. Bem poderíamos ter tocado uma trombeta para anunciar nossa partida. Isso fazia parte do plano deles, sem dúvida. Existe uma migalha de consolo, comentou Mary. E mais que uma migalha, espero. Podemos comer o de jejum enquanto esperamos, e sentados. Vamos achar o Nob. O atraso acabou sendo de mais de 3 horas. Bob voltou com um relato de que não se podia obter cavalo nem pônei nas redondezas, nem por boa vontade, nem por dinheiro, exceto um. Bill Samambaia tinha um que poderia vender. É uma coitada de uma criatura velha, meio morta de fome, disse Bob. Mas ele não se separa dela por menos que o triplo do valor,
sabendo que vocês têm posses. Não se eu conheço Bill Samambaia. Bill Samambaia? Indagou Frodo. Não há algum truque? O animal não vai voltar correndo para ele com todo o nosso equipamento? Ou ajudar a seguir nossa trilha, ou coisa assim? Fico me perguntando, disse Passo Largo, mas não consigo imaginar que algum animal corra de volta para ele uma vez que tenha escapado. Imagino que seja só uma ideia adicional do bondoso mestre Samambaia. Simplesmente um modo de aumentar seus lucros com este caso. O principal perigo é que o pobre animal está provavelmente às portas da morte. Mas não parece haver nenhuma opção. Quanto ele está cobrando? O preço de Bill Samambaia eram 12 tostões de prata. E, de fato, isso era pelo menos o triplo do valor do pônei naquelas paragens. Revelou-se um animal ossudo, mal alimentado e desanimado. Mas não parecia que fosse morrer tão logo. O próprio Sr. Carrapicho pagou por ele e ofereceu a Merry mais 18 tostões como alguma compensação pelos animais perdidos. Era um homem honesto e bem de vida, conforme se calculava em Bree. Mas 30 tostões de prata era um duro golpe para ele, e ser enganado por Bill Samambaia tornava isso mais duro de suportar. Na verdade, ele acabou se dando bem no final. Ficou evidente mais tarde que apenas um cavalo fora realmente roubado. Os demais tinham sido enxotados ou tinham fugido aterrorizados e foram encontrados vagando em diferentes cantos da região de Bree. Os pôneis de Merry tinham fugido de fato e, eventualmente, já que tinham bastante bom senso, acabaram achando o caminho das colinas em busca de Parrudinho. Assim, passaram algum tempo aos cuidados de Tom Bombadil e ficaram bem. Mas quando a notícia dos eventos de Bree chegou aos ouvidos de Tom, ele os mandou ao Sr. Carrapicho, que assim conseguiu 5 bons animais a um preço bem razoável. Tiveram que trabalhar mais em Bree, mas Bob os tratou bem. De forma que, no fim das contas, tiveram sorte. Perderam uma viagem sombria e perigosa. Mas nunca chegaram a Valfenda. Enquanto isso, porém, o Sr. Carrapicho achava que seu dinheiro se fora, por bem ou por mal. E tinha outros problemas, pois houve grande agitação assim que os demais hóspedes se levantaram e ouviram as notícias do ataque à estalagem. Os viajantes sulistas tinham perdido vários cavalos e culparam o taverneiro em alta voz, até que ficaram sabendo que um dentre eles também sumira durante a noite, que não era outro que o companheiro estrábico de Bill Samambaia. A suspeita imediatamente recaiu nele. Se vocês se juntam com um ladrão de cavalos e o trazem à minha casa, disse Carrapicho furioso, deveriam vocês pagar todo o prejuízo e não vir gritando comigo. Vão perguntar ao Samambaia onde está seu lindo amigo. Mas revelou-se que ele não era amigo de ninguém, e ninguém conseguia recordar quando ele se juntara ao grupo. Após o de jejum, os hobbits tiveram que refazer as bagagens e reunir suprimentos adicionais para a viagem mais longa que agora esperavam. Eram quase 10 horas quando finalmente partiram. A essa altura, toda Bree estava zumbindo de animação. O truque de desaparecimento de Frodo, o surgimento dos Cavaleiros Negros, o roubo dos estábulos, e não menos a notícia de que Passo Largo, o caminheiro, se havia juntado aos misteriosos hobbits, compunham uma história que duraria por muitos anos vazios de acontecimentos. A maior parte dos moradores de Bree e Estrado, e muitos até de Valão e Archet, estava apinhada na estrada para ver a partida dos viajantes. Os outros hóspedes da estalagem estavam às portas ou dependurados nas janelas. Passo Largo mudara de ideia e decidira sair de Bree pela estrada principal. Qualquer tentativa de sair imediatamente por cima dos campos só pioraria as coisas. A metade dos habitantes os seguiria para ver o que estavam tramando e para evitar que invadissem algum terreno. Disseram adeus a Nob e Bob e despediram-se do Sr. Carrapicho com muitos agradecimentos. Espero que voltemos a nos encontrar algum dia
quando tudo voltar a ser alegre, disse Frodo. Nada me agradaria mais do que me hospedar em sua casa, em paz por uns tempos. Saíram caminhando ansiosos e desanimados, debaixo dos olhos da multidão. Nem todos os rostos eram amistosos, bem como as palavras que foram gritadas. Mas Passo Largo parecia ter a reverência da maioria dos moradores de Bree, e aqueles que ele encarou fecharam a boca e se afastaram. Caminhava na frente com Frodo. Em seguida vinham Merry e Pippin. E no fim andava Sam, conduzindo o pônei, que estava carregado com tanta bagagem quanto tinham coragem de lhe dar. Mas ele já parecia menos desalentado, como se aprovasse sua mudança de sorte. Sam mastigava uma maçã, pensativo. Tinha um bolso cheio, um presente de despedida de Nob e Bob. Maçãs para andar e um cachimbo para sentar, disse ele, mas calculo que bem logo vou sentir falta dos dois. Os hobbits não deram atenção às cabeças curiosas que espiavam pelas portas, ou se erguiam acima dos muros e das cercas enquanto passavam. Mas, quando se aproximavam do portão posterior, Frodo viu uma casa escura, mal cuidada, por trás de uma sebe densa, a última casa da aldeia. Em uma das janelas vislumbrou um rosto lívido com olhos matreiros e oblíquos, mas este sumiu de imediato. Então é aí que esse sulista se esconde, pensou Frodo. Parece mais do que metade goblin. Por cima da sebe, outro homem o encarava com atrevimento. Tinha espessas sobrancelhas pretas e olhos escuros e desdenhosos. Sua boca grande se contorcia num sorriso de escárnio. Fumava um cachimbo negro curto. Quando chegaram perto, ele o tirou da boca e cuspiu. — E a canela comprida? — disse ele. — Saindo cedo? Finalmente encontrou os amigos? Passo Largo assentiu com a cabeça, mas não respondeu. — Dia, meus amiguinhos! — prosseguiu ele, dirigindo-se aos demais. — Imagino que sabem com quem se meteram. É o Passo Largo Pandilheiro, é ele. Mas ouvi outros nomes menos bonitos. Cuidem-se hoje à noite. E você, Sam, não vá maltratar meu pobre pônei velho. Bah! Cuspiu outra vez. Sam virou-se depressa. E você, samambaia, comentou ele, tire sua cara feia das minhas vistas, senão ela vai se machucar. Com um rápido tranco, veloz como um raio, uma maçã voou de sua mão e atingiu Bill bem no nariz. Ele se esquivou tarde demais, e pragas vieram de trás da sebe. Desperdício de maçã boa, disse Sam arrependido, e continuou andando. Por fim, deixaram a aldeia para trás. A escolta de crianças e acompanhantes dispersos que os seguira cansou-se e fez a volta no portão sul. Passando por ele, mantiveram-se na estrada por algumas milhas. Ela se virou para a esquerda, curvando-se de volta para sua linha rumo ao leste ao contornar a colina de Bree e depois começou a descer rapidamente para um terreno arborizado. À esquerda podiam ver algumas das casas e tocas de hobbits de estrado, nas encostas sudestes da colina, menos íngremes. Numa funda depressão ao norte da estrada havia fiapos de fumaça subindo, mostrando a localização de Valão. Archet estava oculta nas árvores mais além. Depois de a estrada ter prosseguido por alguma distância, deixando para trás a colina de Bree, erguendo-se alta e parda atrás deles, deram com uma trilha estreita que levava na direção norte. É aqui que deixamos o terreno aberto e buscamos cobertura, disse Passo Largo. Não é um atalho, espero, disse Pippin. Nosso último atalho pela mata quase terminou em desastre. Ah, mas aí eu não estava com vocês, riu-se Passo Largo. Meus atalhos, curtos ou compridos, não dão errado. Olhou a estrada nas duas direções. Não havia ninguém à vista. E ele os guiou depressa para baixo, na direção do vale arborizado.
Seu plano, até onde podiam compreendê-lo sem conhecer a região, era rumar inicialmente para Archet, mas virar para a direita e passar a leste dela, e depois seguir o mais diretamente que pudessem por cima das terras ermas até a colina do Topo do Vento. Desse modo, se tudo corresse bem, cortariam uma grande curva da estrada, que mais adiante se virava para o sul para evitar os pântanos dos mosquitos. Mas é claro que teriam que passar pelos próprios pântanos, e a descrição que Passo Largo fez deles não era animadora. Enquanto isso, porém, não era incômoda a caminhada. Na verdade, não fosse pelos eventos perturbadores da noite anterior, teriam apreciado aquela parte da viagem mais do que qualquer outra até então. O sol brilhava, claro, mas não quente demais. As matas do vale ainda tinham muitas folhas. Estavam repletas de cores e pareciam pacíficas e sadias. Passo Largo guiou-os confiante por muitas trilhas entrecruzadas, mas se estivessem sozinhos, logo teriam se perdido. Ele fazia um trajeto serpeante, com muitas curvas e voltas atrás para despistar qualquer perseguição. Bill Samambaia certamente observou onde deixamos a estrada, disse ele, mas não creio que ele mesmo vá nos seguir. Conhece bastante bem as terras em volta, mas sabe que não é páreo para mim na mata. O que me preocupa é o que ele poderá dizer a outros. Não acho que estejam muito longe. Se pensarem que estamos rumando para Archet, tanto melhor. Fosse pela habilidade de Passo Largo ou por algum outro motivo, em todo aquele dia não viram sinal nem ouviram som de outro ser vivo. Nem de duas patas, exceto pássaros. Nem de quatro patas, exceto uma raposa e alguns esquilos. No dia seguinte começaram a rumar diretamente para o leste, e tudo ainda estava silencioso e em paz. No terceiro dia, depois da partida de Bree, saíram da floresta Chet. O terreno estivera baixando constantemente, desde que haviam se desviado da estrada, e agora entraram numa ampla extensão de solo plano, muito mais difícil de transpor. Estavam muito além dos limites da região de Bree, bem longe no ermo sem trilhas, e se aproximavam dos pântanos dos mosquitos. O solo já se tornava úmido, lodoso em alguns lugares, e aqui e ali topavam com lagoas e com amplos trechos de caniços e juncos, repletos dos trinados de passarinhos ocultos. Precisavam escolher o caminho com cuidado para manterem os pés secos e no curso certo. No começo avançaram bem, mas à medida que prosseguiam, sua passagem ficava mais lenta e mais perigosa. Os pântanos eram confusos e traiçoeiros, e não havia trilha permanente que mesmo um caminheiro pudesse encontrar em meio aos seus atoleiros cambiantes. As moscas começaram a atormentá-los, e o ar estava cheio de nuvens de mosquitos minúsculos que se insinuavam por suas mangas e calças e em seus cabelos. Estou sendo devorado vivo! Exclamou Pippin. Pântanos dos mosquitos! Há mais mosquitos que pântanos! Do que eles se alimentam quando não conseguem hobbits? Perguntou Sam, coçando o pescoço. Passaram um dia infeliz naquela região solitária e desagradável. O local do seu acampamento era úmido, frio e desconfortável, e os insetos que mordiam não os deixavam dormir. Também havia criaturas abomináveis assombrando os caniços e as moitas, que, pelo ruído, eram parentes malignos dos grilos. Havia milhares deles, e guinchavam em toda a volta, nick, brick, brick, nick, sem cessar a noite toda, até os hobbits ficarem quase enlouquecidos. O dia seguinte, o quarto, não foi muito melhor, e a noite foi quase igualmente desconfortável, apesar de terem deixado para trás os niquebriques, como Sam os chamou. Os mosquitos ainda os perseguiam. Frodo estava deitado, cansado, porém incapaz de fechar os olhos. E lhe pareceu que muito longe havia uma luz no céu oriental. Ela lampejava e enfraquecia muitas vezes. Não era a aurora,
pois ainda faltavam algumas horas para ela. "O que é essa luz?" disse ele a passo largo, que se erguera e estava de pé fitando a noite à frente. "Não sei", respondeu o passo largo. "Está distante demais para distinguir. É como um relâmpago que salta do topo das colinas." Frodo deitou-se de novo, mas por longo tempo ainda conseguiu ver os lampejos brancos, e diante deles o vulto alto e sombrio de Passo Largo, em pé, silencioso e vigilante. Finalmente caiu num sono inquieto. No quinto dia não tinham avançado muito quando deixaram para trás as últimas lagoas esparsas e os tufos de caniços dos pântanos. Diante deles, o terreno recomeçou a subir continuamente. Bem longe para o leste, podiam agora ver uma linha de colinas. A mais alta ficava na extremidade direita da linha, um pouco separada das demais. Tinha um topo cônico, levemente achatado no cume. "Esse é o topo do vento", disse Passo Largo. "A estrada velha que deixamos bem longe à nossa direita corre ao sul dele e não se afasta muito do seu sopé. Poderemos chegar lá amanhã ao meio-dia, se formos direto em sua direção. Imagino que isso seria o melhor a fazer." "O que quer dizer?" perguntou Frodo. "Quero dizer, quando chegarmos lá, não tenho certeza do que havemos de encontrar. Fica perto da estrada." "Mas certamente estávamos esperando encontrar Gandalf lá?" "Sim, mas é uma esperança tênue. Se é que ele vem para este lado, poderá não passar por Bree, e assim não saberá o que estamos fazendo. E seja como for, a não ser que por sorte cheguemos quase juntos, nós vamos nos desencontrar. Não será seguro para ele nem para nós passarmos muito tempo lá esperando. Se os cavaleiros não nos encontrarem no ermo, é provável que eles mesmos rumem para o topo do vento. Ele domina uma visão ampla em toda a volta. Na verdade, há muitas aves e animais nesta região que poderiam nos ver, aqui onde estamos, do topo daquela colina. Nem todas as aves merecem confiança, e existem outros espiões mais malignos que elas." Os hobbits olhavam ansiosos para as colinas distantes. Sam ergueu os olhos para o céu pálido, temendo ver falcões ou águias pairando sobre eles com olhos vivos e inamistosos. "Você, de fato, faz eu me sentir desconfortável e solitário, Passo Largo", disse ele. "O que recomenda que façamos?" perguntou Frodo. "Acho", respondeu Passo Largo devagar, como se não tivesse muita certeza. "Acho que o melhor será ir daqui para o leste, o mais reto que pudermos, a fim de rumarmos para a linha de colinas e não para o topo do vento. Ali poderemos tomar uma trilha que conheço, que corre ao pé delas. Ela nos levará ao topo do vento pelo norte, num caminho menos despojado. Aí veremos o que veremos." Caminharam com dificuldade todo aquele dia até que descesse a noitinha fria e precoce. O terreno tornou-se mais seco e árido, mas atrás deles névoas e vapores se estendiam sobre os pântanos. Algumas aves melancólicas piavam e gemiam, até o sol redondo e rubro se esconder devagar nas sombras do oeste. Aí caiu um silêncio vazio. Os hobbits pensavam na suave luz do ocaso, espiando pelas alegres janelas de Bolsão, bem longe. No fim do dia, chegaram a um riacho que descia serpenteando das colinas para se perder nos charcos estagnados e subiram pelas suas margens enquanto havia luz. Já era noite quando finalmente pararam e montaram o acampamento embaixo de alguns amieiros mirrados à beira do riacho. À frente, erguiam-se agora, diante da penumbra do céu, os dorsos das colinas, áridos e sem árvores. Naquela noite puseram sentinela, e pareceu que Passo Largo não dormiu nem um pouco. A lua estava crescendo, e nas primeiras horas da noite havia uma luz fria e cinzenta sobre a terra. Na manhã seguinte voltaram a partir logo após o nascer do sol. O ar estava gelado e o céu era de um azul limpo e pálido.
Os hobbits sentiam-se revigorados, como se tivessem tido uma noite de sono ininterrupto. Já estavam se acostumando a caminhar longe com provisões escassas, sem dúvida mais escassas do que, no condado, julgariam mal bastar para mantê-los de pé. Pippin declarou que Frodo parecia o dobro do hobbit que tinha sido. Muito esquisito, disse Frodo apertando o cinto, considerando que, na verdade, há bem menos de mim. Espero que o processo de emagrecimento não continue indefinidamente, pois, do contrário, vou me transformar em um espectro. Não fale nessas coisas, exclamou Passo Largo depressa e com sinceridade surpreendente. As colinas se aproximaram. Faziam uma crista ondulante que, a miúde, se erguia quase a 1000 pés de altura e que, aqui e ali, voltava a cair em fendas baixas ou passagens que levavam à terra a leste, mais além. Ao longo do topo da crista, os hobbits podiam ver algo que parecia restos de muros e diques cobertos de verde. E nas fendas ainda se erguiam as ruínas de antigas obras de pedra. À noite, alcançaram os sopés das encostas ocidentais e ali acamparam. Era a noite de 5 de outubro e fazia 6 dias que haviam saído de Bree. De manhã, encontraram pela primeira vez desde que saíram da floresta Chet uma trilha claramente visível. Viraram para a direita e seguiram-na rumo ao sul. Tinha um traçado astucioso, tomando um trajeto que parecia escolhido para manter-se o mais possível escondido das vistas, tanto dos cumes das colinas acima, quanto da planície a oeste. Mergulhava em vales e se encostava em margens íngremes. E quando passava sobre um terreno mais plano e aberto, havia de ambos os lados fileiras de grandes rochedos e pedras talhadas que escondiam os viajantes, quase como uma sebe. Pergunto-me quem fez essa trilha e para quê, disse Merry, enquanto andavam por uma daquelas avenidas onde as pedras eram incomumente grandes e postas bem juntas. Não tenho certeza de que gosto disso. Tem um aspecto, bem, meio de coisa tumular. Existe algum túmulo no topo do vento? Não, não há túmulo no topo do vento, nem em qualquer destas colinas, respondeu Passo Largo. Os homens do oeste não viviam aqui. Porém, em seus últimos dias, defenderam as colinas por certo tempo do mal que veio de Angmar. Esta trilha foi feita para servir aos fortes ao longo das muralhas. Mas muito antes, nos primeiros dias do Reino do Norte, construíram uma grande torre de vigia no topo do vento. Amon Sul era chamada. Ela foi queimada e demolida, e agora nada resta dela senão um anel desabado, como uma coroa rude na cabeça da colina velha. Mas foi outrora alta e bela. Contam que Elendil lá esteve, observando a vinda de Gil-galad do oeste, nos dias da última aliança. Os hobbits encararam Passo Largo. Parecia que ele era versado no saber antigo, tanto quanto nos modos do ermo. Quem foi Gil-galad? Perguntou Merry, mas Passo Largo não respondeu, e parecia perdido em pensamentos. De repente, uma voz baixa murmurou. Gil-galad foi um elfo-rei. Seus tristes feitos cantarei. Foi belo e livre seu lugar, o último entre monte e mar. Longa a espada, aguda a lança, do elmo brilho longe alcança. Os astros 1000 do firmamento se espelham no escudo argento. Mas muito faz que nos deixou, e ninguém sabe onde ficou. Tombou seu astro na escuridão, em Mordor, onde as sombras são. Os outros viraram-se admirados, pois a voz era de Sam. Não pare! Exclamou Merry. É só isso que sei,
gaguejou Sam, enrubescendo. Aprendi com o Sr. Bilbo quando era menino. Ele costumava me contar histórias como essa, sabendo que eu sempre gostava de ouvir sobre os elfos. Foi o Sr. Bilbo que me ensinou a ler. Era muito letrado em livros, o velho e querido Sr. Bilbo, e escrevia poemas. Ele escreveu o que eu acabei de dizer. Ele não inventou isso, corrigiu Passo Largo. É parte da balada chamada A Queda de Gil-galad, que se encontra em idioma antigo. Bilbo deve tê-la traduzido. Eu nunca soube disso. Tinha muito mais, disse Sam. Tudo sobre Mordor. Não aprendi essa parte, ela me dava calafrios. Nunca pensei que eu mesmo iria por esse caminho. Ir a Mordor! Exclamou Pippin. Espero que não chegue a esse ponto. Não fale esse nome tão alto, disse Passo Largo. Já era o meio do dia quando se aproximaram da extremidade sul da trilha e viram diante deles, à luz pálida e limpa do sol de outubro, uma encosta verde acinzentada, conduzindo para cima como uma ponte para a face norte da colina. Decidiram subir ao topo de imediato, enquanto havia clara luz do dia. Não era mais possível ficarem escondidos, e só podiam esperar que nenhum inimigo ou espião os estivesse observando. Nada se via mexendo-se na colina. Se Gandalf estava nas redondezas, não havia sinal dele. No flanco oeste do Topo do Vento, encontraram uma depressão abrigada, em cujo fundo havia um pequeno vale com beiras gramadas. Ali deixaram Sam e Pippin com o pônei, as mochilas e a bagagem. Os outros três prosseguiram. Depois de meia hora de difícil escalada, Passo Largo alcançou o alto da colina. Frodo e Merry vieram atrás, cansados e sem fôlego. A última encosta fora íngreme e rochosa. No topo encontraram, como Passo Largo dissera, um largo anel de antiga cantaria, agora desmoronando ou coberto com o capim dos séculos. Mas, no centro, havia sido empilhado um montículo de pedras quebradas. Estavam enegrecidas como que pelo fogo. À sua volta, a relva estava queimada até as raízes, e em todo o interior do anel, a grama estava chamuscada e murcha, como se chamas tivessem varrido o cume da colina. Mas não havia sinal de ser vivo. Parados na borda do círculo em ruínas, enxergaram um amplo panorama abaixo deles, em toda a volta, mormente de terras vazias e desinteressantes, exceto por capões de mata ao sul, além dos quais entreviam aqui e ali o brilho da água distante. Abaixo deles, daquele lado sul, corria como uma fita a estrada velha, vinda do oeste e curvando-se para lá e para cá, até sumir por trás de uma crista de terras sombrias, a leste. Nada se mexia nela. Seguindo seu traçado com os olhos, para o leste, viram as montanhas. Os contrafortes mais próximos eram pardos e sombrios. Atrás deles, erguiam-se formas mais elevadas de cinza, e atrás destas, por sua vez, estavam picos altos e brancos que reluziam entre as nuvens. Bem, aqui estamos nós, disse Merry. E parece bem tristonho e pouco acolhedor. Não há água, nem abrigo, nem sinal de Gandalf. Não o culpo por não esperar, se é que ele veio até aqui. Eu me pergunto, comentou Passo Largo, olhando em torno pensativo. Mesmo que ele estivesse 1 ou 2 dias atrás de nós em Bree, poderia ter chegado aqui antes. Ele sabe cavalgar muito velozmente quando a necessidade o impele. De repente parou e olhou para a pedra no topo do montículo. Era mais chata que as outras, e mais branca, como se tivesse escapado ao fogo. Apanhou-a e a examinou, virando-a entre os dedos. Ela foi manuseada recentemente, disse ele. O que acham destas marcas? Na face plana inferior, Frodo viu alguns rabiscos. Parece que há um risco, um ponto e mais 3 riscos, disse ele. O risco da esquerda poderia ser uma runa G com ramos finos.
afirmou Passo Largo. Poderia ser um sinal deixado por Gandalf, mas não se pode ter certeza. Os rabiscos são finos e certamente parecem recentes. Mas as marcas podem significar algo bem diferente e nada terem a ver conosco. Os caminheiros usam runas, e eles vêm aqui às vezes. O que poderiam significar, mesmo que Gandalf as tenha feito? Perguntou Merry. Eu diria, respondeu Passo Largo, que querem dizer G3. Isso é um sinal de que Gandalf esteve aqui em 3 de outubro. Isso já faz 3 dias. Também mostrariam que ele estava com pressa e havia perigo por perto, de modo que não teve tempo e não ousou escrever nada mais comprido ou evidente. Se é assim, precisamos ter cautela. Gostaria que pudéssemos ter certeza de que ele fez as marcas, seja lá o que signifiquem, disse Frodo. Seria um grande consolo saber que ele estava a caminho, à nossa frente ou atrás de nós. Quem sabe, continuou Passo Largo. Quanto a mim, acredito que ele esteve aqui e que estava em perigo. Passaram chamas escaldantes por aqui. E agora me volta à mente a luz que vimos 3 noites atrás no céu oriental. Acho que ele foi atacado no topo desta colina, mas não sei dizer com qual resultado. Não está mais aqui e agora precisamos nos ajeitar sozinhos e achar nosso próprio caminho para Valfenda, o melhor que pudermos. A que distância fica Valfenda? Perguntou Merry olhando em volta, cansado. O mundo parecia selvagem e extenso do topo do vento. Não sei se a estrada alguma vez foi medida em milhas além da estalagem abandonada, um dia de viagem a leste de Bree, respondeu Passo Largo. Alguns dizem que é tal distância e outros dizem diferente. É uma estrada estranha. As pessoas ficam contentes em chegarem ao fim de sua viagem, seja o tempo longo ou breve. Mas eu sei quanto tempo levaria por meus próprios pés, com bom clima e sem má sorte. 12 dias daqui até o Val do Bruinen, onde a estrada atravessa o Ruídos Água que flui de Valfenda. Temos pelo menos uma quinzena de viagem diante de nós, pois não creio que consigamos usar a estrada. Uma quinzena? Disse Frodo. Muita coisa pode acontecer nesse tempo. Pode, assentiu Passo Largo. Por alguns momentos ficaram em silêncio no cume da colina perto da beira sul. Naquele lugar solitário, Frodo percebeu pela primeira vez o quanto estava privado do lar e em perigo. Tinha o amargo desejo de que sua sorte o tivesse deixado no tranquilo e amado condado. Baixou os olhos para a odiosa estrada que conduzia de volta rumo ao oeste, à sua casa. De repente deu-se conta de que 2 manchas negras se moviam devagar ao longo dela, indo para o oeste, e olhando de novo, viu que outras 3 se arrastavam rumo ao leste, ao encontro delas. Soltou uma exclamação e agarrou o braço de Passo Largo. Olhe! Indicou ele apontando para baixo. Imediatamente Passo Largo se jogou no chão ao lado do círculo arruinado, puxando Frodo para junto de si. Merry lançou-se ao lado deles. O que é? Sussurrou. Não sei, mas temo o pior, respondeu Passo Largo. Lentamente engatinharam outra vez até a borda do anel e espiaram por uma fresta entre 2 pedras pontiagudas. A luz não estava mais intensa, pois a manhã clara se esvaíra, e nuvens que se arrastavam do leste já haviam alcançado o sol, que começava a se pôr. Todos podiam ver as manchas negras, mas nem Frodo, nem Merry conseguiam distinguir suas formas com certeza. Porém, algo lhes dizia que ali, lá embaixo, havia cavaleiros negros reunindo-se na estrada para além do sopé da colina. Sim, disse Passo Largo, cuja visão mais aguçada não lhe deixava dúvida. O inimigo está aqui. Afastaram-se engatinhando às pressas e esgueiraram-se, descendo a face norte da colina, para encontrarem os companheiros. Sam e Peregrine não tinham ficado ociosos.
Haviam explorado o pequeno vale e as encostas em volta. Não muito longe encontraram uma nascente de água límpida no flanco da colina, e perto dela, pegadas que não tinham mais que um dia ou dois. No próprio vale, encontraram vestígios recentes de fogo e outros sinais de um acampamento apressado. Havia algumas rochas caídas na beirada do vale que ficava junto à colina. Atrás delas, Sam topou com um pequeno depósito de lenha, empilhada com capricho. Pergunto-me se o velho Gandalf esteve aqui, comentou ele com Pippin. Quem pôs tudo isso aqui parece que pretendia voltar. Passo Largo interessou-se muito por essas descobertas. Eu devia ter esperado e explorado eu mesmo o terreno aqui embaixo, disse ele, correndo até a nascente para examinar as pegadas. É bem como eu temia, falou ele ao voltar. Sam e Pippin pisotearam o chão mole e as marcas estão destruídas ou confusas. Caminheiros estiveram aqui ultimamente. Foram eles que deixaram a lenha. Mas também há diversas pegadas mais recentes que não foram feitas por caminheiros. Pelo menos um conjunto foi deixado por botas pesadas, só 1 ou 2 dias atrás. Pelo menos um. Agora não posso ter certeza, mas acho que havia muitos pés calçando botas. Fez uma pausa e ficou parado, pensando aflito. Cada hobbit enxergou em sua mente uma visão dos cavaleiros encapuzados calçando botas. Se eles já haviam achado o pequeno vale, quanto antes Passo Largo os levasse a outro lugar, melhor. Sam via a depressão com grande desgosto. Agora que ouvira notícias de seus inimigos na estrada, a apenas algumas milhas dali. Não seria melhor ir embora depressa, Sr. Passo Largo? Perguntou ele impaciente. Está ficando tarde e não gosto desse buraco. De certa forma, ele me desanima. Sim, com certeza precisamos decidir imediatamente o que fazer, respondeu Passo Largo, olhando para cima e ponderando a hora e o clima. Bem, Sam, disse ele por fim, também não gosto deste lugar, mas não consigo pensar em nenhum lugar melhor aonde possamos chegar antes do cair da noite. Pelo menos estamos fora das vistas por hora e, se nos mexermos, seria muito mais provável que os espiões nos enxergassem. Só o que poderíamos fazer seria nos afastarmos do caminho rumo ao norte, deste lado da linha de colinas, onde o terreno é bem parecido com o daqui. A estrada é vigiada, mas teríamos de atravessá-la se tentássemos nos esconder nos matagais para o sul. Do lado norte da estrada, além das colinas, a região é árida e plana por milhas. — Os cavaleiros conseguem ver? — perguntou Merry. — Quero dizer, normalmente parece que eles usam o nariz em vez dos olhos, farejando-nos. Se é que farejar é a palavra certa, pelo menos à luz do dia. Mas você nos fez deitar no chão quando os viu lá embaixo. E agora está falando sobre sermos vistos se nos mexermos? Fui descuidado demais no topo da colina, respondeu Passo Largo. Estava muito ansioso por encontrar sinal de Gandalf. Mas foi um erro 3 de nós subirmos e ficarmos tanto tempo em pé ali. Pois os cavalos negros podem enxergar, e os cavaleiros podem usar homens e outras criaturas como espiões, como descobrimos em Bree. Eles próprios não veem o mundo da luz como nós vemos, mas nossas formas lançam sombras em suas mentes, que só o sol do meio-dia destrói. E na treva eles percebem muitos sinais e formas que estão ocultas de nós. É aí que devem ser mais temidos. E a qualquer tempo farejam o sangue de seres vivos, desejando-o e odiando-o. Também existem outros sentidos além da visão ou do olfato. Nós podemos sentir sua presença. Ela nos perturbou o coração assim que aqui chegamos e antes de os vermos. Eles sentem a nossa mais intensamente. Além disso, acrescentou, e sua voz desceu a um sussurro, o anel os atrai. Então não há como escapar? Disse Frodo olhando em volta inquieto. Se eu me mexer, serei visto e caçado. Se eu ficar, vou atraí-los a mim. Passo Largo pôs a mão em seu ombro. Ainda há esperança, disse ele. Você não está sozinho.
Vamos tomar por sinal esta lenha pronta para queimar. Aqui há pouco abrigo e defesa, mas o fogo servirá para ambas as coisas. Sauron pode fazer uso maligno do fogo, como de todas as coisas, mas estes cavaleiros não gostam dele e temem os que o manejam. O fogo é nosso amigo no ermo. Talvez, murmurou Sam. Também é o melhor jeito de dizer estamos aqui que consigo imaginar, fora gritar. Bem no canto mais baixo e abrigado do pequeno vale, fizeram uma fogueira e prepararam uma refeição. As sombras da tarde começaram a cair e chegou o frio. Subitamente deram-se conta de grande fome, pois não haviam comido nada desde o desjejum. Mas não se atreviam a comer mais do que um jantar frugal. As terras à frente eram vazias de tudo, exceto aves e feras, lugares inóspitos abandonados por todas as raças do mundo. Às vezes passavam caminheiros além das colinas, mas eram poucos e não se detinham. Outros caminhantes eram raros e de espécie maligna. Trolls poderiam vagar, às vezes, vindos dos vales setentrionais das montanhas nevoentas. Só na estrada encontravam-se viajantes, mais frequentemente anãos, apressando-se em seus próprios afazeres, sem prestar auxílio e com poucas palavras para trocar com estranhos. Não vejo como podemos fazer nossa comida durar, disse Frodo. Fomos bem cuidadosos nos últimos dias, e este jantar não é banquete, mas usamos mais do que deveríamos se ainda temos 2 semanas à frente, e quem sabe mais. Há alimento no ermo, afirmou Passo Largo. Frutas, raízes e ervas. E se for preciso, tenho habilidade como caçador. Não precisam ter medo de morrer de fome antes que chegue o inverno. Mas coletar e apanhar alimento é um trabalho longo e árduo, e precisamos de pressa. Portanto, apertem os cintos e pensem esperançosos nas mesas da casa de Elrond. O frio aumentava à medida que a escuridão crescia. Espiando pela beira do vale, nada conseguiam ver senão uma terra cinzenta que agora desaparecia depressa nas sombras. O céu acima estava limpo outra vez e enchia-se devagar de estrelas piscantes. Frodo e seus companheiros ajuntaram-se em redor da fogueira, envoltos em todas as roupas e cobertores que possuíam. Mas Passo Largo contentava-se com uma simples capa e sentou-se a pequena distância, dando baforadas pensativas no cachimbo. À medida que a noite caía e a luz da fogueira principiava a se projetar intensamente, ele começou a lhes contar histórias para desviar suas mentes do medo. Conhecia muitas histórias e lendas de outrora, dos elfos, dos homens e dos feitos bons e maus dos dias antigos. Perguntavam-se que idade ele teria e onde aprendera todo aquele saber. Fale-nos de Gil-galad, disse Merry de repente, quando ele fez uma pausa no final de uma história dos reinos élficos. Você conhece mais daquela antiga balada de que falou? Conheço, de fato, respondeu Passo Largo. E Frodo também, pois ela nos toca de perto. Merry e Pippin olharam para Frodo, que fitava a fogueira. Só sei o pouco que Gandalf me contou, disse Frodo devagar. Gil-galad foi o último dos grandes reis élficos da Terra-média. Gil-galad é luz das estrelas, na língua deles. Com Elendil, o amigo dos elfos, ele foi à terra de... Não, exclamou Passo Largo interrompendo-o. Não creio que essa história deva ser contada agora, com os serviçais do inimigo por perto. Se conseguirmos atravessar até a casa de Elrond, lá vocês poderão ouvi-la, contada por inteiro. Então, conte-nos alguma outra história dos dias antigos, implorou Sam. Uma história sobre os elfos antes do tempo do desvanecimento. Eu gostaria imensamente de ouvir mais sobre os elfos. O escuro parece que nos cerca tão de perto. Vou contar-lhes a história de Tinúviel, começou Passo Largo. Brevemente, pois é uma história longa cujo fim não se conhece. E agora não há mais ninguém, exceto Elrond, que a recorde com a mesma certeza, tal como foi contado outrora. É uma bela história, apesar de triste,
como são todas as histórias da Terra-média, e mesmo assim pode lhes dar ânimo. Ficou em silêncio por algum tempo e depois começou não a falar, e sim a recitar baixinho. Longas as folhas, verde a grama, flor de cicuta alta e bela, luz na clareira sob a rama, na sombra estelar brilhando. Tinuviel dança, em volta dela, um som de flauta se derrama, a luz astral, cabelos vela, em suas vestes tremulando. Beren chegou da fria colina, sob folhas caminhou um tanto, e onde o rio dos elfos mina, andou sozinho lamentando. Logo avistou, com grande espanto, de ouro tanta flor mais fina, nas mangas dela e no seu manto, qual sombra as tranças contemplando. Seus pés exaustos curou o encanto, de morro em morro a vagar, correndo sempre, forte entanto, raios da lua alcançando. Em mata trançada no élfico lar, ela a dançar fugia enquanto ele ficava só a vagar, no bosque silente, escutando. O som em vôo ele ouvia, pés leves, tal folhas de tília, acorde que do solo saía, nos vales ocultos ressoando. Murcha a cicuta, em ramo e forquilha, e uma a uma em lamento caía, a folha da faia que se desvencilha no bosque invernal bruxuleando. Buscou-a sempre, vagando com lastros, nas folhas dos anos na terra crua, através do luar e dos raios dos astros, brilhando em todo o frio firmamento. O manto dela luzia a lua, enquanto dançava e deixava seus rastros, num cume longínquo e na relva nua, uma névoa de prata em movimento. Passado o inverno, outra vez ela veio, e seu canto anunciou a fugaz primavera, a chuva a cair, codovia em gorjeio, a água da neve que se derrama. As flores dos elfos surgiram à espera dos seus leves pés, e ele já sem receio quis com ela dançar e cantar como era seu canto e dança sobre a grama. Outra vez foi-se ela, ele logo a seguiu. Tinuviel, Tinuviel, chamando o nome da elfa insistiu, e ela o escutou e deteve seu passo. Parou um instante, e como um dossel, a voz de Beren, chegando, a cobriu. O destino tomou Tinuviel, deitada luzindo, sobre seu braço. E Beren, pondo os olhos nos dela, nas sombras que seu cabelo lançava, do céu a vibrante luz da estrela, lá viu retratada em brilhante reflexo. Tinuviel, que linda o fitava, dos elfos imortal donzela, em volta dele os braços passava, qual prata luzindo no doce amplexo. O destino os levou por muitos apuros, por frias, cinzentas montanhas afora, por salas de ferro e portais escuros, e bosques sem aurora. Os mares, divisores, se estendiam de fora a fora. Voltaram, porém, a juntar-se sozinhos. E faz muito tempo que foram embora, na floresta, cantando, sem pesares. Passo Largo suspirou,
e fez uma pausa antes de voltar a falar. Essa é uma canção, disse ele, do tipo chamado Anthenath, entre os elfos, mas é difícil de reproduzir em nossa fala comum, de modo que este é somente um eco grosseiro. Ela fala do encontro de Beren, filho de Barahir, e Lúthien Tinúviel. Beren era um homem mortal, mas Lúthien era filha de Thingol, rei dos elfos na Terra-média, quando o mundo era jovem. E ela era a mais linda donzela que já houve entre os filhos deste mundo. Como as estrelas acima das névoas das terras setentrionais era seu encanto, e em seu rosto havia uma luz brilhante. Naqueles dias, o grande inimigo do qual Sauron de Mordor era mero serviçal, habitava em Angband, no norte, e os elfos do oeste, retornando à Terra-média, o combateram para recuperar as Silmarils que ele roubara. E os pais de homens auxiliaram os elfos. Mas o inimigo foi vitorioso, e Barahir foi morto. E Beren, escapando através de grande perigo, passou sobre as montanhas de terror e chegou ao oculto reino de Thingol, na floresta de Neldoreth. Ali contemplou Lúthien cantando e dançando numa clareira, junto ao encantado rio Esgalduin, e deu-lhe o nome de Tinúviel, que é rouxinol na língua de outrora. Muitos pesares os acometeram depois, e por muito tempo estiveram separados. Tinúviel resgatou Beren dos calabouços de Sauron, e juntos passaram por grandes perigos, e derrubaram do trono o próprio grande inimigo, e tomaram de sua coroa de ferro uma das 3 Silmarils, mais luzentes de todas as joias, como preço do compromisso de Lúthien para seu pai, Thingol. Mas no fim, Beren foi morto pelo lobo que veio dos portões de Angband e morreu nos braços de Tinúviel. Mas ela escolheu a mortalidade e morrer no mundo para poder segui-lo. E canta-se que eles se reencontraram além dos mares divisores. E após breve tempo, outra vez caminhando vivos nas verdes matas, passaram juntos, muito tempo atrás, para além dos confins deste mundo. Assim é que só Lúthien Tinúviel, da gente dos elfos, morreu de fato e deixou o mundo, e perderam aquela que mais amavam. Mas dela descendeu entre os homens a linhagem dos senhores élficos de outrora. Ainda vivem aqueles de quem Lúthien foi ancestral, e dizem que sua linha jamais há de se interromper. Elrond de Valfenda é dessa família. Pois de Beren e Lúthien nasceu Dior, herdeiro de Thingol, e dele Elwing, a Branca, que desposou Earendil, o que pilotou sua nau desde as névoas do mundo até os mares do firmamento com a Silmaril na fronte. E de Earendil vieram os reis de Númenor, que é Ocidente. Enquanto o Passo Largo falava, eles observavam seu rosto estranho e ávido, fracamente iluminado pelo fulgor vermelho da fogueira. Seus olhos brilhavam, e sua voz era cheia e profunda. Acima dele estava um céu negro e estrelado. Subitamente, uma luz pálida surgiu por cima do cume do topo do vento atrás dele. A lua crescente subia devagar sobre a colina que lhes fazia sombra, e as estrelas acima do topo desbotaram. A história terminou. Os hobbits remexeram-se e se espreguiçaram. Olhem, disse Merry. O lua está nascendo. Deve estar ficando tarde. Os demais ergueram os olhos. Enquanto faziam isso, viram no topo da colina algo pequeno e escuro em face do luzente nascer da lua. Talvez fosse apenas uma pedra grande ou uma rocha saliente, destacada pela luz pálida. Sam e Merry levantaram-se e afastaram-se do fogo. Frodo e Pippin permaneceram sentados em silêncio. Passo Largo vigiava atentamente o luar na colina. Tudo parecia quieto e silencioso,
Mas Frodo sentiu um pavor frio, insinuando-se em seu coração, agora que Passo Largo não estava mais falando. Aninhou-se mais perto do fogo. Nesse momento, Sam voltou correndo da beira do pequeno vale. Não sei o que é, disse ele, mas de repente senti medo. Não me atrevo a sair deste valezinho por dinheiro nenhum. Senti que alguma coisa estava rastejando encosta acima. Você viu alguma coisa? Perguntou Frodo, pondo-se de pé com um salto. Não, senhor, não vi nada, mas não parei para olhar. Eu vi algo, disse Merry. Ou pensei ter visto. Lá para o oeste, onde o luar caía no solo plano, além da sombra dos topos das colinas, pensei que havia 2 ou 3 formas negras. Pareciam estar vindo para cá. Fiquem perto do fogo, de rostos para fora, exclamou Passo Largo. Fiquem com alguns galhos mais compridos, prontos nas mãos. Durante um certo tempo, sem fôlego, ficaram ali sentados, silenciosos e alertas, dando as costas para a fogueira, cada um fitando as sombras que os cercavam. Nada aconteceu. Não havia ruído nem movimento na noite. Frodo mexeu-se, sentindo que precisava romper o silêncio. Desejava gritar alto. Quietos! Sussurrou Passo Largo. O que é aquilo? Disse Pippin com voz entrecortada no mesmo momento. Por cima da beirada do pequeno vale, do lado oposto à colina, sentiram mais do que viram erguer-se uma sombra. Uma sombra ou mais que uma. Esforçaram a visão e as sombras pareceram crescer. Logo, não restava dúvida. 3 ou 4 vultos altos e negros estavam de pé ali na encosta, olhando para eles mais embaixo. Eram tão negros que pareciam buracos negros na profunda sombra atrás deles. Frodo pensou ouvir um chiado fraco, como de um hálito peçonhento, e sentiu o ar gélido, fino e penetrante. Então, as sombras avançaram devagar. O terror dominou Pippin e Merry, e prostraram-se no chão. Sam encolheu-se ao lado de Frodo. Frodo estava pouco menos aterrorizado que seus companheiros. Tremia como se sentisse um frio imenso, mas seu terror foi engolido por uma súbita tentação de pôr o anel no dedo. O desejo de fazê-lo tomou conta dele, e não conseguia pensar em mais nada. Não se esquecera do túmulo nem da mensagem de Gandalf, mas algo parecia compeli-lo a descartar todos os alertas, e ele ansiava por ceder. Não esperando escapar nem fazer alguma coisa, fosse boa ou má. Simplesmente sentia que precisava pegar o anel e pô-lo no dedo. Não conseguia falar. Sentiu que Sam o olhava como se soubesse que o patrão estava em grande dificuldade, mas não conseguia virar-se para ele. Fechou os olhos e lutou por um tempo. Mas a resistência tornou-se insuportável e, finalmente, ele puxou a corrente para fora, devagar, e deslizou o anel no indicador da mão esquerda. Imediatamente, apesar de tudo mais continuar como antes, obscuro e sombrio, as formas tornaram-se terrivelmente nítidas. Ele conseguia enxergar por baixo de suas roupas negras. Havia 5 vultos altos, 2 em pé na beira do pequeno vale, 3 avançando. Nos seus rostos brancos ardiam olhos penetrantes e implacáveis. Sob seus mantos havia longas vestes cinzentas. Sobre seus cabelos grisalhos havia elmos de prata. Em suas mãos magras havia espadas de aço. Seus olhos recaíram sobre ele e o penetraram, enquanto se precipitavam em sua direção. Desesperado, sacou a própria espada e lhe pareceu que ela tremeluzia vermelha como se fosse um tição. 2 vultos pararam. O terceiro era mais alto que os outros. Seus cabelos eram longos e lustrosos, e no seu elmo havia uma coroa. Em uma mão tinha uma espada comprida, e na outra um punhal. Tanto o punhal quanto a mão que o segurava brilhavam com luz pálida. Saltou para a frente e assaltou Frodo. Nesse momento, Frodo jogou-se de frente no chão e ouviu-se gritando em alta voz:
Oh, Elbereth! Gilthoniel! Ao mesmo tempo golpeou os pés do inimigo. Um grito estridente soou na noite, e ele sentiu uma dor, como se um dardo de gelo envenenado atravessasse seu ombro esquerdo. Já desmaiando, entreviu como que através de uma névoa rodopiante um vislumbre de Passo Largo saltando da escuridão com um tição de madeira chamejante em cada mão. Com um esforço derradeiro, Frodo, largando a espada, tirou o anel do dedo e fechou a mão direita apertada sobre ele. 12. Fuga para o Val. Quando Frodo recobrou os sentidos, ainda estava agarrando o anel em desespero. Estava deitado junto à fogueira, que agora estava empilhada alta e queimava forte. Seus 3 companheiros curvavam-se sobre ele. — O que aconteceu? Onde está o Rei Pálido? Perguntou precipitado. Estavam demasiado exultantes de ouvi-lo falar para responderem logo, e nem compreenderam sua pergunta. Finalmente ele ficou sabendo por Sam que nada tinham visto exceto as vagas formas sombrias que vinham ao seu encontro. De repente, horrorizado, Sam descobrira que o patrão havia desaparecido. E naquele momento uma sombra negra passara por ele correndo e ele caíra. Ouvira a voz de Frodo, mas ela parecia vir de grande distância, ou debaixo da terra, gritando palavras estranhas. Nada mais tinham visto até tropeçarem no corpo de Frodo, que jazia como morto, de bruços na grama, com a espada debaixo dele. Passo Largo mandara que o apanhassem e o pusessem deitado junto ao fogo, e então desapareceu. Isso já fazia um bom tempo. Sam estava claramente recomeçando a ter dúvidas sobre Passo Largo. Mas, enquanto falavam, ele voltou, aparecendo de súbito das sombras. Tiveram um sobressalto, e Sam sacou a espada e se pôs de pé, acima de Frodo. Mas Passo Largo ajoelhou-se depressa ao lado dele. — Não sou um cavaleiro negro, Sam, disse ele com suavidade. Nem estou aliado com eles. Estive tentando descobrir algo sobre os movimentos deles, mas nada encontrei. Não posso imaginar por que eles se foram e não atacaram de novo. Mas não há sensação da presença deles em qualquer lugar próximo. Quando ouviu o que Frodo tinha para contar, ficou muito preocupado, balançou a cabeça e suspirou. Depois, mandou que Pippin e Merry esquentassem nas suas pequenas chaleiras toda a água que conseguissem e que banhassem o ferimento com ela. Mantenham o fogo bem aceso e mantenham Frodo aquecido, orientou ele. Então levantou-se e se afastou andando, e chamou Sam para perto de si. Acho que agora entendo melhor as coisas, disse ele em voz baixa. Parece que só havia 5 inimigos. Por que não estavam todos aqui, eu não sei. Mas não acho que esperavam encontrar resistência. Afastaram-se por enquanto. Mas não para longe, eu temo. Eles vão voltar noutra noite, se não pudermos escapar. Estão apenas esperando, porque pensam que seu propósito está quase cumprido e que o anel não pode fugir para muito mais longe. Eu temo, Sam, que acreditam que seu patrão tem um ferimento mortal que o subjugará à vontade deles. Veremos. Sam engasgou com as lágrimas. Não se desespere, disse Passo Largo. Precisa confiar em mim agora. Seu Frodo é feito de material mais resistente do que eu acreditava, apesar de Gandalf dar indicações de que isso haveria de ser demonstrado. Ele não foi morto, e creio que resistirá ao poder maligno da ferida por mais tempo do que seus inimigos esperam. Farei tudo o que puder para ajudá-lo e curá-lo. Guarde-o bem enquanto eu estiver longe. Partiu às pressas e voltou a desaparecer na escuridão. Frodo cochilava, apesar de a dor do seu ferimento aumentar lentamente, e uma gelidez mortal se espalhava do ombro para o braço e o flanco. Seus amigos o vigiavam, aquecendo e banhando sua ferida. A noite passou, lenta e cansativa. A aurora crescia no céu, e o pequeno vale se enchia de luz cinzenta quando Passo Largo enfim voltou. — Vejam! —exclamou. E, abaixando-se, ergueu do chão uma capa negra que lá estivera jazendo, oculta pela escuridão. Um pé acima da bainha inferior havia um rasgo.
Isto foi o golpe da espada de Frodo, disse ele. O único mal que ela causou ao inimigo, temo dizer. Pois ela não sofreu dano, mas perecem todas as lâminas que transpassam aquele rei terrível. Foi mais mortal para ele o nome de Elbereth. E mais mortal para Frodo foi isto. Abaixou-se outra vez e ergueu um punhal, longo e fino. Tinha um brilho frio. Quando o Passo Largo levantou, viram que perto da extremidade o gume estava entalhado e que a ponta se quebrara. Mas, enquanto ele o mantinha erguido na luz crescente, eles fitaram com espanto, pois a lâmina pareceu derreter e sumiu como fumaça no ar, deixando apenas o punho na mão de Passo Largo. Lamentável, exclamou ele. Foi este punhal maldito que causou a ferida. Poucos ainda possuem a habilidade de cura para enfrentar armas tão malignas. Mas farei o que puder. Sentou-se no chão e, tomando o punho da arma, depositou-o nos joelhos e cantou sobre ele uma lenta canção em idioma estranho. Depois, pondo-o de lado, virou-se para Frodo e falou em tom suave palavras que os demais não puderam entender. Da bolsa que trazia no cinto, tirou as folhas compridas de uma planta. Estas folhas, disse, andei longe para encontrá-las, pois esta planta não cresce nas colinas áridas, mas nos matagais ao sul da estrada. Encontrei-a no escuro pelo aroma de suas folhas. Esmagou uma folha entre os dedos e ela emitiu uma fragrância doce e pungente. Foi sorte eu conseguir encontrá-la, pois é uma planta curativa que os homens do oeste trouxeram à Terra-média. Áthelas eles a chamaram, e agora ela cresce esparsa, e somente perto de lugares onde eles habitavam ou acampavam antigamente, e não é conhecida no norte, exceto por alguns dentre os que vagam no ermo. Tem grandes virtudes, mas em um ferimento como este, seus poderes curativos poderão ser pequenos. Jogou as folhas em água fervente e banhou o ombro de Frodo. A fragrância do vapor era refrescante, e aqueles que não estavam feridos sentiram as mentes calmas e limpas. A erva também teve algum poder sobre a ferida, pois Frodo sentiu que a dor e também a sensação de frio gélido diminuíram em seu flanco, mas não retornou a vida ao seu braço, e não conseguia erguer nem usar a mão. Arrependia-se amargamente de sua tolice, e repreendia-se pela fraqueza de vontade, pois percebia agora que, ao pôr o anel, obedecera não só ao seu próprio desejo, mas também à intenção imperiosa de seus inimigos. Perguntava-se se continuaria mutilado pelo resto da vida, e como haveriam agora de prosseguir na jornada. Sentia-se fraco demais para ficar em pé. Os demais discutiam essa mesma questão. Rapidamente decidiram abandonar o Topo do Vento o quanto antes. Penso agora, disse Passo Largo, que o inimigo estava vigiando este lugar durante alguns dias. Se Gandalf alguma vez chegou aqui, deve ter sido obrigado a ir embora e não vai retornar. Em todo caso, corremos grande perigo aqui após o anoitecer, desde o ataque de ontem à noite, e dificilmente encontraremos perigo maior em qualquer lugar aonde formos. Assim que a luz do dia estava plena, comeram alguma coisa às pressas e arrumaram as mochilas. Para Frodo era impossível caminhar, e assim dividiram entre os 4 a maior parte da bagagem deles e puseram Frodo no pônei. Nos últimos dias o pobre animal havia melhorado de forma maravilhosa. Já parecia mais gordo e forte e começara a demonstrar afeto pelos novos donos, especialmente por Sam. O tratamento de Bil Samambaia devia ter sido muito rigoroso para a viagem no ermo parecer tão melhor que sua vida anterior. Partiram em direção ao sul. Isso significava atravessar a estrada, mas era o caminho mais rápido para uma área mais arborizada. E precisavam de lenha, pois Passo Largo dizia que Frodo tinha de ser mantido aquecido, em especial durante a noite, e, ademais, o fogo seria proteção para todos eles. Também tinha o plano de abreviar a viagem cortando outra grande curva da estrada. A leste, além do Topo do Vento, ela mudava de percurso e fazia uma larga volta para o norte. Avançaram devagar e com cautela em redor das encostas sudoestes da colina, e em pouco tempo alcançaram a beira da estrada.
Não havia sinal dos cavaleiros. Mas, bem quando atravessavam apressados, ouviram ao longe 2 gritos. Uma voz fria chamando e uma voz fria respondendo. Trêmulos, avançaram num salto e rumaram para os matagais à frente. O terreno diante deles fazia um declive para o sul, mas era ermo e sem trilhas. Arbustos e árvores mirradas cresciam em densos capões entremeados de amplos espaços áridos. O capim era escasso, grosseiro e cinzento, e as folhas dos matagais eram desbotadas e decíduas. Era uma região triste, e a viagem foi lenta e desanimada. Falavam pouco na penosa caminhada. O coração de Frodo afligia-se ao vê-los andando ao lado dele, de cabeças baixas e costas arqueadas com os fardos. O próprio Passo Largo parecia cansado e pesaroso. Antes que terminasse a caminhada do primeiro dia, a dor de Frodo recomeçou a aumentar, mas ele ficou muito tempo sem falar nela. Passaram-se 4 dias sem que o terreno ou o cenário se alterassem muito, exceto que atrás deles o topo do vento submergia devagar, e à frente as montanhas distantes assomavam um pouco mais próximas. Porém, desde aquele grito longínquo, não haviam visto nem ouvido sinal de que o inimigo notara sua fuga ou os estivesse seguindo. Temiam as horas escuras e faziam vigias aos pares à noite, esperando ver a qualquer hora formas negras espreitando na noite cinzenta, fracamente iluminada pela lua velada por nuvens. Mas nada viram, e não ouviram ruído senão o suspiro de folhas murchas e capim. Nem uma vez tiveram a sensação da presença do mal que os assaltara antes do ataque no vale. Parecia demais esperar que os cavaleiros já tivessem perdido sua trilha outra vez. Quem sabe estavam esperando para realizar alguma emboscada em lugar confinado. Ao fim do 5º dia, o terreno recomeçou a subir lentamente, saindo do vale largo e raso aonde tinham descido. Passo Largo, então, retornou o percurso para o nordeste, e no 6º dia alcançaram o alto de uma longa encosta pouco inclinada, e viram muito à frente um agrupamento de colinas arborizadas. Muito abaixo de si viam a estrada circundando os sopés das colinas, e à direita um rio cinzento reluzia pálido à débil luz do sol. Ao longe, entreviam mais outro rio, num vale pedregoso meio envolto em névoa. Temo que aqui precisemos voltar à estrada por um tempo, disse Passo Largo. Chegamos agora ao rio Fontegris, que os elfos chamam de Mifeifel. Ele desce correndo da charneca Ethen, os morros dos Trolls ao norte de Valfenda, e conflui com o Ruidoságua lá longe no sul. Alguns o chamam de Griságua depois disso. É um grande curso d'água antes de encontrar o mar. Não há como cruzá-lo abaixo de suas nascentes na charneca Ethen, a não ser pela última ponte onde a estrada atravessa. Qual é o outro rio que podemos ver lá longe? Perguntou Merry. Aquele é o Ruidoságua, o Bruinen de Valfenda, respondeu Passo Largo. A estrada corre ao longo da borda das colinas por muitas milhas, da ponte até o val do Bruinen. Mas ainda não imaginei como havemos de atravessar essa água. Um rio de cada vez. Certamente teremos sorte se não encontrarmos a última ponte ocupada por adversários. No dia seguinte, cedo de manhã, chegaram novamente à beira da estrada. Sam e Passo Largo foram em frente, mas não encontraram sinal de quaisquer viajantes ou cavaleiros. Ali, sob a sombra das colinas, caíra um pouco de chuva. Passo Largo julgou que isso fora 2 dias antes, e ela lavara todas as pegadas. Desde então não passara nenhum cavaleiro, até onde ele conseguia ver. Apressaram-se com toda a velocidade possível, e depois de 1 ou 2 milhas, viram a última ponte à frente, ao pé de um declive curto e íngreme. Temiam ver vultos negros esperando ali, mas não viram nenhum. Passo Largo fez com que se escondessem num matagal à beira da estrada enquanto ele avançava para explorar. Pouco depois voltou correndo.
Não consigo ver sinal do inimigo, disse, e muito desconfio do que isso significa. Mas encontrei algo muito estranho. Estendeu a mão e mostrou uma única joia de verde pálido. Encontrei-a na lama no meio da ponte, afirmou ele. É um berilo, uma pedra élfica. Não sei dizer se foi posta lá ou se caiu por acaso. Mas ela me traz esperança. Vou tomá-la como sinal de que podemos atravessar a ponte. Mas além daí não me atrevo a percorrer a estrada sem algum sinal mais claro. Seguiram em frente de imediato. Atravessaram a ponte em segurança, sem ouvir ruído senão a água em redemoinho nos seus 3 grandes arcos. Uma milha avante chegaram a uma ravina estreita que levava para o norte através das terras acidentadas, à esquerda da estrada. Ali Passo Largo se desviou, e logo estavam perdidos numa região sombria de árvores escuras, fazendo curvas entre os sopés de colinas soturnas. Os hobbits ficaram contentes de deixarem para trás as terras tristonhas e a estrada perigosa. Mas aquela nova região parecia ameaçadora e inóspita. À medida que avançavam, as colinas ao redor cresciam cada vez mais. Aqui e ali, nas alturas e cristas, viam vislumbres de antigas muralhas de pedra e de ruínas de torres. Tinha um aspecto agourento. Frodo, que não estava caminhando, tinha tempo de olhar à frente e pensar. Recordou o relato que Bilbo fizera de sua jornada e as torres ameaçadoras nas colinas ao norte da estrada, na área próxima da mata dos Trolls, onde ocorrera sua primeira aventura séria. Frodo imaginou que agora estivessem na mesma região e perguntou-se se acaso passariam perto daquele ponto. Quem vive nesta terra? Perguntou. E quem construiu essas torres? É região de Trolls? Não, disse Passo Largo. Trolls não constroem. Ninguém vive nesta terra. Os homens moraram aqui outrora, eras atrás, mas agora não resta nenhum. Tornaram-se um povo mau, como dizem as lendas, pois caíram sob a sombra de Angmar. Porém, foram todos destruídos na guerra que trouxe o fim do Reino do Norte. Mas agora isso faz tanto tempo que as colinas os esqueceram, apesar de ainda jazer uma sombra sobre a terra. Onde aprendeu essas histórias, se a terra toda é vazia e esquecida? Perguntou Peregrine. As aves e as feras não contam histórias desse tipo. Os herdeiros de Elendil não se esquecem de todas as coisas do passado, disse Passo Largo. E muito mais do que posso contar é recordado em Valfenda. Você esteve muitas vezes em Valfenda? Indagou Frodo. Estive, disse Passo Largo. Morei lá certa vez e ainda retorno quando posso. Lá está meu coração. Mas não é minha sina sentar-me em paz, mesmo na bela casa de Elrond. Agora as colinas começavam a rodeá-los. A estrada atrás continuava a caminho do rio Bruinen, mas ambos já estavam escondidos de suas vistas. Os viajantes chegaram a um vale comprido, estreito, profundamente fendido, escuro e silencioso. Árvores com raízes velhas e retorcidas estavam suspensas sobre os penhascos e se aglomeravam mais atrás em encostas ascendentes de pinheiros. Os hobbits estavam exaustos. Avançavam devagar, pois tinham que achar o caminho numa região sem trilhas, impedidos por árvores caídas e rochas despencadas. Enquanto podiam, evitavam escaladas, pelo bem de Frodo, e porque de fato era difícil encontrar algum caminho que os tirasse de dentro dos estreitos vales. Haviam passado 2 dias naquela região quando o tempo se tornou úmido. O vento começou a soprar continuamente do oeste, derramando a água dos mares distantes nas escuras cabeças das colinas, em chuva fina e encharcadiça. Ao cair da noite, estavam todos empapados, e o acampamento foi tristonho, pois não conseguiam fazer o fogo pegar. No dia seguinte, as colinas se ergueram ainda mais altas e íngremes diante deles, e foram forçados a se voltar para o norte, saindo do curso. Passo Largo parecia ficar ansioso.
Fazia quase 10 dias que haviam partido do topo do vento e o estoque de víveres estava começando a rarear. Continuava chovendo. Naquela noite acamparam numa plataforma de pedra com uma muralha de rocha por trás, onde havia uma caverna rasa, um mero recorte no penhasco. Frodo estava inquieto. O ar gélido e a umidade haviam tornado sua ferida mais dolorosa que antes, e a dor e a sensação de friagem mortal lhe roubaram o sono. Estava deitado, agitando-se e virando-se, escutando temerosos, furtivos barulhos noturnos. O vento em frestas da rocha, a água pingando, um estalo, a súbita queda estrepitosa de uma pedra solta. Sentia que formas negras avançavam para sufocá-lo. Mas, quando se ergueu, nada viu senão as costas de Passo Largo, sentado com a coluna arqueada, fumando seu cachimbo e vigiando. Deitou-se outra vez e caiu num sonho inquieto em que caminhava na grama em seu jardim no condado. Mas isso lhe pareceu fraco e obscuro, menos nítido que as altas sombras negras que espiavam por cima da sebe. Pela manhã despertou e viu que a chuva cessara. As nuvens ainda eram espessas, mas estavam se desfazendo, e pálidas faixas azuis apareciam entre elas. O vento mudava outra vez de direção. Não partiram cedo. E imediatamente após o de jejum, frio e desconfortável, Passo Largo saiu sozinho, mandando os demais ficarem sob o abrigo do penhasco até que ele voltasse. Iria escalar, se pudesse, e observar a forma do terreno. Quando voltou, não os tranquilizou. Viemos longe demais para o norte, disse ele, e precisamos encontrar algum modo de rumar outra vez para o sul. Se continuarmos nesta direção, vamos chegar aos vales Ethen bem ao norte de Valfenda. É uma região de trolls e pouco a conheço. Talvez possamos encontrar um caminho de passagem e alcançar Valfenda pelo norte, mas levaria demasiado tempo, pois não conheço o caminho e nossa comida não iria durar. Portanto, de um jeito ou de outro, temos de achar o Val do Bruinen. Passaram o resto do dia escalando um terreno rochoso. Encontraram uma passagem entre duas colinas que os levou a um vale correndo para o sudeste, a direção que queriam tomar. Mas ao fim do dia descobriram que outra vez o caminho estava bloqueado por uma crista de terreno alto. Sua borda escura diante do céu estava quebrada em muitas pontas nuas, como os dentes de uma serra rombuda. Podiam escolher entre voltar ou escalá-la. Decidiram tentar a escalada, mas ela demonstrou ser muito difícil. Não demorou para Frodo ser obrigado a apear e se esforçar a pé. Mesmo assim, várias vezes quase desistiram de subir com o pônei, ou, na verdade, de encontrar uma trilha para si, carregados que estavam. A luz quase desaparecera, e estavam todos exaustos, quando finalmente alcançaram o topo. Haviam subido a uma estreita sela entre dois pontos mais elevados, e pouco adiante o terreno descia outra vez, íngreme. Frodo jogou-se ao chão e lá ficou deitado com calafrios. Seu braço esquerdo estava inerte, e o flanco e o ombro davam a sensação de terem garras geladas sobre eles. As árvores e as rochas em redor lhe pareciam sombrias e apagadas. "Não podemos ir mais longe", disse Merry a Passo Largo. "Temo que tenha sido demais para Frodo. Estou terrivelmente aflito por ele. O que havemos de fazer? Você crê que serão capazes de curá-lo em Valfenda, se é que vamos chegar lá?" "Havemos de ver", respondeu Passo Largo. "Não há mais nada que eu possa fazer no ermo. E é principalmente por causa do seu ferimento que estou tão ansioso por avançar. Mas concordo que não podemos prosseguir esta noite." "O que há com meu patrão?" perguntou Sam em voz baixa, olhando suplicante para Passo Largo. "Sua ferida era pequena e já fechou. Não se vê nada a não ser um sinal frio e branco no ombro." "Frodo foi tocado pelas armas do inimigo", disse Passo Largo. "E há algum veneno ou mal em ação que está além de minha habilidade de expulsar. Mas não perca a esperança, Sam." A noite foi fria no alto da crista. Fizeram uma pequena fogueira embaixo das raízes retorcidas
de um velho pinheiro que se inclinava sobre um buraco raso. Parecia que ali tinha sido uma pedreira antigamente. Sentaram-se encolhidos uns junto aos outros. O vento soprava gélido pela passagem, e ouviam as copas das árvores mais embaixo, gemendo e suspirando. Frodo jazia meio em sonho, imaginando que infindas asas escuras voavam acima dele, e que nas asas estavam montados perseguidores que o buscavam em todas as covas das colinas. A manhã raiou luminosa e bonita. O ar estava limpo e a luz era pálida e clara no céu lavado pela chuva. Seus corações se encorajaram, mas ansiavam pelo sol que lhes aquecesse os membros frios e enrijecidos. Assim que clareou, Passo Largo levou Merry consigo e foram examinar a região desde a elevação a leste da passagem. O sol nascera e brilhava intensamente quando ele voltou com novas mais confortantes. Já estavam indo mais ou menos na direção certa. Se fossem em frente, descendo o lado oposto da crista, teriam as montanhas à sua esquerda. Um pouco avante, Passo Largo tinha vislumbrado o Ruidoságua outra vez, e sabia que, apesar de estar escondida da visão, a estrada para o val não estava longe do rio, e ficava do lado mais próximo. Precisamos rumar para a estrada outra vez, disse ele. Não podemos ter esperança de achar uma trilha nestas colinas. Seja qual for o perigo que a assola, a estrada é nosso único caminho para o val. Logo depois de comerem, partiram outra vez. Desceram lentamente pelo lado meridional da crista, mas o caminho era muito mais fácil do que esperavam, pois daquele lado a encosta era muito menos íngreme, e logo Frodo conseguiu montar de novo. O pobre pônei velho de Bil Samambaia estava desenvolvendo um talento inesperado para achar a trilha e para poupar o cavaleiro de quantos solavancos pudesse. O grupo animou-se de novo. O próprio Frodo sentia-se melhor à luz matutina, mas, vez por outra, uma névoa parecia obscurecer-lhe a visão e passava as mãos por cima dos olhos. Pippin estava um pouco à frente dos demais. Subitamente virou-se para trás e o chamou. — Há uma trilha aqui! —exclamou. Quando o alcançaram, viram que não se enganara. Havia nitidamente o começo de uma trilha que subia com muitas voltas da mata lá embaixo e desaparecia no cume mais atrás. Em alguns lugares estava apagada e coberta de vegetação, ou sufocada por pedras e árvores caídas. Mas parecia que em alguma época fora muito usada. Era uma trilha feita por braços fortes e pés pesados. Aqui e ali, árvores velhas tinham sido cortadas ou quebradas, e grandes rochas fendidas ou jogadas de lado para abrir caminho. Seguiram a trilha por certo tempo, pois ela representava o caminho mais fácil para descerem, mas andaram com cautela, e sua ansiedade cresceu quando entraram na mata escura e a trilha ficou mais evidente e larga. Saindo repentinamente de um cinturão de abetos, ela descia íngreme por uma ladeira e fazia uma curva fechada à esquerda, virando o canto de uma encosta rochosa da colina. Quando chegaram ao canto, olharam em volta e viram que a trilha corria sobre uma faixa plana abaixo da face de um penhasco baixo, com árvores suspensas. Na muralha de pedra havia uma porta, pendendo torta e entreaberta de uma grande dobradiça. Todos pararam diante da porta. Havia uma caverna ou câmara rochosa atrás dela, mas nada se via na escuridão lá dentro. Passo Largo, Sam e Merry empurraram com toda a força e conseguiram abrir a porta um pouco mais, e então Passo Largo e Merry entraram. Não foram longe, pois no chão havia muitos ossos velhos, e nada mais se via perto da entrada, senão alguns grandes jarros vazios e potes quebrados. — Com certeza é uma toca de troll, se é que já houve uma, afirmou Pippin. — Saiam vocês dois e vamos embora. Agora sabemos quem fez a trilha, e é melhor sair dela depressa. — Acho que não é preciso, disse Passo Largo saindo. Certamente é uma toca de troll, mas parece estar abandonada faz tempo. Não acho que precisemos ter medo, mas vamos continuar a descer com cautela e havemos de ver. A trilha prosseguiu depois da porta,
e, virando outra vez à direita, após o trecho plano, mergulhou por uma encosta de árvores densas. Pippin, não querendo mostrar a Passo Largo que ainda estava com medo, foi na frente com Merry. Sam e Passo Largo vinham atrás, um de cada lado do pônei de Frodo, pois a trilha já era bastante larga para 4 ou 5 hobbits andarem lado a lado. Mas não haviam ido muito longe quando Pippin voltou correndo, seguido por Merry. Ambos pareciam aterrorizados. — Lá tem trolls! —exclamou Pippin ofegante. — Lá embaixo, numa clareira da mata, não muito longe. Nós os vimos através dos troncos das árvores. São muito grandes. — Vamos até lá para olhá-los —indicou Passo Largo, apanhando um bastão. Frodo nada disse, mas Sam parecia assustado. O sol já estava alto e brilhava através dos galhos meio desfolhados das árvores, iluminando a clareira com brilhantes manchas de luz. Detiveram-se de súbito na beira e espiaram através dos troncos, prendendo a respiração. Ali estavam parados os trolls. 3 trolls grandes. Um estava curvado e os outros 2 de pé, olhando para ele. Passo Largo avançou despreocupado. — Levante-se, pedra velha! —ordenou ele e quebrou o bastão no troll curvado. Nada aconteceu. Ouviu-se um grito de espanto sufocado dos hobbits e então o próprio Frodo riu. — Bem, comentou ele, estamos esquecendo nossa história familiar. Estes devem ser os mesmos 3 que foram apanhados por Gandalf, brigando pelo jeito certo de cozinhar 13 anãos e um hobbit. — Eu não fazia ideia de que estávamos perto desse lugar, disse Pippin. Conhecia bem a história. Bilbo e Frodo a haviam contado com frequência, mas de fato ele jamais acreditara em mais da metade. Mesmo agora olhava para os trolls de pedra com suspeita, perguntando-se se alguma magia não poderia de repente trazê-los de volta à vida. Vocês não apenas estão esquecendo sua história familiar, mas também tudo que já sabiam sobre trolls, comentou Passo Largo. É plena luz do dia, com sol forte, e ainda assim vocês voltam tentando me assustar com um relato de trolls vivos esperando por nós nesta clareira. Seja como for, devem ter notado que um deles tem um velho ninho de pássaro atrás da orelha. Seria um enfeite bem comum para um troll vivo. Todos riram. Frodo sentiu seu ânimo revivendo. A lembrança da primeira aventura bem-sucedida de Bilbo era encorajadora. O sol também estava morno e reconfortante, e a névoa diante dos seus olhos parecia dissipar-se um pouco. Descansaram por algum tempo na clareira e fizeram a refeição do meio-dia bem embaixo da sombra das grandes pernas dos trolls. — Alguém não pode nos cantar uma canção enquanto o sol está alto? Perguntou Merry depois de terminarem. Faz dias que não ouvimos uma canção nem uma história. — Não desde o topo do vento, disse Frodo. Os demais olharam-no. — Não se preocupem comigo, acrescentou. Sinto-me muito melhor, mas não acho que poderia cantar. Quem sabe Sam possa desenterrar alguma coisa da memória. — Vamos lá, Sam, comentou Merry. Há mais coisa armazenada em sua cabeça do que você revela. — Isso eu não sei, respondeu Sam. Mas será que isto serve? Não é o que eu chamo de poesia de verdade, se me entende. Só uma coisinha tola. Mas estas velhas imagens aqui me fizeram lembrar. De pé, com as mãos atrás das costas, como se estivesse na escola, começou a cantar uma antiga melodia. Troll senta sozinho na pedra do caminho, resmungando e roendo um osso magrinho. Já faz mais de 1 ano, nem tem mais tutano, pois carne já não se acha. Racha, taxa. Na caverna do morro vive sozinho, e carne já não se acha. Lá vem o Tom com calçado do bom, e diz ao troll em alto e bom som: é a canela, é sim, do meu velho tio Tim, que devia estar lá no túmulo. Úmulo, cúmulo. O Tim já se foi faz anos, sei não, pensei que jazia no túmulo. Diz o troll: meu rapaz, já peguei, tanto faz. O osso da cova sem remorso se traz. Era morto tio como pedra de rio, quando eu encontrei a canela. Aquela? Balela?
para oferecê-la a um troll voraz. Não vai fazer falta canela. Distão não se vê porque é que você vai pegando assim sem qualquer mercê. A canela subtrai do irmão do meu pai. Entregue o velho osso. Grosso, insosso. Está morto sim, mas não tem o quê. Entregue o velho osso. Na minha caverna de Stroll com baderna, eu devoro você e roço a perna. Refeição principesca é carne bem fresca. Você vai a sentir o meu dente. Quente, de repente. Roer pele, osso já me consterna. Vou jantar coisa bem diferente. Mas antes que creia ter pegado a ceia das mãos lhe escapa, nem inteira, nem meia, nem bem se refaz, já Tom vem por trás, dá-lhe um chute a servir de lição. Missão? Remissão? Tom pensou que um pé lá atrás, bota cheia pro troll ia servir de lição. Mas cruel que cimento é o assento de um troll da montanha, velho e odiento, menos mal se esmigalha seu pé na muralha que o fundilho do troll nada sente. Saliente! Valente! O velho troll ri ao ouvir o lamento, pois sabe o dedão como sente. Após esse tranco, todo de dor está branco, e sem botas nos pés pra valer ficou manco. Mas troll não se importa e o que o conforta é o osso roubado do dono. Patrono? Abono! O fundilho do troll nada sente, sou franco, nem o osso roubado do dono. Bem, isso é um alerta para todos nós, riu-se Mary. Ainda bem que usou um bastão e não a mão, passo largo. Onde encontrou isso, Sam? Perguntou Pippin. Nunca ouvi essa letra antes. Sam murmurou algo inaudível. É da cabeça dele, é claro, disse Frodo. Estou aprendendo muita coisa sobre Sam Gamgee nesta viagem. Primeiro era conspirador, agora é bufão. Vai acabar se tornando um mago ou um guerreiro. Espero que não, comentou Sam. Não quero ser nada disso. À tarde, prosseguiram pela mata. Provavelmente estavam seguindo a mesma trilha que Gandalf, Bilbo e os anãos tinham usado muitos anos antes. Algumas milhas adiante, saíram no topo de uma alta ribanceira acima da estrada. Naquele ponto, a estrada deixara o Fonte Gris muito para trás em seu vale estreito, e agora ela se apegava aos sopés das colinas, rolando e serpenteando para o leste, entre bosques e encostas cobertas de urze, rumo ao val e às montanhas. Não muito além, na margem, Passo Largo apontou para uma pedra no capim. Nela, entalhadas grosseiramente e agora muito desgastadas, ainda se viam runas anânicas e marcas secretas. Aí está, disse Mary. Essa deve ser a pedra que marcava o lugar onde foi escondido o ouro dos Trolls. Quanto resta da porção de Bilbo é o que me pergunto, Frodo. Frodo olhou para a pedra e desejou que Bilbo não tivesse levado para casa nenhum tesouro mais perigoso, nem menos fácil de se desfazer. Nada, respondeu ele. Bilbo doou tudo. Ele me disse que não sentia que fosse seu de verdade, já que vinha de ladrões. A estrada se estendia quieta sob as longas sombras da tardinha. Não se via sinal de quaisquer outros viajantes. Já que agora não havia outro percurso possível, desceram da ribanceira e, virando-se para a esquerda, partiram o mais depressa que conseguiram. Logo uma encosta das colinas bloqueou a luz do sol, que descia depressa. Um vento frio soprou ao seu encontro, descendo das montanhas à frente. Estavam começando a buscar um lugar fora da estrada onde pudessem acampar à noite, quando ouviram um som que trouxe o medo súbito de volta a seus corações. O ruído de cascos atrás deles. Olharam para trás, mas não conseguiam enxergar longe por causa das muitas curvas e reviravoltas da estrada. O mais depressa possível, subiram com mãos e pés para longe do caminho batido, até a urze alta e o matagal de arandos nas encostas acima, até chegarem a um pequeno capão de aveleiras densas. Espiando por entre os arbustos, podiam ver a estrada, apagada e cinzenta à luz minguante, uns 30 pés abaixo deles. O som dos cascos aproximou-se.
Andavam depressa, com um leve clipete-clipete-clip. Então lhes pareceu que ouviam fracamente, como se a brisa os soprasse para longe, um tênue tinido, como de sinetas tocando. Isso não soa como o cavalo de um cavaleiro negro, disse Frodo, escutando atentamente. Os outros hobbits concordaram, esperançosos que assim era, mas ficaram todos cheios de suspeita. Fazia tanto tempo que temiam uma perseguição que qualquer som detrás deles parecia agourento e ameaçador. Mas Passo Largo já se inclinava para a frente, agachado no chão, com uma mão na orelha e uma expressão de alegria no rosto. A luz se apagava e as folhas dos arbustos farfalhavam baixinho. Os sinos já tiniam mais nítidos e mais próximos, e clipete-clipe vinham os rápidos pés trotando. Subitamente avistaram lá embaixo um cavalo branco, reluzindo nas sombras, correndo veloz. Na penumbra, seu cabresto rebrilhava e piscava, como se estivesse engastado com gemas semelhantes a estrelas vivas. A capa do cavaleiro esvoaçava atrás dele, e seu capuz estava abaixado. Seus cabelos dourados fluíam reluzentes ao vento de sua corrida. A Frodo parecia que uma luz branca atravessava a forma e a veste do cavaleiro, como por um fino véu. Passo Largo saiu do esconderijo com um salto e correu para baixo rumo à estrada, pulando através da urze com um grito. Mas, mesmo antes que ele tivesse se movido ou chamado, o cavaleiro refreara o cavalo e parara, erguendo os olhos para o matagal onde eles estavam. Quando viu Passo Largo, apeou e correu ao seu encontro, exclamando: "Aina Veduin Dúnadan, Maigovanen!" Sua fala e sua clara voz ressoante não deixaram dúvida nos corações deles. O cavaleiro pertencia ao povo dos elfos. Ninguém mais que morasse no vasto mundo tinha vozes tão belas de se ouvir. Mas parecia haver uma nota de pressa ou medo em seu chamado, e viram que agora ele falava rápida e urgentemente com Passo Largo. Logo Passo Largo lhes acenou, e os hobbits saíram dos arbustos e se apressaram a descer para a estrada. "Este é Glorfindel, que habita a casa de Elrond", apresentou o Passo Largo. "Salve bom encontro, afinal", disse o senhor élfico a Frodo. "Fui enviado de Valfenda para vos procurar. Temíamos que estivesseis correndo perigo na estrada." "Então, Gandalf chegou a Valfenda?" exclamou Frodo alegre. Não chegara quando parti. Mas isso faz 9 dias, respondeu Glorfindel. Elrond recebeu notícias que o perturbaram. Alguns da minha gente, viajando em vossa terra além do Baranduin, souberam que havia algo errado e enviaram mensagens o mais depressa que podiam. Disseram que os 9 estavam à larga e que vós estáveis perdidos, portando um grande fardo sem orientação, pois Gandalf não retornara. Mesmo em Valfenda, poucos há que possam sair abertamente contra os 9, mas os que havia, Elrond enviou rumo ao norte, oeste e sul. Pensava-se que pudesseis vos desviar muito para evitar a perseguição e vos perdesseis no ermo. Coube a mim tomar a estrada e cheguei à ponte de Mifelfel, e ali deixei um sinal cerca de 7 dias atrás. 3 dos serviçais de Sauron estavam sobre a ponte, mas recuaram e eu os persegui rumo ao oeste. Topei também com 2 outros, mas eles se desviaram para o sul. Desde então tenho buscado vossa trilha. Encontrei-a 2 dias atrás e a segui por sobre a ponte. E hoje percebi onde haveis descido das colinas outra vez. Mas vamos lá, não há tempo para mais notícias. Já que estais aqui, precisamos arriscar o perigo da estrada e partir. Há 5 em nosso encalço, e quando encontrarem vossa trilha na estrada, eles nos perseguirão como o vento. E não são todos. Onde hão de estar os outros 4 eu não sei. Receio que possamos descobrir que o Val já está dominado por nossos inimigos. Enquanto Glorfindel falava, as sombras da tarde se aprofundavam. Frodo sentiu que um grande cansaço o dominava. Desde que o sol começara a se pôr, a névoa diante de seus olhos havia ficado mais escura, e ele sentia que uma sombra se interpunha
diante dos rostos de seus amigos. Agora a dor o acometeu e ele sentiu frio. Titubeou, agarrando o braço de Sam. Meu patrão está doente e ferido, disse Sam com raiva. Ele não pode continuar cavalgando depois do pôr do sol. Precisa de descanso. Glorfindel apanhou Frodo, que desabava no chão, e, tomando-o gentilmente nos braços, olhou seu rosto com grave ansiedade. Passo Largo falou brevemente do ataque ao acampamento sob o topo do vento e do punhal mortífero. Pegou o punho que guardara e o entregou ao elfo. Glorfindel estremeceu ao tomá-lo, mas olhou-o atentamente. Há coisas malévolas escritas neste punho, afirmou ele. Apesar de vossos olhos talvez não as poderem ver. Guarda-o, Aragorn, até que cheguemos à casa de Elrond. Mas cuida-te e manuseia-o quanto menos. Ai! Os ferimentos desta arma ultrapassam minha habilidade de cura. Farei o que puder. Porém, ainda mais peço-te agora que avances sem descanso. Examinou com os dedos a ferida do ombro de Frodo e seu rosto se tornou mais sério, como se estivesse perturbado pelo que descobrira. Mas Frodo sentiu que o gelo no flanco e no braço diminuiu. Um pouco de calor insinuou-se do ombro para a mão e a dor amainou. A penumbra da tarde parecia tornar-se mais clara em seu redor, como se uma nuvem tivesse sido removida. Voltou a ver mais claramente os rostos dos amigos e retornou-lhe um tanto de nova esperança e força. Tu hás de montar meu cavalo, disse Glorfindel. Encurtarei os estribos até a beira da sela e precisas sentar-te o mais firme possível. Mas não precisas temer. Meu cavalo não deixará cair um cavaleiro que eu o mande levar. Seu passo é leve e macio, e se o perigo se aproximar demais, ele te carregará com uma presteza com que nem as negras montarias do inimigo podem competir. Não me carregará, exclamou Frodo. Não o montarei se for carregado para Valfenda ou qualquer outro lugar abandonando meus amigos ao perigo. Glorfindel sorriu. Duvido muito, disse ele, que teus amigos estarão em perigo se não estiveres com eles. Creio que a perseguição seguiria a ti e nos deixaria em paz. És tu, Frodo, e aquilo que levas, que nos põe a todos em perigo. Para isso, Frodo não tinha resposta, e foi convencido a montar no cavalo branco de Glorfindel. O pônei, por sua vez, foi carregado com boa parte do fardo dos demais, de forma que estes agora marchavam mais leves e por certo tempo fizeram boa velocidade. Mas os hobbits começaram a achar difícil acompanhar os pés do elfo, velozes e incansáveis. Ele os conduziu avante para a boca da escuridão, e ainda avante sob a profunda noite nebulosa. Não havia estrela nem lua. Só no cinzento do amanhecer ele permitiu que parassem. Àquela altura, Pippin, Merry e Sam estavam quase dormindo em suas pernas trôpegas, e o próprio Passo Largo, a julgar pela curvatura de seus ombros, parecia exausto. Frodo estava sentado no cavalo em sonho sombrio. Lançaram-se urze abaixo, algumas jardas da beira da estrada, e caíram no sono de imediato. Mal pareciam ter fechado os olhos quando Glorfindel, que se pusera de guarda enquanto dormiam, voltou a acordá-los. O sol já subira bastante na manhã, e as nuvens e névoas da noite haviam desaparecido. Bebei isto, disse Glorfindel, servindo a cada um, por sua vez, um pouco da bebida que tinha em seu cantil de couro guarnecido de prata. Era límpida como água da fonte, e não tinha gosto, e não dava na boca a sensação de frescor nem de calor. Mas a força e o vigor pareciam fluir para todos os seus membros quando a beberam. Comidos após aquela beberagem, o pão amanhecido e as frutas secas, que agora era tudo o que lhes restava, pareciam satisfazer melhor a sua fome do que muitos bons desjejuns do condado. Haviam descansado um tanto menos que 5 horas quando tomaram a estrada outra vez. Glorfindel ainda os apressava e só permitiu 2 breves paradas durante a marcha do dia. Deste modo, percorreram quase 20 milhas antes do pôr do sol
e chegaram a um ponto onde a estrada se curvava à direita e descia em direção ao fundo do vale, já rumando direto para o Bruinen. Até então não houvera sinal, nem som de perseguição que os hobbits pudessem ver ou ouvir. Mas muitas vezes Glorfindel parava e escutava por um momento quando se atrasavam, e um ar de ansiedade lhe toldava o rosto. Uma ou duas vezes falou com passo largo em língua élfica. Mas, por ansiosos que estivessem seus guias, estava claro que os hobbits não poderiam ir mais longe naquela noite. Estavam dando passos em falso, tontos de exaustão, incapazes de pensar em outra coisa senão seus pés e suas pernas. A dor de Frodo tinha redobrado, e durante o dia as coisas em seu redor se esvaíam em sombras de um cinza fantasmagórico. Quase recebeu de bom grado a chegada da noite, pois aí o mundo parecia menos pálido e vazio. Os hobbits ainda estavam exaustos quando partiram de novo na manhã seguinte. Ainda havia muitas milhas a percorrer entre o lugar onde estavam e o val, e andavam cambaleando no melhor passo que lhes era possível. Nosso perigo será maior logo antes de alcançarmos o rio, disse Glorfindel, pois meu coração me alerta de que agora a perseguição é rápida em nosso encalço e outro perigo pode estar aguardando junto ao val. A estrada ainda descia continuamente, e agora em alguns lugares havia muito capim de ambos os lados, onde os hobbits caminhavam quando podiam, para aliviar os pés cansados. No final da tarde chegaram a um lugar onde a estrada passava subitamente embaixo da obscura sombra de altos pinheiros, e depois mergulhava em um profundo corte com paredes íngremes e úmidas de pedra vermelha. Corriam ecos à medida que eles avançavam às pressas, e parecia haver o som de muitas passadas seguindo as deles. De repente, como se passasse por um portão de luz, a estrada voltou a sair pela extremidade do túnel para o ar livre. Ali, no sopé de um declive escarpado, viram diante de si uma milha longa e plana, e além dela, o val de Valfenda. Do outro lado havia uma ribanceira parda íngreme, por onde subia uma trilha serpenteante, e atrás dela as altas montanhas, encosta sobre encosta e pico após pico, se erguiam para o céu desbotado. Ainda havia um eco como de pés que os perseguissem no corte atrás deles. Um ruído sussurrante, como se um vento se erguesse e fluísse pelos ramos dos pinheiros. Num momento, Glorfindel virou-se e escutou, e então saltou para diante com um grito intenso. — Fugi! Exclamou. — Fugi! O inimigo está atrás de nós! O cavalo branco deu um pulo adiante. Os hobbits desceram o declive correndo. Glorfindel e Passo Largo seguiram na retaguarda. Tinham somente atravessado metade do trecho plano quando veio, de repente, o ruído de cavalos galopando. Pelo portão, nas árvores que tinham acabado de deixar, saiu um cavaleiro negro. Refreou o cavalo e parou, oscilando na sela. Outro o seguiu, e depois outro, e depois mais dois. — Cavalga em frente, cavalga! Gritou Glorfindel para Frodo. Este não obedeceu de imediato, pois foi tomado por uma estranha relutância. Reduzindo o passo do cavalo, virou-se e olhou para trás. Os cavaleiros pareciam estar sentados em suas grandes montarias como estátuas ameaçadoras em uma colina, escuras e sólidas, enquanto todas as matas e terras em seu redor recuavam como que numa névoa. De repente soube em seu coração que, em silêncio, lhe estavam ordenando que esperasse. Então o medo e o ódio despertaram nele de súbito. Sua mão deixou a rédea e agarrou o punho da espada e sacou-a com um lampejo rubro. — Cavalga! Cavalga! Exclamou Glorfindel. E depois, em alto e bom som, gritou para o cavalo em língua élfica. — Norolim, Norolim, Asfaloth! Imediatamente o cavalo branco partiu de um salto e correu como o vento pelo último trecho da estrada. No mesmo momento, os cavalos negros pularam colina abaixo em perseguição, e dos cavaleiros veio um grito terrível, tal como Frodo ouvira enchendo as matas de horror muito longe, na Quarta Leste. Ele teve resposta, e, para a consternação de Frodo e seus amigos,
saíram voando das árvores e rochas à esquerda mais 4 cavaleiros. 2 tomaram a direção de Frodo. 2 galoparam loucamente para o val, para interceptarem sua fuga. Parecia-lhe que corriam como o vento, e que rapidamente se tornavam maiores e mais escuros à medida que suas trajetórias convergiam com a dele. Frodo olhou para trás por cima do ombro por um momento. Não conseguia mais ver os amigos. Os cavaleiros atrás dele estavam perdendo o terreno. Mesmo suas grandes montarias não eram páreo para a velocidade do branco cavalo élfico de Glorfindel. Olhou para a frente outra vez e a esperança se desfez. Não parecia haver chance de alcançar o val antes de ser interceptado pelos outros que tinham emboscado. Agora podia vê-los com clareza. Pareciam ter tirado os capuzes e as capas negras e estavam trajados de branco e cinza. Tinham espadas nuas nas mãos pálidas. Tinham elmos na cabeça. Seus olhos frios rebrilhavam e chamavam-no com vozes cruéis. O medo já preenchia toda a mente de Frodo. Não pensava mais na espada. Nenhum grito saiu dele. Fechou os olhos e se agarrou à crina do cavalo. O vento assobiava em seus ouvidos e as sinetas do arreio tilintavam, turbulentas e estridentes. Um hálito de frio mortal perpassou como uma lança, enquanto o cavalo élfico, com um último arranco, como um lampejo de fogo branco, veloz como se tivesse asas, passava bem diante do rosto do cavaleiro mais adiantado. Frodo ouviu o borrifo da água. Ela espumava em torno de seus pés. Sentiu o rápido arquejo e a ondulação quando o cavalo saiu do rio e subiu com esforço pela trilha pedregosa. Estava escalando a íngreme ribanceira. Tinha atravessado o val. Mas os perseguidores estavam logo atrás. No alto da ribanceira, o cavalo parou e se virou, relinchando feroz. Havia 9 cavaleiros na beira da água lá embaixo, e o espírito de Frodo acovardou-se diante da ameaça de seus rostos erguidos. Ele nada conhecia que os impedisse de atravessar com a mesma facilidade que ele, e sentiu que era inútil tentar fugir pela longa e incerta trilha do val até o limite de Valfenda, uma vez que os cavaleiros tivessem atravessado. De qualquer modo, sentia que lhe ordenavam urgentemente que parasse. Outra vez o ódio se agitou dentro dele, mas não tinha mais força para recusar. De repente, o primeiro cavaleiro esporeou o cavalo para que avançasse. Ele se deteve diante da água e empinou. Com grande esforço, Frodo sentou-se ereto e brandiu a espada. "Voltem!" gritou ele. "Voltem à terra de Mordor e não me sigam mais!" Sua voz soava fina e estridente a seus próprios ouvidos. Os cavaleiros pararam, mas Frodo não tinha o poder de Bombadil. Seus inimigos riram-se dele com um riso áspero e gélido. "Volte! Volte!" chamaram. "A Mordor o levaremos." "Voltem!" sussurrou ele. "O anel! O anel!" gritaram com vozes mortíferas. E de imediato o líder incitou o cavalo para dentro da água, seguido de perto por 2 outros. "Por Elbereth e por Lúthien na Bela!" disse Frodo com um último esforço, erguendo a espada. "Não hão de ter nem o anel e nem a mim!" Então, o líder, que já tinha atravessado metade do val, pôs-se de pé nos estribos, ameaçador, e ergueu a mão. Frodo ficou emudecido. Sentia a língua colar-se à boca e o coração batendo com dificuldade. Sua espada se partiu e caiu-lhe da mão trêmula. O cavalo élfico empinou e bufou. O primeiro cavalo negro quase pisara na margem. Nesse momento ouviu-se um rugido e um chiado, um som de águas ruidosas rolando muitas pedras. Vagamente Frodo viu que o rio diante dele se erguia, e por seu leito descia uma cavalaria emplumada de ondas. Pareceu a Frodo que chamas brancas tremeluziam em suas cristas e quase imaginou ver, em meio à água, brancos ginetes em brancos cavalos de crinas espumantes.
Os 3 cavaleiros que ainda estavam no meio do val foram dominados. Desapareceram subitamente, cobertos pela espuma furiosa. Os que estavam atrás recuaram aterrados. Com seus últimos sentidos que desfaleciam, Frodo ouviu gritos, e lhe pareceu ver, além dos cavaleiros que hesitavam na margem, um vulto brilhante de luz branca. E atrás dele corriam pequenas formas sombrias agitando chamas que fulguravam rubras na névoa cinzenta que caía sobre o mundo. Os cavalos negros foram tomados de loucura e, saltando à frente aterrados, levaram seus cavaleiros para dentro da torrente impetuosa. Seus gritos penetrantes afogaram-se no rugido do rio, que os carregou para longe. Então Frodo sentiu que caía, e o rugido e a confusão pareceram erguer-se e englobá-lo junto com seus inimigos. Não ouviu nem viu mais nada. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.